de Lei número 5.950 de 2023 propõe incluir a educação financeira como disciplina obrigatória nos currículos escolares do ensino básico. Educação financeira é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Carolina Ligoc. Ela é fundadora da Oficina das Finanças. Carolina, bem-vinda ao programa Cidadania, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Então, vamos começar bem pelo beabá, né? Educação financeira nas escolas, no ensino básico, ensinar educação financeira para as crianças. Mas, afinal, do que estamos falando, né? O que é essa disciplina da educação financeira? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque existe essa confusão da matemática financeira, né, da parte dos investimentos, da parte do sistema monetário, o que a criança precisa saber, o que o indivíduo precisa saber para que ele consiga fazer uma boa gestão responsável do dinheiro. Vai muito além da matemática financeira, né? É uma questão comportamental. Hoje o mundo já enxerga isso e já vem trabalhando essas habilidades. A gente tem... Bom, é difícil a gente dissociar a questão da educação financeira ao conhecimento da matemática. A gente está lidando com números. Claro. Né? E existe uma defasagem, né? Por exemplo, no PISA, né? Que é um programa, né? Que avalia o nível de aprendizagem dos alunos. O letramento financeiro. O letramento financeiro. Sim. Na matemática, os alunos brasileiros eles têm apresentado um desempenho fraco, né? Embora tenha havido alguma melhora, mas ainda é uma questão preocupante. Como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas? A educação financeira, ela entraria como uma matéria transversal e talvez até ir ajudando a melhorar essa compreensão da matemática por ser um ensino prático, uma forma prática de compreensão? Exatamente. É muito prático, né? É muito contextualizado. Todas as crianças, as pessoas, elas já lidam com o dinheiro, elas já fazem escolhas de consumo no dia a dia e isso tem impactos, isso gera números, né? A gente tem um contexto excelente para trabalhar a matemática a partir das decisões financeiras, da análise das opções, mas a matemática é uma partezinha de todo esse contexto. É claro que se for uma coisa contextualizada, com a temática que é interesse dos alunos, as crianças querem consumir, as crianças querem poder estar ali no dia a dia realizando seus desejos, suprindo as necessidades. Então, elas se interessam muito pelo assunto. Inclusive, a gente vê isso, né? Que a educação financeira tem ajudado muitas escolas, muitos estudantes e até professores a engajar os alunos no processo, porque não fica uma coisa distante. É uma coisa muito prática que ela já aplica no dia a dia. Você citou duas palavras aqui que vai me antecipar uma questão. Você falou em desejos e necessidades. Isso tem muito a ver com o que vocês ensinam em educação financeira na Oficina das Finanças, né? Como é que isso é tratado dentro do âmbito do ensino de educação financeira, as pessoas lidarem com os seus desejos, com as suas necessidades e conciliar essas duas coisas administrando bem as suas próprias finanças? Esse é um conceito que as pessoas acham que ele é fechado, né? O que é desejo é sempre desejo, o que é necessidade é sempre necessidade. E a nossa proposta é fazer pensar. Todo o programa, ele vem trabalhando em espiral com essas crianças para que elas consigam olhar para o ambiente, olhar para si e entender o que é um desejo, o que é uma necessidade e que isso não necessariamente é fechado. Por exemplo, um bolo confeitado. Um bolo confeitado talvez seja um desejo. Mas será que um bolo confeitado numa festa de casamento, ele passa a ser necessário? Então, a gente vai trazendo, né, por exemplo, uma bicicleta, ela pode ser um desejo. Mas se for instrumento de trabalho do carteiro, talvez ela passe a ser necessário, ou de um ciclista que trabalha, né, e usa isso profissionalmente. Então, isso é uma coisa, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, que não é fechado, que existe, a gente pode ter necessidades e desejos ali diferentes ao longo da vida. E a outra questão é que é necessário realizar desejos, né? Então, a gente não acredita que a gente está aqui só para o necessário. A gente precisa ampliar esse olhar e entender o que vai ser, então, minhas prioridades, o que eu vou escolher, o que eu vou priorizar e colocar
sempre as necessidades sendo atendidas antes de você começar a dispersar muito o seu dinheiro para os desejos antes de que as necessidades sejam atingidas, também é um ponto importante. Mas para as pessoas realizarem os seus desejos, né, e também atingirem, assim, buscar as suas necessidades também, é preciso a pessoa ter o capital para poder comprar um serviço, um produto, alguma coisa que precise quando é um caso de necessidade, ou alguma coisa que deseje para satisfazer uma questão pessoal. Isso. Né? Que habilidades são desenvolvidas pelas pessoas que passam por esses cursos de educação financeira, especialmente aí as crianças? A gente trabalha 6 habilidades, na verdade, um mapa, né, de habilidades de 6 Gs, que a gente chama, que é o nosso método dos 6 Gs. Então, a gente entende que precisa trabalhar a habilidade de gerar renda, é exatamente o que você falou, né? Eu preciso ter acesso ao dinheiro, porque hoje o dinheiro ele é a troca do nosso tempo de vida, do nosso conhecimento, em troca desse dinheiro. Então, na verdade, esse dinheiro é tempo de vida da maior parte das pessoas, porque é por meio desse tempo que elas conseguem construir e ter esse dinheiro. Então, elas precisam ter habilidades para gerar esse dinheiro com quem elas são. Passa muito por autoconhecimento, por disciplina, persistência. A pessoa precisa entender quem ela é, né, para que ela veja como é que eu vou contribuir com a sociedade, como é que eu vou gerar alguma coisa que seja útil para os outros e fazer dinheiro com isso. Ela precisa saber guardar dinheiro, então ela precisa ter ali entendimento do que vai ser necessário no médio e longo prazo e do que vai ser desejo no médio e longo prazo e direcionar já dinheiro para essas coisas. Ela precisa aprender a gastar, porque existem muitos estímulos para o consumo, existem muitas possibilidades de ter acesso às coisas, né? E hoje, não só com o dinheiro, mas com pontos, existem muitas formas de eu conseguir, com trocas, até hoje com a tecnologia, as redes sociais, a gente consegue muitas coisas. Eu saber também ganhar dinheiro com investimentos, parte desse dinheiro que eu gerei, eu saber ganhar dinheiro com investimentos, eu saber gerir esse fluxo ao longo da vida, então esse entendimento e também um repertório financeiro, então não é só comportamento, a gente precisa também de um repertório, a gente precisa entender um pouco ali o que é inflação, o que são esses juros, como é que funcionam os empréstimos, a gente tem que ter esse entendimento. Ganhando dinheiro com investimentos, gerindo, e aí a gente tem que desenvolver o olhar da gratidão, que ele é muito importante para as pessoas entenderem o que elas são, o que elas têm, o que realmente é valioso e importante para elas, elas conseguirem usufruir do que elas já são e do que elas já têm, porque o dinheiro ele é só mais um dos recursos que a gente tem na vida para realizar esses desejos e suprir as necessidades. E, às vezes, trabalhando a gratidão, ela se dá conta do que é suficiente, né? Porque quando a gente fala de desejo e necessidade, a gente traz essa coisa de, para mim, o que é suficiente, para mim, o que é necessário. Porque a gente é muito bombardeado, e as crianças muito, para querer por ser e querer ter. Por marcas exatamente. que acabam impulsionando, né, e às vezes até empurrando as pessoas para o consumo e muitas vezes um consumo irrefletido. Exatamente. Né? Esse foi um ponto também, você citou agora na sua fala, algo que me lembrou também. O Senado realizou uma audiência pública poucos dias antes de gravarmos essa entrevista, falando justamente sobre esse projeto de lei. É bom que as pessoas saibam que os projetos de lei do Senado, normalmente, eles passam por essa fase de audiências públicas, onde qualquer cidadão pode participar, tem o e-Cidadania, entrando no site do Senado, você pode enviar perguntas, acompanhar e saber o que os senadores e senadoras estão propondo com o projeto de lei, uma forma de participar, né, uma forma cidadã de participar. E nessa audiência pública foi citado por um dos palestrantes essas armadilhas financeiras, né, que tem muito a ver com essa questão da publicidade, como é que é feita às vezes, a pressão pelo consumo e muitas vezes as pessoas são levadas a comprar por mecanismos de persuasão, né, de convencimento, que é bem típico da área de publicidade. Que armadilhas financeiras são essas? O que você traria de dicas para as pessoas? Olha, cuidado com isso aqui. É um tema bastante interessante e a gente não tem como escapar, né? O mundo, as tecnologias, a neurociência tem ensinado e tem nos dado muita informação e muito conhecimento do que seduz
né? O que motiva, o que faz comprar. Então, por exemplo, coisas como a escassez. Últimas unidades, né? Só esta semana. Isso faz com que a gente queira aproveitar a oportunidade e a gente faça alguma coisa mais por impulso, sem pensar. Se a gente observar o supermercado, o lugar mais caro para expor os produtos é na faixa do olhar. Então, aquelas prateleiras, né, onde você está ali vendo o produto. Então, é interessante, olha para baixo, vê o que está embaixo, vê as marcas, vê os preços, porque a nossa tendência natural é a gente olhar ali direto. A questão das embalagens, né, os estímulos, principalmente para as crianças, dos personagens, a criança tem que entender, a gente tem que começar a conversar com elas sobre isso. Né? Por que esse personagem será estar aqui nessa embalagem de sorvete ou de um chocolate ou de qualquer outro produto? A música, o som ambiente nas lojas, né? Tem pesquisas que mostram que, às vezes, num ambiente onde vende bebidas alcoólicas, vende vinhos, por exemplo, se coloca mais música francesa, as pessoas compram mais vinhos franceses. Então, existe uma relação muito grande de coisas que a gente pode estar observando, né? Quando você entra na loja, essas etiquetas, essa parte promocional, né? O que está ali naquela promoção? Porque às vezes a gente compra só porque tem uma promoção. Existem estudos que a pessoa não quer necessariamente o preço mais baixo, mas ela quer se sentir tendo uma vantagem. Então, muitas lojas colocam um preço mais alto para poder dar o desconto e você se sentir tendo aquele desconto. O piso liso dos shoppings, para você andar devagar e olhar as vitrines. A escada rolante que desce num lado e sobe no outro, bem distante, para que você tenha que circular. Mecanismos, né? Muitos mecanismos para impulsionar a compra, a pessoa precisa de autodisciplina. E a educação financeira, eu acredito que vai ajudar bastante. Agora, Carolina, qual é o momento ideal para começar a faixa etária, para que as crianças comecem a ter contato com essa disciplina? Eu acho que quanto mais cedo possível, melhor, né? Porque como a gente está falando de comportamento, a gente começa a desenvolver, e aí a educação financeira não necessariamente vai precisar falar de dinheiro com essas crianças, mas vai falar de fazer, de esperar, por exemplo, de fazer atividades que ela tenha que ter um processo, um meio, um fim, ela tem que aguardar um tempo. Então, por exemplo, tem uma atividade que a gente faz, que é ele vai fazer um festival de pipoca. Então, são para crianças pequenas, ela vai juntando os milhos, então, cada dia que ela vai lá na aula, ela vai juntando esses milhos, vai guardando esses milhos, para que depois, em algum momento, eles juntem os milhos e façam um festival de pipoca. Ali a gente está ensinando organização, a gente está ensinando colaboração, a gente está ensinando a ter um objetivo. Ela vai no final ter um festival de pipoca. Então, tem autocontrole, autoobservação. Ela vai se observar, ela juntou, não juntou, esqueceu de trazer o potinho ou não. Então, a gente vai trabalhando essas habilidades comportamentais. Então, ali, a partir de 4 anos, já é possível fazer dentro das escolas um trabalho bem bacana. Né? Desde a educação infantil, a gente já pode trabalhar até o ensino médio, com certeza, com resultados bem eficazes. E você tem, no site, inclusive, da Oficina das Finanças, vocês têm oficinadasfinanças.com.br, né? Vou pedir até para o nosso pessoal colocar o site oficinadasfinanças.com.br. Vocês têm esse olhar bastante didático, bem pedagógico, muito voltado mesmo para o ensino das crianças. Eu queria que você apresentasse para a gente essa engenhoca, né, como você mesma chama, e falasse um pouco sobre essa analogia que vocês fazem com o fluxo desse balde de água, essas torneiras e a gestão financeira, né? Como é que as crianças aprendem olhando esse instrumento? Legal. A engenhoca, ela é uma ferramenta pedagógica, essa aqui é uma mini engenhoca, a gente tem a engenhoca grande que visita as escolas de forma itinerante e até alguns livros onde os alunos, eles constroem a engenhoca ou até com sucatas eles fazem, e isso é muito legal porque eles têm que pensar sobre os conceitos, né? A gente entendeu que a questão financeira ela não é uma questão de quantidade de dinheiro, mas independentemente da quantidade, é muito importante a gente entender o fluxo, a gente observar
esse fluxo. Então, aqui a gente compara com o fluxo de uma caixa d'água. Então, ela tem a entrada, por onde entra o dinheiro, e tem as saídas, que são as torneiras. E aí fica mais fácil e mais concreto para as pessoas e para os alunos, para as crianças, entender a questão do limite. Ela vê, né? A gente fez o reservatório, inclusive, transparente, com esse objetivo. Então, ela entender que, à medida que ela vai abrindo as torneiras e vai gastando esse dinheiro, o dinheiro vai acabando. Hoje a gente tem o Pix, tem os cartões, vem aí o Drex, então fica muito virtual, né? Qual é o meu limite de ganho, o que eu posso, o que eu tenho, o que eu posso realmente gastar, o que vai comprometer, o que eu vou precisar, de repente, até comprar dinheiro para encher esse reservatório, que aí são as dívidas que a gente faz. Então, essa ferramenta, ela possibilita trabalhar aqueles 6 Gs que eu comentei, né? Então, vai trabalhar habilidades para gerar e encher, vai trabalhar habilidades para ganhar e encher o reservatório também com renda passiva, os investimentos, aprender a gastar. E aí, esse gastar também é fundamental entender o ajuste, né? E a torneira ajuda nisso. Quando a gente está escovando o dente, a gente pode abrir muito a torneira ou lavar a louça, abrir muito e ter um fluxo jorrando água, ou a gente pode dar uma ajustada. Então, não é simplesmente fechar as torneiras, mas é entender quais são as minhas torneiras, onde eu estou gastando e como é que eu faço esses ajustes, dependendo do que é minha prioridade, o que é avaliar, né? Olhar para as torneiras, pensar, é olhar para os gastos e pensar. As pessoas têm muita dificuldade, muita resistência, às vezes, para anotar os gastos. E anotar os gastos por anotar não faz muito sentido. Mas anotar para avaliar, para observar, puxa, é o dinheiro, meu tempo de vida que eu estou gerando e estou enchendo meu reservatório. E aí agora eu saio gastando. Isso nem é minha prioridade, isso eu nem estou usando, isso é um desperdício, entender. Para onde vai o dinheiro, o que pode ser gastado, onde você pode gastar um pouco menos, onde realmente não tem o que mexer. Às vezes a escola vai pagar uma escola, você não tem como mexer naquele preço. Agora, uma roupa, a hora de comprar roupas, às vezes até um lazer que a gente tem, um cafezinho, aqueles gastos diários que muitas vezes você tem todo dia e não conta aquilo. Às vezes é bom você anotar, porque às vezes chega no final do mês e vai perceber que o cafezinho pode estar te custando um pouco caro. E aí assim, você vai avaliar, né? Se tomar aquele cafezinho é a coisa que aquilo te dá um prazer enorme, aquilo é super importante para você, você vai tomar o cafezinho e vai fechar outra torneira. Sim. Né? Então, não é uma questão só da quantidade ou do que é, mas o que aquilo faz de sentido na sua vida. E aí, nessa questão do gastar, tem uma coisa muito importante, que é também quais os impactos sociais e os impactos ambientais que eu estou gerando a partir desse gasto. E isso é muito importante, porque a gente brinca, né, da lata d'água na cabeça. Com a engenhoca, o que acontece é que cada um de nós tem a sua própria engenhoca. Cada um tem o seu fluxo. E as empresas também têm um fluxo. Então, isso aqui pode ser o fluxo de dinheiro de uma pessoa, de uma criança, de uma empresa, de um município, do país. Então, a gente pode analisar esses 6 Gs em todos esses setores. Sim. E a questão é, quando eu abro a minha torneira aqui de pessoa física e compro um objeto, eu estou enchendo o reservatório de outra pessoa. Eu estou enchendo o reservatório do governo quando eu pago esse imposto. Então, eu tendo entendimento do que eu estou fazendo, é isso, eu vou priorizar empresas que, por exemplo, tem uma responsabilidade social, né? E ambiental. Uma consciência. Exatamente. Por exemplo, se eu estou comprando de alguém que gera esse dinheiro por meio de trabalho escravo, você tá alimentando. Aí eu estou alimentando isso, né? Ou não está pagando os impostos. Então, a gente precisa entender. Então, isso faz parte também da disciplina da educação financeira. Faz parte da disciplina, exatamente. Carolina, tem um ponto aqui, você estava citando todas essas questões, as questões familiares, dos gastos, e você expandiu um pouco aqui o nosso assunto. A gente, quando fala em administração financeira, educação financeira, a gente fica muito pensando ali no dinheiro, dívida, gasto, ganha mais, ganha menos. Aí vou trazer 2 perguntas juntas. Primeiro, a questão da boa administração financeira depende da renda, quer dizer, uma família com uma renda de 2 salários mínimos. Aqui você pode responder com dados estatísticos, né, que a gente conversava um pouco, mas eu sei que você tem. Uma família que renda de até 3 salários mínimos, vamos supor, e uma família com 10 salários mínimos. As famílias com renda mais baixa necessariamente vão ter um endividamento maior. E completando a pergunta, quais os impactos
do endividamento financeiro para outros aspectos da vida, especialmente a saúde da família, a saúde mental e física das pessoas? Excelente pergunta, Marcelo. A gente tem a sensação que se a gente ganhasse mais dinheiro, os nossos problemas financeiros estariam resolvidos. Esse é o pensamento, as pessoas falam, né? Eu estou com minhas finanças desorganizadas porque eu ganho pouco. E isso é uma realidade, independentemente da faixa de renda. O que a gente vê é que os dados agora da Confederação Nacional do Comércio, da pesquisa de endividamento e inadimplência, mostram que as famílias que ganham acima de 10 salários mínimos, mais ou menos elas estão ali, 74% delas estão endividadas. E quem ganha menos de 10 salários mínimos, aproximadamente 78%. Então, o nível, a diferença percentual é muito pequena. Mesmo que a gente dê mais dinheiro, as pessoas acabam não conseguindo fazer a boa gestão do fluxo. E aí, por isso, o fluxo é tão importante, né? Porque a gente tem que tomar as decisões e fazer a gestão desse fluxo ao longo do tempo. A gente tem que conseguir botar baldes embaixo das nossas torneiras e ir guardando. Do mesmo jeito que a gente coloca em casa, né? Quando tem um vazamento, a maior parte das pessoas já teve um vazamento em casa. E aí, você coloca o balde e vai gotinha por gotinha. E esse balde enche. E às vezes enche muito mais rápido do que a gente imaginava. O dinheiro é a mesma coisa. Então, a gente sempre orienta as pessoas, guarda antes de começar a gastar. Recebeu o dinheiro? Separa R$5, R$10 que seja. Mas você define quais são os seus objetivos, o que você precisa no médio e longo prazo, o que você vai precisar no médio e longo prazo. Seja um dinheiro para ter uma reserva para imprevistos, né? A gente está vendo aí a situação agora do Sul, muito triste, muito trágica, e a maior parte das pessoas não tem uma reserva. A gente viu isso na pandemia também. As pessoas não podiam parar um mês de trabalhar porque não iam ter uma reserva. Não existe uma cultura de poupança na população brasileira. Pois né? E esse é um problema mundial. Porque é o problema do comportamento. A gente tem a tendência, como ser humano, as ciências, a economia comportamental já mapeou muitos, né, vieses cognitivos e a parte comportamental. A gente tem uma tendência muito a privilegiar o presente em detrimento do futuro. Só que quando a gente começa a definir esses objetivos e guardar para esses objetivos, então assim, eu vou guardar para uma viagem que eu quero fazer, eu vou guardar para tomar meus cafezinhos, porque é uma coisa que eu gosto muito, então, e eu sei que está ficando caro, talvez, para a pessoa. Então, ela começa a guardar ali um baldezinho para isso, um balde para, de repente, poder ter reservas para a saúde, para o imprevisto, guardar um pouquinho para o futuro do filho, guardar um pouquinho para as doações, que talvez seja uma coisa que ela queira fazer, ela gosta e quer poder contribuir mais socialmente. Então, ela ir guardando, e aí quando você todo mês abre a sua torneirinha e enche esse balde, a sensação que você está realizando, ela fica mais presente. Então, fica mais fácil guardar assim, quando você define esses objetivos. Só para você ter uma ideia, o Léo e eu, que o Léo é meu sócio, né, meu marido, que a gente começou esse processo na nossa vida, a gente abriu no início da nossa, mais de 20 anos, 17 contas poupança, para 17 objetivos diferentes. E isso é muito interessante, esse movimento. Mas então, voltando à questão da quantidade do fluxo, o que a gente vê é que o mais importante é a pessoa observar o fluxo dela, né, e tomar as decisões baseadas nesse fluxo e não simplesmente porque ela pode pagar uma prestação ou porque ela tem um salário X. Porque quando você faz a dívida e quando você paga a prestação, já é um valor comprometido ali todos os meses. Então, você tem que observar e ter a consciência disso. Outra questão que você me falou foi a questão dos impactos desse endividamento em outras áreas. As pesquisas também mostram que a área das finanças é muito delicada, que mais de 50% das pessoas acham que a parte financeira é mais preocupante do que a questão dos relacionamentos, do que a questão profissional. E, na verdade, acaba que as finanças, ela interfere na saúde mental, na saúde física das pessoas, interfere nos relacionamentos, interfere na vida profissional. Então, a preocupação com o dinheiro, né, essa instabilidade, essa insegurança, ela acaba atrapalhando todas as áreas da vida. E por isso que a gente acha que é tão importante a escola e a sociedade cuidar desse lugar. Porque se a gente vai melhorando, né, a capacidade, a autonomia das pessoas,
a usar esse dinheiro, a fazer boas escolhas mais responsáveis e sustentáveis, ela consegue melhorar muitas áreas da vida. Bom, antes da gente encerrar a nossa entrevista, quero chamar mais uma vez o site da Oficina das Finanças, para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, quem quiser acompanhar também no site do Senado, a gente tem o projeto de lei, novas audiências públicas serão realizadas e é uma forma de as pessoas também acompanharem a produção legislativa do Senado. Carolina, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Alexandre Neri, como podemos reduzir o risco do roubo de dados pessoais na internet? Principalmente, não clique em links desconhecidos que você recebe por aplicativos de mensagem, desconfie de ligações que você recebe de números desconhecidos e não forneça seus dados, por exemplo, CPF, em qualquer situação. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Bom dia, segunda-feira, 15 de julho, o Senado Notícias está no ar.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou nota de repúdio contra o atentado sofrido nesse sábado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, na Pensilvânia. Donald Trump foi atingido na orelha por bala disparada à distância por um atirador. Rodrigo Pacheco escreveu: manifesto meu repúdio ao atentado contra o ex-presidente Donald Trump, a quem desejo rápida recuperação. Atos extremistas e violentos vêm se repetindo mundo afora, não só na esfera política, e uma reflexão urgente sobre esse estado permanente de ódio se impõe. Ou ampliamos a busca pela convivência pacífica e democrática, ou veremos outras tragédias acontecerem. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Semana começa com audiência pública sobre o potencial agrícola do Rio Grande do Sul após as enchentes. Regulamentação do regime jurídico do Banco Central está na pauta da CCJ na quarta. Confira os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão Temporária Externa criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul deve se reunir para conhecer o planejamento da Embrapa no apoio à recuperação do potencial agrícola gaúcho. E logo mais às 2 da tarde está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que trata da regularização fundiária em áreas da União na Amazônia Legal, para criar o processo judicial de regularização fundiária. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos também deve se reunir para examinar projetos. O primeiro deles é o que trata das custas judiciais na Justiça Federal. O projeto também cria o Fundo Especial da Justiça Federal. Na quarta-feira, às 10 horas, está prevista a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta está a proposta de emenda à Constituição que regulamenta o regime jurídico aplicável ao Banco Central. Como vimos na agenda, a autonomia financeira do Banco Central pode ser votada nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O tema entrou na pauta na semana passada, mas não houve acordo. A votação da proposta de emenda à Constituição, que dá autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central, foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça para a próxima quarta-feira, dia 17, por falta de acordo entre as bancadas. A próxima reunião da comissão vai ser quarta-feira da semana que vem, único item por acordo numa reunião semipresencial. A PEC transforma o Banco Central numa empresa pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. Se o texto for aprovado, o Banco Central vai ter o poder de controlar a gestão sem vinculação com o Ministério, nem subordinação a órgãos públicos e decisões políticas. Hoje, a autoridade monetária funciona como uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. Durante a reunião, senadores favoráveis e contrários à PEC se manifestaram. E esse é justamente o escopo da PEC. Manter e ampliar sua autonomia. Porque aqueles que são contra a autonomia são contra a autonomia administrativa e são contra a autonomia decisória do Banco Central. Alguma flexibilização jurídica para deixar o Banco Central mais eficiente, mais eficaz, mais apto a realizar esse importante trabalho que ele realiza, é oportuno. E não me convence o argumento, e não convence nenhum jurista, com todo respeito, que nós alterarmos o regime jurídico do Banco Central seja algo incompatível. A PEC não pode ser um instrumento para burlar aquilo que está estabelecido na Constituição como cláusula pétrea, que é a separação dos poderes. A autonomia financeira administrativa do Bacen não há nenhum problema conosco, nenhum. A forma de atingi-la que nós não concordamos, de transformar o Bacen em uma empresa. E explico por quê. Para transformar, como
não sei se está ainda no relatório, tem figuras como seletista estável. São figuras exóticas, eu diria, no mínimo. Segundo, o prejuízo da administração das reservas nacionais pelo Bacen, se há uma desvalorização, ele gera prejuízo. Também foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça a votação da proposta de emenda à Constituição que fixa marco temporal para reconhecimento de terras indígenas. O líder do governo sugeriu aceitar a sugestão para que o tema seja analisado por representantes das duas casas do Congresso e integrantes do Supremo Tribunal Federal, conforme sugestão do ministro Gilmar Mendes. O presidente da comissão, Davi Alcolumbre, se comprometeu a colocar o texto em votação no mês de outubro. A proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Dr. Irã, do PP de Roraima, quer inserir na Carta Magna a data de 5 de outubro de 1988, quando a atual Constituição entrou em vigor, como a referência temporal para se demarcar terras indígenas, ou seja, serão reconhecidas as áreas que povos indígenas efetivamente ocupavam nessa data. O relator relembrou a controvérsia que já dura 35 anos. Já os constituintes haviam definido que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas nos 5 anos seguintes à promulgação da Carta Magna, o que não foi feito. Parece claro que havia um propósito de pacificar o assunto e adotar as providências subsequentes à demarcação. A grande questão é que a União jamais concluiu essa demarcação, de modo que se agigantou a dívida histórica da sociedade brasileira com a proteção das comunidades indígenas em relação às terras que tradicionalmente ocupavam até 5 de outubro de 1988. Não se está a impedir que novas demarcações sejam feitas, desde que se comprove que a ocupação da terra já ocorria pelo modo tradicional nessa data. Nós estamos resgatando aquilo que não foi feito nessa casa durante esses 26 anos e que gerou toda essa confusão jurídica entre o parlamento, que tem como uma das suas competências constitucionais legislar. Nós estamos legislando, nós não estamos brigando com quem quer que seja. O líder do governo trouxe uma proposta que veio de um ministro da Suprema Corte: adiar a votação em favor da construção de um entendimento entre os dois poderes. Então fez o ministro Gilmar Mendes uma proposta ao presidente da nossa casa, ao presidente da Câmara dos Deputados, de se fazer uma comissão com 3 representantes de uma casa, 3 da outra, imagino que 3 do Supremo, não sei, não conheço a composição, na tentativa de, a partir de 5 de agosto, se trabalhar nessa matéria, visando uma visão que pudesse conciliar. E eu quero logo antecipar que eu sou a favor de que se tem que botar definitivamente um ponto final nisso. Todos conhecem minha posição. Houve insatisfação entre os apoiadores da PEC. Eu quero falar do efeito colateral dessa usurpação do Supremo Tribunal Federal, que nos tomou isso. E está pior, não só nos tomou a prerrogativa, como nós estamos imitando com essa proposta de prorrogar, de protelar. Eu fiquei esperançosa da gente resolver os problemas dos dois lados, injustiças que são cometidas dos dois lados, presidente Davi. Né? Mas tá bom, o que temos hoje? Uma PEC, né, para reafirmar o que já está na Constituição. Mas tudo bem, se é isso que a gente precisa fazer, vamos fazer. É nosso papel de legisladores votar. E que a maioria vença. Eu vou fazer o meu compromisso aqui, que no mês de outubro nós vamos deliberar isso aqui. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos convidados na última sexta-feira do 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que aconteceu em São Paulo. Ele falou sobre os desafios do Poder Legislativo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi sabatinado nesta sexta-feira durante a 9ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo em São Paulo. Entre os temas discutidos, propostas em tramitação no Congresso Nacional, como a desoneração da folha de pagamento de setores da economia e de municípios e as dívidas dos estados, entre outras. O projeto nada mais é do que a possibilidade que o Estado tem de pagar essa dívida entregando ativos de sua propriedade Estado. Não há nenhum tipo de controvérsia em relação a isso. Há alguns pontos aqui ou acolá que podem ser melhorados na redação. Nós estamos totalmente abertos para isso. Estão reagindo a esse projeto de lei alguns setores do mercado financeiro que querem nada mais, nada menos que adquirir a preço de banana, a preço vil, a propriedade e os ativos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de estados endividados. Os atos antidemocráticos do 8 de janeiro e a defesa da democracia também foram debatidos. Esse monstro da antidemocracia e desses movimentos de radicalismo, de extremismo, de negacionismo, que usam de maneira muito competente as redes sociais para minar instituições, para minar veículos de imprensa, para minar o poder legislativo, para minar juízes e membros do Ministério Público Brasil afora, e agora também a Polícia Federal, a BIM, etc., estão sofrendo também com essas investidas. Nós temos que estar atento e compreendendo que isso aconteceu há 1 ano e meio atrás. Que todos nós temos que entender que isso está muito recente e o nosso compromisso com a democracia é um compromisso que tem que ser constante. Os jornalistas também questionaram Pacheco sobre a proposta de emenda à Constituição, que trata dos quinquênios, sobre a equiparação do aborto ao crime de homicídio e ainda sobre a tramitação da PEC sobre as drogas. Eu não poderia concordar com uma descriminalização que é própria de lei federal, né, através de uma decisão judicial. E em relação a esse tema, para muito além da discussão sobre se maconha faz mal ou maconha não faz mal, acho até que maconha faz menos mal do que álcool. Acho que o álcool tem desestruturado muita gente na sociedade, famílias, etc., e é uma droga lícita, né? A lógica era muito mais de que quem disciplina se uma droga é ilícita ou não é o Supremo Tribunal Federal e nem é o Poder Legislativo. É a administração pública que tem um rol de substâncias ilícitas entorpecentes e a lei federal, ao disciplinar os crimes inerentes à porte disso, remete a essa regulamentação. Na discussão sobre o assédio judicial contra jornalistas, Pacheco se comprometeu a pautar projeto de lei que combata essa prática. Eu considero que quando as coisas não se resolvem pelo caminho próprio das regras internas do próprio Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça, é preciso se avançar para o processo legislativo. Isso já me chegou a projeto, inclusive no Senado Federal e na Câmara dos Deputados tramitando, que visa justamente algum tipo de tutela ao direito do jornalista, que garante a ele independência e tranquilidade para o exercício da sua profissão, de modo que essas práticas que nós nos deparamos, de uma série de ações judiciais contra o mesmo jornalista em comarcas diferentes, em estados diferentes, para fazê-lo contratar mais de um advogado, para fazê-lo viajar, para fazê-lo se defender e tomar o seu tempo que poderia estar destinado ao exercício da sua profissão. Isso é evidentemente um abuso, isso é uma disfunção e diante dessas práticas eu acho que nós podemos adotar instrumentos legislativos e aí sim eu quero assumir todo o compromisso de poder pautar um projeto dessa natureza porque estou plenamente de acordo com o mérito dele. A regulamentação da reforma tributária foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados e agora vai ser analisada pelos senadores. O tema foi discutido na reunião de líderes e no plenário do Senado na última quinta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou no plenário desta quinta-feira que o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça vai ser o senador Eduardo Braga, que também foi o responsável pelo relatório da proposta de emenda à Constituição que deu origem à reforma tributária. Gostaria de desejar muito boa sorte, muito bom trabalho ao senador Eduardo Braga, que passa a ter a responsabilidade de definir um cronograma de trabalho de aprofundamento em relação à reforma tributária e, naturalmente, dentro desse espírito mesmo de ampliação do debate junto a governadores dos estados, prefeitos municipais, setores produtivos, base de governo, oposição, para que tenhamos aqui o melhor trabalho possível e que possa ser exaustivo e que contemple
todos os assuntos da maneira mais justa e equilibrada possível para que cheguemos àquilo que é o objetivo principal da emenda constitucional e da própria lei, que é estabelecer o sistema tributário justo ao contribuinte, justo para a arrecadação sustentável do erário e simplificado, desburocratizado e que estimule o desenvolvimento do nosso país. Não há nenhuma dúvida de que há alguns questionamentos sobre o que foi aprovado no dia de ontem na Câmara dos Deputados. Mas isso, não tenho dúvida, que seja sobre a Zona Franca de Manaus, sobre as questões do Nordeste, sobre as questões de diversos segmentos da política brasileira, da competência que se estabelecerá, inclusive com relação ao comitê gestor, todas essas questões serão amplamente debatida, divulgada com antecedência, previsibilidade e transparência, para que nós possamos construir para a nação brasileira uma regulamentação da reforma tributária que responda aos anseios da sociedade brasileira. O senador Paulo Paim citou alguns pontos importantes do texto aprovado pela Câmara. A isenção para 22 categorias da cesta básica: arroz, feijão, carne, carne bovina, carne suína, ovina, caprina e de aves, peixe, sal, queijos, óleo de milho, aveia, farinha. Estou aqui citando alguns que estão no debate da construção da cesta básica sem impostos. Isenção para 383 remédios, além de absorventes e coletores menstruais, também entendemos que é algo que aponta para aqueles que mais precisam. Além disso, haverá uma alíquota reduzida em 60% para os demais remédios registrados pela Anvisa, manipulados e dispositivos médicos. Imposto seletivo será aplicado a produtos como cigarro, bebidas alcoólicas e açucaradas. A alíquota única de 26,5% para impostos sobre consumo. Criação do nanoempreendedor, beneficiando aqueles com receita anual de até 40,5 mil, e isenção para as empresas sobre o fornecimento de benefícios aos empregados. Esse conjunto de medidas que eu tentei resumir aqui, quando aprovado pelo Senado com o ajuste necessário, trará benefícios concretos para a população e a economia. O Brasil precisa desta reforma, precisa desta simplificação para que nós possamos voltar a crescer no setor industrial, voltar a crescer no setor do comércio, voltar a crescer no setor de serviços. O Brasil precisa voltar a gerar emprego e renda com um crescimento sustentável, dando competitividade à nossa economia. As novas regras da reforma tributária começam a valer em 2026 e serão aplicadas gradativamente até 2033. O novo sistema, que simplifica impostos e traz algumas inovações, ainda precisa passar pelo Senado. Veja o que pode mudar a partir do texto aprovado na Câmara. O projeto que regulamenta a reforma tributária estabelece regras para cobranças do imposto e da contribuição social sobre bens e serviços e ainda do imposto seletivo. Eles substituem o PIS, COFINS, ICMS, ISS e parcialmente o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. O objetivo é simplificar impostos e zerar a cobrança de diversos itens. É na hora das compras do supermercado que a população poderá sentir no bolso o impacto das mudanças nos tributos. 22 itens da Cesta Básica Nacional terão alíquota zero, como arroz, feijão e café. A novidade foi a inclusão da carne nessa lista. Outros produtos como queijo, tapioca e mel, que fazem parte de uma cesta estendida, terão desconto de 60% sobre a alíquota dos novos impostos. Na farmácia, a conta também pode ficar mais barata. O projeto prevê uma lista de 383 remédios com imposto zero, assim como absorventes e coletores menstruais. Outros medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação e os produtos de higiene, como escova de dente e papel higiênico, terão redução de 60% na alíquota. A reforma tributária também inclui devolução de imposto para consumidores de baixa renda, uma espécie de cashback.
Criação da categoria de nanoempreendedor, que será isento do pagamento de imposto, desde que não tenha aderido ao MEI. Redução de 60% na tributação sobre consumo de medicamentos populares, vacinas e soros de uso veterinário. Redução de 40% em operações com bens imóveis. Devolução de tributos em produtos comprados no Brasil por turistas estrangeiros. E redução ou alíquota zero para prestadores de serviço em setores como cultura, reabilitação urbana, Instituto de Tecnologia, educação e profissionais liberais. Os benefícios da Zona Franca de Manaus não foram contemplados no texto aprovado na Câmara. O texto da reforma tributária aprovada na Câmara Federal não é nada bom para a Zona Franca, não. E prejudicando a Zona Franca, prejudica o Amazonas. E defender o Amazonas é o nosso papel aqui no Senado. No Senado, o projeto vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do senador Eduardo Braga, que prometeu ampliar a discussão. Este PL vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, portanto, lá terá a designação do relator, terá um plano de trabalho que será apresentado, terá, portanto, a participação de todos os senadores da República, membros e não membros da Comissão de Constituição e Justiça, e lá na Comissão de Constituição e Justiça, então, vamos apresentar o relatório sobre a reforma, a regulamentação da reforma. Em reunião na quinta-feira, o Colégio de Líderes examinou a questão da desoneração da folha de pagamentos. Os líderes buscam formar um consenso para votar a proposta nesta semana. A desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia dos pequenos municípios está na pauta da semana que vem, mas ainda não há consenso sobre a proposta do governo de aumentar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, caso as receitas apontadas pelo Senado não se concretizem. A tendência dos líderes é dizer que não aceita. Nem qualquer tipo de gatilho, nada do tipo. Por enquanto, não. Há uma convergência com relação à necessidade de nós darmos um encaminhamento a esse tema, porque nós estamos prensados pelo tempo, né, pelo prazo. Então, o Senado tem um prazo para dar uma resposta em relação a isso, em razão do calendário estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. São setores importantes que geram emprego e que, nesse momento, precisam dessa resposta. Nós temos que fazer um esforço para que a compensação fiscal não seja feita com aumento de carga tributária. Agora, se tiver que ter aumento de carga tributária, aí que se discuta onde e como. E o Colégio de Líderes disse, então, comprovado isso, aí sim nós estamos dispostos a discutir onde e como. Sugeriu-se, inclusive, o setor financeiro, que apresenta grandes lucratividades, mesmo em momentos de crescimento econômico baixo. O líder da oposição ressaltou que ainda não há definição das matérias que serão prioritárias após o recesso parlamentar. Ele apenas sinalizou aquilo que deve estar prioritariamente no segundo semestre desse ano, falou da questão do projeto que trata da inteligência artificial, de outros projetos mas não houve ainda a definição de calendário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma proposta para facilitar que a União receba os valores devidos pelos estados. O projeto de lei complementar apresentado pelo presidente do Senado pretende resolver o problema da dívida dos estados com a União, que é de mais de 700 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul respondem por quase 90% da dívida. O presidente informou que a proposta inicial de uma espécie de refis ou redução no valor principal da dívida não foi possível. A proposta inicial que nós tínhamos de poder fazer um programa equiparado ao refis, que pudesse ter um abatimento sobre o principal e o estoque, acaba não sendo possível em razão de vedações que nós compreendemos e da afetação que isso geraria ao resultado primário da União. Um dos principais pontos do projeto é a possibilidade de passar para a União ativos dos governos estaduais, como recebíveis, créditos judiciais, participação acionária em empresas e créditos inscritos em dívida ativa do Estado.
Também haverá mudança no indexador da dívida, que atualmente é corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, mais 4% de juros ao ano, para somente o IPCA. Os juros vão ser aplicados da seguinte forma: 1% será perdoado se o Estado entregar de 10% a 20% do valor da dívida em ativos. Se a entrega de ativos for acima de 20% do valor da dívida, o perdão será de 2% dos juros. 1% desses juros será revertido em investimento do Estado em áreas como educação e segurança pública, que só poderá ser utilizado na forma de investimento e não no aumento de custos. E os outros 1% serão destinados a um fundo de equalização para atender a todos os estados da federação, mesmo os que não têm dívida. A configuração dos juros teria uma parte de perdão em função do esforço do Estado de entrega de ativos, outra parte podendo ser usada no próprio Estado como investimento no Estado, ou seja, a União permitindo que aquilo que ela deveria receber, o Estado pode reverter no próprio Estado como investimento, e uma parte desses juros para um fundo de equalização, do qual farão jus todos os Estados da Federação, independente de serem endividados ou não. Segundo o presidente, sem o pagamento dos juros, a renúncia de receita seria de aproximadamente 28 bilhões de reais ao ano. E a expectativa de renegociação é de até 30 anos. O alongamento do prazo também é importante e ao longo de 30 anos a União podendo receber não só a correção do recurso do qual faz jus como credora, mas também o pagamento do principal que hoje não recebe. Então, é essa a lógica que nós temos que conceber, que interessa ao Estado, interessa à União, interessa ao povo brasileiro, de ver essa solução federativa. Rodrigo Pacheco anunciou o senador Davi Alcolumbre como relator do projeto e espera que consiga votar a proposta antes do recesso parlamentar. Eu acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. O presidente anunciou também a votação nesta quarta-feira do projeto que prevê a reoneração dos 17 setores da economia de pequenos municípios a partir de 2025. Já sobre a PEC que transforma o Banco Central em empresa pública, Rodrigo Pacheco disse que ainda não há previsão de votação dessa matéria em plenário. E sobre a dívida dos estados, a repórter Isabela Dutra conversou com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Marcos Pestana. Acompanhe. Depois de meses de negociação entre o governo federal e o legislativo, o presidente do Senado apresentou um projeto de lei complementar com uma proposta para a renegociação das dívidas dos estados. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Marcos Pestana. Boa tarde. Boa tarde, prazer. Prazer. Você pode resumir para a gente como foi essa proposta, como ficou essa proposta? A renegociação era necessária e o Senado chamou para si a liderança dessa intermediação desse diálogo e colocou uma proposta na mesa que vai ser analisada tanto pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, como pelo parlamento, para tentar chegar a um ponto onde os estados passem novamente a pagar sua dívida e que o governo federal gere condições factíveis, sustentáveis. Cabe dizer que a situação dos 27 estados, quer dizer, os 26 estados do Distrito Federal, é muito heterogênea. Existem diversas situações muito diferenciadas, o que até dificulta uma regra única. E está tentando se construir uma regra que contemple todo mundo, mas as situações são muito diferentes e, enfim, tem uma bússola, um caminho, um norte aí a seguir, uma proposta da renegociação da dívida que é necessária. Pela proposta, o principal da dívida é mantido e os juros são renegociados e, em parte, até perdoados, trocados por investimentos, pela cessão de ativos. O senhor pode resumir um pouquinho para a gente como é que ficou isso? Olha, qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe que quando faz uma dívida, quando compra uma televisão, uma geladeira, um fogão, um carro,
você tem o financiamento ao longo de vários meses, vários anos, e você tem a correção da inflação mais juros. E os juros no Brasil são muito altos. Essa proposta é muito favorável aos estados, porque, na verdade, há praticamente um perdão em determinadas condições dos juros. Vai haver só a correção do principal, do estoque de dívida que se tem, um alongamento do prazo, serão mais 30 anos, e certamente isso gera um ambiente favorável a que os estados, como um todo, retomem os pagamentos da dívida. É evidente que o governo federal, como papel centralizador e coordenador desse processo, está assumindo um ônus. Quer dizer, não há almoço grátis. Quer dizer, isso é um jogo de soma zero. Se alguém ganha, alguém perdeu. No caso, quem perde é o governo federal. Hoje ele não está recebendo, ele está pagando a dívida de vários estados. Ele vai passar a receber uma parte, mas vai haver um custo adicional que são os juros. Por isso, uma nova repactuação proposta que está sendo aí coordenada pelo Senado Federal, que, em última análise, é a casa da federação. A gente não se posiciona sobre se a proposta está certa ou errada, mas uma coisa importante, e eu, coincidentemente, fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas Gerais, na primeira renegociação em 1997. E nós tínhamos uma série de contrapartidas. Nós recebemos a consolidação da dívida, uma situação benéfica naquele momento, mas tínhamos uma série de obrigações. Então eu já ouvi questionamentos nesse sentido, que era importante colocar em troca dessas concessões, dessa situação mais favorável ao Estado, uma série de exigências para que no futuro o problema não ocorra de novo, que se individe os estados e se agrave a situação. Que então, tipo de contrapartida? Não, é controle sobre as finanças públicas, equilíbrio, responsabilidade fiscal. Qual pode ser o impacto para a União no futuro da proposta ser aprovada com essa redução dos 4% de juros? É preciso esclarecer ao nosso espectador que não tem impacto na chamada meta fiscal, no superávit primário. É uma despesa financeira, então impacta no déficit nominal. Vai ampliar o endividamento do governo federal, que já é relativamente alto para um país emergente. Então, ao assumir a totalidade dos juros no limite, é evidente que a dívida do governo federal vai crescer. O Senado recebe hoje, às 6 da tarde, o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. O chefe de Estado vinha ao país para encontrar autoridades, assinar acordos e visitar a comunidade italiana afetada pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Além de Brasília e da capital gaúcha, Mattarella também vai a São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A TV Senado vai mostrar ao vivo a visita do presidente italiano aqui no Congresso Nacional. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único.
A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Três capitais brasileiras são reconhecidas pela Unesco como cidades criativas do design: Fortaleza, Curitiba e Brasília. Cidades, criatividade e design são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a arquiteta e urbanista Fernanda Bocorni Messias. Fernanda, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço o convite, Marcelo, e a oportunidade para falar para tanta gente que a TV Senado nos oportuniza. Bom, cidades criativas do design, né? 3 capitais brasileiras receberam essa chancela da Unesco como cidades criativas do design. O que exatamente caracteriza essas cidades? São pontos em comum, são características diferentes? O que faz a Unesco, né? Que características permitem que a Unesco dê essa chancela a essas cidades? Bem, a Unesco ela criou a rede de cidades criativas a partir de 2004, quando se começa um debate no âmbito da Agenda 21, a partir dos municípios, de que a cultura era um quarto pilar da sustentabilidade, que só os 3, o triple bottom line, econômico, social e ambiental, eles não davam conta das cidades contemporâneas, que é justamente o ponto de partida para a virada do modernismo ao pós-modernismo, né? A sustentabilidade a partir das cidades, ou a necessidade das cidades se tornarem sustentáveis, foi o que fez questionar o modelo anterior e se pensar que a gente precisava criar um novo. E aí começa todo esse debate em torno disso. Brasília, Curitiba e Fortaleza se candidataram na rede porque houve também um grande movimento no Brasil para que as cidades entrassem nessa rede a partir de uma ideia de aumentar o turismo, o fluxo turístico, né? Agora, Brasília e Curitiba têm um reconhecimento internacional pelo seu urbanismo, pela sua mobilidade, pela qualidade de vida, que Curitiba é por um processo de design e Brasília por uma criação de design. E Brasília é justamente esse modernismo tardio, onde esse embate entre o novo e o moderno, ou a inovação que se precisa, pode ser vista aqui, porque aqui estão todos os paradigmas do modernismo. E as cidades que se candidatam, as 3, elas precisam provar que nos últimos 5 anos elas tiveram uma ação forte em design, não só um histórico, como é no caso de Curitiba e de Brasília, né? Que Brasília pela origem e, como eu disse, Curitiba pelo processo, mas que elas entenderam que o design é uma disciplina a ser incorporada nas políticas públicas urbanas. A cidade de Curitiba e Fortaleza, por exemplo, tem hoje já um conselho que congrega os líderes dessa área e políticos, instituições, enfim, para que juntos se planeje essa cidade do design. Brasília está retomando isso, porque houve uma recorrência de gestões públicas, que as trocas de governo acabavam perdendo um pouco o histórico dessa questão. E se busca hoje, essas 3 cidades, projetos em comum, como a gente pode junto, né,
A partir disso, vai ter o Fórum de Cidades Criativas, agora na primeira semana de junho, aqui em Brasília, onde essas 3 cidades vão estar debatendo. Essa integração dessas cidades, essa rede criativa de cidades, ou rede de cidades criativas da Unesco, ela tem também esse princípio de integrar essas cidades numa rede, e aí não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. Essa chancela traz benefícios em termos de, por exemplo, do turismo que você citou para cidades que passam a ser reconhecidas como cidades criativas da Unesco, ou seria mais ou menos um processo inverso? As cidades que já têm um fluxo turístico a partir das suas próprias características, por esse turismo, ela ganha essa chancela. Qual é a relação? Olha, o que a gente vê é que no mundo, por exemplo, a Inglaterra, né, que é uma cidade onde tem várias cidades criativas da Unesco. As maiores cidades, como Londres, que é inegavelmente talvez a maior cidade criativa do mundo, não é da rede, porque Londres já tem um fluxo turístico. Então, a estratégia inglesa, por exemplo, foi dar visibilidade às pequenas cidades medievais, com os seus potenciais, não é, urbanos, e criar vocações a essas cidades. E cada uma delas a partir dessas vocações da rede da Unesco. No Brasil, houve um incentivo para que as cidades entrassem na rede, porque existe uma visibilidade. Eu mandei para você o relatório de Brasília. A cada 4 anos, as cidades têm que publicar isso em inglês, num site da Unesco. Então, o mundo inteiro tem essa cartilha ou esse folheto de visitação da cidade. Brasília escolheu o design porque tem esse DNA, né? De fato, ao menos o plano piloto, porque o plano piloto só foi piloto mesmo, não se replicou nas bordas, mas o plano piloto é esse laboratório vivo de experimentação em todas essas áreas verdes que temos em abundância. Foi construída numa época onde o licenciamento ambiental ainda não era tão rigoroso, a legislação. Então, a Praça do Buriti, por exemplo, era um alagado, e assim, outros lugares que foram ocupados dentro da lógica moderna. Fernanda, existe uma diferença aí de conceitos, né? A ideia de cidades criativas do design me parece um conceito um pouco menos conhecido pela grande população. Mas existe um conceito também relativo às cidades e essa forma como nos relacionamos com as cidades, como as cidades acolhem os seus moradores, acolhem as pessoas, né? Que tipo de qualidade de vida as cidades dão para as pessoas que nelas vivem ou que por elas passam. E a gente tem a ideia também de cidades inteligentes, né? Conhecidas também no termo inglês, smart cities. Cidades inteligentes e cidades criativas do design são conceitos diferentes, têm relação entre um e outro. Vamos separar essas coisas aqui? Ótima pergunta, Marcelo, porque isso é a grande confusão que se faz. Na verdade, todos eles é o que se chama de brandings urbanos contemporâneos ou marcas de cidade, né? A cidade criativa também é isso, né? A cidade tentar identificar aquilo que é uma marca própria dela para poder se projetar para o mundo. Todos eles fazem parte de um conceito de concorrência entre as cidades, tá? Das cidades se projetarem para o turismo. A Smart City, precisamente, é um termo cunhado pela IBM, então ela é proprietária. O termo foi criado, divulgado e vendido pela IBM, né? E tem a ideia da cidade totalmente automatizada, né? Internet das coisas, comunicação B2B, e todo o serviço está no seu celular, todo o serviço da cidade. A cidade inteligente, ela conversa com isso, mas ela se aproxima um pouco mais da cidade criativa, ao menos no Brasil, que existe. Nós temos a Carta de Cidade Inteligente, que foi escrita em 2020 ou 2021, por todo o governo federal, e que traz muito também esse conceito que se aproxima demais da cidade criativa. E aí já criaram outro termo, que é CHICS, Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, porque a sustentabilidade está em todas elas. Então,
mesmo a Smart City, que é um programa, né, um processo, um sistema proprietário, ele parte da ideia de que a cidade precisa ser sustentável. E esse debate é muito necessário hoje, né, pelo ponto de vista, pelo status, né, aonde as nossas cidades conseguiram chegar e a fragilidade que o ser humano está exposto, principalmente por um desenho degenerativo, vamos dizer assim, em que não considerou que a natureza é parte da gente e a gente parte da natureza, né? Então, que as ocupações baseadas unicamente pela especulação imobiliária e o design a serviço disso, em todas as escalas, acabam fragilizando toda o nosso potencial. E as cidades criativas, o que tem de diferente em relação às outras? É que a cidade criativa, mais do que as outras, ela se foca na cultura. Então, a cultura como fator regenerador de qualquer ambiente, tanto formador como deformador, como reformulador. Então, e eu vi, né, meu interesse pelas cidades criativas partiu disso, de que a cultura é o grande eixo que a gente precisa, a chave que a gente precisa virar, né, uma nova cultura que a gente precisa ter, compreendendo as relações nossas com o meio ambiente. E o mais interessante, o design que criou toda essa... Foi a partir do design que se criou os grandes problemas urbanos, ou os grandes problemas de consumo que a gente tem. Agora você traz o design como um agente de transformação dentro desse contexto das cidades criativas, das cidades inteligentes. Tem a questão da mobilidade urbana também, que é um dos pontos chaves para se determinar ou para se conferir a uma cidade a qualidade de cidade inteligente. Qual é o papel do design? Você vem da arquitetura e do urbanismo, que é, por natureza, a área de atuação, a área de trabalho, a área de pesquisa, que vai justamente desenvolver os ambientes urbanos, planejar os ambientes urbanos, buscar as soluções. E aí entra o design, que muitas pessoas associam à questão meramente estética, e você está trazendo aqui, isso também a própria Unesco traz como uma área, né, como uma disciplina que tem um papel estratégico nessa melhoria do ambiente urbano. Como é que o design contribui? Como é que é a participação do design como o papel transformador do design nas cidades? Boa pergunta, Marcelo. O design, mais do que na cidade, a cidade eu acho que é um fim, mas o design é um meio para que tudo que acontece na cidade aconteça como está acontecendo. Vou lhe dar um exemplo. Foi a partir do design que se potencializou o consumo no século XX. Logo depois da queda da Bolsa de 28, um sujeito chamado Victor Leblot escreve um tratado de prosperidade, em que ele fala que o consumo tem que ser a nossa grande missão de vida. Ou seja, aí começa a se pautar toda a economia a partir do giro consumista. Por que isso é fundamental quando a gente fala de design? Porque o design trabalhou para isso, ele serviu a esse discurso. E o design é isso, ele pode servir a qualquer discurso. Ele pode servir para uma cidade regenerativa, é a criatividade que eu enxergo até como uma nova dimensão da sustentabilidade, que é aquela que pode buscar ou encontrar soluções que ninguém pensou ainda. Quando eu fui do Programa Brasileiro do Design, isso me incomodava. Eu já era ambientalista e ouvia dos grandes designers brasileiros que o design era aquele que precisava inventar aquilo que você nem sabe que precisa. Era realmente o design a serviço do consumo. Agora, se você pega essa fala de que pensar em algo que você nem sabe que precisa, o que a gente de fato precisa? Aonde a gente quer chegar? Que tipo de restauração ou de reconstrução de uma cidade, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, várias, a gente tem que pensar nos mesmos moldes, nos mesmos locais, sabendo que vão ter os mesmos castigos da natureza? Você fala em cidades degenerativas, ou planejamento degenerativo, ou design como um papel regenerativo das cidades. A gente tem um gráfico que a gente vai colocar aqui na tela que fala um pouco sobre esse discurso que você traz para a gente. Agora, à luz dessa imagem que eu vou pedir para a gente colocar aqui na nossa tela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento do design, porque o design
nasce enquanto disciplina em 1920 na Alemanha, e ele começa muito voltado, de fato, aos produtos, né, utilizados, ao mobiliário, aos produtos do nosso dia a dia, né, justamente preparando, né, planejando esses produtos para a fabricação em série. O design gráfico também é dessa mesma época, que nasce enquanto disciplina ali na Alemanha, e ele tinha, a disciplina do design tinha essas duas áreas básicas de atuação em produto, né, do desenvolvimento, o desenho de produtos, e o design gráfico, que essencialmente é comunicação. Como é que foi essa evolução da disciplina até a gente chegar nesse ponto aqui em que o design começa a atuar como uma disciplina de papel transformador para cidades criativas e para cidades sustentáveis? O design sempre foi transformador e desde o gráfico até o urbano, tudo é design. Quando a gente fala do mundo, quando a gente fala das cidades criativas do design, a gente está falando de todo esse escopo. Claro que o design, a partir do produto, ele se diversificou muito mais em moda, em serviços, né? A disciplina do design se inovou mais quando foi entrando no detalhe, né? É muito mais difícil, teve coisas que eu só aprendi sobre design no Programa Brasileiro do Design, porque na arquitetura a gente não vê dessa forma, porque você pensa, geralmente, em uma solução muito mais definitiva, né? Não é um consumo tão rápido. Então, uma casa, você não faz uma casa para demolir e fazer outra daqui a 3 anos, mas você compra um celular para trocar daqui a 3 anos, né? E como é que a gente chega nesse modelo de sistema degenerativo e um sistema regenerador? Como é que o design atua para a gente chegar nesse ponto do planejamento urbano, das cidades criativas, das cidades inteligentes? Ele é justamente essa espiral, né? Porque quanto menos impacto você tem, tanto na sua vida, e o design é fundamental nisso, porque a partir do design você define o material que você vai usar, o descarte que você vai ter, a vida útil do material, a vida útil da edificação, a qualidade da edificação, a qualidade do espaço público. O design precisa ser pensado em todas as escalas. Na verdade, eu acredito que a gente precisa resgatar o desenho como linguagem. O desenho está se perdendo como linguagem quando a gente fala de tecnologia, embora o design sirva a smart cities, às cidades inteligentes, às cidades criativas, pelo marketing, pelo produto, pela sinalização, por toda a cadeia produtiva do design. Ela está dentro da cidade e ela serve a cidade. Agora, isso é uma escolha. Se você vai trabalhar, alguém desenha um condomínio que foi construído em cima de um antigo alagado. Esse cara, qual o compromisso dele? Ele está se comprometendo com uma degeneração, não é? Alguém desenhou aquilo. Então, eu percebo que a sustentabilidade necessariamente passa por uma revisão ou uma reformação, uma nova formação de designers que pensem de fato aonde eles querem atuar, aonde você vai desenhar, o que você vai desenhar. E para quem você vai desenhar. Essa é a grande qualidade do design, né? Do desenho como linguagem. Eu ouvi alguns arquitetos bastante antigos que resolveram fazer arquitetura porque no 2º grau começaram a desenhar e redescobriram que sabiam desenhar. As pessoas param de desenhar quando são crianças. A gente, quando é criança, desenha, depois começa a entrar numa formação conteudista e esquece de usar a mão, esquece de tentar traduzir em imagem aquilo que você pensou. Então, tudo que não foi pensado pode ser desenhado. Agora, voltando na questão das cidades criativas do design, segundo esses princípios da Unesco que trazem esse conceito, né, essa chancela para essas cidades, você falando de cidades sustentáveis, a gente trouxe aqui esse modelo de cidade, né, utilizando um design para se tornarem cidades regenerativas, ou a falta, né, um uso fragmentado, às vezes, do design que leva as cidades a um processo de degeneração. Realmente é um momento propício para se discutir, né, os planejamentos das cidades e como o design pode ser incorporado dentro desse planejamento, dentro dessas políticas públicas, para que a gente tenha cidades melhores, mais resilientes, mais resistentes, às vezes, e mais bem preparadas para as mudanças
mudanças do clima, por exemplo, como estamos aí vivendo hoje, já no momento presente, já não é mais uma questão de futuro. Mas a Unesco coloca que essas cidades criativas do design, toda essa rede de cidades criativas, elas têm uma proximidade maior ou uma vocação para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, como essas cidades criativas do design, por que, em que ponto elas têm essa vocação e o que as aproxima desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável é como se fosse são os objetivos mesmo. Ninguém atingiu ainda, senão já eram metas cumpridas, enfim. Então, são objetivos. É um mapa do que o que se conseguiu chegar de mais sofisticado num debate internacional sobre um mapa para a sustentabilidade. São os 17 objetivos, respectivas metas e indicadores. É muito complexo isso, né? Eu gosto de resgatar as dimensões que persistiram desde quando se formulou as dimensões da sustentabilidade até hoje, que são 8, que persistem na nova agenda urbana, persistem na literatura, como dimensões da sustentabilidade, que são o triple bottom line, econômico, social, ambiental, o cultural, territorial, espacial, ético, que é uma dimensão, na verdade, é um imperativo ético da sustentabilidade, mas que eu vejo como dimensão, né? Eu prefiro nominar. Político, e a tecnológica, claro. Que e a dimensão tecnológica, que ela é inseparável de qualquer cenário futuro, que é o que aproxima muito a cidades criativas, do conceito de Smart City, porque a tecnologia, ela está, assim como a territorialidade, em todo esse debate. A cultura também tem todo esse debate, mas uma pesa mais a mão aqui, outra pesa mais a mão ali, mas todas elas se percebem, essas dimensões, que são dimensões que nasceram em 2002, na verdade até antes, mas persistiram na literatura e estão presentes na nova agenda urbana. Que a questão urbana, ela é tão complexa, né, no ponto de vista de ODS, que além do ODS 11, que é de comunidades e sociedades sustentáveis, se criou uma nova agenda urbana específica para o meio urbano. Porque todos aqueles ODS não davam conta ainda de todos os desafios que a gente tem. Embora a nova agenda ela ainda seja um tororó de palpite, vamos dizer. Se questiona até o quanto que a sustentabilidade ela é um termo adequado, porque se sustenta aonde? Sustenta em quê? Não é? Já que quase todas essas dimensões que eu comentei, elas são trabalhadas, elas são vistas na literatura a partir do ser humano. Então, a gente continua vendo a nossa sociedade como nossa sociedade e não nós como parte dela. Tanto que, numa análise de teorias e índices de cidades criativas, além do design ser transversal e visto realmente como esse agente de mudança, a dimensão ambiental ela é falada, mas ela não é considerada, de fato. Ela não é mensurada. Então, há uma distância, né, de uma teoria e do que se pretende. Então, a cidade criativa da Unesco, entendo que seja um objetivo mesmo, de que essas cidades se pautem mais por esses objetivos. Elas acabam sendo como uma vanguarda de cidades em busca de atingir esses objetivos, deixar de ser objetivos e passarem a ser metas cumpridas, seria alguma coisa mais ou menos por aí, né? Isso, mas as ações da cidade, elas são autodeclaradas, ou seja, essa ação ativou o objetivo 1, 2, 3, 4. Não existe uma mensuração da Unesco, uma contrapartida que possa validar essa autodeclaração, entende? Fernanda, a gente está falando de cidades, a gente está falando de criatividade, design, objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, tudo assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Cidadania é a gente perceber que nós somos parte de uma cidade, né? Nós somos cidadãos e que tudo, absolutamente tudo que você consome, que você faz ou que você não faz pela cidade ou por você, tem impacto nos outros.
Os nossos ecossistemas, que são as cidades, os ecossistemas humanos, são justamente esse local onde a gente pode experimentar o outro, e ser o outro, e fazer por si e pelo outro, e desenhar pelo outro. Bom, Fernanda Bocorni Messias, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Eu queria agradecer a oportunidade de falar para um público tão seleto e tão amplo como da TV Senado. Muito obrigada, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia. As vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Mão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Bem-vindo, senador. Eu que agradeço, cumprimento aqui todos os telespectadores do programa Assunto de Estado, aqui da TV Senado. Senador, para a gente começar, o senhor tem tido destaque no apoio ao tratamento e à prevenção de câncer no Maranhão, mais especificamente apoiando 3 hospitais, Aldenora Belo, Hospital do Amor, Imperatriz, e também o Dr. Antônio Dino. Qual que é a expectativa para o avanço no cuidado oncológico no Maranhão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 2 mortes, a partir de 2030, uma poderá ser por conta do câncer. E hoje essa doença ela está aí, independente de classe social, ela chega e não adoece apenas o paciente, adoece toda a família, os amigos, o tratamento, além de caro, dolorido, ele é incerto. Então, segundo os especialistas, quanto mais cedo você identifica essa doença, mais chances você tem de cura. As mulheres, ao identificarem um câncer de mama, por exemplo, logo no início, mais de 97% de chance de elas terem sucesso no seu tratamento. Então, o Hospital de Amor, que é uma realidade, foi uma das conquistas do meu mandato. Eu viabilizei os recursos e conversei com o Henrique Prata, na época, para viabilizar essa unidade de prevenção em Imperatriz, que é a minha terra natal. De lá, hoje se tornou uma realidade. Além do Hospital Dia que nós temos em Imperatriz, ele tem 2 carretas do Amor, que faz o exame de mamografia,
Papa Nicolau e faz esse trabalho de prevenção em várias cidades no entorno de, não só de Imperatriz, mas várias regiões do Maranhão. O Hospital Aldenora Bello de São Luís, que é mantido pela Fundação Antônio Dino, ele já tem um trabalho fantástico e são de pessoas de ilustres maranhenses que tem já essa bandeira de luta no combate ao câncer. É um hospital super avançado, a bancada federal tem ajudado muito e eu ainda como deputado federal sempre mandei recursos para o Aldenora Bello. Tivemos agora essa conquista importante de conseguir uma unidade do Aldenora Bello, que é da Fundação Antônio Dino, na cidade de Pinheiro, que é a maior região do Maranhão e uma das mais pobres, a Baixada Maranhense. Inaugurado já agora no início do ano, essa unidade ela já está funcionando e em breve estará em pleno vapor, com tratamento de quimioterapia e ambulatorial já está funcionando, a parte ambulatorial e várias outras áreas, como por exemplo de consultas e também de tratamentos mais simples. Mas também lá terá uma carreta para que se possa visitar os municípios e fazer esses exames preventivos. Dia 21 agora de junho, nós teremos o lançamento da pedra fundamental de mais uma unidade do Hospital Aldenora Bello, da Fundação Antônio Dino, na cidade de Santa Inês. Essa articulação da bancada federal foi proposição do então deputado Fufuca, que hoje é ministro, e de pronto todos nós nos juntamos, assim como eu fiz em Pinheiro e fizemos nessas outras unidades, viabilizamos os recursos da bancada federal para garantir o início dessas obras em Santa Inês, para que tão logo a gente tenha também essa unidade. Nosso sonho, em breve, é ter todas as regiões cobertas para que a gente possa fazer essa identificação cedo e, obviamente, dar oportunidade ao maranhense de ter acesso a um tratamento justo e menos doloroso numa doença tão terrível, como eu falei, que não é só a pessoa que fica, não é apenas o paciente que fica doente, a família e os seus amigos também. Interessante que o senhor falou sobre o acesso a outros municípios via carretas de saúde, né? Com equipamentos de saúde. Agora, falando de uma forma mais ampla, que medidas adicionais o senhor consideraria para facilitar o acesso a toda a saúde, todos os tratamentos para o público do Maranhão? Primeiro, os centros de imagens. Além das carretas, eu tenho apoiado muito os municípios do Maranhão para que tenham seus próprios centros de imagens modernos, porque o grande desafio hoje não é apenas o exame, e sim o bom profissional que possa laudar ele e fazer um bom exame com um laudo positivo, um laudo que tenha 100% de assertividade. Então, hoje, um dos grandes desafios da nossa saúde pública é justamente você conseguir interiorizar ela. Eu falei muito no Maranhão na eleição passada, para o governo do estado, sobre a possibilidade de se levar a internet como um item de cesta básica para todo maranhense. Justamente por quê? Porque através dela você consegue uma coisa chamada conectividade para acesso à educação, curso de qualificação, saúde, porque se eu não tenho condição de ter nos 217 municípios profissionais de saúde, cardiologistas, especialistas nesses municípios, mas se você tem condição de ter conectividade no mundo que nós vivemos hoje, do 5G, que já está chegando aí o 6G e outras gerações, nós poderíamos estar pensando na telemedicina, que já é realidade em alguns cantos, em algumas regiões do Brasil. E através da telemedicina você poderia estar democratizando e facilitando o acesso de bons profissionais em todos os cantos do Maranhão. Senador, em 2023, o senhor destinou recursos, mais de 5 milhões, para a aquisição de viaturas, motos, equipamento, para o fortalecimento da segurança pública no Maranhão. No mesmo ano, no entanto, o Maranhão figurou entre os 5 estados do Brasil em que houve crescimento no número de mortes violentas. O que fazer para o povo do Maranhão se sentir seguro de fato? Olha, o problema da segurança pública é um problema nacional. E cultural, você tem que ter muita força e energia em várias frentes. Não se faz apenas segurança pública com dinheiro, com armamento e com viatura. Se faz segurança pública com também política pública na cultura,
no esporte, na arte, lá na educação. Eu sou de um partido que defende a escola em tempo integral. E você, quando dá acesso à educação e consegue fazer com que esse cidadão tenha acesso à qualificação e à preparação para o mundo do trabalho, e não apenas para o mercado de trabalho, você dá condição de ter uma sociedade mais inclusiva. Então, eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Obviamente, você tem as questões mais urgentes. Além de você fazer esse trabalho que é geracional, ele não é de uma eleição, e já dizia, né, mais fácil você educar uma criança do que transformar um homem. Então, hoje você tem que ter também as ações repressivas, e uma delas é você dar as condições para o sistema de segurança poder fazer um bom trabalho. Eu já sou amigo da segurança pública do meu estado já há muito tempo. Como deputado federal, eu fui o autor da lei que ajudou a anistia dos policiais militares que naquela época participaram das greves, que desencadearam em vários estados do Brasil e tiveram que ter leis específicas para cada estado para anistiar aqueles militares que iam ser punidos, inclusive com a perca da sua função pública. Logo depois disso, ano 2023, eu destinei quase 8 milhões de reais para a segurança pública. É a primeira vez na história da Polícia Militar do Maranhão que a Polícia Militar do Maranhão tem viaturas blindadas para fazer policiamento ostensivo. E isso é importante porque você está falando ali não é apenas com o policial militar, você está falando com um pai de família. Ele sai de casa para trabalhar e ele volta, ele tem a sua esposa, tem os seus filhos, tem a sua família. Então, você também dar condições a esse cidadão e prepará-lo para que ele possa representar bem o Estado na sua função, isso é fundamental e eu tenho também feito a minha parte na segurança pública. E outra área que o senhor colaborou recentemente com o envio de recursos de emenda parlamentar foi a educação técnica. Por exemplo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. A gente preparou aqui uma arte para falar mais a respeito. Então, foi anunciada a construção de 4 novos campi, né, nos municípios aqui, Chapadinha, Colinas, Balsas e Amarante do Maranhão. Isso vai impactar na construção civil e também na geração de emprego. Um investimento total de 100 milhões aproximadamente e 5.600 novas vagas para alunos interessados. O que o povo pode esperar dessas melhorias do Instituto? Olha, eu tenho assim uma satisfação grande de ser um dos parlamentares que individualmente mais ajuda o IFMA do Maranhão. Lá em Barra do Corda existe um bloco que foi ampliado para poder atender os alunos, não só de Barra do Corda, mas da região central, enviados ainda com emenda, foi construído com emendas parlamentares de minha destinação, de minha autoria. O campus de Imperatriz, também na minha cidade natal, nós estamos construindo um bloco lá do curso de engenharia, que era um sonho da nossa estudantada lá, ter o seu espaço com laboratórios, com tudo mais, com salas de aulas modernas para poder se ter bons cursos, a boa condição de se exercer esse curso de engenharia civil, que era um sonho lá da região. A biblioteca de lá hoje, parte dela e dos equipamentos foi mobiliada também com recursos enviados por mim. Este ano, 2024, eu destinei recursos para o IFMA da capital, o IFMA Maracanã, lá em São Luís. Se eu não estou enganado, foi o recurso na ordem de R$1 milhão ou mais, mas eu acho que foi 1 milhão. E vários outros institutos tiveram essa colaboração individual, além do apoio que nós damos na bancada, via emendas de bancada, para ajudar a instituição como um todo. Então, eu tenho, assim, essa tranquilidade também de dizer que, assim como a bancada envia recursos para as universidades do nosso estado, nós temos um Instituto Federal, que é um curso técnico, são estudantes do antigo ali, 2º grau, que estão lá se preparando para o mercado, para o mundo do trabalho e que precisam do nosso total apoio, e eu tenho tido esse cuidado para poder apoiar essa juventude, essa estudantada que está lá na ponta, em várias regiões do Maranhão, que podem estar aí prontas já para entrar no mercado de trabalho. E como você falou, esse atendimento aqui que o presidente Lula fez a pedido da nossa bancada, meu pedido também, dos campos, e não só dos campos, mas também das condições que nós estamos permanentemente lutando para ajudar a viabilizar, até porque foram alguns anos no governo anterior que se ficaram sem condições
as universidades, os institutos, sem condições mesmo, inclusive financeiras, de poder construir políticas públicas e avançar nesse trabalho que é permanente. Agora, recente, caiu um muro da universidade que próximo tem um curso de medicina na Universidade Federal, né? Então, emergencialmente, o reitor correu aqui em Brasília, eu ajudei a viabilizar, levar no Palácio, conversar com os ministros, enfim, viabilizar os recursos emergenciais para que fizesse a obra de contenção que vai começar nos próximos dias, para que nós evitássemos um mal maior no futuro, que é essa erosão poder chegar a um prédio importante, que é o prédio do curso de medicina da UFMA na nossa capital. Então, eu tenho tido esse cuidado, sou filho de professora, então está dentro do meu partido a bandeira da educação, né, o Brizola, todos que lutaram por ela, o Jackson Lago, então tenha certeza que eu vou no mandato também continuar fortalecendo essa pauta importante. E isso vai absolutamente ao encontro do que o senhor falava na resposta anterior sobre capacitar e também investir em educação das pessoas para diminuir a criminalidade. Diminuir a criminalidade. Eu, por exemplo, sobre o combate à segurança, por exemplo, uma vai puxando a outra. Eu sou um dos parlamentares, ou o parlamentar do Maranhão, que mais enviou equipamentos para os conselhos tutelares do Estado. Hoje são mais de 70 municípios que têm um carro e um kit de conselho tutelar para que esse conselheiro esteja lá na ponta. O que tem a ver, Everton, com segurança pública e com educação isso? Para quem não sabe, o conselheiro tutelar, ele é ali o para-choque, é o que está lá na ponta para atender uma denúncia anônima, para fazer uma diligência, para proteger as crianças e adolescentes vulneráveis nas comunidades. E ali você vem com todo tipo de situações, desde a questão do enfrentamento à droga, à violência física e, infelizmente, a sexual. Então, temos aí um papel fundamental e importantíssimo, que é dar essas condições. Isso é segurança pública e, acima de tudo, é ajudar a mãe, que muitas das vezes, no Maranhão, no Nordeste, no Brasil como um todo, a maioria dos chefes de família são as mães. Elas que, muito delas solteiras, é a que tem que cuidar do seu filho, criar toda a sua família e ainda ir trabalhar para conseguir botar o pão de cada dia nessa casa. Então, não é fácil a vida dela e por isso que eu tenho dedicado meu mandato a ela. Tanto que as leis que eu tenho aprovado sempre é com esse olhar que eu sei que na ponta, não só todos, como todos vai ser atendido, mas a mulher principalmente. Agora, senador, segundo o IBGE, o Maranhão tem o pior índice de desenvolvimento humano no país. Quais ações o senhor consideraria prioritárias para reverter essa situação? Olha, eu falei também muito sobre isso na campanha de governo. Você não combate pobreza apenas falando dela, e sim gerando riqueza. E isso tem uma frente coordenada, que precisa ser intersetorial. A primeira coisa que eu acredito que poderia ser feito para enfrentar a pobreza do Maranhão é nós tratarmos de forma séria a questão da regularização fundiária. A pessoa que tem ali o seu pequeno barraco, a sua casa, ali o seu canto, a sua vida toda ali dentro, a pessoa, quando recebe o documento da sua casa, ela começa a gerar riqueza, né? Ela começa a ter um patrimônio concreto, porque se aquilo ali vale 20, 15, 30 mil reais, imediatamente já dobra a partir do momento que ela tem um papel, uma segurança para dizer que tem um patrimônio. A partir daí vem a questão da geração de oportunidade de emprego. E como é que você gera oportunidade de emprego? Com uma visão desenvolvimentista, sustentável. O Maranhão, ele tem incríveis potenciais que precisam ser de verdade explorados. E isso vai acontecer um momento. Você tem do turismo, que aqui a gente costuma falar que é a indústria sem chaminé, até o porto do Itaqui, né, que é um dos maiores portos do mundo, com maior profundidade do mundo, o segundo maior, né, e estrategicamente, de forma geográfica, muito estratégico. Então, assim, você tem lá o gás natural, você tem lá a base de Alcântara, você tem um povo trabalhador, ordeiro. Então, assim, você tem condição de abrir várias frentes para que você possa fazer com que se gere oportunidade de trabalho e, consequentemente, se enfrente à pobreza. E eu acredito muito nesse potencial do Estado e por isso que tenho feito a minha atuação muito nessa luta de, primeiro, ajudar nas políticas sociais, que precisa-se dessa proteção social a quem mais precisa, ao mesmo tempo de defender que é preciso também se dar a oportunidade e se dar a condição para que as pessoas possam amanhã trabalhar e possam ter condição de colocar a sua comida dentro de casa com o seu próprio suor. O senhor comentou sobre o turismo.
E o Maranhão tem uma posição geográfica privilegiada até para isso. O senhor considera que o potencial turístico do estado é suficientemente explorado? Não, jamais. Muito pouco. O Brasil não explora muito pouco. Eu tenho conversado muito com o ministro que tem se esforçado demais, o Celso Sabino, ministro do Turismo, e com vários outros ministros e lideranças aqui políticas e empresariais do nosso Brasil, falando justamente sobre essa potencialidade que o país tem. Você pega ali a rota do Potiguar, a rota das emoções, a rota das falésias, que vem de João Pessoa, na Paraíba, até aqui no Maranhão. Então, você passa aí por João Pessoa pela Paraíba, você passa pelo Rio Grande do Norte, passa pelo Ceará, passa por um pedacinho do litoral do Piauí. Tem muita gente que nem sabia que o Piauí tem praia, né? É pequeno litoral, mas bonito. E os Lençóis Maranhenses, por exemplo. Então, assim, você tem ali uma condição enorme de gerar condição de fazer com que isso possa, de verdade, fazer virar a chave. Você pega a República Dominicana, ela recebe a quantidade de turismo, a mesma quantidade que eles têm de habitantes, quase 8 milhões de habitantes você tem de turistas. Você pega aí a cidade de Barcelona, ela recebe por mês mais de 4 milhões de turistas. Você pega ali o Louvre, um museu na Europa tem condição de receber e hoje recebe mais de 7 milhões e meio de turistas. Aí você pega o Brasil, a gente não consegue receber 8 milhões de turistas no ano. O Brasil. Juntando Rio de Janeiro, juntando as belezas que tem a Bahia, as belezas que tem o Maranhão, as belezas que tem o Nordeste. Alguma coisa está errada. Precisamos, primeiro, criar infraestrutura, fazer com que a iniciativa privada ela tenha essa segurança jurídica para ela poder fazer os seus investimentos e melhorar a sua mão de obra para dar bons serviços, ao tempo também que ir lá fora buscar esse turista que depois da pandemia está querendo conhecer lugares abertos, lugares belos como nós temos para oferecer. E isso eles vão vir se tiverem, que eu falei, infraestrutura, desde a segurança até bons serviços. Senador, o senhor é autor do projeto de lei que prevê a redução da jornada semanal de trabalho sem prejuízo do salário do empregado. De janeiro para cá, 22 empresas no Brasil aderiram ao chamado programa 4-Day Week Brasil, que prevê 4 dias semanais de jornada de trabalho. E dessas 22 empresas que eu mencionei, nenhuma é do Maranhão. Então, conta para a nossa audiência, principalmente para o empresário do Maranhão, qual o potencial de benefício desse projeto? Primeiro que não são todos os tipos de serviços que as empresas oferecem que teriam condição de aderir a esse tipo de projeto. Mas tem muitas outras que podem. E isso você faz dentro de uma visão onde o mundo começou a acordar para que entender que a peça principal da sua empresa, que é o seu empregado, ele ter qualidade de vida. Você imagine só, durante o expediente, sempre se tem um jeitinho para poder depois ou antes do almoço ou na correria ou até num afogadilho resolver um problema, seja de saúde da sua família, do seu filho, da sua filha, da sua esposa ou dos seus pais ou seu mesmo, né? Então, é sempre tudo muito complicado. Na hora que a pessoa tem também num dia útil tempo para poder organizar a sua vida, ter mais qualidade de vida, tenha certeza que essa pessoa ela se dedica mais ainda aos 4 dias que ela tem na semana, porque ela sabe que aquilo ali está fazendo com que dê condição a ela também de viver, né? E de fazer com que a família esteja mais integrada. E pelo menos os números e as informações que nos têm chegado, que as empresas que estão fazendo isso estão saindo, estão começando a ter bons êxitos, bons resultados. Seja também no enxugamento, porque quando você está com a empresa ou com um determinado local a menos, naquele momento, mas com a tarefa cumprida, né, seja da carga horária ou da sua tarefa, você está ali economizando no vale de transporte, na alimentação, na energia, no custo que é a operação para se manter, o custeio para se manter aquela unidade, aquele espaço de trabalho funcionando. Então, claro que ainda é o início, ninguém aqui está dizendo vai ficar todo mundo em casa, está todo mundo tranquilo e tal, não é, porque se fosse assim meu gabinete estava morto de feliz comigo, porque ia começar a me pedir também os 4 dias, mas aos poucos você vai começando, repito, pós-pandemia, começando a trazer essa reflexão de que as empresas só existem se existir o empregador. E o empregador entender que eles só existem se existir o empregador. Então, para me defender o trabalhador, eu tenho que ter o empregador. E para o empregador também ter êxito, ele tem que entender que ele tem que crescer mais junto com o seu trabalhador. Então, é uma junção
que eu tenho certeza que é o caminho para você enfrentar a pobreza, de você começar a gerar de verdade riqueza e também distribuir de forma justa a vida, né? A qualidade de vida para todos que merecem. Senador, esse ano o Senado celebra 200 anos da sua existência. Eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência, na sua opinião, quais foram os fatos mais relevantes para o Maranhão que passaram aqui pela casa e também como o Senado pode continuar atuando para atender as demandas do Estado. Olha, eu tenho duas frentes. A minha do mandato, né? Durante o mandato de senador, eu tenho a honra de dizer que eu tenho 2 leis aprovadas de minha autoria já nesse mandato. A primeira que proíbe o corte de energia elétrica dia de sexta, sábado, domingo e véspera de feriado. E isso não é apenas para o Maranhão, é para todo o Brasil. E a lei que garante à mulher pobre que não tem plano de saúde, não tem dinheiro para fazer o seu exame, a ter o acesso ao ecocardiograma fetal durante a sua gestação, no mínimo 3 vezes. E isso hoje já está valendo também a autoria da lei do senador Everton. Esse trabalho que nós estamos fazendo no combate ao câncer, enviando recursos parlamentares para ajudar na saúde dos municípios, para ajudar na questão da infraestrutura dos municípios, seja no bloquete, no asfalto, seja na estrada vicinal, na oportunidade que nós estamos criando de geração de emprego nessas cidades, essa é uma linha de atuação minha. Mas a principal é a linha de atuação que eu tenho tido aqui no Senado, com responsabilidade ao lado do presidente Lula de ajudar o país e ajudar o nosso Estado, seja na valorização real do salário mínimo, na volta de programas importantes como Minha Casa Minha Vida, o fortalecimento do programa Bolsa Família e as ações concretas que nós estamos fazendo na área do empreendedorismo. Eu tenho tido essa sintonia, não só com o nosso também pequeno produtor, com o homem do campo, como também com o agro, para entender que dá para se conviver, dá para se fazer com que cada um cumpra bem a sua função e com isso a gente possa ajudar a fazer com que a roda gire. Essa casa, a Casa do Rui Barbosa, que foi a primeira a fazer com que um parlamento, no momento onde o mundo estava em lockdown, fechado, todo mundo sem saber o que fazer com a pandemia, foi a casa que fez a sua primeira sessão remota. E daqui nós decidimos muito pelo Brasil e demos como referência e viremos referência no mundo, com as sessões remotas que iniciaram no Senado Federal e depois se espalhou pelos parlamentos afora. E eu tive a oportunidade, naquele momento, de, como membro da mesa do Congresso Nacional, ao lado do presidente Davi Alcolumbre, do momento também, ajudar nos primeiros 4 meses mais difíceis da nossa vida brasileira recente a estar aqui presencialmente ao lado dele e o restante do Senado todo remotamente, tomando muitas decisões que ajudaram a garantir o emprego, também a manter o recurso dos municípios e dos estados e, acima de tudo, a dizer que não poderíamos perder a esperança, ajudando os profissionais de saúde, como a valorização que se teve, não só aos enfermeiros, mas aos profissionais de saúde, ajudando de verdade a garantir com que as categorias pudessem ter um mínimo de reconhecimento e de apoio daqui do Congresso Nacional. Esse Senado dos 200 anos do Rui Barbosa é o Senado que, apesar de estar aí dividido ideologicamente falando, mas ele se une quando se trata de pauta que trate o Brasil. E nós temos votado muitas pautas que trate o Brasil justamente por essa visão grande de líder que o presidente Rodrigo Pacheco tem tido. Então, eu tenho hoje muito orgulho de fazer parte dessa história dos 200 anos e dizer que, como membro hoje também da mesa do Senado Federal, nós não vamos fugir jamais às nossas responsabilidades e continuaremos aqui aprovando leis e ajudando o Estado do Maranhão e ajudando o Brasil, porque no final nós somos um só. Veja aí o Rio Grande do Sul. Outro dia eu conversava com um parente que mora lá. O Rio Grande do Sul passa por um momento e tem toda a nossa solidariedade, estamos todos aqui lutando. O Maranhão mesmo, a bancada se reuniu e destinou alguns milhões de reais para lá, quase 20 milhões de reais na saúde para ajudar o Estado. Assim como cada um está fazendo a sua parte, seja uma fralda até um lençol. O mais pobre lá do Nordeste, que muitas das vezes é criticado, esse no momento da dor não lembrou da crítica. Fez a sua parte, está lá dando a sua contribuição. Isso mostra que o Brasil é um só. No momento difícil, é a hora de se unir. E é assim que a gente está fazendo e era assim que deveria se fazer também nas outras agendas e nas outras pautas para que a gente pudesse, de verdade, acabar com essa polarização que só tem feito mal ao Brasil. Senador Everton Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço e quem quiser continuar ou tiver mais interesse de acompanhar o meu mandato, é só acompanhar minhas redes sociais, o Everton Senador.
E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 8h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o Estatuto do Pantanal. A destruição do bioma só este ano já supera os primeiros 6 meses de 2020, quando o Pantanal sofreu o maior incêndio da sua história. O Estatuto cria regras de conservação e de restauração do bioma do Pantanal. Mas para explicar melhor esse assunto, está aqui conosco o senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso, que foi o relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a você, cara. De fato, tivemos o privilégio. Na última semana, aprovamos o Super-Lei 5482, que busca um novo regramento jurídico em relação aos biomas do Pantanal, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. Era uma lei que, lamentavelmente, diante da Constituição de 1988, não tinha feito ainda seu regramento, ou seja, o seu ordenamento jurídico. Feito isso, passado 36 anos, até para a própria exigência do Supremo Tribunal Federal, nós aprovamos agora, e esse Estatuto do Pantanal foi construído por várias mãos. Na verdade, houve a participação efetiva tanto das audiências públicas de vários segmentos da sociedade, mas particularmente também dos segmentos tanto da FAMAT como da Farmasul, e sobretudo, que é mais importante, chamamos a atenção, que nós demos a oportunidade para que não só os povos originários, os ribeirinhos, os quilombolas, todos tiveram voz, para que pudesse construir este texto aqui, que certamente é um texto de forma zelosa, sobretudo responsável, para que nós podemos atingir os objetivos que propõe, com certeza, aqui o Estatuto do Pantanal. Feito isso aí, eu espero que ele possa prevalecer. Na medida que nós podemos, através dessas leis 5482, usamos também as leis dos estados, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, e fazemos com que dali possamos executar aquilo que, propriamente dito, posso repetir aqui, o homem pantaneiro quer e, sobretudo, o meio ambiente quer. Nós temos que construir uma sociedade de forma sustentável, principalmente criando instrumentos para o homem pantaneiro, seja através da bioeconomia, através do turismo e assim por diante. O que nós não podemos permitir, cara, que acontece o que aconteceu em 2020. Isso tem sido recorrente, na verdade, na medida em que, lamentavelmente, não tem uma política de prevenção em relação aos grandes incêndios que tem havido nos últimos anos. E a tragédia já estava anunciada este ano mesmo, você tem acompanhado, antecipou, né, os fogos localizados e pontuais, mas lamentavelmente queimou alguns milhares de hectares e quase nada tem assim, a participação efetiva dos governos. Particularmente em Mato Grosso, nós estamos muito preocupados, o governador já criou uma brigada lá no Pantanal, e no Mato Grosso estão acompanhando através da imprensa, né, as próprias forças de segurança, as instituições, seja da pública, privada, não está dando, né, o combate necessário que precisa dar. Todavia, nós temos que ter a consciência absoluta de que este é um bioma fragilizado. Na fragilizada, na medida que ali nós temos que ter as queimadas seletivas. A conservação ela depende exclusivamente do homem.
E quem é o conhecedor desse assunto, dessa matéria, é o pantaneiro. E esse cidadão não tem tido acesso. Para você ter noção, um dos materiais mais combustível, ou seja, de combustão que existe, é no Pantanal, através da macega que ali produz, né? E, infelizmente, tem que ser feito de forma organizada, de forma seletiva, as queimadas para nós evitarmos, com certeza, essas tragédias que têm acontecido quase todos os anos. De forma que aqui eu espero que, através dessa modificação que houve no Estatuto do Pantanal, podemos regulamentar, através do artigo 225 do parágrafo 4, uma lei que certamente representa um novo momento para o Pantanal de ambos os estados. E quais são os principais pontos desse estatuto, senador? Olha, aqui tem vários componentes que eu acho que é fundamental. Primeiro, o combate ao desmatamento. Vamos ser bem honestos, nós temos que evitar o desmatamento. Segundo, ele chama-se o manejo integrado do fogo e o combate aos incêndios florestais, que está acontecendo quase todos os anos. Incentivo ao turismo, que é fundamental, ao bioma Pantanal. Apoio e incentivo à preservação e recuperação do Pantanal. Ampliação da infraestrutura regional, que lamentavelmente nós temos quase um pouco nada, respeitando o regulamento, claro, ambientais dos estados, né? A criação de um selo sustentável, que eu acho que esse aqui é o focal da importância que ele representa, com o objetivo de distinguir pessoas jurídicas e físicas que realizam ações e contribuem para o desenvolvimento sustentável desse bioma. De forma, eu acho que basicamente é isso aqui. E com isso, nós evitamos com certeza a questão também da contaminação da bacia hidrográfica no Alto Paraguai, que também nós temos que ter, com certeza, um novo ZE, ou seja, um novo zoneamento ecológico para essa região que permanentemente também tem sido afetado para a destruição da questão do meio ambiente. Em que casos o uso do fogo vai ser permitido, senador? Dentro dessa regulamentação que está sendo feita aqui, ele vai permitir isso. Eu acho que tem que ser feito, eu sou também conhecedor profundo, porque fui governador também do Estado, sou nativo do Mato Grosso, nasci, criei, fui prefeito 3 mandatos, fui administrador, e sou conhecedor até certo ponto, não falo que eu sou expert, mas conheço bem. Nós temos que ter, com certeza, a permissão dos órgãos ambientais para que ele possa fazer as queimadas seletivas. O que ocorre? Lá tem alguns anos, já não é permitido. O que ocorre? Quando chama-se macega, para dar o termo mais correto, dessa graminha que tem lá, ele fica algo em termo de 1 metro quase. Aquilo é verdadeiro combustão, uma composição de pólvora, com óleo diesel, com gasolina. E os órgãos ambientais não autorizam, com certeza, os pantaneiros. Digo pantaneiro de uma maneira geral, seja o pequeno, médio, proprietário, fazer aquelas queimadas seletivas. E a limpeza também. Lá tem uma vegetação diferenciada, você conhece o Pantanal. A vegetação do Pantanal não é mesmo que nós temos, seja a floresta amazônica, seja o cerrado, não é isso? Seja as caatingas do Nordeste, seja a Mata Atlântica. Ele é uma vegetação totalmente diferenciada e, sobretudo, assim, que ela traz o fogo. Qualquer pituca de cigarro que você joga, não precisa botar fogo, joga uma pituca de cigarro, aquilo surge uma labareda. E para você ter noção, muitas vezes eu já vi, quando cria-se ali um foco de incêndio, chega uma língua de fogo, nós usamos esse termo lá em Mato Grosso, vai 200 metros. Como é que um corpo de bombeiro ou uma brigada mista particular possa combater? De forma que eu acho que tem que sentar com o homem pantaneiro, os órgãos ambientais não pode ser só órgão de policialesco, ou seja, de punir o cidadão. Não é o cidadão que está aqui em salas de ar-condicionado que vai saber qual que é as providências, que nunca houve no passado. Claro, nós não podemos conhecer que havia mais chuvas. Hoje as chuvas diminuíram muito, não só nessa região do Pantanal, mas este ano, mesmo passado aqui, se viu, né? A questão climática se agravou de tal maneira que um choveu muito, outro não choveu nada, é incêndio para cá, é enchente, enfim, como aconteceu agora, ultimamente, aqui no Rio Grande do Sul, em síntese. E também o governo investir. Que adiantando, nós temos aqui essa lei que é o 5098, que nós já aprovamos aqui, que é o Fundo Nacional de Mudança Climática, que tem 10 bilhões do BNDES, mas esse dinheiro não chega na ponta. Tem que ser investido lá, ué. Então, essa previsão legal de destinação dos recursos do Fundo Clima e ações de combate também. Os recursos são muito pouco aquém daquilo que necessita desses investimentos lá. Pois é, o senhor é autor, né, de um projeto que amplia a destinação. Sim, o 5098. Pois é, eu queria que o senhor falasse, a ideia é ampliar a destinação do Fundo Nacional. Tem os recursos, mas não chega na ponta. A burocracia toma conta desse país aqui, a dificuldade é muito grande.
temos 10 bilhões e 500 milhões de reais. Hoje tem dificuldade de pagar até diária para pessoas que são dos órgãos públicos para fazer o combate a incêndio. O ano 2020, para você ter noção, as instituições que estavam presentes lá têm que fazer cota para ajudar a ter que comprar alimentação. Uma vergonha num país, né? Fantástico, rico como esse aqui, fazendo cotinha. Eu fui lá pessoalmente, em loco, na entrada do Pantanal Mato Grossense. Lá tinha um acampamento das Forças de Segurança, seja Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, sei lá estavam os órgãos IBAMA, SEBA, e desse. Lá tinha dificuldade até mesmo de se alimentar. E vi um coronel PM lá vendendo um quadro para cotizar recursos para comprar alimentação. Isso é uma vergonha para o Estado brasileiro. Eu acho que esses recursos também aqui têm que ser destinados, mas descentralizados urgentemente, para permitir, para nós criarmos, com certeza, até o monitoramento, aonde que está tendo foco. Lá quando acontecem os incêndios, depois de 3, 4 dias, que chega lá para combater. Aí à tarde, né? Acho que esse recurso aqui do Fundo do Clima tem que ser urgentemente. Olá, estamos de volta, são 10 horas e 11 minutos. Está começando nesse instante a reunião da Comissão Temporária Externa, criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da calamidade do Rio Grande do Sul. É uma audiência pública para conhecer o planejamento da Embrapa no apoio à recuperação do potencial agrícola gaúcho. Acompanhe. Pecuárias, Embrapa, para o apoio à recuperação do potencial agrícola do Estado do Rio Grande do Sul, nos moldes do requerimento do 14.024 do nobre senador Hamilton Mourão, que é quem vai presidir essa sessão. Eu estou aqui porque o senador Mourão tem sido muito parceiro. Todas as reuniões, ele está aqui ao meu lado, ajudando em tudo aquilo que é possível, numa visão de ajudar o Rio Grande do Sul, né? E eu achei importante que eu estivesse aqui ao lado dele na abertura, e depois ele assume a presidência, chama os convidados e toca aqui a nossa audiência pública, que tenho certeza será produtiva. Tenho e-cidadania também, que depois ele vai conversar com vocês. Eu só vou fazer o papel aqui que faço sempre na abertura dos trabalhos. Senhoras e senhores, as chuvas, enchentes, inundações afetaram 478 municípios gaúchos, mataram 182 pessoas, deixaram 32 desaparecidos. Ao menos 2,4 milhões de pessoas já foram atingidas, representando 80% da economia do Estado. Essa é, com certeza, a pior tragédia climática do Brasil. Essa audiência pública, solicitada pelo senador Hamilton Mourão, com o apoio de todos os senadores dessa comissão, tem por objetivo ouvir a Embrapa sobre o plano de recuperação agrícola para o Estado. Segundo o levantamento do governo estadual, mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas com perda na produção e na infraestrutura. Há 34.519 famílias que ficaram sem acesso à água potável. Esses dados constam no relatório de perdas referentes à maior calamidade climática que atingiu o Rio Grande do Sul, divulgado no início de junho ainda. Esses dados, claro, podem ser atualizados e poderão ser além daqueles que eu coloquei aqui. Os dados são oriundos do sistema CIS-Perdas, abastecido com informações de todos os escritórios regionais e municipais da Emater. Ainda segundo o governo, em relação à produção de grãos, as perdas se referem às áreas que não puderam ser colhidas ou as que foram colhidas e tiveram baixo rendimento, incluindo soja, milho, feijão e outros. As perdas na cultura de inverno foram pontuais e correspondem às áreas recém-semeadas, que deverão ser replantadas. Foram prejudicados 48.674 produtores de grãos, grande parte de milho e soja. Terminando, no meio rural, 19.190 famílias tiveram perdas relativas às estruturas das propriedades, como casas, galpões, armazéns, silos, estufas, aviários, animais, enfim, e naturalmente as vidas. Em relação à agroindústria, dados apontam prejuízo para cerca de 200 empreendimentos familiares. Esses números com certeza são maiores,
conforme a justificativa para essa audiência, sugerida pelo meu nobre relator e companheiro dessa comissão, que tem estado presente em todos os eventos, seja no Estado ou seja aqui. Inclusive, a próxima reunião nossa, que vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser no dia 15 e 16. E estou citando, não é para espichar meu discurso, é para elogiar o senador Hamilton Mourão, que está de aniversário, e ele perguntado se poderia dizer, não, meu aniversário, tomara que eu faça ainda algumas centenas de anos. Terei outras oportunidades. Acompanho a comitiva, que deverá estar principalmente na primeira indicação em Caxias e Porto Alegre. Repito, essa audiência foi sugerida pelo senador Hamilton Mourão, um dos principais segmentos da economia do nosso Estado ligado ao agronegócio, seja com a agricultura familiar, seja com a agricultura empresarial, com médios e pequenos produtores. Achei bem claro aqui na justificativa que fala da agricultura familiar e fala também do agronegócio, e ambos são importantes no meu entendimento. Essas intensas chuvas que caíram no nosso estado causaram um prejuízo muito, muito grande, principalmente em relação ao desmonte, né, da própria terra, do solo, por tudo aquilo que vimos lá. Então, com orgulho e satisfação, passo a palavra nesse momento para o senador Mourão, que vai presidir a sessão, e, como eu disse para ele, eu vou para outro evento representar a comissão. E lá, presidente Mourão, você vai assumir agora, é um assunto que tem que estar presente, que vai discutir a possibilidade de nós escrevermos um livro sobre o trabalho da comissão, e o relator vai estar lá com o chamegão na página principal. Tranquilo. Foi tudo, viu? Tamo junto. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje nos reunimos para discutir um dos desafios mais urgentes que enfrentamos, a crise climática no Rio Grande do Sul. Nosso estado, conhecido por sua rica agricultura e biodiversidade, tem sido duramente afetado pelas mudanças climáticas. Secas prolongadas, enchentes devastadoras e temperaturas extremas estão se tornando cada vez mais frequentes, afetando não só o meio ambiente, mas também a economia e a vida das pessoas. Nesse contexto, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária tem um papel crucial na busca por soluções que possam mitigar os impactos dessas mudanças e nos ajudar a debelar a crise climática. A Embrapa, com sua vasta expertise em pesquisa agropecuária e inovação, está na linha de frente do desenvolvimento de tecnologias e práticas sustentáveis. Uma das principais iniciativas da Embrapa é o desenvolvimento de cultivares mais resistentes às condições climáticas adversas. Essas novas variedades de plantas são capazes de suportar períodos de seca e calor extremo, garantindo a produção agrícola mesmo em tempos difíceis. Além disso, a empresa trabalha na pesquisa de técnicas de manejo sustentável do solo e da água, essenciais para preservar recursos vitais e aumentar a resiliência dos sistemas agrícolas. A Embrapa também promove a integração de sistemas agroflorestais, que combinam a agricultura com preservação de florestas. Esses sistemas não só aumentam a biodiversidade e melhoram a qualidade do solo, mas também ajudam a sequestrar carbono, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Outro aspecto fundamental do trabalho da Embrapa é a transferência de conhecimento e tecnologia para os agricultores. Por meio de programas de capacitação e extensão rural, a empresa ajuda os produtores a adotarem práticas mais sustentáveis e a se adaptarem às novas condições climáticas. Essa disseminação de conhecimento é vital para que as inovações científicas cheguem ao campo e possam fazer a diferença na vida das pessoas. No entanto, a ação da Embrapa precisa ser complementada por esforços conjuntos de governo, setor privado e sociedade civil. Precisamos de políticas públicas que incentivem a adoção de tecnologias sustentáveis
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e campanhas de conscientização sobre a importância da sustentabilidade. A crise climática é um desafio complexo, mas com a dedicação e o esforço coletivo, podemos superá-lo. O futuro do Rio Grande do Sul depende de nossas ações hoje. Vamos apoiar o trabalho da Embrapa, adotar práticas sustentáveis e unir forças para debelar a crise climática. Convido para tomar lugar à mesa o senhor Clênio Nailton Pilon, presidente da Embrapa em exercício. Por favor. Também participarão por videoconferência o senhor Paulo Roberto da Silva, diretor do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, e o senhor Luiz Carlos Ilana Kospkina, coordenador da Unidade de Inteligência e Gestão do Agronegócio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Com a palavra, o senhor Clênio Nailton Pilon, presidente da Embrapa em exercício. Tá ligado. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o nobre senador Hamilton Mourão, proponente dessa audiência pública. Cumprimentar também nosso querido senador Paulo Paim, que já se ausentou para outra atividade. Ele que é coordenador justamente dessa comissão temporária externa que trata da calamidade do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar todas as senhoras e senhores que estão aqui, que nos acompanham. Primeiro, agradecer, senador, por essa proposição e por convidar a Embrapa para se fazer aqui presente. Nós trouxemos uma apresentação, não sei se é possível já projetar. Na verdade, até vim preparado para um tempo um pouquinho maior, mas vou procurar ser bem, sim, bem objetivo. Vai concedendo mais tempo. Primeiro dizer que logo que tivemos a calamidade lá no Estado do Rio Grande do Sul, imediatamente por determinação da nossa presidente Silva, que encontra-se em férias nesse período, estabelecemos um grupo de trabalho interno para que a gente pudesse justamente estruturar um conjunto de ações, né, de cunho humanitário, de cunho solidário, de cunho emergencial e de cunho mais estruturante. Pode passar, por gentileza. Então, nós criamos, né, esse grupo de trabalho interno, que justamente foi instituído pela nossa presidência. Nós estamos fazendo esse processo de construção e desenho, senador, e demais, absolutamente em consonância também com as organizações que estão no Estado do Rio Grande do Sul, especialmente as instituições públicas federais, com apoio também e articulação com as nossas superintendências, que temos os nossos ministérios principais lá, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o INCRA, com a CONAB, especialmente também com as universidades federais e outras instituições que são vinculadas aos nossos ministérios, porque todas, de alguma forma, propuseram ações no sentido de qualificar o diagnóstico da situação e, em cima desse diagnóstico, em conjunto também com a Emater, no Rio Grande do Sul, a gente poder desenhar um conjunto de ações que façam sentido na perspectiva da Embrapa em duas vertentes, senador. Uma vertente de
colocarmos a ciência à disposição para a restauração ambiental, até porque tivemos muitas áreas de reserva legal, áreas de APP, encostas de morro que foram extremamente atingidas e áreas também, evidentemente, de produção de alimentos, de espécies animais, vegetais e florestais também que foram grandemente afetadas. Então, essas são as duas principais ações, vertentes de atuação que nós propusemos, né? Nós também estamos em sintonia com o gabinete itinerante que o Ministério da Agricultura propôs, está fazendo visitas às regiões mais atingidas pelo Estado, inclusive nessa semana. Esse gabinete estará acompanhado por técnicos da Embrapa, senador, que estão também ajudando a identificar quais as principais lacunas, sejam de políticas públicas e ações que sejam importantes serem desenvolvidas para a restauração da capacidade produtiva, especialmente dessas áreas mais afetadas. Nós tivemos também, no último dia 10 de junho, uma reunião nas dependências da Emater, no Estado do Rio Grande do Sul, onde levamos uma primeira apresentação dessa proposta que vou explanar logo em sequência, né, de um conjunto de ações, especialmente emergenciais, e algumas ações estruturantes, organizadas na forma de programas, para que a gente pudesse, em conjunto com a Emater, e em conjunto com as demais instituições que lá estavam, podermos justamente fazer um alinhamento das proposições e podermos fazer um trabalho em conjunto a partir dessa iniciativa, né, que ora nos une. E também estamos trabalhando, senador, e gostaríamos aqui mais uma vez, além de agradecer o seu apoio sempre importantíssimo à Embrapa, na forma de emendas, na forma das políticas públicas. Tivemos agora recentemente a aprovação também aí dessa política nacional de apoio à conservação de recursos genéticos do país, extremamente fundamental. Nós queremos trabalhar também, senador, com apoio do Parlamento, uma proposta de emenda parlamentar, uma emenda de bancada, da bancada gaúcha, para que a gente possa justamente fortalecer esse conjunto de ações que estão sendo desenhados e outros que virão justamente nessa sequência, para que a gente possa rapidamente ajudar o Estado do Rio Grande do Sul a recuperar sua capacidade produtiva. Está prevista essa apresentação dia 13 de agosto, do mês que vem. Por favor. Puder passar o próximo, por gentileza. Então, como já comentamos, nós estruturamos em 3 vertentes de ações solidárias, emergenciais, estruturantes. O seguinte, por favor. Evidentemente que as ações solidárias emergenciais são mais de curto prazo e as ações estruturantes mais de médio e longo prazo. Então, nós tivemos aqui algumas ações solidárias, como empréstimos de veículos, de máquinas, para acolher as famílias, os agricultores, acolhimentos atingidos, arrecadação de recursos via plataformas digitais, especialmente via Pix, coleta de doações, trabalho voluntariado dos nossos empregados, especialmente das unidades que estão no Estado do Rio Grande do Sul. Somos 4, a Embrapa Clima Temperado em Pelotas, a Embrapa Trigo em Passo Fundo, a Embrapa Vai-Vim em Bento Gonçalves e a Embrapa Pecuária Sul em Bagé. Por favor, seguinte. Nós estruturamos também, ao nível das ações emergenciais, uma sala de situação sediada na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, para que a gente pudesse, em conjunto com a Emater, com as demais instituições, promover um conjunto de levantamento de dados e informações para que a gente pudesse estabelecer com mais acuracidade os danos que foram promovidos, né, pela calamidade nas diferentes regiões, definir territórios mais estratégicos para a nossa atuação. Essa sala segue em atuação ainda, em conjunto também em apoio com outras unidades da Embrapa, especialmente a Embrapa Territorial, que fica no estado de São Paulo, em Campinas, também com apoio da nossa unidade, especialmente da Embrapa Solos e outras unidades, né, que não estão no Rio Grande do Sul, mas que têm apoiado essas iniciativas. Como já comentei, essa proposta que trazemos aqui, ela é fruto de todo um conjunto de articulações institucionais. Nós não pretendemos conduzir esse esforço, senador, de forma isolada, segmentada das demais orientações, também do próprio gabinete, né, também que está estruturado no Estado do Rio Grande do Sul, coordenado pelo ministro Paulo Pimenta, né, para que a gente possa ter uma ação absolutamente integrada, colaborativa e orquestrada, com base também nas principais políticas, programas estruturantes definidos pelo governo federal, em um conjunto também com as políticas, programas do nosso governo do Estado. Então, o foco principal aí é o levantamento de danos ambientais e impactos socioeconômicos, como já foi muito bem
relatado aqui pelo senador Paulo Paim, pelo próprio senador Mourão, nós tivemos aí mais de 206 mil propriedades que foram atingidas, mais de 14 mil casas afetadas, 738 silos, 15.661 produtores de soja que foram atingidos, 1.581 produtores de arroz, mais de 8.381 produtores de frutas, 8.049 produtores de hortaliças que foram afetados por essas cheias, algo sem precedente justamente na história do Estado do Rio Grande do Sul. Nós seguimos qualificando esse diagnóstico, agora com caravanas em conjunto, especialmente com o Ministério da Agricultura. Ainda essa semana estaremos na região de Rio Pardo, na região de Candelária, Santa Cruz do Sul, para que a gente possa refinar justamente esse bom diagnóstico, para que a gente possa justamente levar esse conjunto de ações, sejam elas emergenciais e especialmente as ações estruturantes, a bom termo em conjunto com as demais instituições e em colaboração também efetiva com as instituições de ciência, tecnologia e inovação que estão presentes no Estado, em articulação também plena com a Emater. Ainda hoje pela manhã, senador Mourão, está ocorrendo uma reunião das nossas unidades da Embrapa, em conjunto com a Emater, no Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa fazer justamente esse alinhamento final em relação a esse ajuste no diagnóstico e, especialmente, já projetando o nosso conjunto de ações daqui para frente. Nós prevemos também, nesse período agora, o que a gente está chamando de uma espécie de caravana com as nossas equipes em campo, em articulação também, como já reportei, com essas demais instituições, para que a gente possa, especialmente, levar boa informação, estabelecer um conjunto de ações de capacitação, de formação de técnicos, para que a gente possa preparar justamente essa base com conteúdo, com conhecimento, informação, com um conjunto de boas práticas necessárias para a gente poder fazer esse restabelecimento da capacidade produtiva do Estado. Seguinte. Em termos das ações estruturantes, acho que aqui temos um espaço importantíssimo, senador, de podermos retomar uma série de ações que, no nosso entendimento, são fundamentais e que também estão associados à calamidade, como, por exemplo, um programa para a gente poder estruturar melhor todo um conjunto de tecnologias, conhecimentos, na forma de plataforma de dados, informações, conteúdos, que deem suporte à estruturação desse conjunto de políticas e programas. Nós temos aí uma infinidade de dados, informações, resultados de experimentos, soluções tecnológicas já disponíveis. Queremos colocar isso mais visível e à disposição de todas as instituições nesse esforço coletivo e global. Estabelecermos aí um programa de restauração ambiental, especialmente nessas áreas de APP, de reserva legal e áreas de encostas. Só para destacar, teve um município da região da encosta da Serra, Rio Grande do Sul, que teve quase 500 deslizamentos, senador. Isso é algo inimaginável, mas, enfim, ao cabo que essas áreas precisam ser recuperadas, ser restauradas com base em métodos já validados, desenvolvidos. Nós queremos aí estruturar toda uma rede bem robusta de experimentos em campo, trabalhando justamente esses modelos de restauração ambiental, adequando justamente espécies mais adequadas, estratégias metodológicas, trabalhando para e passo também, junto com a assistência técnica e extensão rural, um conjunto de ações de transferência de tecnologia, especialmente de capacitação, seja dos técnicos, dos agricultores, para que a gente possa estabelecer esses bons modelos e utilizar justamente esses modelos como base para ser replicado em outros territórios, em outras regiões que foram atingidas. Um grande programa, senador, de transferência de tecnologia com base em agricultura de conservação. Lamentavelmente, nos últimos 20 anos, o nosso Estado perdeu qualidade em termos das boas práticas de manejo para o sistema plantio direto. O nosso sistema de plantio direto tem dificuldade de infiltração de água no solo, tem dificuldade de reter a água das chuvas. Em muitas situações, nós retiramos o sistema de terraceamento, que é fundamental, com uma boa prática para conter a enxurrada, para evitar com que mais água da chuva chegue aos mananciais hídricos. Enfim, aqui está previsto todo um conjunto de ações, senadores demais, para a gente poder retomar justamente a boa qualidade do sistema plantio direto, o bom sistema rotacionado de manejo, um sistema que prevê o aumento do acúmulo de carbono no solo e o aumento da infiltração da água no solo. Isso é importante não só para que a gente possa, nos eventos extremos de excesso de chuva, infiltrar mais água, mas também armazenarmos mais água no solo para que naqueles períodos de déficit hídrico
e vejo que nós temos aí já uma previsão de laninha para esse ano, senador, que será fundamental a gente ter boa qualidade de solo, com bastante matéria orgânica, com bastante aporte de resíduo cultural, para que a gente consiga enfrentar também esses períodos de estresse hídrico, né, de déficit hídrico, armazenando mais água no solo. Então, esse é um conjunto fundamental de ações que também estamos propondo nesse plano de recuperação da capacidade produtiva do Estado do Rio Grande do Sul. Também estamos desenhando, em conjunto com as nossas unidades, com a Diretoria Executiva de Negócios da Embrapa, um programa de aumento da disponibilização da genética, e não só da genética Embrapa, mas também de insumos. Nós temos inúmeros produtores, né, de fertilizantes orgânicos ou organominerais do Estado do Rio Grande do Sul que podem ser utilizados aí para abastecer, né, e internalizar justamente esses insumos, esses adubos orgânicos para a recuperação dessas áreas que foram grandemente afetadas. E será fundamental a adição também não só de nutrientes de fontes solúveis, mas também de nutrientes de fonte orgânica para a recuperação dessa capacidade produtiva. Nós temos uma infinidade de cultivares, senador, da Embrapa, que já são de domínio público, são materiais que poderiam ser mobilizados aí com uma parceria com a iniciativa privada, para que a gente pudesse rapidamente fazer chegar essa genética aos agricultores. Vejam que muitos desses agricultores atingidos pelas cheias tiveram também perda no seu material genético. É fundamental que a gente possa ter um programa robusto justamente nessa linha, né? Um programa também de redução de riscos climáticos na agricultura. Essa será uma tendência muito forte que os modelos apontam. A partir das mudanças do clima, da crise climática, cada vez mais nós conviveremos com eventos extremos climáticos, sejam de déficit hídrico, seja de excesso hídrico. Portanto, faz muito sentido a gente colocar a base científica à disposição de um país como o nosso, para que a gente possa cada vez mais oferecer boas ferramentas para a redução de risco climático. Aqui destaco uma tecnologia de referência, senador, que a Embrapa já disponibiliza numa rede com mais de 32 unidades centralizadas, com parceiros externos também, com apoio muito forte do Unimet, de outras instituições públicas, especialmente, que é o zoneamento agrícola de risco climático, que agora também já entra uma nova vertente, incorporando níveis de manejo. Será fundamental o aprimoramento dessa ferramenta para que a gente possa cada vez mais oferecer ferramentas de suporte de tomar decisão por parte dos agricultores, dos técnicos, né, usando a ciência como base de dados, informações para tomar decisão, para a gente poder definir com mais racionalidade épocas de plantio, solos mais apropriados para plantio e justamente contribuir nessa redução do risco. Isso tem impacto também sobre política pública, como é o caso do acesso a crédito, como é o caso do Proagro, como é o caso do seguro agrícola. E, por fim, um grande programa de saúde única e de biossegurança. Eu vejo que muitas dessas áreas foram fortemente atingidas, áreas de produção industrial, áreas de produção animal, áreas de produção vegetal. Nós tivemos aí produtos químicos que foram distribuídos no ambiente, contaminantes orgânicos, enfim. Esse conceito de saúde única é um conceito novo, emergente, e que merece uma atenção bastante forte de todos nós, para que a gente possa seguir nessa trajetória de produzir água com qualidade, ofertar água com qualidade, ofertar alimentos com saudabilidade e garantir também essa sustentabilidade ambiental no ambiente de produção nos agroecossistemas. Seguinte, por favor. Então, aqui um cronograma das nossas ações, né? Evidentemente as ações solidárias se encerram agora nesse mês, mas nós temos aí essas ações emergenciais que já destacamos daqui até o final do ano e ainda já iniciando agora até 2026 um conjunto de ações estruturantes que já reportamos anteriormente. Se ainda tiver alguns minutinhos, gostaria de passar alguns slides seguintes, por favor. Aqui um pequeno detalhamento de algumas questões que acho que fazem sentido a gente poder reforçar, todo esse contexto da adequação da produção agropecuária às características intrínsecas da terra. O que nós entendemos, senador, muitas dessas áreas que foram decapadas, que tiveram solo removido, a camada arável completamente destruída, precisarão passar por uma nova análise, seja da qualidade do solo, seja da qualidade da água, mas também da própria aptidão agrícola dessas terras. Será preciso refazer nessas regiões mais atingidas essa definição de capacidade de uso e de aptidão agrícolas das terras, para que a gente possa ter uma nova definição. Muitas dessas áreas, inclusive, serão inviabilizadas para cultivo agrícola, porque restou somente cascalho nessas áreas e a recuperação disso se dará num tempo muito longo e nesse
curto prazo será inviável, inclusive economicamente e tecnicamente. O uso, como já destaquei aqui, dessa ferramenta do zoneamento agrícola de risco climático, uma grande plataforma base para que a gente possa melhor ordenar essa utilização agrícola dessas áreas. Quando falo agrícola, pecuária e florestal. Trabalhar também com ferramentas de inteligência territorial. Nós temos unidades com expertise nessa linha, para que a gente possa também definir áreas prioritárias de intervenção, estabelecer indicadores para que a gente possa definir onde há custo-benefício associado à recuperação dessas áreas, fazer uma readequação e reabilitação dessas áreas cultivadas que foram inviabilizadas por esses eventos extremos, como disse, naquelas duas vertentes, seja a restauração ambiental, seja a restauração da capacidade produtiva, utilizando todo um conjunto de dados, informações, conteúdos, conhecimentos e tecnologias que já dispomos, não só na rede Embrapa, mas também em outras instituições, universidades federais, especialmente, outras instituições, organizações estaduais também têm um repositório muito grande de tecnologias que podem ser mobilizadas e deverão ser mobilizadas para esse esforço aqui. E destacando mais uma vez a importância da adoção de um conjunto de boas práticas de manejo, que são bastante conhecidas, como é o caso da rotação de cultivos, como é o caso do sistema plantio direto, como é o caso do sistema de contenção da enxurrada, a manutenção das áreas de APP, especialmente reserva legal, para que a gente possa evitar futuras calamidades como essa, infiltrando mais água no solo, e toda vez que a gente faz isso, a gente tem ganho de produtividade por um lado, menos perda de água e solo por outro, e redução de impacto também dessas cheias nos nossos mananciais hídricos. Seguinte. Outras medidas também que estão aqui relacionadas à recuperação dessas áreas degradadas. Vejam aqui na foto algumas imagens, né, de áreas completamente degradadas pela cheia, especialmente nos vales do Rio Taquari, onde nós tivemos o maior nível de impacto, né? Nós temos aí plataformas digitais, que são repositórios de dados, informações, conhecimentos que poderão ser visitados nessa lógica de poder utilizar isso como base para tomar decisão, como apoio à definição das práticas a serem adotadas. Essa identificação de conformidade entre uso e cobertura das terras, né, e a sua capacidade de aptidão agrícola, como já destaquei. A gente poder disponibilizar também, a partir do conhecimento que já temos e do que faremos daqui para frente, listas de espécies agroflorestais mais adequadas a esse processo de recomposição, especialmente das áreas de APPs e reserva legal. Análise de situação também dessas áreas de APP, dos principais rios. Estabelecimento de áreas prioritárias para a restauração. Evidentemente que nós não poderemos, num primeiro momento, atuar em todas as áreas que foram afetadas, mas nossa estratégia será definirmos territórios prioritários, fazermos trabalho em conjunto com os agricultores para que a gente possa utilizar aquilo como modelos de adoção, como modelos de referência tecnológica e como modelos de multiplicação e até de capacitação de técnicos e agricultores. Seguinte. Já estamos finalizando aqui. Desenvolvimento também de sistemas agroflorestais, que nosso entendimento são importantíssimos, né, que valorizem as espécies agroflorestais do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive prevendo em algumas situações o potencial uso dessas espécies como frutas nativas, que possam ser oportunidade de geração de renda e valor nessas áreas de APP e reserva legal. Processo de restauração ambiental nessas áreas que sofreram deslizamentos nas encostas, utilizando tecnologias mais modernas, como semeadura por drones, enfim, outras possibilidades. Essa ação aqui é fundamental, especialmente em conjunto com os técnicos da assistência técnica extensão rural, seja ela pública, como é o caso da matéria, ou não pública, como aquela vinculada às organizações sociais, para que a gente possa levar esse bom conhecimento das boas práticas, seja para a restauração ambiental, seja para a restauração da capacidade produtiva. Seguinte. Capacitação também, já destacamos em outras tecnologias que chamamos de tecnologias sociais. Essa questão da água no campo é fundamental. Vejam que muitas dessas nascentes, vertentes, cacimbas foram impactadas, danificadas. É fundamental que a gente, nesse conceito de saúde única, possa também trabalhar esse processo de qualificação da oferta de água, junto com as questões que envolvem saneamento rural, trabalhar todo um conjunto de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aí para a gente possa justamente fortalecer essa lógica do aumento da diversificação da matriz produtiva, não só em terras altas, mas também focando na metade sul, nessas áreas que foram atingidas, nas áreas de terras baixas. Hoje nós já temos uma realidade muito importante da soja em rotação com a produção de arroz.
Enfim, apoio a políticas públicas, né, que já vêm sendo desenhadas pelas esferas federais, estaduais e até municipais, focando também não só no armazenamento de água, mas também esse armazenamento para fins de irrigação futuras quando a gente tiver déficit hídrico. Seguinte, por favor. Acho que fechamos aqui. E essa aqui é uma ênfase muito grande que a gente está dando, já reforçamos aqui. É um trabalho fundamental, que para nós é basilar, porque poderemos ter, sim, no futuro, outras calamidades públicas e precisaremos investir muito fortemente, senador, na adoção de boas práticas da agricultura de conservação, que é algo bastante conhecido, que lamentavelmente nós perdemos isso no Estado nos últimos anos, precisamos retomar isso com muita intensidade daqui para frente, qualificando as nossas áreas de produção, aumentando a rotação de cultivos, aumentando a produção de palhada, aumentando justamente essa reservação de água na propriedade, para que possa evitar com que mais água chegue aos cursos d'água. Seguinte. E aqui, por fim, então, a otimização aqui das áreas agricultáveis, né, com adaptação de sistemas. Nós já temos aí uma referência muito grande dos sistemas de integração lavoura-pecuária floresta, também na agricultura familiar, sistemas agroflorestais, são sistemas resilientes, bastante sustentáveis. Desenvolvimento aí de adaptação também de outros protocolos, né, para a gente poder melhor definir essas aptidões agrícolas dessas áreas que foram afetadas. Aperfeiçoar também sistemas, né, que favoreçam justamente essa ciclagem de nutrientes e de carbono orgânico. Nós temos o exemplo, né, dessa iniciativa no Estado do Rio Grande do Sul do programa 365, que prevê a gente produzir biomassa vegetal ao longo de todos os dias do ano nas áreas. Isso é fundamental para a conservação e o sustentável dos nossos solos. E, por fim, a gente reforçar aqui as políticas públicas com base na gestão no manejo da água em bacias hidrográficas. Queremos, mais uma vez, aqui agradecer, senador, o espaço e a oportunidade para podermos mostrar aqui um pouco das iniciativas que estamos trazendo. Eu reforço que elas são iniciativas em conjunto com outras instituições do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, a partir do final do ano passado, definido uma plataforma colaborativa regional, que é uma modelagem nova que trouxemos na Embrapa, reunindo as unidades da Embrapa em torno do desafio, e vejam que ainda antes da calamidade, as unidades da região sul do Brasil já haviam definido como centro dessa iniciativa justamente o desenvolvimento de sistemas resilientes às mudanças climáticas, e estamos justamente utilizando essa plataforma colaborativa de integração das nossas UDEs com as demais instituições, para que a gente possa desenhar um conjunto de ações que façam sentido para a gente poder rapidamente recuperar a capacidade produtiva do Estado. Me coloco à disposição, senador, para as questões que possam surgir. Obrigado. Queria agradecer a exposição bem detalhada do senhor Clênio Pilon, presidente em exercício da Embrapa, mostrando o planejamento que foi realizado, dividido aí em 3 etapas muito claras, com ações solidárias, emergenciais e estruturantes, usando a expertise, o conhecimento e, principalmente, né, eu destaco aqui 2 pontos, que é a questão da irrigação e armazenamento de água, que é um problema sério que nós temos no nosso estado, e a recuperação de solos que foram degradados. Nós tivemos também acompanhando ali no Vale do Taquari, e há uma camada enorme de lama, de detritos que ficou em cima de terras que eram produtivas, e isso não vai mudar da noite para o dia. Vai requerer um trabalho, né, muito grande de recuperação desse solo e otimização, né, dessa área que talvez tenha, como foi colocado ali, que se voltar para um outro tipo de atividade até que possa, num futuro, retornar ao tipo de exploração que tinha. Então, eu lhe agradeço. Pois não. Eu queria fazer uma entrega... Só... Aqui? Se permite, senador, fazer uma entrega simbólica aqui dessa proposta, até então ainda em construção, que apresentamos aqui, e deixar aqui um exemplar, então, para o senhor, para a comissão aqui, para avaliação. Muito obrigado, senador. Desculpa. Eu informo que o senador Irineu Hort encontra-se também acompanhando essa audiência pública por meio remoto. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Paulo Roberto da Silva, que é diretor do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.
Estão me ouvindo? É positivo, Paulo Roberto, estamos te ouvindo. Tá bom. Muito bom dia, senador. Muito bom dia, meu colega Clênio Pilon, de várias caminhadas junto. E gostaríamos de externar aqui a nossa manifestação em nome do secretário Clair Kuhn, e dizer que nós estamos parceiros nessas caminhadas, nessas... Paulo, vê se tu liga o vídeo aí, por favor. Tá só o som. Tecnologia. Diz que não consegue a imagem. Mas ele está tentando aqui. Estamos com um probleminha aqui de tecnologia e não estou conseguindo abrir a câmera. Então vamos pelo áudio só então, Paulo. Pode prosseguir. Deixa ela liga aqui. Selecionar. Bueno. Aqui, clica nesse aqui embaixo. Realmente a minha imagem não está querendo aparecer, mas eu vamos de som então. Estão me ouvindo bem? Tranquilo, estamos ouvindo 5x5. Pode prosseguir, Paulo. Então tá. Bueno, então em nome do secretário Clair Kuhn, nós gostaríamos de prestar a nossa solidariedade a todo o nosso povo gaúcho e a essa iniciativa da Embrapa. Somos totalmente parceiros, né? Inclusive, colega Clênio Pilon, nós estivemos a semana passada, o mês passado, numa atividade nossa junto com a Universidade aqui do Rio Grande do Sul, Emater, no Vale do Caí, na parte da manhã, e na parte da tarde, quando saímos de uma reunião, estava iniciando uma visita do pessoal também aqui do Ministério, o pessoal da Embrapa. O que nós queremos dizer é que nós estamos totalmente aí, nossa equipe toda da Secretaria, reforço aí em pedido do secretário Clair, para colaborar no que for necessário. Estamos juntos, tanto nas ações solidárias, emergenciais e estruturantes. Queremos dar ênfase a uma questão que nós achamos fundamental, que é a capacitação do pessoal. As tarefas, as ações, elas são feitas pelos homens, e isso é fundamental, que nós tenhamos a capacitação para, de forma organizada, nós atingirmos os objetivos propostos. Colocamos mais uma vez a nossa secretaria à disposição para que juntos nós possamos colaborar para atingir esses objetivos e pudermos colaborar de forma reta, direta, questões que foram muito bem levantadas pelo senador Paim, pelo senador Mourão e, por fim, agora pelo Clênio. Colocamos mais uma vez a nossa equipe à disposição para juntos cerrar fileiras no sentido de atingir esses objetivos propostos. Muito obrigado e continuamos às ordens aqui na Secretaria. Muito obrigado, Paulo Roberto. Eu vou passar a palavra para o senador Irineu Hort para as suas considerações e perguntas aí ao nosso presidente da Embrapa. Senador Irineu, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Uma saudação toda especial ao colega senador Mourão, sempre muito participativo e interessado nas questões que envolvem o Rio Grande do Sul, especialmente nesse problema climático muito sério que nós estamos enfrentando. Parabéns, senador, e também ao senador
Paim, que deve estar também nos assistindo. Assisti a palestra do representante da Embrapa, muito propositiva. É importante esses levantamentos todos que foram feitos. Eu, como agricultor, e já passei por muitas, são mais de 50 anos na atividade agrícola, eu vejo que realmente a região efetivamente afetada, ela é de difícil recuperação. Depende, evidentemente, de planejamento técnico através de pessoas especializadas, e aí eu quero cumprimentar especialmente a Embrapa, que tem pessoas altamente qualificadas para isso, mas o que precisa também, e principalmente além da orientação aos proprietários de terra, aos agricultores afetados, que eles tenham condições econômico-financeiras para reerguer as suas propriedades. Nós tivemos oportunidade, em uma das visitas, acompanhado por mais senadores na região de Roca Salles, onde a gente viu a devastação que aconteceu numa das áreas. Mas isto não é só lá. Eu tenho acompanhado, através da ProSoja, os trabalhos que nós estamos fazendo junto com a FETAG, em outras regiões do estado, onde o problema realmente é extremamente sério. Então, uma das preocupações, além desta, que foi apresentada agora com muita presteza, com muita clareza pela Emater e que terá apoio, aliás, apresentado pela Embrapa, que terá apoio pela Emater, a condição econômico-financeira, a condição de recursos, financiamentos com juros baixos a longo prazo para aqueles agricultores efetivamente afetados, porque vai demandar todas essas ações que estão sendo propostas aí, além da recuperação do solo, algumas áreas com culturas que deverão eventualmente ser diferentes das tradicionalmente aplicadas naquela região. De repente, uma questão que eu não ouvi bem no começo, mas o desassoreamento de rios, no meu ponto de vista, é um dos fatores que ajudou muito as águas subirem em vários leitos, em vários córregos, em vários riachos e rios, e que fez com que a água subisse mais do que o normal. A ProSoja mesmo, dentro de um projeto levantado pela Emater e pelo Sindicato Rural de Candelária, nós estamos ajudando financeiramente com recursos que vieram dos agricultores do centro-oeste brasileiro a fazer o desassoreamento de parte do Rio Pardo e de 2 pequenos afluentes. E esse desassoreamento poderá melhorar a condição, por exemplo, em torno de 1.000 pequenas propriedades que haviam sido afetadas. Então, num próximo evento climático com tanta água como aconteceu agora, provavelmente nós não teremos um problema tão grave. Então, além do desassoreamento desses rios e riachos, que é uma coisa que paralisou por determinação até judicial lá no passado, eu acho que tem que ser retomadas, e especialmente nos grandes leitos, nos grandes rios, o próprio Rio Guaíba, que antigamente se tinha um calado de 6 metros, ele voltou, e a informação que eu tenho é de apenas 4 metros agora. Isso significa dizer que a água vai ter que subir pelo menos 1,5 metro, 2 metros, além do que subia nas grandes chuvas, porque não tem mais o canal para escoamento de água. Assim como estou dando o exemplo do Guaíba, é em todos os demais rios. Tá? E aquela ideia que já vem de longo tempo por parte do governo do estado, e que o presidente da Assembleia Legislativa, o Adolfo Brito, tem levantado como uma das prioridades, fazer reservatórios de água para que, em época do excesso de chuva, guardar a água, se não toda, pelo menos parte dela, para ser utilizada no período de pouca chuva, no período da seca. Então, essas ações, além de todas essas que foram levantadas aqui, eu acho fundamental. Eu quero me solidarizar com esse trabalho que está sendo feito e estamos juntos. E a expectativa é de que nossos irmãos gaúchos, efetivamente afetados, possam, dentro do menor espaço de tempo, dentro de menos anos possíveis, voltar à atividade normal e ter seus resultados econômicos e poder manter as suas famílias nas suas propriedades. Muito obrigado, senador Irineu, pelas vossas observações. Eu vou ler aqui agora as perguntas do E-Cidadania e depois eu passo a palavra
ao Pilon e ao Paulo Roberto para os seus comentários a respeito desses questionamentos, que muitos deles, na realidade, já foram até colocados durante a exposição do Pilon. O Jade de Alagoas, quais são as metas de longo prazo para a revitalização da agricultura no Rio Grande do Sul em termos de aumento da produção? Lucas, do Paraná, quais são os desafios que os agricultores do Rio Grande do Sul enfrentam em relação à sustentabilidade ambiental após a tragédia ocorrida? A Manuela, da Bahia, a agricultura familiar é essencial para colocar comida na mesa dos brasileiros. Este setor será prioridade no processo de revitalização? A Virgínia, do Distrito Federal, o plano da Embrapa está sendo pensado ciente da possibilidade de novas e recorrentes enchentes como a ocorrida este ano? Márcia, da Bahia, quais são as estratégias para garantir que pequenos agricultores também se beneficiem das inovações e práticas sustentáveis? A Ana, do Rio de Janeiro, quais são as principais inovações tecnológicas atualmente em uso na revitalização agrícola no Rio Grande do Sul? A Maria, de Pernambuco, quais são as perspectivas de crescimento para a agricultura no Rio Grande do Sul no futuro? Lucas, de Minas Gerais, como a sociedade em geral pode contribuir para a revitalização agrícola? E o Alain, do Rio de Janeiro, como o plano da Embrapa pretende revitalizar a agricultura no Rio Grande do Sul com pesquisa, inovação tecnológica e sustentabilidade? Pilon, a palavra é tua aí. Acho que talvez dividir também algumas aqui com o Paulo, que nos acompanha, né? Não sei se o Paulo Não, quer... tu pode fazer os teus comentários aí que tu julgar pertinente e depois eu passo a palavra para ele, sem maiores burocracias. Tá bom, obrigado. Primeiro, agradecer as perguntas aqui que vieram da nossa assistência em relação à pergunta aqui do Jade de Alagoas, né? Quais são as metas de longo prazo para a revitalização da agricultura no estado do Rio Grande do Sul em termos de aumento de produção? Primeiro, que não há dúvida nenhuma de que essa calamidade trouxe um impacto muito forte para a economia do estado, que não se resumirá somente esse ano agrícola. Nós teremos aí um impacto possivelmente para vários anos subsequentes, porque justamente esse impacto foi muito intenso, especialmente na região da Serra Gaúcha e na região da Depressão Central. Acho que o senador sabe, eu também sou originário do Rio Grande do Sul, justamente da região de Santa Maria, e tem inclusive um irmão que produz arroz lá naquela região e foi bastante afetado. Evidentemente que há que se estabelecer justamente um planejamento estratégico no estado, com apoio também, especialmente das políticas públicas, não só de âmbito municipal e estadual, mas também federais, que já estão em curso, para que a gente possa retomar no médio e longo prazo essa trajetória de referência que o estado do Rio Grande do Sul representa para o país e para o mundo. O Rio Grande do Sul tem aí a liderança na produção de soja, a liderança na produção de proteína animal, de tantos outros produtos, como é o caso do arroz, enfim, uma referência importantíssima. O Rio Grande do Sul representa 6% do PIB nacional. Portanto, é um estado cuja base da economia vem do agro, mais de 40% do PIB do estado do Rio Grande do Sul tem assento nas atividades agropecuárias e florestais, e não tenhamos dúvida nenhuma que esse esforço conjunto nesse momento será fundamental para a gente poder retomar essa trajetória de produção e de produtividade. Isso só se faz incorporando conhecimento, conteúdos, adoção de tecnologias, como nós trouxemos aqui. Nós temos um repositório muito grande de dados, informações, de conhecimentos e de tecnologias já disponíveis. Vamos colocar isso à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto justamente com as demais instituições que lá estão, em conjunto com a nossa Emater, com as demais estruturas de Estado, com as próprias políticas do Estado do Rio Grande do Sul, para seguir essa trajetória crescente de produção e de produtividade. Não há outro caminho senão fazer isso com base em ciência, com base num grande mutirão, não só levando tecnologias, mas também reforço o senador e aí o papel dessa Casa, do Parlamento, ajudando o Estado, o país a prover boas políticas públicas para que essa reestruturação, revitalização da produção de alimentos se dê da forma mais sustentável e no curto prazo, o mais curto prazo possível.
Em relação à pergunta do Lucas, do Estado do Paraná, quais são os desafios que os agricultores do Rio Grande do Sul enfrentam em relação da sustentabilidade ambiental após a tragédia ocorrida, acho que a grande preocupação nesse primeiro momento é com a renda dos agricultores que foram grandemente afetados, né? Não há algo mais preocupante no interior, no espaço rural, que termos famílias que não têm mais fonte de renda. Essa talvez seja o principal ponto de atenção. Evidentemente que essas famílias que foram mais afetadas, muitas delas perderam toda a sua capacidade de produção, algumas inclusive com dívidas de financiamento, outras que perderam, né, a sua capacidade produtiva, perderam o seu bem maior, que é a sua terra, né, porque muitas dessas áreas, especialmente nas beiras de rios, foram grandemente afetadas. Então, acho que não há outro caminho senão a gente poder trabalhar políticas públicas dirigidas. Nós temos aí já um direcionamento do próprio Plano Safra, seja o Plano Safra do agro, seja o Plano Safra da agricultura familiar. Outras políticas públicas estão sendo desenhadas pelo governo do Estado, pelo governo federal e até pelos municípios, para que todos possam ajudar nesse grande mutirão de recuperação dessa capacidade produtiva. Em relação também às questões ambientais, como eu destaquei na apresentação, é fundamental a gente poder retomar rapidamente essa questão do acesso à água de qualidade pelas famílias. Como destaquei também, muitas dessas áreas de captação de água para abastecimento humano foram afetadas, a própria capacidade de produção de alimentos, que tem a ver com a sustentabilidade da família. Antes de qualquer preocupação, as famílias precisam ter o que comer, precisam ter alimento para sustentar, e é fundamental que as políticas também possam, de alguma forma, contribuir nesse processo, né? Em relação à pergunta da Manuela, da Bahia, a agricultura familiar é essencial para colocar comida na mesa dos brasileiros. Esse setor será a prioridade no processo de revitalização. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mais de 80% das famílias que foram afetadas são famílias que vêm dessa tipologia de agricultura familiar, especialmente nessa região da Serra e da Depressão Central do Estado do Rio Grande do Sul. Todas as políticas hoje estão sendo direcionadas para essa tipologia de públicos. Existem outras políticas também que contemplam outros agricultores também de cunho mais empresarial, mas evidentemente que nesse primeiro momento é fundamental que a gente possa direcionar a nossa ação, e o plano da Embrapa sim contempla prioritariamente o apoio a essa tipologia de agricultores, levando o que a gente tem de melhor, que é conhecimento, que é conteúdo, que são informações, que são tecnologias, para que a gente possa ajudar esses agricultores com um apoio muito importante da assistência técnica extensão rural, materializada pela Mater, pelo Sistema S, também pelas demais instituições que atuam no campo da assistência técnica, fazer chegar conhecimento, informação de forma organizada e estruturada, tanto para a restauração ambiental quanto para a recuperação da capacidade produtiva, junto com o lastro de política pública, vai ser fundamental, especialmente para os nossos agricultores familiares. Em relação à pergunta da Virgínia, Distrito Federal, o plano da Embrapa está sendo pensado ciente da possibilidade de novas e recorrentes enchentes como a ocorrida esse ano. Com certeza, não há dúvida nenhuma que nós temos aí riscos cada vez mais frequentes de termos eventos como o que nós tivemos, talvez na mesma dimensão, uma dimensão menor. Inclusive, é preciso tratar, do ponto de vista até psicológico, os nossos agricultores, porque muitos deles hoje, quando começa a chover, senador, volta todo esse filme, e é fundamental também que a gente tenha políticas, programas de assistência também psicossocial aos nossos agricultores, não só aquelas de cunho tecnológico. Evidentemente, quando nós trouxemos ali um programa de redução de risco climático na agricultura, junto com a adoção de um conjunto de práticas, de boas práticas de manejo e conservação do solo da água, são dois pilares chaves da proposta que a Embrapa e seus parceiros estão desenhando. Nós estamos justamente mirando também nessa redução de risco climático para o futuro, seja do ponto de vista das cheias que possam ocorrer, seja também no enfrentamento dos períodos de déficit hídrico. É fundamental que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos solos, recompor áreas de mata ciliar que em algumas situações foram retiradas, que foram perdidas por uma série de razões, inclusive agora pela própria cheia. Nós vimos aí imagens, onde as áreas de beira de rio foram completamente destruídas. É fundamental que a gente possa, para reduzir justamente esse impacto das chuvas, que a gente possa reduzir
reduzir cada vez mais a chegada dessa água nos mananciais hídricos. E isso se faz com coisas muito simples, infiltrando mais água no solo, retendo mais água da chuva na lavoura, como o senador também, Irineu Hort, trouxe aqui, reservando água sempre que possível, que a gente possa reter mais essa água da chuva, usar mais essa água para irrigação. Senador, o Brasil tem hoje cerca de 8 milhões de hectares de áreas em sistemas irrigados. Isso é muito pequeno, dada a dimensão e o potencial que esse país tem de produzir alimentos com base em irrigação. Nós precisamos, para isso, também reservar mais água, né? Em relação às perguntas, a questão da Márcia aqui da Bahia, quais são as estratégias para garantir que pequenos agricultores também se beneficiem das inovações e práticas sustentáveis? Acho que tem a ver com esse conjunto de ações que nós estamos propondo, muito com base em ações de capacitação, em ações de transciência e tecnologia, para que a gente possa capacitar não só os técnicos, mas também os próprios agricultores familiares no acesso a esse bom conhecimento, essa boa informação, e na outra via, que não a tecnológica, o contexto aí das políticas públicas que possam estar disponíveis para o conjunto dos agricultores, que é fundamental. Muitos deles perderam sua capacidade de investimento. É fundamental que o sistema de financiamento da produção agropecuária possa garantir também essa retomada aí da trajetória de produção por essas famílias que foram mais afetadas. Em algumas situações, até isso, o INCRA também sabemos que já está estudando a possibilidade de reassentar algumas dessas famílias cujas áreas de solo, as áreas de terra, não permitem mais ou não permitirão mais a produção agrícola pecuária daqui para frente. Em relação à pergunta aqui, já encerrando a minha participação. Responder a do Alan, deixa as outras para o Paulo Roberto. Perfeito, tá. Então, resposta aqui à pergunta do Alan, do Rio de Janeiro. Como o plano da Embrapa pretende revitalizar a agricultura no Rio Grande do Sul com pesquisa, inovação tecnológica e sustentabilidade? Acho que, de novo, aqui reforçando, né, justamente os pilares dos programas que trouxemos, né, um programa robusto de disponibilização de genética, de insumos, em articulação também com o setor produtivo, programa robusto de capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, um programa sólido também de instalação de unidades demonstrativas dos nossos principais boas práticas, seja para restauração ambiental, seja para restauração da capacidade produtiva, utilizando também já as boas experiências que temos já rodado no Estado do Rio Grande do Sul, como destaquei aqui o programa 365, como o programa Quintais Orgânicos de Frutas, tantos outros programas de sucesso que a Embrapa já tem e percorre no Estado, que serão mobilizados também para essa agenda aqui, junto com isso também ajudando, né, o próprio governo do Estado, as prefeituras e o governo federal a articular e integrar boas políticas públicas em apoio à adoção dessas boas práticas. Obrigado, senador. Sigo à disposição. Muito obrigado, Pilon. Paulo Roberto, temos 3 perguntas aqui que eu reservei para você, como membro da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, para fazer seus comentários. Uma é da Ana, do Rio de Janeiro. Quais são as principais inovações tecnológicas atualmente em uso na revitalização agrícola no Rio Grande do Sul? Da Maria, de Pernambuco, quais são as perspectivas de crescimento para a agricultura no Rio Grande do Sul no futuro? E do Lucas, de Minas Gerais, como a sociedade em geral pode contribuir para a revitalização agrícola? A palavra está contigo, Paulo Roberto. Pois não, estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Em primeiro lugar, agradecer a Ana do Rio, a Maria de Pernambuco e o Lucas de Minas Gerais, né? O que dá uma demonstração de que os demais estados estão preocupados com o Rio Grande do Sul, e nós temos tido essa demonstração desde o início dessas catástrofes, e dizer que nós precisamos ter, foi colocado um pouco isso pelo senhor Irineu e pelo colega Silon, e a necessidade de uma transversalidade fundamental entre os 3 poderes, o poder federal, o poder estadual, o poder municipal, e juntos estabelecermos um planejamento estratégico que possa envolver todos os atores que atuam nesse setor, né? É a Emater, é a própria Embrapa,
é o Sistema S, as cooperativas, todos têm que estar envolvidos num propósito único, né? A pergunta, por exemplo, do Lucas, né, em perspectivas, ou da Maria, de perspectivas, né, e do Lucas de Minas Gerais, no sentido de quais são as perspectivas que nós teremos para o futuro, né? O mundo está rodando. Nós estamos com o plano safra, nós estamos com plantio de inverno, com todas as dificuldades andando. Nós vamos ter no mês que vem a Expo Inter, na 47ª edição. Então, as coisas não param. E em função disso, o plano de safra, as boas práticas, todo esse conjunto de ações tem que ser desenvolvidas de uma forma harmônica, né? E essa harmônica nós vamos ter que ter cuidado de começar lá na propriedade, no município, no estado, dependendo dos recursos oriundos da federação, e cumprimentar a iniciativa do Senado em proporcionar isso e planejamento para recuperar a agricultura do Rio Grande do Sul de forma harmônica, de forma sistêmica, né? Só para ter um exemplo, nós já lançamos antes um plano de superestiagem, que é um plano de irrigação único, né? O Rio Grande do Sul tem um plano que já está em andamento, né, que oportuniza uma subvenção de até 20% de um projeto de irrigação. Supomos que o cidadão tem um projeto lá de R$500 mil, né? O Estado subvenciona na veia 20%, ou seja, R$100 mil para que o projeto de irrigação possa ter efetividade, né? Então, esse é um simples exemplo. Na agricultura familiar, nós estamos, agora no fim de semana em Santa Maria, uma demonstração inequívoca da força da agricultura familiar, com a edição da FEIC, né, que teve mais de 300 exposições do Brasil inteiro, inclusive do exterior, né? E lá na Expo Inter nós já temos mais de 300 agriculturas familiares em exposição, já com pedidos para expor os seus produtos, fazer a comercialização. Então, a vida, apesar de todas essas dificuldades, ela está tendo andamento, né? O que é necessário, mais uma vez eu reforço, é essa transversalidade entre as ações dos estados, do poder federal, do poder estadual e do poder municipal. O município, onde tudo começa, é que também tem que estar totalmente envolvido. Eu reforço todas as questões de boas práticas, todas essas questões de recuperação, ela passa fundamentalmente por um sistema de capacitação. Os agricultores, os técnicos, né, eles precisam ser capacitados para enfrentar de forma adequada todas essas condições, todas essas perguntas e as condições que foram colocadas anteriormente, e estamos aptos, estamos fundamentalmente dispostos a ter essas luzes, né, para que nós possamos atingir esses objetivos propostos. Então, aí o programa 365, tem o programa Duas Safras, estamos trabalhando juntamente com o Sistema S, com a Emater, e com a equipe técnica também das cooperativas, que são elos fundamentais para que nós possamos atingir esses objetivos propostos. É nesse sentido que eu reforço, inclusive, um pedido do secretário Clair Kuhn, para que nós possamos, juntos, de forma harmônica, juntar essas forças em condições de ter o sucesso na obtenção e o atingimento dos nossos objetivos. Muito obrigado, Paulo Roberto, pelas respostas que foram colocadas pelos nossos cidadãos que nos questionaram por meio do E-Cidadania, mostrando aí que o Rio Grande do Sul continua trabalhando, né? Que tem um plano safra em execução, que tem o plantio de inverno sendo executado e principalmente a questão de que, mais do que nunca, aquele velho ditado que o Mandorinha só não faz verão, ele é válido nesse momento.
todos teremos que estar juntos para a recuperação plena do nosso Rio Grande do Sul. Senador Irineu, Vossa Excelência deseja ainda fazer algum comentário? Não, só agradecer aí a participação do Pilon, do Paulo Roberto, meu amigo de longa data, né, e dizer da preocupação de todos nós em querer, objetivamente, dentro do menor espaço de tempo possível, fazer com que o nosso produtor rural, atingido efetivamente, possa entrar na linha de voltar a produzir, de voltar a ter resultados e de sobrevivência da sua família. Eu acho que o trabalho que essa comissão externa do Senado está fazendo, ela é importante, porque começa a mobilizar, e já mobilizando a Embrapa, que é o nosso órgão maior a nível de país, nas questões de orientação e de direcionamento das ações a serem assumidas, com apoiamento também da Emater, e principalmente, eu volto a reprisar, principalmente do agricultor, porque ele que está lá na ponta, ele que tem que receber orientação, tem que receber orientação técnica e financeira para poder dar novamente a recuperação da sua área e voltar a integrar o grupo produtivo do nosso Estado. Demais, cumprimentar a todos, até pelas perguntas feitas pelos internautas de todo o país, e dizer que nós, gaúchos, vamos levantar, sim, o Estado do Rio Grande do Sul. Esperamos que seja num espaço mais curto do que o imaginado. Muito obrigado. Obrigado, senador Irineu. Então, eu queria agradecer o Clênio Pilon, presidente em exercício da Embrapa. A Embrapa é um orgulho do nosso país. Se hoje nós somos a potência agrícola e responsável pela segurança alimentar de grande parte da população do mundo, é graças ao trabalho que vocês desenvolveram desde 50 anos atrás. E ainda tem muita coisa pela frente para ser feita. Agradecer ao Paulo Roberto, né, que conhece muito o que é a agricultura, o agronegócio no nosso estado do Rio Grande do Sul, e a participação do nosso querido senador Irineu. Nada mais havendo a tratar, agradeço então a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Alexandre Neri, como podemos reduzir o risco do roubo de dados pessoais na internet? Principalmente, não clique em links desconhecidos que você recebe por aplicativos de mensagem, desconfie de ligações que você recebe de números desconhecidos e não forneça seus dados, por exemplo, CPF, em qualquer situação. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, eu acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer em nome do Tribunal de Contas da União que nós estamos trabalhando com a tese da governança. Nós temos que liderar não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece
né, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O nome é grande, mas a importância dessa lei é maior ainda. Ela define todo o processo de organização da nossa educação brasileira, do ensino infantil ao ensino superior. Hoje ela faz parte da história da nossa sociedade, mas, claro, também faz parte da história do Senado. Em 1961, vem a primeira ideia do que seria uma lei de diretrizes e bases da educação. É um pontapé inicial para a gente pensar nas bases da educação brasileira. Fala pessoal, aqui é o Sr. Josu, professor de História e de Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando chega 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofre uma nova transformação. Transformação importante, professor. O ensino à distância é instituído, o supletivo também. Eu sou alguém que deixou de estudar aos 17 anos de idade, voltou a estudar com os 24 anos de idade e só pude voltar a estudar por causa do supletivo, né? Daquilo que a gente chama de EJA. É em Fernando Henrique Cardoso, em 96, e com o Darcy Ribeiro, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação toma um outro rumo, um rumo mais sólido. Temos também o Plano Nacional de Educação, que é renovável, estudado a cada 10 anos. Outra conquista da lei de Diretrizes e Bases, né, professor? Perfeito. Olha só como foi importante essa lei, porque a partir da lei a gente pensa na educação brasileira de forma sólida. Uma lei nacional de regras gerais sobre a educação. Na verdade, uma carta magna da educação no Brasil. Conquistas muito importantes para quem aprende, muito importantes também para quem ensina. Uma trajetória que também passou por aqui. Senado, 200 anos. As vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Tão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função.
Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, é possível aliar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social? Este é o tema desta agenda econômica. Nos últimos 15 anos, a economia e a imprensa comercial brasileiras vêm sendo dominadas pela corrente neoliberal, que prega a redução das políticas sociais do Estado, o controle estrito do déficit público e a subordinação das políticas de governo aos humores do mercado financeiro. Algumas vozes têm sido dissonantes, entre elas o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, conhecido por defender uma política econômica soberana para desenvolver socialmente o Brasil. E é o Paulo Nogueira que eu recebo aqui na Agenda Econômica. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Paulo. Prazer. É um prazer estar aqui, Antônio. Essa pergunta, ela tem sido, de certa forma, ela tem percorrido a economia brasileira há décadas, né? A gente teve lá nos anos 70 o milagre, vamos crescer o bolo para depois dividir o bolo cresceu, mas não foi dividido. A gente tem hoje uma política econômica, um país com uma certa estabilidade desde o Plano Real. Então, vamos começar vendo se você consegue responder, né, na sua tese essa pergunta: como a gente aliar essa estabilidade econômica conquistada ao desenvolvimento social? No meu entender, não há desenvolvimento econômico, desenvolvimento de um país, sem levar em conta a dimensão social. O Brasil nunca poderá ser considerado um país, no meu entender, plenamente desenvolvido quando tiver essa concentração da renda e da riqueza que nós temos aqui, que é uma das mais altas do mundo, o nível de concentração da renda e da riqueza no Brasil. E isso é muito prejudicial, porque tem muita gente passando necessidade, então não adianta nada exibir indicadores econômico-financeiros bons ou razoáveis se você não resolve esse problema, né? Como diz o presidente Lula, disse na campanha, e eu creio que ele está tentando implementar, né? É preciso colocar o pobre no orçamento, né? E preservar as políticas que favorecem as classes mais baixas de renda, abrir espaço no orçamento para isso, né? Colocar o pobre no orçamento, e ele acrescentava na campanha, e tem que ainda cumprir essa promessa, e o rico no imposto de renda. Que uma das razões da falta da má distribuição da renda é que a tributação sobre os ricos e super ricos é baixa no Brasil. A gente tem hoje uma política bastante, ou pelo menos uma imprensa bastante dominada por uma ideia de que é preciso controlar as contas, é preciso reduzir o déficit da Previdência, é preciso reduzir o déficit público e, para isso, só cortando gastos. Como é que se faz essa segunda parte? Não tem um embate político aí para além da economia? Sempre tem, porque o ajuste fiscal é sempre uma questão política. Quem é que vai ser beneficiado pelos gastos? Quem vai ser prejudicado por redução de gastos? Quem paga os impostos adicionais? Sempre é uma questão de economia política. E como você disse na abertura do seu programa, um problema grave no Brasil, já há algum tempo, mas persiste, é que não há debate real das questões econômicas na mídia tradicional, na mídia comercial. Ela escuta só um ponto de vista, que é o ponto de vista mais ortodoxo, neoliberal, que não é todo, ninguém é dono da verdade, né? O que é importante é que os pontos de vista divergentes sejam expostos a um contraditório, né?
E isso não acontece, infelizmente. Então, por exemplo, quando se fala em ajuste fiscal, que a previdência social é indispensável para ajustar o déficit fiscal, cortar os benefícios da previdência ou tratá-los mais duramente, isso é uma visão que implica sacrificar setores menos favorecidos, né? Esses que falam da previdência raramente mencionam o desequilíbrio financeiro provocado pelas altas taxas de juros do Banco Central. Se você olha as contas públicas hoje, no consolidado, a maior parte do déficit global do setor público se deve à despesa líquida de juros, que por sua vez é influenciada pela política de juros do Banco Central. Então, onde é que estão os tão preocupados com o risco fiscal, com o risco de desequilíbrio das contas públicas, quando se trata de discutir as implicações da política monetária do Banco Central? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que toda essa questão é muito complexa, há vários pontos de vista e só um ponto de vista é escutado em geral, né? Por isso que eu estive aqui recentemente no Senado e tivemos uma audiência pública sobre a questão da proposta de emenda constitucional que dá mais autonomia ao Banco Central e o senador relator, o Plínio Valério, trouxe pontos de vista divergentes, né, para discussão. Que eu até disse na ocasião, olha, parabéns, senador, por trazer aqui pontos divergentes, porque o debate público sobre economia praticamente desapareceu no Brasil. A gente sempre se remete a essa questão da estabilidade econômica, porque quem tem um pouco mais de memória, como a gente, sabe do que era a economia do país no começo dos anos 1990. E a gente está aí completando 30 anos do Plano Real, dessa estabilidade, que trouxe, de certa forma, essa estabilidade econômica para o país e também algum nível de estabilidade política. Você lá atrás participou, no começo dos anos 90, você falava de uma cesta de índices nacionais que evitasse o país cair numa dolarização como tinha caído à época a Argentina e como voltou agora. Como é que foi esse trabalho de desenvolvimento de uma metodologia que pudesse trazer o país a uma política econômica que pudesse nos trazer a essa estabilidade atual? No meu entender, o grande mérito do Plano Real foi a URV, Unidade Real de Valor, que foi uma ideia original concebida pela equipe de economistas do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e que foi uma solução engenhosa para o caso brasileiro. A minha participação de fora do governo foi que a discussão era como fazer a transição da URV para o real e como ancorar a URV. E havia, na equipe econômica, simpatizantes de uma semidolarização. E eu argumentei que não era necessário, que a URV podia estar ligada em índice de preço nacional. E o que acabou prevalecendo, foi uma boa solução na época, foi usar uma média de 3 índices reconhecidos de preços. E o presidente Itamar Franco, na época, era muito contrário a qualquer ideia de dolarização. Eu conversava informalmente com ele e ele ficou muito contente quando prevaleceu o ponto de vista de que a URV não ficaria necessariamente atrelado ao dólar e mandou uma mensagem, olha, ficou contente? 3 índices nacionais. Então foi uma boa solução, mas a minha participação foi muito limitada. A concepção do plano foi feita por... E o grande mérito é que nós vínhamos de uma inflação muito alta, historicamente, né? Chegando à hiperinflação no final dos anos 80, início dos anos 90, e o Brasil desde então manteve uma inflação até agora, 2023, 2024, nós temos uma inflação controlada, né? E isso é muito positivo. O que não é tão positivo é que nós conseguimos a estabilidade sem garantir um crescimento econômico expressivo e sem enfrentar e resolver o problema da concentração da renda. Isso não se pode pedir tudo ao Plano Real. O Plano Real tinha um objetivo de combate à inflação, mas no pós-Plano Real nós ficamos devendo a volta do crescimento econômico sustentado e uma melhor distribuição da renda no Brasil. Queria falar um pouquinho mais sobre essa questão ainda de dolarização, porque pulando 30 anos aí, né? O Brasil ainda vive, de certa forma, na época vocês queriam evitar uma dolarização, uma dependência do Brasil, né? Dessa questão mais específica do dólar, mas, de certa forma, a economia brasileira vive ainda em função das flutuações dos humores do dólar, do Banco Central dos Estados Unidos, do FED, do governo norte-americano. E essa flutuação do dólar e também uma possibilidade de subida novamente da inflação são argumentos utilizados pelo Banco Central para manter a taxa de juros no nível que ela está hoje, em 10,5% na reunião de junho, né? Eu queria, e também tem uma questão aí da expectativa
do mercado financeiro de que a gente tem uma inflação que vai subir mais do que o governo está prevendo. Eu queria que você analisasse um pouquinho, porque você falou da audiência que você participou aqui no Senado, né, sobre essa questão da independência do Banco Central. Eu queria que você analisasse um pouquinho essa forma de tomada de decisão do Banco Central. Se a gente não está, de certa forma, preso a índices e a economias externas ao Brasil. São muitos pontos, vamos tentar abordar pelo menos alguns deles. Dolarização sempre foi uma coisa muito negativa, no meu entender, no entender de muitas outras pessoas, porque você perde uma dimensão da autonomia nacional, que é a emissão da sua moeda, o controle da sua moeda, e nós recuperamos isso quando conseguimos controlar a inflação depois do Plano Real. Foi muito positivo. Agora, todas as economias, em maior ou menor medida, sofrem a influência do Banco Central americano, das mudanças de humor em relação à política monetária e os juros nos Estados Unidos, não é peculiaridade do Brasil. Isso tem a ver com o fato de que o dólar exerce o papel de moeda hegemônica no sistema internacional. E isso afeta inevitavelmente a todos os países em alguma medida. Agora, o Brasil tem um trunfo muito importante que nós conseguimos no primeiro governo Lula, e depois no segundo, e depois no governo Dilma continuou, que é um nível muito elevado de reservas. Isso nos protege consideravelmente contra a influência de fatores externos desestabilizadores. A Argentina não tinha isso, caiu em nova crise, está falando em dolarização até, né, o governo Milei. A Turquia não tinha isso, teve grandes dificuldades. O Brasil tem um colchão de liquidez internacional muito importante. Agora, a taxa de juro. Eu não me convenço que o Brasil precisa continuar pagando juros reais que estão entre os mais altos do mundo, se não os mais altos do mundo, persistentemente. Não é uma questão de um mês, 2 meses, são anos de prática de juros reais extraordinariamente elevados. Isso ajuda a combater a inflação? Pode ajudar, mas a que preço? Deprime o investimento. Quem é que vai investir quando pode obter facilmente rendimentos financeiros sem risco e com liquidez? O Brasil é o paraíso dos rentistas, é o paraíso fiscal dos super ricos e é o paraíso dos rentistas com a taxa de juros. E depois, o efeito sobre o emprego, né? Se a economia não cresce sustentadamente, como é que você vai fazer? Agora, você fala nesse crescimento da economia e um outro argumento utilizado pelo Copom atualmente é que como a economia do país está dando bons sinais, né, está aquecida, isso pode gerar uma pressão inflacionária. Como é que é isso? Se a economia não estiver aquecida, não tem crescimento, mas se tiver crescimento, necessariamente tem inflação. Como é que isso não acontece em outros países? Isso é muito discutível, esse ponto de vista, porque não há clareza de que a inflação esteja sendo impulsionada por um excesso de aquecimento da economia. É um argumento muito discutível. É possível que esse problema exista? É. Mas o Brasil continua com capacidade ociosa, continua com taxa de desemprego elevada, especialmente se você considera definições mais amplas de desemprego, que incluem trabalho precário, desemprego por insuficiência de horas trabalhadas, desalento. É algo como tem flutuado em torno de 18% o desemprego nesse sentido amplo, desemprego da força de trabalho como um todo. Então, dizer que a economia está muito aquecida, a impressão que eu tenho é que toda vez que o Brasil bota a cabeça de fora e quer crescer um pouco mais, ergue-se uma espécie de coro no mercado, na mídia, no Banco Central, de pânico. Nós precisamos testar os limites dessa política. Não vejo que ela tenha sido efetivamente testada. Quanto às expectativas, a expectativa de inflação não está apontando para um descontrole, está ainda dentro do intervalo previsto no regime de metas, né? Então, eu acho que tem muito... Antônio, essa discussão está toda extremamente politizada, no pior sentido da palavra, sabe? Eu vejo que toda essa onda em torno do assunto tem objetivos muito práticos. Intimidar o governo. Intimidar o governo porque agora se toma uma decisão muito importante, que é o novo presidente do Banco Central no lugar do Roberto Campos Neto. O que está se fazendo é um circo, no meu entender, um circo de pressões para que o governo Lula, no final do ano de 2024, escolha alguém para substituir o presidente do Banco Central aceitável
para o capital financeiro e para a mídia. Nessa audiência que você participou no Senado, algumas pessoas colocaram que o Banco Central, você foi uma delas, mas outros também, que o Banco Central, assim como outras instituições públicas, estão, de certa forma, capturadas pelo mercado financeiro. Como é que você vê essa questão e como é que você acredita que o Banco Central poderia ser realmente independente? Porque ele hoje busca uma independência do governo, do Poder Executivo. Como é que, no seu ponto de vista, deve ser essa independência do Banco Central? O Banco Central já tem uma autonomia considerável, garantida por lei, em relação ao poder público, em relação ao governo eleito. Essa foi a lei complementar de 2021, ainda no período Bolsonaro. O que se quer agora, através da proposta de emenda constitucional, é reforçar a autonomia, constitucionalizar os aspectos hoje na lei complementar e reforçá-la, praticamente tirando o Banco Central da órbita do Estado. O que é uma ideia totalmente estapafúrdia, porque o Banco Central, é preciso lembrar, o Banco Central é uma entidade que exerce funções estatais, emite moeda por delegação do poder público, controla a inflação por meio de taxa de juro, supervisiona o sistema financeiro, regula o sistema financeiro, administra as reservas cambiais que não são deles, são do Estado Nacional, socorre o sistema financeiro em momentos de crise sistêmica. Então, uma entidade desse tipo não pode estar desvinculada do Estado, não pode virar uma empresa pública de direito privado, como se quer na proposta de emenda constitucional que está aí na mesa. Então, eu vejo o seguinte, qual é o problema? Se você torna o Banco Central tão distante, tão autônomo em relação ao poder político eleito, isso significa que ele está realmente independente? Não, porque nada se fez para lidar com a ligação umbilical entre o regulador, o Banco Central, e o sistema financeiro, o regulado. Né? Porque aí, explicando muito sucintamente uma questão complexa, é a chamada porta giratória. Porque quem comanda o Banco Central, de modo geral, vem do sistema financeiro e vai para o sistema financeiro depois. As regras são muito frouxas. Então, o comando do Banco Central é umbilicalmente ligado aos interesses financeiros privados. Você pode me dizer, mas se alguém entrar lá, já está garantido, tem um mandato fixo, ele não pode fazer a política que ele considera mais útil para o país, independente da pressão do lobby financeiro privado? Pode. Mas o sujeito que faz isso, uma coisa é certa, ele nunca mais fará uma carreira no sistema financeiro. Ficará marcado para sempre como alguém que não dançou conforme a música. Como os que integram o comando do Banco Central vêm do mercado financeiro, fazem a sua carreira lá, no Banco Central eles têm que dançar conforme a música, senão acaba a carreira financeira privada, entende? É uma forma de corrupção, na verdade, para usar uma palavra forte, né? É uma forma de corrupção porque você troca favores, né? Não está escrito em lugar nenhum, não tem um caminhão de dinheiro entrando para ninguém, mas é um comprometimento do interesse público em razão da estrutura institucional débil. Sabe? Como evitar isso? Para evitar isso, seria preciso, primeiro, no meu entender, e de muitos outros economistas, a autonomia formal não é necessária. Mas agora já é um pouco chorar sobre leite derramado, que a lei complementar foi aprovada. Mas, dada essa situação, teria que haver uma regra muito estrita sobre a saída dos dirigentes do Banco Central depois do seu exercício do mandato. Uma quarentena rigorosa, relativamente longa, supervisionada sob pena de infração criminal, para que quem entre para o Banco Central tenha a perspectiva de interesse público. Não queira sair dali correndo com informações privilegiadas para ocupar um cargo confortável no sistema financeiro privado, entende? Então, isso existe em outros bancos centrais e outros países e pode ser feito aqui também, mas pergunta se alguém está discutindo isso. Ninguém. Esse sistema não existe. Está completamente ausente do debate público. As pessoas nem sabem que esse problema existe, dado o grau de unilateralidade com que se discute a questão no Brasil. Paulo, você tem uma grande experiência internacional. Você foi diretor do Brasil e outros países no Fundo Monetário Internacional e trabalhou lá para tentar fazer o que vocês chamavam de democratização do sistema, fazer com que o FMI trabalhasse uma perspectiva de favorecer os países mais pobres. Depois você foi para o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência
Como é que você vê esse sistema internacional, financeiro internacional e o gerenciamento desse sistema hoje? No FMI, a luta toda foi para conseguir reformar a instituição, como você bem diz, mas também para melhorar a posição do Brasil. Né? Eu estava lá como diretor brasileiro, estava preocupado com o sistema, também com o Brasil e com os países próximos a nós. Né? E nós conseguimos uma reforma em 2008, outro passo em 2010, que botou o Brasil como 10º acionista do Fundo Monetário, veio lá de 18º para 10º, deu um pulo. E os BRICS, trabalhando em conjunto, Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul, conseguiram obter um direito de veto. Hoje, se os BRICS atuarem de forma coordenada, eles podem vetar decisões que requeiram 85%, e algumas requerem, são muito importantes. Né? E dentro do fundo e no arranjo financeiro de empréstimos que o fundo tem. Se os BRICS exercem isso bem ou não é outra questão, a base foi lançada. Agora, a verdade seja dita, a questão da reforma está pendente. Está há 14 anos, desde 2010, há 14 anos que não acontece nada. Existe o projeto, mas não existe a ação. Existe o compromisso de reformar, aceito por todos no G20, mas não acontece. Eu até escrevi recentemente, agora esse ano, concluí um trabalho, agora em 2024, concluí um trabalho sobre esse tema, que tenta explicar, olha, a reforma está estagnada há 14 anos, por motivos geopolíticos, fundamentalmente, e o que se pode fazer nesse quadro geopolítico adverso. Aí fiz sugestões específicas que pudessem ser levadas adiante, mesmo com a resistência dos acionistas principais. Mas é um tema que tem sido, até agora, muito pouco frutífero, porque desde 2000, você imagina, né? 14 anos que não acontece nada em termos de reforma da governança do Fundo Monetário Internacional. Agora, você falou que os BRICS podem agir em conjunto, os BRICS são hoje um grupo mais forte, tem o novo Banco de Desenvolvimento. Fala-se, inclusive, numa possibilidade da criação de uma unidade, não é uma moeda, mas uma unidade internacional para negociação, que não para transações comerciais, que não seja o dólar. A gente está num momento confuso do mundo, Estados Unidos em guerras, Europa com uma economia, de certa forma, debilitada, China consolidada, Rússia crescendo. Como é que fica o Brasil nesse quadro todo? Bom, o Brasil tem um papel fundamental, porque ele exerce a presidência do G20 no ano de 2024 e exerce a presidência dos BRICS em 2025, dentro do esquema de rotação. Né? Então, esses temas que você mencionou vão estar na pauta. A pauta do G20, estão na pauta do G20, vão estar na pauta dos BRICS. O Brasil pode assumir um papel de liderança, por exemplo, nessa questão monetária. Os russos começaram a discussão, é uma questão complexa, demorada. O Brasil pode continuar, se estiver preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, pode dar um passo adicional na direção de criar uma unidade monetária de referência alternativa ao dólar. Porque o problema é o seguinte, os americanos, eles têm a hegemonia monetária desde a Segunda Guerra Mundial, ou até antes, e isso se cristalizou. Porém, tem um país que atrapalha muito esse sistema monetário centrado no dólar. Esse país são os Estados Unidos, que atuam constantemente para minar a confiança no dólar, na medida em que usam o dólar, o sistema financeiro internacional que eles controlam, como um mecanismo de sanções a países que eles consideram hostis, né? O que aconteceu com a Rússia, né? A Rússia é um exemplo mais recente e mais impressionante, porque cerca de 300 bilhões de dólares de reservas foram congeladas. Então, quem é que... Imagina a China. Confiar. Imagina a China, que tem reservas de 3 trilhões de dólares, se não me falha a memória. Grande parte aplicada em títulos do Tesouro Americano. Como é que a China deve estar se sentindo? Porque ela está em conflito com os Estados Unidos estão em conflito com ela, melhor dizendo, né? E ela fica exposta, por isso eu digo, é muito provável que os BRICS caminhem cada vez mais na direção de discutir alternativas ao sistema monetário atual. Eu queria falar um pouquinho sobre esse papel do Brasil, que sempre foi muito aliado aos Estados Unidos, agora está com os BRICS, está se aliando, e aí eu queria trazer o livro que você escreveu, que é de 2021, mas tem uma edição mais recente, vou pedir a Bruna para colocar aqui, que eu achei o título muito curioso, que é O Brasil não cabe no quintal de ninguém, porque na década de 60 e 70 se falava que o Brasil era quintal dos Estados Unidos, né? Então,
Então, a proposta é, o Brasil não é quintal dos Estados Unidos, mas também não vai ser quintal da China, da Rússia. Como é que você desenha essa possibilidade para a gente? É isso, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, não quer dizer que não caiba apenas no quintal dos Estados Unidos, não cabe em nenhum quintal, nem no da China, nem... E o brasileiro tem uma dificuldade de ver o tamanho do Brasil, né? Mas é uma questão objetiva, o Brasil é um dos 10 maiores países do mundo, em termos de população, território, PIB. São só, olha, pra você ter uma ideia, são 5 países no mundo apenas que integram as listas dos 10 maiores. PIBs, populações e territórios. Esses 5 são os Estados Unidos e os 4 BRICS originais. China, Índia, Rússia e Brasil. Então, o Brasil é um dos gigantes do mundo. Às vezes você fala isso, esse sujeito é megalomaníaco, né? O brasileiro não tem megalomania. Nós sofremos de um fenômeno radicalmente oposto, que o Celso Amorim denominou de nanomania, mania de ser pequeno. Então, as pessoas não enxergam, por exemplo, que o Brasil, ao participar dos BRICS, ele não está se aliando politicamente, de maneira integral, com a Rússia e a China. Ele está cooperando com esses países. Com isso, ele não está querendo dizer que ele é hostil à Europa, hostil aos Estados Unidos. Apenas eles querem, nós queremos, né? Que a Europa, os Estados Unidos, que estão acostumados a mandar no mundo há séculos, né? Que eles entendam que agora o mundo mudou. Eles não podem querer ditar regras na África, na América Latina, na Ásia. Cabe esse mundo de multipolar, que é uma expressão mais usada mais recentemente? Cabe esse mundo multipolar? Os Estados Unidos vão deixar o mundo ter outros polos que não ele? Os Estados Unidos não têm escolha. O que está acontecendo, basta dizer o seguinte, os países desenvolvidos têm 15% da população mundial só. 15%. Esses 15% não vão mais mandar no mundo. As dificuldades que nós estamos tendo agora, Ucrânia, Israel, a disputa geopolítica dos Estados Unidos e China, no meu entender, são em larga medida explicáveis pela relutância dos americanos e dos europeus em aceitar que o mundo mudou, que eles não vão mais ditar regras no planeta inteiro. Isso desde a Revolução Industrial, que começou na Europa, eles estão acostumados a dizer, tem que ser assim, tem que ser assado, não é possível fazer isso acabou. Eles têm que entender que esse mundo acabou. Esse mundo tem outras regiões, de preferência em regime de paz, mas se eles não entenderem e quiserem à força sufocar os países, vão acontecer coisas como estão acontecendo agora, né? Essas guerras, essas instabilidades, né? Que caminho você vê para a gente fechar esse caminho do Brasil? Vamos pensar no Brasil. O Brasil precisa ter uma estratégia nacional que parta do princípio de que nós não temos que seguir a liderança de ninguém. Não queremos também liderar ninguém. Acho que a palavra líder é uma palavra péssima para nós brasileiros usarmos. Nós queremos cooperar com os países grandes, pequenos e médios em regime de paz, com os nossos vizinhos em especial, que está na América do Sul, que é uma região de paz e desenvolvimento. Então, o Brasil, se levar a sério a sua condição de grande país, ele pode ter uma influência muito positiva, não só para si, mas também para o resto do mundo. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos torcer para isso. Foi um prazer. Obrigado. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site senado.leg.br/TV ou canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso a informações de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. As vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem condições fundamentais para
sua existência para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os dados são impressionantes. De 2018 a 2022, foram registradas 121 mil ocorrências de violência contra os idosos. Em 75% dos casos, o local foi a própria residência e 36% dos autores, filhos e filhas. Um projeto de lei aqui no Senado pretende dar às pessoas idosas as mesmas medidas protetivas aplicadas às mulheres na Lei Maria da Penha. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou a delegada Ângela Maria dos Santos, diretora do DECRIM. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Sou delegada-chefe da DECRIM, que é uma delegacia que a gente fala do nome grande, né, que é das discriminações, o nome originário de intolerância, que são os crimes de ódio, raça, religião, LGBT, pessoa idosa e pessoa com deficiência. E essa explicação é necessária porque quando você coloca ali DECRIM, será que escreveram errado? Não é delegacia não deveria ser com M, porque é delegacia de crimes? Não, o IN deriva de intolerância, crimes de ódio mesmo. Bom, a gente chegou, essa delegacia existe há 6 anos, não é isso? Desde 2016, 8 anos eu acho, né? 8 anos, né? Como é que foi a organização desse tipo de delegacia? Porque, enfim, demanda tem de tudo que é lado, né? Essa delegacia, ela foi criada de uma demanda popular, e isso é bem interessante, né? A partir de um incêndio que teve num terreiro de candomblé aqui no DF, e aí houve uma grande manifestação não só dos povos de terreiro, mas também de todos os outros grupos considerados vulnerabilizados, né? Que, envolvendo raça, religião, LGBT, as pessoas idosas e com deficiência. Então, a partir daí foi criada a delegacia para atender todos esses grupos considerados vulnerabilizados ou em situação de vulnerabilidade. Ou seja, esse crime, a delegacia de crime contra a intolerância. Contra a intolerância. O IN é de intolerância. Certo. Bom, e aí vocês mobilizaram toda uma equipe. Quem formava essa equipe? Na época era a doutora Gláucia, né, que foi a primeira titular da delegacia. Ela ficou lá até 2019, quando eu assumi. Então, houve uma capacitação também dos servidores e a delegacia também foi crescendo conforme a demanda, conforme a necessidade, conforme a visibilidade também, né? Programas como esses, a mídia que tem trazido sempre, procurado para conversar, para informar como funciona, fizeram também com que a demanda aumentasse e que também nós cada vez mais nos capacitássemos mais para estar à frente da delegacia. Bom, vocês
participaram da elaboração, da sugestão da lei que protege as pessoas idosas nos mesmos moldes, pretende proteger nos mesmos moldes que as mulheres na Lei Maria da Penha. Há diferenças, no entanto, né? E a principal delas, no meu entender, é quem pode fazer a denúncia, porque as mulheres já têm uma certa dificuldade, mas imagine que essa mulher seja uma mulher idosa, né? E dentro de casa, enfim. Conte aí, por favor, alguns casos da sua experiência. Então, Paulo, tem uma grande dificuldade porque, diferentemente dos crimes praticados contra as mulheres em situação de violência doméstica, onde o Estado, todo o trabalho que é feito de rede para empoderar essa mulher, até para que ela possa sair desse relacionamento tóxico, abusivo, onde ela é vítima de violência. Com as pessoas idosas, também temos, como você mesmo disse, a incidência maior é em casa, cujos autores são filhos e filhas, netos e netas. Então, assim, a gente vê uma grande dificuldade e uma diferença também, porque com o marido, com aquele homem violento dentro de casa, você até pode empoderar essa mulher e ela se separar dele e ela está livre dessa situação em tese, né? Mas com as pessoas idosas é mais complicado, porque não existe ex-filho, não existe ex-neto. Então, as pessoas idosas, pais, mães, avós, têm muita dificuldade de denunciar, tem muita dificuldade de falar que sofre uma violência praticada por seu ente querido. Então, a gente conta com várias ferramentas, como os disques de denúncia, pessoas, familiares que presenciam uma violência, que pode procurar a delegacia, pode fazer uma denúncia anônima, os vizinhos. Mas hoje a gente já tem uma grande informação que muitas pessoas idosas também não estão se sujeitando. Então, elas mesmas também têm procurado. E isso é importante, né? Empoderar as pessoas para que elas se sintam sujeitos de direito e não tolere violência também. Bom, no caso das medidas protetivas, é possível, o que acontece com as mulheres é aquelas medidas restritivas de uma certa distância, não pode ver, fica sujeito a sanções, inclusive até a punições se o agressor, no caso o marido, se aproximar. Mas com as pessoas idosas, como é que você vai afastar se o agressor está dentro de casa? No caso das pessoas idosas, nós temos a medida protetiva de urgência, ela pode ser aplicada se for a vítima idosa, né? Se for mulher. Se for a pessoa idosa for um homem, não se aplica. Então, a gente tem, se o filho agrediu a mãe, a gente consegue, dentro do contexto doméstico, ser aplicada uma medida protetiva de urgência e tem se aplicado. O que a gente trouxe nesse projeto de lei, que a gente idealizou, apresentou na época, a senadora Simone Tebet, né? Que propôs, passou em primeiro, por unanimidade aqui no Senado, foi para a Câmara e voltou para o Senado, com algumas alterações. Foi para que essas medidas também se estendam aos homens idosos, né? E também na Câmara acabou acrescentando também para as pessoas com deficiência, que também é muito justo também que se tenha essas medidas, porque as pessoas com vítimas de violência doméstica com deficiência também passam pela mesma situação, às vezes dentro de casa, com o agressor ali, às vezes até um companheiro, às vezes o filho, e ter essa medida protetiva também, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa idosa, seria uma ferramenta extremamente importante para o combate à violência contra a pessoa idosa e com deficiência. A agressão e a violência não é apenas física. Ela se estende a humilhações, a violência material, a extorsão. E como nesses casos fica bem mais difícil para o policial investigar e comprovar, não é? Nós temos vários tipos de violência, né? Que é bom a gente deixar claro, porque às vezes a gente tem uma noção muito limitada de violência, só se a pessoa estiver lesionada fisicamente que você detecta uma violência, que é bem mais fácil de se notar. Mas nós temos a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, a física e a sexual. E na minha percepção, na minha experiência, né, ao longo desses 25 anos como delegada,
eu percebo que a violência psicológica, que até pouco tempo não era criminalizada, né, com penas, ela é uma das mais devastadoras mesmo, porque uma vez instalada a violência psicológica, que você atinge a autoestima dessa pessoa idosa, você atinge a determinação dela, a sua percepção individual, né, no mundo, então ela abre portas para outras violências, que é você tirar essa pessoa idosa do convívio social, do convívio familiar, dizer para ela que ela não é capaz de determinadas funções. Então, assim, a gente trabalha muito, como quando a gente é chamado na imprensa, com essa informação de que essa pessoa idosa seja empoderada também, para que ela se sinta uma pessoa sujeita de direito, para evitar essas outras violências. E, claro, as violências patrimoniais, todas são difíceis, mas não impossíveis da gente investigar. A equipe é capacitada para esse tipo de investigação também. Bom, existe também a violência material, no sentido de que um parente ou a pessoa próxima pode chegar e induzir o idoso ou idosa, pessoa acima de 60 anos, a pedir um empréstimo. Isso é muito comum, por mais que se possa... Mas, nesse caso, como a polícia pode agir para investigar isso? Então, é feito um trabalho, a gente tem... A metade dos nossos casos são maus tratos, mais ou menos, né? Aproximadamente são maus tratos, e a outra metade são crimes patrimoniais. Apropriação do cartão. Então, é o que eu te disse anteriormente. Quando eu pratico a violência psicológica, eu deixo essa pessoa idosa muito mais vulnerável. Então, mais fácil de ser manipulada, digamos assim, para pegar um empréstimo, para entregar o meu cartão para que um filho, para que um neto use esse cartão da forma que ele ou ela entender. Então, assim, a gente faz um trabalho investigativo com oitivas, com extratos bancários, em toda uma linha de investigação também, assim como a gente faz em qualquer crime de estelionato. Mas qual é o passo anterior? O que precisa ter? O policial tem que ter aquela malícia, aquela perspicácia de chegar e, aqui pode estar acontecendo um crime patrimonial. Esse é o mais difícil, né? Nós temos um protocolo aqui no DF, desde 2019, nós temos esse protocolo de atendimento à população idosa. Então, desde uma visita, por exemplo, eu recebo uma denúncia anônima do Disque 100 ou do nosso 197, que alguém está sofrendo maus tratos, está sofrendo violência patrimonial dentro de casa. Então, a partir do momento que eu chego nessa casa, a gente tem um olhar já investigativo, um protocolo, o que tem que se perguntar, se existe uma curatela, quem é que organiza esse dinheiro, se essa pessoa é lúcida, se ela não é lúcida, verificar se tem alimento dentro dessa casa, se ela precisa de medicação e se existe esse medicamento dentro de casa. Então, tem todo um olhar e um protocolo a ser seguido desde a visita, não necessariamente só dos casos que chegam à delegacia, mas que chegam denúncia, que todas as denúncias são verificadas no local do fato. Existe alguma diferença em quando vocês vão investigar esse tipo de violência patrimonial? Por exemplo, extorsão, pega o cartão e vai fazer uma compra, o nome do idoso. Isso acontece também com famílias mais abastadas, de classe alta, média alta? Infelizmente, paradoxalmente, que a gente pensa que não, né? Um dos maiores índices de violência contra a pessoa idosa, proporcional à população, é no Lago Sul. E é onde tem um número muito alto de pessoas idosas também, pessoas com uma aposentadoria muito alta, com uma renda muito alta também. Então, essa violência se instala. Então, a gente lida, Paulo, com duas realidades. Às vezes, um lugar muito rico e, às vezes, aquela população ali muito pobre, pessoa idosa, que só tem uma aposentadoria e que todos ali dependem desse único salário, dessa única renda, e também em locais de uma renda extremamente alta e que as violências se parecem muito, inclusive com a psicológica, com essa sensação que o pai ou a mãe tem de culpa e que vai cedendo aos pouquinhos, e quando ela percebe, já está toda tomada por um universo ali de muita violência. É possível, sem nomear as pessoas, nem dar endereço, nem nada, que a senhora descreva um desses casos, assim, de classe média alta? Nós tivemos um caso que foi muito
divulgado na imprensa até que o filho foi preso em flagrante no Lago Sul e tinham 3 idosos, né? Um dos idosos era um irmão do agressor, que era uma pessoa com esquizofrenia, idoso, e também a mãe, que era uma idosa e tinha um transtorno mental também, e a cuidadora deles, que vivia a vida toda nessa casa como empregada doméstica, que também era idosa e era surda. E nós, por meio de denúncia anônima, nós resgatamos nesse sentido de trazer de volta, né, essas pessoas, tirando-nos de uma situação de cárcere privado, e também usava o cartão desses idosos para o dinheiro, aposentadoria, e deixava ainda sem alimento, privando de todas as necessidades básicas. O autor foi preso e nós conseguimos abrigo para essas pessoas, que foi difícil, porque eram 3 pessoas que viviam em codependência, né? Ali dentro das suas limitações. Além de mudar toda a ambiência. Além de mudar, né, toda a ambiência. Então, assim, foi uma situação que, apesar de muito dolorosa, hoje essas pessoas estão vivendo bem, a gente até visita em alguns abrigos, estão vivendo bem, estão felizes, estão bem alimentados, mas é muito cruel você perceber e se deparar com uma situação dessa. Bom, a gente sabe que o Estado, pelo menos teoricamente, ele procura atender com abrigos para adolescentes, abrigos para mulheres e tal. Mas nós estamos tratando com um universo muito numeroso de pessoas, né? Calculado em 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos no Brasil. Evidentemente que nem todos vão passar por essa situação. Mas não há abrigos para um contingente de pessoas idosas que recorra à autoridade policial, ou através de uma denúncia ou outra medida. Esse hoje em dia é um grande entrave, né, da gente, realmente o abrigamento de pessoas que às vezes não têm como pagar uma clínica, porque são muito caras as clínicas, que dependem de um respaldo financeiro para dar um suporte para a pessoa idosa, é muito alto. Então, hoje, esse abrigamento feito pelo Estado ainda precisa de ser repensado nos centros-dias, né, também, porque às vezes não necessariamente... Centro-dia, onde a pessoa idosa passa o dia ali e vai para casa, porque muitas vezes ela é abandonada porque o filho também tem que trabalhar, quem cuida não tem uma condição financeira para pagar um cuidador para estar o tempo todo integralmente, então deixa porque tem que trabalhar. A gente se depara também com muitas situações muito delicadas, que não existe um dolo ali direto de maltratar. Eu preciso trabalhar também, eu preciso cuidar da minha casa, que a gente chama hoje de uma geração sanduíche, né? Que é aquela geração que está cuidando dos filhos e que está cuidando também dos pais. O turno extra, o turno extra, né? A gente precisa repensar essas outras ferramentas, modalidades. E assim, uma que a gente vê muito seria um centro-dia, que a pessoa idosa passaria o dia ali, conviveria com outras pessoas e quando voltasse para casa já era praticamente o horário de dormir, e que teria também essa pessoa que cuida, também estaria descansada para trabalhar e talvez evitaria, sim, muitos casos de crimes. Bom, eu queria saber se ainda é muito frequente, ou se são frequentes os casos em que o parente chega com um idoso no hospital e dá um endereço falso. Um idoso de longa internação, e depois... A senhora já lidou com um tipo desse caso? A gente tem vários casos desses. Às vezes nem se dão ao trabalho de dar um endereço falso mesmo. Quando é para buscar esse parente que teve alta, não busca, fala que não tem condição, e aí é difícil. Você não pode obrigar a pessoa a levar para casa, ele pode ser preso, né? Mas, assim, esse trabalho, mais do que fazer a prisão... Mas isso não é um abandono de incapaz? É um abandono, é uma situação flagrancial. Você não pode obrigar a pessoa a levar para casa. Ela pode ser presa se ela não levar. Mas o que a gente faz, mais do que só fazer a prisão, é fazer um trabalho ali de conscientização, ver o que está acontecendo, encaminhar para um CREAS, encaminhar para a Central Judicial do Idoso também, que tem uma mediação ali. Muitas vezes existem conflitos familiares, porque, Paulo, tem uma máxima quando a gente vai trabalhar com a pessoa idosa,
é que ficam em duas polaridades. Ou coloca a pessoa idosa num lugar muito fofinho, né, muito bibelô, que como se fossem todos muito bonzinhos, ou numa situação de invisibilidade, e não como uma pessoa sujeito de direito. Em muitas situações também de abandono, a gente se depara com pessoas que não criaram um vínculo familiar, né? A gente pegou uma situação recentemente de uma mulher que o pai estava numa UPA, numa situação lúcido, mas precisava de cuidados porque estava debilitado fisicamente, e ela disse: eu não tenho condição de trazer para casa, eu não tenho vínculo com essa pessoa, nunca esteve presente na minha vida, eu tenho 3 filhas na minha casa que ficam sozinhas, eu preciso trabalhar, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, assim, a gente precisa repensar também. Então, houve a intervenção da Central Judicial do Idoso para que colocasse também num abrigamento, porque às vezes é muito difícil também para quem está numa situação de cuidador, né, de cuidado, e que não tem também um vínculo estabelecido. Então, a gente precisa também repensar. São muitas vertentes que a gente precisa repensar, porque daqui em 2030 o Brasil vai ser, acho que, um dos maiores países de pessoas mais velhas, né? A nossa pirâmide já está toda virando, né? Quase que virando essa pirâmide. Então, a gente precisa pensar muitas políticas, muitas formas de lidar com a pessoa idosa e com as violências eventuais. Mas a educação, a formação de uma nova consciência é muito difícil, né? Porque, embora todos nós caminhemos para ser pessoas idosas e queremos viver mais e com saúde, o idoso é sempre aquele que incomoda, que está atrasado. Tem um outro problema que não está na lei, que é o idoso se transformar num analfabeto digital, ou chegar num restaurante e não conseguir ler um QR Code, começar a ter dificuldade com esse tipo de coisa. A gente, lá no DECRIM, a gente faz muitas palestras, né? A gente tem DECRIM vai às escolas, um projeto DECRIM vai às escolas, que a gente trata desses temas com os adolescentes, com as crianças, adolescentes. E o Brasil, a gente não tem, no Brasil, o lado ocidental mesmo, a gente não tem tanta essa cultura dessa valorização da pessoa idosa, em especial no Brasil, porque foi tido por tanto tempo como um país jovem, né? Então, são questões assim da gente repensar e trazer novas formas de conversar com os adolescentes, de valorização, de respeito da pessoa idosa. O policial que trabalha nesse setor, ele passa por um preparo, uma reeducação especial? Sim, existe capacitação, como nós temos o protocolo, os policiais são capacitados, né? Qual é o pilar da DECRIM que nós temos? O pilar de atendimento é do acolhimento. E o que é um acolhimento? Acolhimento não é o abraçar, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer, porque você precisa fazer uma conexão com essa pessoa idosa, uma escuta ativa, né, empática também com a pessoa idosa, entendendo que ela está ali denunciando ou falando, mesmo que não seja ela a pessoa que está denunciando, mas quando ela está sendo ouvida, ela está falando de uma agressão praticada por um ente muito querido e que aquilo ali dói profundamente nela. E também o não julgamento. A gente não está ali para ficar julgando. Mas você, a senhora, o senhor, passou a mão na cabeça do filho, é por isso que ele está dessa forma. Não, esse não é um papel nosso. Então, esse acolhimento faz com que esse atendimento seja muito mais humanizado, né? Tem que ter empatia. Tem que ter empatia. Primeiro, porque se não fizer essa conexão, a pessoa idosa não vai falar. Ela vai se omitir a dizer a verdade ali, porque ela está protegendo uma pessoa muito querida, que na grande maioria são filhos e são netos. Mas, falando dessa educação, né, que você perguntou inicialmente, nas minhas palestras, quando eu vou falar principalmente diretamente com as pessoas idosas, eu faço uma dinâmica para que ela se recorde de quando ela era criança, dos sonhos que ela tinha, dos desejos, né, de conquistar o mundo, de fazer isso e fazer tal coisa. E eles ficam com os olhinhos brilhando assim, né? Então eu falo, a partir dessa energia ali da criança, que você tinha desejo, vontades, você vai trazer isso para o seu amor próprio, para você se colocar nesse lugar aqui de limites também, estabelecer limites.
limites, porque quando eu estou empoderado de mim mesmo, empoderada de mim mesma, eu sei que eu sou uma pessoa que eu mereço respeito e que as pessoas têm que me respeitar, e aí eu começo a aprender a pôr um pouco mais de limite. Então, a gente precisa, sim, trazer a pessoa idosa para as educações tecnológicas, né? Porque muitas vezes eu sou perguntada, as pessoas idosas são mais suscetíveis de serem vítimas de golpes? Não, não são. Todos nós... Eu recebo telefonema todo dia, né? Fizeram uma compra com seu cartão, isso, não sei onde, né? Você autorizou, enfim. Isso. E eu falo, não, todos nós estamos. Se a gente não ficar atento, eu que trabalho com isso, na correria do dia a dia, você clica num link ali que acaba já caindo num golpe, né? E aí eu sempre gosto de contar uma história, né? Meu pai tem 77 anos e recebe dessas ligações, e uma pessoa tentando vender, fazer alguma coisa para ele, assim, esses golpes. Ele falou, não quero, não me interessa. O senhor não quer ganhar 13 mil reais? Ele falou, querer ganhar 13 mil reais eu quero, não quero cair num golpe, né? Então, assim, ou seja, as pessoas idosas, a gente coloca muito rótulos, né? Como se fossem pessoas todas vulneráveis. Não, são pessoas que, na minha percepção, que têm muito mais malícia, inclusive, do que muitas pessoas mais jovens, para ter noção de que seja golpe. E todos nós estamos suscetíveis a serem vítimas de golpes. Doutora, eu queria que a senhora desse uma palavrinha para o público, alertando para a necessidade de cuidar e, inclusive, divulgando também o trabalho que vocês estão à disposição do público para a denúncia, para, enfim, para o apoio que as pessoas idosas merecem. Assim. Então, na verdade, trazer para si, né, esse ser sujeito de direito, com sonhos, desejos, vontades, e que você mesmo é dono do seu direito, do seu dinheiro, da sua vida. Saber estabelecer limites, isso é importante, por mais que seja o filho, por mais que seja uma pessoa muito querida, né? E em caso de violência, né, procurar a delegacia. Nós temos a DECRIM aqui no DF e também o Disque 100 nacionalmente. Aqui no DF nós temos o 197, que a denúncia pode ser feita com a identidade mantida em sigilo, e denuncie, porque a denúncia anônima tem salvado vidas. Então, mesmo as pessoas que convivam com pessoas idosas, que percebam uma violência ali do seu pai, da sua mãe, de um primo, de um tio, procure a delegacia ou faça a denúncia, porque também é o nosso dever denunciar e preservar a vida das pessoas idosas. E também todos nós, né, pessoas idosas, queremos ser felizes. Acho que é isso que todos nós queremos, ter uma boa qualidade de vida, né, Paulo? Delegada, muito obrigado. Volte sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Muito obrigada. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O nome é grande, mas a importância dessa lei é maior ainda. Ela define todo o processo de organização da nossa educação brasileira, do ensino infantil ao ensino superior. Hoje ela faz parte da história da nossa sociedade, mas, claro, também faz parte da história do Senado. Em 1961, vem a primeira ideia do que seria uma lei de diretrizes e bases da educação. É um pontapé inicial para a gente pensar nas bases da educação brasileira. Fala pessoal, aqui é o Sr. Josu, professor de História e Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando chega 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofre uma nova transformação.
educação. Transformação importante, professor. O ensino à distância é instituído, o supletivo também? Eu sou alguém que deixou de estudar aos 17 anos de idade, voltou a estudar com os 24 anos de idade e só pude voltar a estudar por causa do supletivo, né? Daquilo que a gente chama de EJA. É em Fernando Henrique Cardoso, em 96, e com o Darcy Ribeiro, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação toma um outro rumo, um rumo mais sólido. Temos também o Plano Nacional de Educação, que é renovável, estudado a cada 10 anos. Outra conquista da lei de Diretrizes e Bases, né, professor? Perfeito. Olha só como foi importante essa lei, porque a partir da lei a gente pensa na educação brasileira de forma sólida. Uma lei nacional de regras gerais sobre a educação. Na verdade, uma carta magna da educação no Brasil. Conquistas muito importantes para quem aprende, muito importantes também para quem ensina. Uma trajetória que também passou por aqui. Senado, 200 anos. Pensemos en el calentamiento global. Vamos a tener menos agua de la que tenemos en este momento. ¿De a dónde vamos a obtener el agua? La tenemos aquí. Lo que pasa es que no la hemos utilizado de manera racional, inteligente, no la hemos planificado, hemos abusado del agua. O Caminho da Água, série em 4 episódios. Todo sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestante na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamento adequado. O Senado votou. Agora é lei. Quando o avião da Aeroflot pousou no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, seria possivelmente 5 da tarde, devido à diferença de fusos horários. Tinha a sensação de passar para uma outra realidade. À medida que o avião se aproximava do solo, aumentava em mim a sensação de que eu descia não num país como os outros, mas numa outra dimensão da realidade. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eleições 2024 já salva na sua agenda. 6 de outubro é dia de eleger prefeitos e vereadores. A votação ocorre nos mais de 5.500 municípios do país. Você está por dentro das regras para a campanha deste ano? Já sabe o que pode e o que não pode fazer nas redes sociais? Vamos conversar agora com o secretário de Eleições do TRE de Minas Gerais, Pablo Aragão, e com o advogado Renato Ribeiro de Almeida, que é especialista em direito eleitoral. Cibele Nunes está ligada nas redes sociais, traz a sua participação, aproveita para tirar todas as suas dúvidas. Bom, muito obrigada por estarem aqui hoje. E vamos começar, Pablo, porque as eleições só são em outubro, mas até lá a gente tem vários prazos e regras importantes de serem observados aí, né? Eu queria saber quando é que a gente vai saber, Pablo, oficialmente, quem está concorrendo para prefeito e vereador neste ano de 2024. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tenhamos um excelente programa. Nós estamos vivendo o período eleitoral e, sob o ponto de vista das candidaturas, nós iniciaremos, a partir agora do dia 20, o prazo para as convenções partidárias. Então, os partidos,
as federações, que são novidades agora para a eleição municipal, têm do dia 20 agora de julho ao dia 5 de agosto para realizarem suas convenções, e são nas convenções que se fazem as escolhas dos candidatos. Então, em resposta à sua pergunta, eu diria que a partir das convenções partidárias, nós já teremos conhecimento aí daquelas pessoas que serão escolhidas pelos partidos e pelas federações para concorrerem aos pleitos. Tá certo, mas a gente já tem pré-candidatos, não é isso, Renato? E essas pessoas, elas já estão aí mencionando que vão concorrer, elas já estão sujeitas aí a algumas proibições também, não é isso? Exatamente. Olá a todas e todos. O que acontece é que ninguém acorda, né, no dia da convenção e fala, puxa vida, vou ser candidato. Não é bem por aí. Então existe a pré-campanha. Tem pessoas que estão fazendo, especialmente nas redes sociais, a pré-campanha. Isso, inclusive, é permitido fazer um impulsionamento, ainda que moderado, de valores na pré-campanha, mas não pode pedir voto. Não pode falar, olha, lembra de mim, dia 6 de outubro tem eleição, conto com seu apoio, conto com seu voto, o meu número é tal. Esse tipo de coisa só a partir do momento do começo da candidatura, que a legislação brasileira fala que no dia 16 de agosto é que se pode efetivamente começar a pedir voto. Como muito bem colocado pelo Pablo, a partir da convenção nós já saberemos quem são os escolhidos de cada partido para concorrer, mas somente no dia 16 de agosto é que é possível começar a pedir voto. A pessoa começa, olha, sou candidato a prefeito, sou candidata a prefeita, vereador, vereadora, somente nesse período. Tá certo. Bom, a gente vai detalhar melhor aí esses prazos, proibições, mas antes a gente já tem pergunta aí, né, Cibele? Bom dia. Isso, Sara, Renato, Pablo. E o Renato falou da pré-campanha que já pode acontecer nas redes sociais, né? E nós perguntamos justamente para as pessoas se elas acompanham políticos ou candidatos nas redes sociais. E aí tivemos uma resposta com uma grande maioria das pessoas respondendo que sim, 73% das pessoas hoje em dia acompanham candidatos e políticos pelas redes sociais. E apenas um número pequeno de 27% das pessoas não acompanham. Eu vou emendar com uma pergunta para o Renato, aqui da Ana do Distrito Federal. Ela quer saber o seguinte, Renato, como evitar fake news na internet em período eleitoral? Essa é uma pergunta muito importante e também bastante delicada, né? Porque a fake news na internet... Vocês me veem, então? Tá bom o vídeo? Tá tudo certo. Sim. Como Isso, diz, essa é uma pergunta de milhões, né? Porque é uma das perguntas mais importantes para porque tinha congelado aqui, então, às vezes, né? Tá certo. Mas, retomando, a propaganda na internet, ela tem uma série de regras. Então, um candidato, quando ele vai fazer propaganda nas redes sociais, ele tem que estar habilitado, tem que obedecer regras impostas pela Justiça Eleitoral, apresentar CNPJ de campanha e tudo mais. Só que, além desse assunto, nós temos a divulgação, infelizmente, das fake news e até das chamadas deepfakes. São aqueles vídeos, aqueles materiais audiovisuais que são feitos por inteligência artificial e esse material acaba induzindo o cidadão a erro, porque é a minha voz sendo utilizada, é a minha imagem, parece que sou eu que estou falando, só que tudo aquele conteúdo foi produzido por inteligência artificial e eu jamais falei aquele assunto. Às vezes até é possível fazer até em outra língua. E para quem está vendo, parece real. Então tem que tomar muito cuidado, tem que checar do ponto de vista do cidadão, não acreditar em tudo que aparece e principalmente verificar se isso de fato está sendo colocado por canais sérios de comunicação. Se é uma coisa apócrifa de um canal que ninguém nunca viu, de um site, de um portal que ninguém nunca viu, provavelmente é um conteúdo difamatório ou então que tende a caluniar, destruir reputações. E isso é combatido. É combatido pelo Ministério Público, é combatido pela Justiça Eleitoral. Os advogados de cada um dos partidos, advogados eleitoralistas e também dos candidatos, acionam a Justiça Eleitoral para conseguir tutela até a remoção desses conteúdos,
mas ninguém melhor do que o próprio cidadão, a própria cidadã, o eleitor, para identificar esses conteúdos e também ou fazer a denúncia ou pelo menos descartar, não passar isso para frente. Não é porque isso desagrada um adversário meu, então alguma coisa grotesca de um candidato que eu não gosto, que eu vou passar para frente mesmo sabendo que é mentira. Aí é um exercício de cidadania mais do que qualquer outra coisa. Tá certo. E é um pouco até preocupante, né? Porque recentemente saiu pesquisa mostrando que o Brasil, no ranking, né, dos países aí que conseguem identificar uma notícia falsa, a gente está lá embaixo, porque as pessoas recebem e elas acreditam, né, em conteúdos que são inverídicos, que não têm fonte. Então tem que ter muito cuidado, gente. E, Pablo, eu queria que você pudesse falar, a gente até estava falando sobre isso antes, que é como que a Justiça Eleitoral, né, como é que ela vai fazer esse grande acordo aí com as plataformas? Porque a notícia falsa, como é que vocês vão chegar e bloquear aquilo de imediato, né, para que aquilo não se propague e não tenha um estrago muito grande? É importante salientar, até para reiterar a fala do Dr. Renato, a importância da participação do cidadão no combate à desinformação, no combate à fake news, porque ele consegue, através da sua ação, barrar, inclusive, que isso seja disseminado com mais amplitude. Do ponto de vista da Justiça Eleitoral, nós já experimentamos em 2022, por exemplo, um grande esforço junto com as plataformas, os provedores, no grande acordo, para que a gente consiga, sob o ponto de vista tecnológico, também identificar e coibir, até mesmo retirar do ar conteúdos e contas que são utilizadas aí para fazer a disseminação desses conteúdos. Então, para 2024, a resolução do TSE trouxe regras específicas sobre a retirada desses conteúdos, né, dizendo que as plataformas elas têm por obrigação, independentemente de ordem judicial, se detectada a disseminação de conteúdos falsos, que esses conteúdos sejam retirados. E do ponto de vista também do exercício da jurisdição, os juízes eleitorais agora, em se tratando de disseminação de conteúdo falso que ataque o sistema eleitoral, que ataque a justiça, as instituições, os juízes também eles podem fazer um controle no âmbito do poder de polícia do conteúdo veiculado na internet. Então, nós tivemos um avanço muito grande do ponto de vista da legislação, agora com as alterações que o TSE promoveu na resolução, e temos também do ponto de vista das empresas, das instituições também, esse esforço nacional para que a gente consiga avançar um pouco mais no combate à desinformação, mesmo sabendo que a desinformação, a fake news é um fenômeno não só brasileiro, né? É um fenômeno mundial, é um fenômeno que não diz respeito somente aos pleitos, que não diz respeito somente à democracia, mas que está espalhado por vários fatores e vários setores da vida social em todo o mundo. Eu acho que, do ponto de vista da democracia, a desinformação ela é uma grande barreira para que a gente consiga promover e realizar eleições limpas, tranquilas, serenas, porque o dever de informar e o direito de ser informado, ele pressupõe aí a veracidade da informação. Então, a veracidade é um princípio fundamental da propaganda eleitoral e a gente tem isso muito atacado do ponto de vista aí da desinformação. Então, a gente precisa de ter esse esforço, o cidadão precisa ter essa consciência, os candidatos, os partidos também precisam, e a Justiça Eleitoral, enquanto órgão constitucionalmente previsto para organizar eleições, também precisa se preparar e está se preparando para esse trabalho agora em 2024. Tá certo. E falando em fake news, a gente tem perguntas sobre isso também, né, Cibele? Sim, nós temos uma pergunta do André, do Rio de Janeiro, Renato, que é a seguinte: como que você falou que nós avançamos, né? O TSE avançou em relação à legislação contra fake news, mas quais são as punições previstas atualmente, sobretudo em relação ao estrago que já foi feito? Porque mesmo quando a notícia é retirada do ar, muitas vezes já houve um estrago de imagem. Quais são as punições previstas para isso? Bom, tem punições que são graves e porque a gente tem que partir do pressuposto que a internet é uma terra sem lei. Tem gente que tem vontade, né? Eu não tenho a coragem de ir da praça pública falar determinadas coisas, caluniar, difamar, injuriar pessoas,
mas se sente muito encorajada atrás do celular, atrás de uma tela, para fazer esse mesmo tipo de prática. Só que essas práticas, elas são criminosas, seja na rua, xingando alguém, ofendendo, chamando de ladrão, qualquer coisa nesse sentido, seja na rede social. Então, o que acontece? Se houver a prática de crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, essa pessoa está sujeita a responder, inclusive criminalmente, pelas suas palavras, pelas suas colocações. Eu, inclusive, isso é o meu dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas procuram justamente por esse fenômeno maluco que acontece no Brasil. Tem gente que extrapola completamente e ninguém pode chamar o outro de ladrão, de bandido, de corrupto, desse tipo de coisa, sem a devida comprovação. Até porque essas condutas são consideradas crimes e doloso é calúnia. Então, é um crime chamar alguém de criminoso, desde que aquela pessoa não seja. E do ponto de vista dos próprios políticos, dos próprios partidos e tudo mais, gente que faz isso de maneira reiterada, até com um propósito eleitoral, tem a retirada do conteúdo e, além da retirada do conteúdo, também está sujeito a penalidades. Penalidades que podem levar à inelegibilidade e à cassação do mandato. Então, é uma coisa muito séria. Eu sempre digo, sempre venho ressaltando, nós tivemos no Brasil um deputado estadual que foi cassado, teve o seu mandato cassado por disseminação de conteúdo indevido. Ele falava barbaridades sobre as urnas eletrônicas e acabou tendo o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Nós temos um ex-presidente que teve o seu mandato, não teve a eleição, não foi reeleito, mas se tornou inelegível por conta de uma força de decisão da Justiça Eleitoral, em 2 episódios, naquele comício, né, o famoso comício do imbrochável e aquela situação envolvendo a reunião dos embaixadores. Ou seja, existe hoje uma legislação que é muito firme e que ela vai ser aplicada, seja para condenar presidentes, ex-presidentes, seja para condenar candidato a vereador em município do interior do Brasil. Então, essas pessoas têm que estar conscientes da forma com que a legislação se apresenta e do rigor que a Justiça Eleitoral tem encarado esses fatos para ver se vale realmente a pena disseminar fake news e cometer crimes pela internet. Ô Pablo, e a gente tem um ingrediente a mais agora, que é a inteligência artificial, né? E isso é muito preocupante mesmo, porque como vocês mencionaram, né? A gente pode estar recebendo aí um vídeo de uma pessoa que não é original, com a voz da pessoa, falando aí qualquer tipo de bobagem, né? E qualquer tipo de barbaridade. Então, eu queria assim, que você explicasse um pouco como que vai ser tratada a questão da inteligência artificial, né? Como é que a justiça... O que pode, o que não pode? Pode fazer material com uso de inteligência artificial? Esse material tem que estar identificado? Até qual é o limite para usar essa ferramenta? Agora, para 2024, o TSE regulamentou o uso da inteligência artificial. Eu acho que o primeiro ponto que deve ser esclarecido para o cidadão e para a cidadã é de que o TSE não proibiu o uso da inteligência artificial, mas houve uma regulamentação exatamente porque essa ferramenta, ela, nesse contexto social atual, é uma ferramenta inevitável. Então, o problema não é a ferramenta em si, mas é o uso que se faz dela. Então, observando isso, o TSE vai dizer, lá na alteração que foi feita, que a inteligência artificial pode ser utilizada desde que seja informado para a sociedade, para a Justiça Eleitoral, para o eleitor como um todo, qual a tecnologia que foi empregada e que isso seja, eu dizer assim, isso tem que se apresentar na propaganda, ou seja, isso tem que ser informado através de rótulo, se for audiodescrição tem que aparecer. Isso é importante para que a gente consiga entender que ali houve o uso da inteligência artificial e qual a ferramenta utilizada para isso. Por outro lado, nem toda inteligência artificial pode ser utilizada, e aí é o caso que o Dr. Renato também já comentou, as deepfakes, elas são absolutamente proibidas, então você não pode fazer a utilização sintética, né? A produção sintética de voz de pessoas que não existem ou de imagens de pessoas que já faleceram para disseminar conteúdos. E a gente também tem a questão do avatar e do chatbot, que ele pode ser contratado, ele pode ser utilizado, mas ele não pode simular
uma conversa ali real do cidadão com o candidato ou do cidadão com qualquer outra pessoa natural. Então, a inteligência artificial, ela vem com essa regulamentação, é uma regulamentação mínima, mas necessária para o processo eleitoral, e também vem com uma perspectiva de que, se houver abuso, se houver irregularidade no uso da inteligência artificial, potencializando a desinformação, seja em relação a outros candidatos e partidos, seja em relação ao sistema de votação, à urna eletrônica, o candidato, o beneficiário, o partido político está sujeito aí a várias sanções. Dentre elas, a gente tem a cassação do registro ou do mandato. Então, eu quero só reiterar também a fala do Dr. Renato, no sentido de que o uso da inteligência artificial não fica restrito aí à retirada do conteúdo ou aplicação de multa, porque, a depender da gravidade, se apurado em um processo judicial que houve inteligência, que isso, de algum modo, teve gravidade suficiente, então as pessoas podem sofrer aí sanções e retirar, inclusive, o mandato. Então, é muito importante. A Justiça Eleitoral tem falado sobre essa capacidade da inteligência artificial potencializar a desinformação. Eu acho que é isso que é o cerne da questão. É como as pessoas podem se utilizarem da inteligência artificial e isso se tornar um problema ainda muito maior do que tivemos aí nas últimas eleições. Tá certo. Cibele? Nós vamos mostrar mais uma enquete agora, Sara. Nós perguntamos para as pessoas, apesar da internet, se elas ainda acompanham a propaganda eleitoral nos veículos tradicionais, como a televisão e o rádio, né? E tivemos um resultado surpreendente até. Muitas pessoas ainda acompanham propaganda pela TV e pelo rádio. 40% das pessoas disseram que assistem pela televisão os programas eleitorais e 13% que acompanham pelo rádio. Um número muito grande de pessoas, 47%, já não acompanham mais pelas mídias tradicionais. Sara? Tá certo. Então, assim, uma boa parte já está acompanhando aí muito pela internet, né? E vamos falar um pouquinho sobre internet? Queria que o Renato pudesse explicar, porque, Renato, eu estou com umas dúvidas aqui que são pessoais. Por exemplo, eu estou na minha rede social. Eu posso fazer propaganda, declarar o voto no meu candidato? Agora, se for um influencer, né, se for uma pessoa aí famosa na rede social, essa pessoa pode declarar o voto no candidato? Como é que ficou isso? Pode declarar o voto, o cidadão ele é livre para declarar o voto, mas tem que ser alguma coisa espontânea, porque o influencer ele tem a responsabilidade de ser considerado, até para efeitos legais, muitas vezes um artista. Então, a pessoa que faz o uso comercial desse tipo de atividade. E daí não pode ser utilizado. Eu vou fazer um paralelo aqui com a questão dos comícios, por exemplo. Nós tivemos, até as eleições de 2004, a possibilidade de se contratar os showmícios. Então, o que acontecia lá? Imagina o interior do Brasil, o candidato era um mero apresentador do show sertanejo, principalmente sertanejo acontecia muito disso. E isso arregimentava multidões. Mas imagine um custo para se fazer um evento como esse, né? Então, isso gerava uma distorção econômica muito grande e tirava o propósito político. A pessoa ia lá por causa do entretenimento, da música, porque era fã do determinado cantor e tudo mais. Então, acabou esse tipo de coisa. Um influencer é alguém que recebe recursos por meio de publicidade, especialmente nas redes sociais. Então, a pessoa se torna famosa, se torna autoridade dentro das redes sociais, falando sobre diversos assuntos. E aí você tem influencer que fala sobre esportes, que fala sobre moda, que fala sobre todo tipo de assunto, carros, enfim. Todo assunto tem um nicho e tudo mais. Se você contrata uma pessoa dessa, a pessoa recebe para declarar o apoio, então isso se torna uma ilegalidade. Tá certo. Ô Pablo, eu queria que você comentasse também, porque uma dúvida, né? Muita gente ainda questiona a questão da segurança das eleições, né? E aí, para a gente também ter aí uma oportunidade de explicar como é que é garantida a segurança das urnas, dessa votação, para a gente também poder deixar esse serviço para o cidadão.
o sistema eletrônico de votação ele é cercado de uma série de segurança do ponto de vista da tecnologia. Então, desde a concepção dos sistemas, a lacração, a assinatura digital, desde a urna eletrônica que não tem conexão com a internet, desde a transmissão dessa votação que se dá por uma rede segura e criptografada, a Justiça Eleitoral tem se empenhado e tem trazido para dentro do processo eletrônico de votação tecnologias que são tecnologias de ponta. E, além disso, todo esse processo, além de ser absolutamente auditável pelas instituições públicas e privadas, ele ainda é transparente sob o ponto de vista também dos resultados. Então, nós estamos trabalhando no aprimoramento do processo, que já é um processo muito seguro, do ponto de vista do resultado que se apresenta e do ponto de vista também do eleitor, né, do serviço que é prestado. Então, o que nós podemos dizer é que a Justiça Eleitoral brasileira é um exemplo, né, isso aí para o mundo inteiro, do ponto de vista de segurança da informação, e o nosso sistema eletrônico de votação, sob o ponto de vista da segurança, ele é muito mais confiável e ele é muito mais, eu diria assim, garantidor da vontade popular do que os métodos tradicionais de votação manual. Então, a Justiça Eleitoral é um grande patrimônio do Brasil, é um grande patrimônio, e a gente tem avançado muito para garantir, porque esse é o nosso papel, né? Garantir que a vontade do eleitor, aquela vontade que ele deposita na urna, é aquilo que vai ser contabilizado para o resultado total das eleições. Então, eu quero só indicar também o site do TSE, e lá a gente tem uma página muito completa sobre o sistema eletrônico de votação, sobre os testes de segurança, sobre os resultados, sobre as auditorias, todas as auditorias que são realizadas desde a concepção dos programas até o dia da votação, para que o eleitor e a eleitora possa se inteirar mais sobre esse tema e votar tendo a certeza de que o seu voto será contabilizado exatamente da forma como ele depositou na urna eletrônica. Pablo, nós temos uma pergunta aqui do Valdemir de Alagoas. Nós falamos de segurança do processo eleitoral. Ele quer saber o seguinte: a inteligência artificial que entrou agora, né, no jogo, digamos assim, como que isso pode colaborar com mais segurança e mais transparência no processo eleitoral? A IA, ela pode integrar esse processo? Essa pergunta é muito boa, porque a gente sempre trata a inteligência artificial do ponto de vista negativo, né? Então, sob o ponto de vista negativo, é um problema e a gente já reconhece. Mas a inteligência artificial, quando bem conduzida, quando bem concebida, ela pode ajudar e muito no processo de votação. Sob o ponto de vista da urna, a urna não tem conexão com a internet, então a gente não tem nem como cogitar que alguma coisa de inteligência artificial possa se integrar à questão da urna. O que a gente tem experimentado na Justiça Eleitoral é o uso de inteligência artificial para dar celeridade aos processos. Então, um exemplo claro é um sistema concebido pelo TRE da Bahia e que já tem sido levado para alguns tribunais chamado JANOS, que é um sistema que integra automação e inteligência artificial que vai auxiliar os tribunais na análise dos pedidos de registro de candidaturas. Então, por exemplo, aqui em Minas, em 2020, nas eleições de 2020, nós tivemos mais de 80 mil pedidos de registro de candidaturas. Então, agora nós temos um sistema com base em automação e inteligência artificial que vai conseguir auxiliar os juízes e as juízas eleitorais na análise e na produção de minutas de decisões desses processos. Então, esse é um exemplo prático e concreto de como a inteligência artificial pode auxiliar a Justiça Eleitoral em se tornar ainda mais célere nas suas entregas relativas às eleições. Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e lembrar que todos nós temos a responsabilidade aí, né, de fazer uma eleição com transparência, sem notícia falsa, porque é a gente que está consumindo todo esse conteúdo. Se você vir alguma coisa, quer denunciar, existe um aplicativo chamado Pardal. E você também, por favor, gente, sites oficiais, tse.jus.br. Vai lá no site oficial e checa se a informação é verdadeira. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a TV Senado. Até a próxima edição. Tchau.
Alexandre Neri, como podemos reduzir o risco do roubo de dados pessoais na internet? Principalmente, não clique em links desconhecidos que você recebe por aplicativos de mensagem, desconfie de ligações que você recebe de números desconhecidos e não forneça seus dados, por exemplo, CPF, em qualquer situação. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desse total, 92% são mulheres e a maioria absoluta, mulheres negras. A conquista de direitos importantes dessa categoria também teve a participação dos senadores. PEC das domésticas é proposta de emenda constitucional? Exatamente. E aí entra na Constituição, né? Não é só uma proposta de lei. Oi, eu sou a Lavínia Rocha, sou professora de História, escritora e criadora de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre a PEC das domésticas. O que a gente pode falar dos direitos alcançados? Se a gente pudesse enumerar alguns, a gente falaria de... A gente poderia falar de FGTS, aposentadoria, por invalidez, por tempo de serviço, por idade. A gente falar de férias remuneradas, a gente vai pensar em auxílio maternidade, hora extra, adicional noturno. Então esse trabalho feito no lar, um trabalho doméstico que por séculos foi feito de graça, hoje ser pago, ter direitos é algo muito complexo, por isso é um marco na nossa história. Desde a abolição da escravidão passaram-se 125 anos até o primeiro olhar sobre legislação do trabalho doméstico, né? Foi preciso esperar não, lutar muito para alcançar essa PEC das domésticas. E o Senado aprova por unanimidade a PEC das domésticas. É muito importante, é um marco. Não dá para esquecer da Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra, mineira, que atuou muito no estado de São Paulo, que estava ali nas associações de empregadas domésticas e lutou muito para que esses direitos hoje existissem. Além de Benedita da Silva, que já foi empregada doméstica, senadora e também a relatora da PEC das domésticas na Câmara dos Deputados. O tratamento igual para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, garantido por lei. Essas conquistas fazem parte da história do país. Senado, 200 anos. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Incêndios no Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se mobilizam para combater o fogo que já causou destruição recorde. Amazonas quer maior patrulhamento contra ataques de piratas nos rios da região. Senado aprova Estatuto do Pantanal. Proposta segue para a Câmara dos Deputados. Minas Gerais busca boas práticas para minimizar impactos da seca e chuvas extremas. Desde 2021, o município utiliza novos critérios para identificar áreas de risco na cidade. De lá para cá, Juiz de Fora não sofreu com óbitos ou mesmo feridos em situações de desastres provocados por enchentes e desmoronamentos de encostas. Oi, pessoal. É em parlamentos como este que são tomadas as decisões que regem a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares
que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Os incêndios no Pantanal já bateram recorde de destruição em 2024. E olha que os meses considerados os piores para queimadas, os mais secos, agosto e setembro, ainda nem chegaram. Parlamentares de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, os dois estados que abrigam o bioma aqui no Brasil, estão preocupados. O mais afetado até julho foi Mato Grosso do Sul. A área 4 vezes maior que o território da cidade de São Paulo já queimou no bioma Pantanal em 2024. A gente está diante de uma tragédia terrível, de um desastre como nunca aconteceu. Eu quero deixar isso muito claro, porque as pessoas, é ciclo de cheia de seca. Não é. Nunca teve, né, nesse período em junho, uma seca dessa magnitude. E a nossa preocupação é que nós precisamos de solução imediata, né? O povo está sofrendo, né? Toda a fauna, a flora pantaneira está correndo risco até de desaparecer. A convergência entre fenômenos climáticos e o aquecimento global tem piorado a situação. Segundo dados do Instituto MapBiomas, Corumbá foi um dos municípios mais atingidos pelo fogo. Os moradores da Cidade Branca têm convivido com a fumaça provocada pelas queimadas desde o fim do mês passado. O parlamentar destacou que a ação imediata é acabar com os focos de incêndio. Foram feitas algumas ações do governo do estado, que nós solicitamos com aviões, que reduziu um pouco o impacto, principalmente para as pessoas. Agora, o que a gente tem cobrado bastante é uma ação mais firme, mais efetiva e continuada do governo federal. Acho que é importante esse reforço que já chegou, vai chegar mais aeronaves, mas é preciso que haja, né? Nós precisamos de uma situação agora emergencial. Viralizou nas redes sociais um vídeo da festa do Arraiá de São João, em Corumbá, com o incêndio do Pantanal ao fundo. É uma característica da população brasileira, né, de ser um povo solidário. Eu acho que nós temos que buscar, né, esse mesmo envolvimento, essa mesma mobilização que houve numa tragédia, né, e que nós participamos, ajudamos também o Rio Grande do Sul, com centenas de vidas que foram perdidas, né, desastres também ambientais. Só que, às vezes, as pessoas que não conhecem, né, a realidade do Pantanal não têm ideia do que está acontecendo. Então, a minha manifestação aqui é dizer o seguinte: alguém que é de lá, eu sou nascido, fui criado lá, fui prefeito de Corumbá, represento aquela região e conheço aquela região. Então, o que eu estou afirmando aqui é o que está sendo colocado nas redes sociais é uma parte. Tem uma tragédia muito maior do que aquela que foi vista lá no São João. É muito pior do que isso. Nós corremos, né, o risco de desaparecer uma parte de um bioma. O parlamentar ainda criticou a estrutura do IBAMA da cidade de Corumbá. Eu citei aqui, por exemplo, a vergonhosa estrutura do IBAMA em Corumbá. Tem 7 funcionários, tem 2 carros, 7 barcos, quer dizer, não pode. Não, mas quando precisa pede para Campo Grande, para Brasília, mas esse é o problema, né? Tem que ter uma estrutura lá. Corumbá detém a maior parte do Pantanal e tem que ser tratado de forma diferenciada. O governo de Mato Grosso do Sul declarou estado de emergência na região. O coronel Hugo Dijan, da Defesa Civil do Estado, explicou quais os próximos passos que os municípios devem fazer para obter recursos. O governo estadual tornou concreto pelo Diário Oficial. As portas estão abertas para os municípios solicitarem os recursos no combate aos incêndios florestais. É importante que isso seja feito. Todo prefeito deve acionar o seu coordenador municipal de defesa civil para que ele faça a inclusão do município no sistema S2ID. O que é esse sistema S2ID? Ele é o programa que é utilizado pela Defesa Civil Federal, Estadual e Municipal para troca de informações e processos. Então é muito importante, né, que o seu prefeito faça o contato com o coordenador municipal e coloque dentro do programa que liga a Defesa Civil Federal, Estadual e Municipal a sua cidade, que assim poderemos fazer o recurso chegar no município. O deputado Carlos Avalone liderou uma comitiva até o Pantanal Mato-Grossense para discutir a situação do bioma no estado. Atualmente, 2 incêndios são combatidos pelo Corpo de Bombeiros em uma força-tarefa.
E o objetivo é evitar que uma tragédia parecida com a que ocorre em Mato Grosso do Sul se repita por aqui. Na reunião realizada no município de Poconé, os militares expuseram as dificuldades enfrentadas e as demandas mais urgentes no combate ao fogo em 2024. O Pantanal ele traz para nós esse desafio, né, que é característica do terreno, uma planície alagável. Então isso dificulta o acesso. São locais em que a maioria, onde estão os focos de incêndio hoje, só se acessa via embarcação ou mesmo com infiltração de aeronave, e isso dificulta o combate. Nos locais em que a gente consegue levar uma estrutura maior, de maquinário, a gente tem mais sucesso, a gente consegue responder e combater esse incêndio com uma maior celeridade. Também foi apresentada a necessidade de garantir e melhorar a comunicação entre os agentes que estão na linha de frente das ações. A comunicação ela fica muito restrita ao alcance dos rádios e isso dificulta, porque a gente começa a espalhar as equipes no terreno e a gente precisa ter informação o quanto antes, né, das ações que estão sendo desenvolvidas. Então a internet via satélite, ela vem, né, como uma ferramenta importante nesse sentido. A gente conseguiu algumas através do apoio do Sindicato Rural de Poconé, que tem suprido a necessidade em uma das frentes de incêndio, mas a gente precisa ampliar isso, né? Uma das frentes de trabalho está mais avançada, com o fogo praticamente extinto. A outra ainda exige bastante atenção e esforços concentrados. O Pantanal impõe a necessidade de uma estratégia permanente, com a integração de diversos órgãos. Nós precisamos estar todos integrados, né, sobre o comando do Corpo de Bombeiros, que é quem conhece o Pantanal e conhece os problemas do Pantanal. O pantaneiro e o bombeiro junto, nós vamos saber como combater esse incêndio. O que eles precisam? De condições. Essas condições são dadas pela infraestrutura e nós precisamos de mais equipamentos. Então, nós precisamos continuar liberando as estradas para que que são estradas vicinais, para que o bombeiro tenha acesso aonde pegar o fogo. A gente já sabe onde normalmente acontecem esses incêndios e nós já estamos preparando. O bombeiro está fazendo isso com muita competência. Apesar das dificuldades elencadas pelos bombeiros, a situação é considerada sob controle. Isso se deve muito pela participação dos produtores e proprietários de terras da região, que estão diretamente envolvidos no combate às chamas. A gente está trabalhando desde novembro, foi a nossa primeira reunião ano passado, novembro de 23, já para traçar essas estratégias de trabalhar em conjunto, produtor rural, com Corpo de Bombeiro, com SEMA, para prevenção e fazer um primeiro combate efetivo e rápido a qualquer foco de incêndio no Pantanal. E o primeiro que aconteceu agora foi há cerca de 30, 40 dias atrás, e conseguimos debelar um incêndio rapidamente. Ele poderia ser muito maior, mas se nós não tivéssemos traçado todas as estratégias com o apoio do governo do estado, que disponibilizou o maquinário da CINFA para fazer aceiros, abrir estradas, nada disso teria acontecido e, quiçá, nós não estaríamos na mesma situação do Mato Grosso do Sul hoje. Também foi fundamental para evitar um cenário desolador nos primeiros meses de seca a atuação da Secretaria de Infraestrutura. Está vindo algumas manchas do Mato Grosso do Sul para cá, então a gente está tentando interceptar naquela localidade, abrindo com a patrol e com as carregadeiras aceros, né, para evitar que isso se propague. Fora isso, nós estamos igual aqui nessa fazenda, fazer ampliação da pista de pouso, para que as aeronaves de maior porte possam descer e, né, por tanque aqui para puxar água do rio para se precisar de água nas aeronaves. Então nós estamos fazendo nessa fazenda aqui, a gente vai fazer a ampliação da pista e os reservatórios, né? Tem poços perfurados, que nós estamos fazendo reservatórios para que os animais possam também beber água na época do fogo e também servir de ponto para que os bombeiros também tenham ponto de apoio para encher os caminhões-pipas. Mato Grosso não está igual ao Mato Grosso do Sul por causa dessa preparação. Há hoje uma movimentação muito grande que começou em novembro do ano passado. Antes de terminar o incêndio do ano passado, nós já estávamos movimentando os incêndios desse ano que viriam. Os investimentos que o Estado fez em estrutura são muito grandes. Teve ano que foi 100 milhões, 70 milhões em média. Comprou helicóptero, comprou caminhão-pipa, comprou caminhonetes, comprou EPIs, comprou uma série de coisas que foi feita, capacitou. Nós temos 2.000 brigadistas hoje preparados e temos condições de preparar mais uns 700 ainda antes da parte principal do fogo. Na visita técnica, o deputado Carlos Avalone percorreu a rodovia Transpantaneira.
estrada que cruza o Pantanal mato-grossense e faz parte da estratégia do governo estadual para as medidas de combate aos incêndios florestais. Ao longo da extensão da via, foram perfurados poços artesianos que vão garantir o fornecimento de água nos dias mais críticos. Outros 2 ainda serão perfurados neste ano. São 5 poços equidistantes durante a Transpantaneira, de forma a atender, que o Pantanal tem muita água, mas essa época é seco, né? Então vão criar, junto com os poços, reservatórios para estar armazenando essa água do poço e ajudar tanto no combate com os bombeiros, né? Também na dessedentação dos animais silvestres, que foi outro problema também que nós tivemos bastante aqui. No Amazonas, a preocupação recorrente é com os ataques de piratas a rios da região. Deputados cobram patrulhamento. Uma troca de tiros na região entre os municípios de Tefé e Alvarães, no Alto Solimões, chama a atenção das autoridades. Em pauta, a crescente atuação de piratas, que agem principalmente na rota do tráfico de drogas pelos rios do estado e que deixam o rastro de terror por onde passam. Isso aí é um absurdo. Isso aí, imagina... O que passa hoje, deputado Rosinha, os nossos irmãos mais humildes, os piratas, não escolhem, não. Eles vão pegar o agricultor, o pescador, eles batem, matam, estrupam, fazem o que quiser. Nós precisamos de uma ação urgente. O episódio traz de volta o tema para debate na Assembleia Legislativa. O deputado Wilker Barreto cobrou urgência no enfrentamento da situação. Quem tem sofrido com o aumento na criminalidade é a população ribeirinha. Além do caso relatado no Alto Solimões, as autoridades também registraram a atuação de piratas nas proximidades do município de Itacoatiara, ainda no mês de junho. Além do tráfico de drogas, a interceptação de embarcações carregadas com combustível também é rotina. Os prejuízos são milionários. Já o deputado Rosenha defende a criação da Polícia Fluvial, com autonomia federal e recurso para exercer a defesa e a vigilância nos rios da Amazônia. O parlamentar enfatiza a necessidade de uma solução definitiva para o patrulhamento dos rios, especialmente no interior. Não dá para nós não tomarmos uma atitude para que isso possa ser resolvido, sob pena do homem do interior, da mulher do interior, viver em constante ameaça, viver num risco iminente. Ninguém vai navegar mais pelo Amazonas e nós não temos outras estradas. Avião no Amazonas é caro. Ninguém vai querer mais fazer negócios com Alto e Médio Solimões, porque sabe que vai ser assaltado. Observem o calibre desses tiros. Observe o potencial bélico desse pessoal. E existem dezenas de núcleos de piratas, de malfeitores ao redor dessas cidades, sobretudo no curso dos mais de 6.000 quilômetros do Rio Amazonas. É imprescindível nós nos socorrermos ao Ministério da Justiça. A Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado aprovou o projeto de lei que cria o Estatuto do Pantanal, um instrumento para ajudar na preservação desse bioma que o Brasil compartilha com os vizinhos Bolívia e Paraguai. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. São 11 capítulos e quase 30 artigos que definem princípios, objetivos e diretrizes gerais das políticas públicas para o bioma. Também tem capítulos específicos que tratam do combate ao desmatamento não autorizado, do turismo regional, do apoio e incentivo para preservar e recuperar o meio ambiente. O Estatuto também regula o manejo integrado do fogo e a prevenção e combate aos incêndios florestais e cria o selo Pantanal Sustentável para reconhecer o trabalho e empenho de pessoas e empresas voltados para o desenvolvimento sustentável da região. Segundo o relator, o projeto vai reforçar o que as legislações de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já determinam em relação ao bioma. O projeto propõe as melhores políticas de uso e de conservação
proteção e recuperação da vegetação nativa do Pantanal, respaldada pelas legislações estaduais de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Esse estatuto ele traz princípios fundamentais, como o poluidor pagador, o protetor recebedor, desenvolvimento sustentável, participação social, respeito às diversidades locais, uso sustentável dos recursos naturais, entre outros. Este advogado explica por que é importante ter uma lei nacional, mesmo que já existam leis estaduais sobre o Pantanal. A existência de leis estaduais sobre o Pantanal não torna inválida e nem desnecessária a existência de uma lei federal sobre o Pantanal. Até porque nós estamos falando de um bioma que a própria Constituição Federal de 1988 considera prioritário. Portanto, precisa ter esse olhar mais especial por parte do legislador, não tirando a importância dos outros biomas. Por isso, uma lei federal sobre o Pantanal, ela precisa ser protetiva, ela precisa trazer um patamar adequado de proteção. Esse patamar de proteção ele vai servir para que o bioma possa se equilibrar, para que a gente garanta a sobrevivência do bioma a nós. E por isso, essa legislação federal ela precisa dialogar com a legislação dos estados, dar essa base para que a legislação dos estados não seja menos protetiva do que já é hoje e também tratar de assuntos que acabam sendo da esfera de competência da União, como, por exemplo, o regime hídrico, que é muito importante dentro do Pantanal. O Brasil tem uma nova lei. É a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Alzheimer e outras demências. A nova legislação foi elogiada por profissionais da saúde. Veja na reportagem da TV Câmara. O pai do Marcelo tem 87 anos e tem demência. Ele conta que a rotina requer muito cuidado, dedicação dos filhos e de alguns profissionais. A gente procura no dia a dia fazer com que ele tenha uma vida nessa idade, está com 87 anos, com Parkinson, né? E requer muito cuidado. Então, existe toda uma logística por detrás desse acompanhamento. Temos uma excelente cuidadora, que é a dona Valquíria, e há um acompanhamento médico, não só do geriatra, tem cardiologia, então uma série de médicos que acompanham ele no dia a dia, né? A nova Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências foi sancionada pelo presidente Lula. Ela relaciona a demência à diminuição ou perda da memória, do raciocínio, da linguagem e de outras funções cognitivas decorrentes de doenças cerebrais, entre elas o Alzheimer. Durante a votação do projeto de lei no plenário da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora da proposta, homenageou o autor, senador Paulo Paim. Esse é um projeto construído a partir de audiências públicas, não trata só de Alzheimer, mas de todas as demências. Essa política nacional é uma inovação e eu queria, em nome do bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, encaminhar favoravelmente com mérito ao senador Paulo Paim. A deputada Talíria Petroni, do PSOL carioca, lembrou que o cuidado é uma necessidade humana e os idosos acometidos por demências precisam de apoio do governo. Todo mundo, em algum momento da vida, precisa de cuidado. Quando nasce, o bebê precisa de cuidado. Quando uma pessoa adoece, precisa de cuidado. Pessoas com deficiência precisam de cuidados. E a pessoa, quando fica idosa, e muitas vezes associada a algumas patologias, precisam de cuidado. E se cuidado é uma necessidade humana, cuidado precisa também ser papel do Estado. A política de cuidado às pessoas com Alzheimer e outras demências prevê a criação de protocolos e ações na rede pública e na rede privada para atender esses pacientes. Também determina a capacitação dos profissionais de saúde e a oferta de apoio às famílias para lidarem com a doença. Para o médico geriatra do Hospital Universitário da Universidade de Brasília, Einstein Camargos, o melhor tratamento para Alzheimer e outras demências é o apoio familiar e a rede de apoio com auxílio de profissionais. Ele acha que não é fácil aplicar a nova política de cuidado, mas disse que ela é necessária e vai ajudar a uniformizar os atendimentos no país. A gente precisa trabalhar com o cuidador, a gente precisa profissionalizar isso, ensinar o cuidado. E existe uma equipe multidisciplinar. Então, existe o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o médico, o assistente social, né? Existe a terapia ocupacional. Então, são vários profissionais que trabalham. E o SUS, como ele tem esses profissionais,
E se nós conseguirmos juntá-los em núcleos para atendimento dessa pessoa que envelheceu com demência, eu tenho expectativa que dê certo, né? É possível até que dê mais certo do que o serviço privado, que anda muito fragmentado do ponto de vista de abordagem da pessoa idosa. Olha só que ideia bacana da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para minimizar os impactos da crise climática no estado e tornar Minas mais forte para enfrentar secas e chuvas extremas, os deputados criaram um grupo técnico para estudar o problema. Eles promoveram seminários em algumas das cidades mais afetadas por esses fenômenos. Um dos objetivos era conhecer as boas práticas de cada comunidade. A matéria que você vai ver agora mostra uma técnica usada em Juiz de Fora que promove ações de prevenção e também de socorro em caso de chuvas fortes. Evitar que chuvas intensas provoquem tragédias humanas é um desafio para Juiz de Fora. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o município da Zona da Mata é o terceiro de Minas com o maior número de habitantes expostos a áreas de risco. 25% da população, quase 140 mil juiz-foranos, vivem sob a ameaça de deslizamentos e enchentes. Situação que se agrava com as mudanças climáticas. Quando começa o período de chuva, a gente fica com medo. Primeiro, a minha casa é de telha. E outra coisa, eu moro debaixo do barranco. E é uma mata virgem, dali para cima. Se quiser olhar, pode ir. A ameaça não vem só do barranco nos fundos. Na rua em frente à casa de Dona Maria das Graças, uma encosta de 60 metros cedeu nas chuvas de janeiro de 2022. No terreno, que vem sendo recuperado, havia uma casa e 2 prédios. Tudo foi demolido. Até que a obra fique pronta, 44 moradias da área permanecerão interditadas. Ali era lotado de casa, mas Deus ajudou que saíram. Só quando saiu, moço, dentro de 2 semanas veio uma chuva forte, mas levou tudo. Levou tudo. A interdição ampla e que muitas vezes é contestada pela população, mas que evita tragédias no futuro, é possível porque a região é detalhadamente monitorada e mapeada pela Defesa Civil. Desde 2021, o município utiliza novos critérios para identificar áreas de risco na cidade. De lá para cá, Juiz de Fora não sofreu com óbitos ou mesmo feridos em situações de desastres provocados por enchentes e desmoronamentos de encostas. O período chuvoso de 21-22 foi o mais chuvoso dos últimos 38 anos, o terceiro mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Então a gente teve chuvas muito fortes, muito severas e mesmo assim a gente conseguiu dar uma resposta tanto na parte preventiva antes dessas chuvas, quanto uma resposta depois que as chuvas aconteceram muito eficiente. O método de mapeamento de áreas de risco em encostas usado em Juiz de Fora foi desenvolvido numa parceria entre o Serviço Geológico do Brasil e a Agência de Cooperação Internacional do Japão. O projeto GIDES permite mapeamento rápido e de baixo custo. Já foram atualizados e realizados novos mapeamentos em cerca de 19 quilômetros quadrados do núcleo urbano da cidade. Para o município de Juiz de Fora foi uma metodologia muito assertiva, porque ela tira toda a subjetividade de quem está fazendo a metodologia. Então, independentemente do profissional que está mapeando uma área, a gente consegue uma assertividade muito alta e a questão do grau de risco, ela fica muito clara, tanto para quem fez o mapeamento, quanto para quem pega esse material para estudar posteriormente. A nova técnica de mapeamento vai além da identificação das áreas de risco. O estudo também indica ações que podem ser tomadas pelos órgãos públicos. É o caso da rua José Lourenço, no Borboleta. Interditada desde 2021, a via foi classificada como de alto risco. Hoje, ela passa por melhorias orientadas pela Defesa Civil. Verificação quanto à drenagem, quanto à estabilização de encostas, quanto à limpeza urbana, a vegetação, a poda de árvores preventivas. E essa área aqui, ela é considerada como uma obra que está sendo feita preventiva. Os cursos d'água também passam pelo monitoramento. A metodologia é da própria Defesa Civil e foi batizada de Florima,
sigla em inglês para gestão de riscos de inundações. Nós conseguimos obter a partir desses dados a chamada mancha de inundação. Com a mancha de inundação nós conseguimos saber com precisão, inclusive, qual que é o nível d'água que vai chegar na casa das pessoas. Isso é muito importante porque a partir deles nós conseguimos fazer direcionamentos para outras entidades no que diz respeito à solicitação de obras, desassoreamento de cursos d'água, ou seja, mitigar de fato o risco, salvaguardando assim a integridade física das pessoas. Aplicar técnicas inovadoras de mapeamento de áreas de risco exige equipamentos e principalmente pessoas. Na contramão da maioria das cidades brasileiras que possuem no quadro técnico apenas um coordenador, a Defesa Civil de Juiz de Fora tem engenheiros, meteorologistas, geógrafos, geólogos, assistentes sociais, técnicos industriais, comunicadores e psicólogos. A partir desse mapeamento a gente consegue desenvolver atividades preventivas, como a criação de núcleos de proteção e defesa civil nas comunidades, atividades educativas nas escolas com defesa civil nas escolas, além disso simulados em áreas de risco que a gente identifica através dos mapeamentos. O sistema de monitoramento foi uma das boas práticas apresentadas no Seminário Técnico Crise Climática em Minas, na etapa de Juiz de Fora. O evento, promovido pela Assembleia Legislativa, quer levantar medidas que ajudem na convivência com os fenômenos naturais extremos. Que esse projeto tão bem sucedido em Juiz de Fora possa ser replicado em outras cidades. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. E nós abrimos o jornal falando sobre o atentado que aconteceu nos Estados Unidos no último sábado. Senadores repercutiram o ataque ao candidato às eleições americanas e ex-presidente Donald Trump durante um comício na Pensilvânia.
Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou repúdio ao atentado. Disse que atos extremistas e violentos vêm se repetindo em todo o mundo e é preciso uma reflexão urgente sobre esse estado permanente de ódio. Ou ampliamos a busca pela convivência pacífica e democrática, ou veremos outras tragédias acontecerem, finalizou ele. Pelas redes sociais, o senador Marcos Rogério disse que esse é um episódio de violência política grave e demonstra mais uma tentativa de silenciar a direita. O senador Flávio Bolsonaro postou o vídeo do atentado e escreveu: "A esquerda é assim no mundo inteiro, sempre tentando resolver as coisas na bala ou na faca." O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, escreveu: "Política é e sempre será o espaço para o diálogo e a democracia. A violência em qualquer lugar, contra quem quer que seja, deve ser sempre combatida e repudiada por todos os democratas do mundo." O senador Jacques Wagner classificou o atentado como mais um inaceitável episódio de violência. "Precisamos urgentemente voltar a ter um ambiente de paz e respeito acima de qualquer divergência", escreveu ele. O senador Marcos Duval também se manifestou, dizendo que é imperativo que tais atos sejam repudiados com veemência, pois representam uma ameaça não apenas à integridade física das lideranças políticas, mas também à própria essência da democracia. "Repudio veementemente toda forma de violência. Precisamos de diálogo e respeito, não de agressões", postou o senador Nelsinho Trade. O senador Eduardo Girão prestou solidariedade aos familiares das duas vítimas e aos americanos, sejam democratas ou republicanos, que apreciam a verdadeira democracia. Podemos ter divergências no campo ideológico, político, partidário, visão de mundo, né? Agora, você querer assassinar um adversário porque pensa diferente do que você pensa, é um ato que tem que ser condenado pelo mundo todo, né? E vamos falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. A comissão temporária que acompanha o enfrentamento das enchentes no estado fez na manhã de hoje uma audiência pública sobre os planos da Embrapa para recuperar a produção agrícola. O presidente em exercício da Embrapa destacou as duas principais vertentes de atuação da empresa brasileira de pesquisa agropecuária na recuperação das áreas afetadas. Colocarmos a ciência à disposição para a restauração ambiental, até porque tivemos muitas áreas de reserva legal, áreas de APP, encostas de morro que foram extremamente atingidas e áreas também, evidentemente, de produção de alimentos, de espécies animais, vegetais e florestais também que foram grandemente afetadas. Uma das preocupações, além desta, que foi apresentado agora com muita presteza, com muita clareza, a condição econômico-financeira, a condição de recursos, financiamentos com juros baixos a longo prazo para aqueles agricultores efetivamente afetados. As proporções da tragédia dão a dimensão do tamanho do desafio para recuperar as áreas mais atingidas. Segundo o levantamento do governo estadual, mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas com perda na produção e na infraestrutura. Foram prejudicados 48.674 produtores de grãos, grande parte de milho e soja. Terminando, no meio rural, 19.190 famílias tiveram perdas relativas às estruturas das propriedades. Mais de 14 mil casas afetadas, 738 silos, 15.661 produtores de soja que foram atingidos, 1.581 produtores de arroz, mais de 8.381 produtores de frutas, 8.049 produtores de hortaliças que foram afetados por essas cheias, algo sem precedente justamente na história do estado do Rio Grande do Sul. A importância de uma atuação conjunta nas diversas esferas de poder foi destacada da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Há necessidade de uma transversalidade fundamental entre os três poderes: o poder federal, o poder estadual, o poder municipal, e juntos
estabelecermos um planejamento estratégico que possa envolver todos os atores que atuam nesse setor. Né? É a Emater, é a própria Embrapa, é o Sistema S, as cooperativas, todos têm que estar envolvidos num propósito único. A ação da Embrapa precisa ser complementada por esforços conjuntos de governo, setor privado e sociedade civil. Precisamos de políticas públicas que incentivem a adoção de tecnologias sustentáveis, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e campanhas de conscientização sobre a importância da sustentabilidade. E olha que bacana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos convidados na última sexta-feira do 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que aconteceu em São Paulo. Ele falou sobre os desafios do Poder Legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi sabatinado nesta sexta-feira durante a 9ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo em São Paulo. Entre os temas discutidos, propostas em tramitação no Congresso Nacional, como a desoneração da folha de pagamento de setores da economia e de municípios e as dívidas dos estados, entre outras. O projeto nada mais é do que a possibilidade que o Estado tem de pagar essa dívida entregando ativos de sua propriedade Estado. Não há nenhum tipo de controvérsia em relação a isso, há alguns pontos aqui ou acolá que podem ser melhorados na redação, nós estamos totalmente abertos para isso. Estão reagindo a esse projeto de lei alguns setores do mercado financeiro que querem nada mais, nada menos que adquirir a preço de banana, a preço vil, a propriedade e os ativos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de estados endividados. Os atos antidemocráticos do 8 de janeiro e a defesa da democracia também foram debatidos. Esse monstro da antidemocracia, desses movimentos de radicalismo, de extremismo, de negacionismo, que usam de maneira muito competente as redes sociais para minar instituições, para minar veículos de imprensa, para minar o poder legislativo, para minar juízes e membros do Ministério Público Brasil afora, e agora também a Polícia Federal, a BIM, etc., estão sofrendo também com essas investidas. Nós temos que estar atento e compreendendo que isso aconteceu há 1 ano e meio atrás. Que todos nós temos que entender que isso está muito recente e o nosso compromisso com a democracia é um compromisso que tem que ser constante. Os jornalistas também questionaram Pacheco sobre a proposta de emenda à Constituição, que trata dos quinquênios, sobre a equiparação do aborto ao crime de homicídio e ainda sobre a tramitação da PEC sobre as drogas. Eu não poderia concordar com uma descriminalização que é própria de lei federal, né, através de uma decisão judicial. E em relação a esse tema, para muito além da discussão sobre se maconha faz mal ou maconha não faz mal, acho até que maconha faz menos mal do que álcool. Acho que o álcool tem desestruturado muita gente na sociedade, famílias, etc., e é uma droga lícita, né? A lógica era muito mais de que quem disciplina se uma droga é ilícita ou não é o Supremo Tribunal Federal e nem é o Poder Legislativo. É a administração pública que tem um rol de substâncias ilícitas entorpecentes e a lei federal, ao disciplinar os crimes inerentes à porte disso, remete a essa regulamentação. Na discussão sobre o assédio judicial contra jornalistas, Pacheco se comprometeu a pautar projeto de lei que combata essa prática. Eu considero que quando as coisas não se resolvem pelo caminho próprio das regras internas do próprio Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça, é preciso se avançar para o processo legislativo. Isso já me chegou a projeto, inclusive no Senado Federal e na Câmara dos Deputados tramitando, que visa justamente algum tipo de tutela ao direito do jornalista, que garante a ele independência e tranquilidade para o exercício da sua profissão, de modo que essas práticas que nós nos deparamos, de uma série de ações judiciais contra o mesmo jornalista em comarcas diferentes, em estados diferentes, para fazê-lo contratar mais de um advogado, para fazê-lo viajar, para fazê-lo se defender e tomar o seu tempo que poderia estar destinado ao exercício da sua profissão. Isso é evidentemente um abuso, isso é uma disfunção e diante dessas práticas eu acho que nós podemos adotar instrumentos legislativos e aí sim eu quero assumir todo o compromisso de poder pautar um projeto dessa natureza porque estou plenamente de acordo com o mérito dele. E o Banco Central vai ter autonomia financeira ou não?
O assunto pode ser votado nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O tema entrou na pauta na semana passada, mas não houve acordo. A votação da proposta de emenda à Constituição, que dá autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central, foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça para a próxima quarta-feira, dia 17, por falta de acordo entre as bancadas. A próxima reunião da comissão vai ser quarta-feira da semana que vem, único item por acordo numa sessão, numa reunião semipresencial. A PEC transforma o Banco Central numa empresa pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. Se o texto for aprovado, o Banco Central vai ter o poder de controlar a gestão sem vinculação com ministérios, nem subordinação a órgãos públicos e decisões políticas. Hoje, a autoridade monetária funciona como uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. Durante a reunião, senadores favoráveis e contrários à PEC se manifestaram. E esse é justamente o escopo da PEC. Manter e ampliar sua autonomia. Porque aqueles que são contra a autonomia são contra a autonomia administrativa e são contra a autonomia decisória do Banco Central. Alguma flexibilização jurídica para deixar o Banco Central mais eficiente, mais eficaz, mais apto a realizar esse importante trabalho que ele realiza, é oportuno. E não me convence o argumento, e não convence nenhum jurista, com todo respeito, que nós alterarmos o regime jurídico do Banco Central seja algo incompatível. A PEC não pode ser um instrumento para burlar aquilo que está estabelecido na Constituição como cláusula pétrea, que é a separação dos poderes. A autonomia financeira e administrativa do Bacen, não há nenhum problema conosco, nenhum. A forma de atingi-la que nós não concordamos, de transformar o Bacen em uma empresa. E explico por quê. Para transformar, como não sei se está ainda no relatório, tem figuras como seletista estável. São figuras exóticas, eu diria, no mínimo. Segundo, o prejuízo da administração das reservas nacionais pelo Bacen, se há uma desvalorização, ele gera prejuízo. Também foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça a votação da proposta de emenda à Constituição que fixa marco temporal para reconhecimento de terras indígenas. O líder do governo sugeriu aceitar a sugestão para que o tema seja analisado por representantes das duas casas do Congresso e integrantes do Supremo Tribunal Federal, conforme sugestão do ministro Gilmar Mendes. O presidente da comissão, Davi Alcolumbre, se comprometeu a colocar o texto em votação no mês de outubro. A proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Dr. Irã, do PP de Roraima, quer inserir na Carta Magna a data de 5 de outubro de 1988, quando a atual Carta Magna entrou em vigor, como a referência temporal para se demarcar terras indígenas, ou seja, serão reconhecidas as áreas que povos indígenas efetivamente ocupavam nessa data. O relator relembrou a controvérsia que já dura 35 anos. Já os constituintes haviam definido que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas nos 5 anos seguintes à promulgação da Carta Magna, o que não foi feito. Parece claro que havia um propósito de pacificar o assunto e adotar as providências subsequentes à demarcação. A grande questão é que a União jamais concluiu essa demarcação, de modo que se agigantou a dívida histórica da sociedade brasileira com a proteção das comunidades indígenas em relação às terras que tradicionalmente ocupavam até 5 de outubro de 1988. Não se está a impedir que novas demarcações sejam feitas, desde que se comprove que a ocupação da terra já ocorria pelo modo tradicional nessa data.
Nós estamos resgatando aquilo que não foi feito nessa casa durante esses 26 anos e que gerou toda essa confusão jurídica entre o parlamento, que tem como uma das suas competências constitucionais legislar. Nós estamos legislando, nós não estamos brigando com quem quer que seja. O líder do governo trouxe uma proposta que veio de um ministro da Suprema Corte: adiar a votação em favor da construção de um entendimento entre os 2 poderes. Então fez o ministro Gilmar Mendes uma proposta ao presidente da nossa casa, ao presidente da Câmara dos Deputados, de se fazer uma comissão com 3 representantes de uma casa, 3 da outra, imagino que 3 do Supremo, não sei, não conheço a composição, na tentativa de, a partir de 5 de agosto, se trabalhar nessa matéria, visando uma visão que pudesse conciliar. Eu quero logo antecipar que eu sou a favor de que se tem que botar definitivamente um ponto final nisso. Todos conhecem minha posição. Houve insatisfação entre os apoiadores da PEC. Eu quero falar do efeito colateral dessa usurpação do Supremo Tribunal Federal, que nos tomou isso. E está pior, não só nos tomou a prerrogativa, como nós estamos imitando com essa proposta de prorrogar, de protelar. Eu fiquei esperançosa da gente resolver os problemas dos 2 lados, injustiças que são cometidas dos 2 lados, presidente Davi, né? Mas tá bom, o que temos hoje? Uma PEC, né, para reafirmar o que já está na Constituição. Mas tudo bem, se é isso que a gente precisa fazer, vamos fazer nosso papel de legisladores votar. E que a maioria vença. Eu vou fazer o meu compromisso aqui, que no mês de outubro nós vamos deliberar isso aqui. A cobrança de tributos vai mudar. A regulamentação da reforma tributária foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados e agora vai ser analisada pelos senadores. As novas regras dessa reforma começam a valer em 2026 e serão aplicadas gradativamente até 2033. O novo sistema, que simplifica impostos e traz algumas inovações, ainda precisa passar pelo Senado. Veja o que pode mudar a partir do texto aprovado na Câmara. O projeto que regulamenta a reforma tributária estabelece regras para cobranças do imposto e da contribuição social sobre bens e serviços e ainda do imposto seletivo. Eles substituem o PIS, COFINS, ICMS, ISS e parcialmente o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. O objetivo é simplificar impostos e zerar a cobrança de diversos itens. É na hora das compras do supermercado que a população poderá sentir no bolso o impacto das mudanças nos tributos. 22 itens da Cesta Básica Nacional terão alíquota zero, como arroz, feijão e café. A novidade foi a inclusão da carne nessa lista. Outros produtos como queijo, tapioca e mel, que fazem parte de uma cesta estendida, terão desconto de 60% sobre a alíquota dos novos impostos. Na farmácia, a conta também pode ficar mais barata. O projeto prevê uma lista de 383 remédios com imposto zero, assim como absorventes e coletores menstruais. Outros medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação e os produtos de higiene, como escova de dente e papel higiênico, terão redução de 60% na alíquota. A reforma tributária também inclui devolução de imposto para consumidores de baixa renda, uma espécie de cashback. Criação da categoria de nanoempreendedor, que será isento do pagamento de imposto, desde que não tenha aderido ao MEI. Redução de 60% na tributação sobre consumo de medicamentos populares, vacinas e soros de uso veterinário. Redução de 40% em operações com bens imóveis. Devolução de tributos em produtos comprados no Brasil por turistas estrangeiros. E redução ou alíquota zero para prestadores de serviço em setores como cultura, reabilitação urbana, instituto de tecnologia, educação e profissionais liberais.
Os benefícios da Zona Franca de Manaus não foram contemplados no texto aprovado na Câmara. O texto da reforma tributária aprovada na Câmara Federal não é nada bom para a Zona Franca, não. E prejudicando a Zona Franca, prejudica o Amazonas. E defender o Amazonas é o nosso papel aqui no Senado. No Senado, o projeto vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do senador Eduardo Braga, que prometeu ampliar a discussão. Este PL vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, portanto, lá terá a designação do relator, terá um plano de trabalho que será apresentado, terá, portanto, a participação de todos os senadores da República, membros e não membros da Comissão de Constituição e Justiça, e lá na Comissão de Constituição e Justiça, então, vamos apresentar o relatório sobre a reforma, a regulamentação da reforma. E olha só, o impasse sobre a dívida dos estados parece estar perto de uma solução. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma proposta para facilitar que a União receba os valores devidos pelos estados. O projeto de lei complementar apresentado pelo presidente do Senado pretende resolver o problema da dívida dos estados com a União, que é de mais de 700 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul respondem por quase 90% da dívida. O presidente informou que a proposta inicial de uma espécie de refis ou redução no valor principal da dívida não foi possível. A proposta inicial que nós tínhamos de poder fazer um programa equiparado ao refis, que pudesse ter um abatimento sobre o principal e o estoque, acaba não sendo possível em razão de vedações que nós compreendemos e da afetação que isso geraria ao resultado primário da União. Um dos principais pontos do projeto é a possibilidade de passar para a União ativos dos governos estaduais, como recebíveis, créditos judiciais, participação acionária em empresas e créditos inscritos em dívida ativa do Estado. Também haverá mudança no indexador da dívida, que atualmente é corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, mais 4% de juros ao ano, para somente o IPCA. Os juros vão ser aplicados da seguinte forma: 1% será perdoado se o Estado entregar de 10% a 20% do valor da dívida em ativos. Se a entrega de ativos for acima de 20% do valor da dívida, o perdão será de 2% dos juros. 1% desses juros será revertido em investimento do Estado em áreas como educação e segurança pública, que só poderá ser utilizado na forma de investimento e não no aumento de custos. E os outros 1% serão destinados a um fundo de equalização para atender a todos os estados da federação, mesmo os que não têm dívida. A configuração dos juros teria uma parte de perdão em função do esforço do Estado de entrega de ativos, outra parte podendo ser usada no próprio Estado como investimento no Estado, ou seja, a União permitindo que aquilo que ela deveria receber, o Estado pode reverter no próprio Estado como investimento, e uma parte desses juros para um fundo de equalização do qual farão jus todos os Estados da Federação, independente de serem endividados ou não. Segundo o presidente, sem o pagamento dos juros, a renúncia de receitas seria de aproximadamente 28 bilhões de reais ao ano. E a expectativa de renegociação é de até 30 anos. O alongamento do prazo também é importante e ao longo de 30 anos a União podendo receber não só a correção do recurso do qual faz jus como credora, mas também o pagamento do principal que hoje não recebe. Então, é essa a lógica que nós temos que conceber, que interessa ao Estado, interessa à União, interessa ao povo brasileiro, de ver essa solução federativa. Rodrigo Pacheco anunciou o senador Davi Alcolumbre como relator do projeto e espera que consiga votar a proposta antes do recesso parlamentar. Eu acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. O presidente anunciou também a votação nesta quarta-feira do projeto que prevê a reoneração dos 17 setores da economia de pequenos municípios a partir de 2025. Já sobre a PEC que transforma o Banco Central em empresa pública, Rodrigo Pacheco disse que ainda não há previsão de votação dessa matéria em plenário.
E ainda sobre a dívida dos estados, a repórter Isabela Dutra conversou com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Marcos Pestana. Acompanhe. Depois de meses de negociação entre o governo federal e o legislativo, o presidente do Senado apresentou um projeto de lei complementar com uma proposta para a renegociação das dívidas dos estados. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Marcos Pestana. Boa tarde. Boa tarde, prazer. Prazer. Você pode resumir para a gente como foi essa proposta? Como ficou essa proposta? A renegociação era necessária e o Senado chamou para si a liderança dessa intermediação desse diálogo e colocou uma proposta na mesa que vai ser analisada tanto pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, como pelo parlamento, para tentar chegar a um ponto onde os estados passem novamente a pagar sua dívida e que o governo federal gere condições factíveis, sustentáveis. Cabe dizer que a situação dos 27 estados, quer dizer, os 26 estados e o Distrito Federal, é muito heterogênea. Existem diversas situações muito diferenciadas, o que até dificulta uma regra única. E está tentando se construir uma regra que contemple todo mundo, mas as situações são muito diferentes e, enfim, tem uma bússola, um caminho, um norte aí a seguir, uma proposta da renegociação da dívida que é necessária. Pela proposta, o principal da dívida é mantido e os juros são renegociados e, em parte, até perdoados, trocados por investimentos, pela cessão de ativos. O senhor pode resumir um pouquinho para a gente como é que ficou isso? Olha, qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe que quando faz uma dívida, quando compra uma televisão, uma geladeira, um fogão, um carro, você tem o financiamento ao longo de vários meses, vários anos, e você tem a correção da inflação mais juros. E os juros no Brasil são muito altos. Essa proposta é muito favorável aos estados, porque, na verdade, há praticamente um perdão em determinadas condições dos juros. Vai haver só a correção do principal, do estoque de dívida que se tem, um alongamento do prazo, serão mais 30 anos, e certamente isso gera um ambiente favorável a que os estados, como um todo, retomem os pagamentos da dívida. É evidente que o governo federal, como papel centralizador e coordenador desse processo, está assumindo um ônus. Quer dizer, não há almoço grátis. Quer dizer, isso é um jogo de soma zero. Se alguém ganha, alguém perdeu. No caso, quem perde é o governo federal. Hoje ele não está recebendo, ele está pagando a dívida de vários estados. Ele vai passar a receber uma parte, mas vai haver um custo adicional que são os juros. Por isso, uma nova repactuação proposta que está sendo aí coordenada pelo Senado Federal, que, em última análise, é a casa da federação. A gente não se posiciona sobre se a proposta está certa ou errada, mas uma coisa importante, e eu, coincidentemente, fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas Gerais, na primeira renegociação em 1997. E nós tínhamos uma série de contrapartidas. Nós recebemos a consolidação da dívida, uma situação benéfica naquele momento, mas tínhamos uma série de obrigações. Então eu já ouvi questionamentos nesse sentido, que era importante colocar em troca dessas concessões, dessa situação mais favorável ao Estado, uma série de exigências para que no futuro o problema não ocorra de novo, que se endivide os estados e se agrave a situação. Que então, tipo de contrapartida? Não, é controle sobre as finanças públicas, equilíbrio, responsabilidade fiscal. Qual pode ser o impacto para a União no futuro da proposta ser aprovada com essa redução dos 4% de juros? É preciso esclarecer ao nosso espectador que não tem impacto na chamada meta fiscal, no superávit primário. É uma despesa financeira, então
não impacta no déficit nominal. Vai ampliar o endividamento do governo federal, que já é relativamente alto para um país emergente. Então, ao assumir a totalidade dos juros no limite, é evidente que a dívida do governo federal vai crescer. E o Senado recebe hoje, às 18h, a visita do presidente da Itália, Sérgio Mattarella. O chefe de Estado vem ao país para encontrar autoridades, assinar acordos e visitar a comunidade italiana afetada pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Além de Brasília e da capital gaúcha, Mattarella também vai a São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A TV Senado vai mostrar ao vivo a presença do presidente italiano aqui no Congresso Nacional. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Alexandre Neri, como podemos reduzir o risco do roubo de dados pessoais na internet? Principalmente, não clique em links desconhecidos que você recebe por aplicativos de mensagem, desconfie de ligações que você recebe de números desconhecidos e não forneça seus dados, por exemplo, CPF, em qualquer situação. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer em nome do Tribunal de Contas da União que nós estamos trabalhando com a tese da governança. Nós temos que liderar não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e eu sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil.
Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul. Fui à Estação Espacial Internacional. Eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial. Também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru, e eu passei então a ser candidato ao Senado. Sempre cumpri missões na minha vida, e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação, que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho. Apresentando aqui meu gabinete. O gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida, na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Eu sou brasileiro e muito da minha vida eu passei 20 anos com a NASA, então tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores para mim aqui era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas na verdade é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí, você está estudando para quê? Eu não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, Dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O nome é grande, mas a importância dessa lei é maior ainda. Ela define todo o processo de organização da nossa educação brasileira, do ensino infantil ao ensino superior. Hoje ela faz parte da história da nossa sociedade, mas, claro, também faz parte da história do Senado. Em 1961, vem a primeira ideia do que seria uma lei de diretrizes e bases da educação. É um pontapé inicial para a gente pensar nas bases da educação brasileira. Fala pessoal, aqui é o Sr. Josu, professor de História e Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando chega 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofre uma nova transformação. Transformação importante, professor. O ensino à distância é instituído, o supletivo também. Eu sou alguém que deixou de estudar aos 17 anos de idade, voltou a estudar com os 24 anos de idade e só pude voltar a estudar por causa do supletivo, né? Daquilo que a gente chama de EJA. É em Fernando Henrique Cardoso, em 96, e com o Darcy Ribeiro, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação toma um outro rumo, um rumo mais sólido. Temos também o Plano Nacional de Educação, que é renovável, estudado a cada 10 anos. Outra conquista da lei de Diretrizes e Bases, né, professor? Perfeito. Olha só como foi importante essa lei, porque a partir da lei a gente pensa na educação brasileira de forma sólida. Uma lei nacional de regras gerais sobre a educação. Na verdade, uma carta magna da educação no Brasil. Conquistas muito importantes para quem aprende, muito importantes também para quem ensina. Uma trajetória que também passou por aqui. Senado, 200 anos.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. As vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Mão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Nesta edição do programa nós vamos falar sobre defesa cibernética. Como podemos nos defender de ataques hackers, golpes digitais, roubo de dados e as informações do Estado também estão seguras? Para falar melhor sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Senador, obrigada pela sua presença. Queria já começar perguntando para o senhor, a subcomissão, né, de defesa cibernética fez uma reunião e ouviu especialistas sobre esse assunto. Queria que o senhor contasse para a gente o que mais chamou a atenção do senhor. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Sim, tivemos uma reunião muito interessante. Ouvimos representantes de empresas, Google, outras empresas que se valem, né, do e-commerce e fazem o e-commerce crescer. Representantes do BID, que patrocina, apoia iniciativas como a nossa, mundo afora, especialmente no Ocidente. A participação também de representantes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Governo, que cogita sobre qual o primeiro passo a dar em matéria de agência reguladora. Teremos ou não teremos? Precisamos ou não precisamos de uma agência que oriente a defesa cibernética, que hoje já é exercitada, por exemplo, nos bancos. Todos os bancos desenvolvem os seus mecanismos de defesa cibernética. Grandes organizações, empresas que já foram alvo, já foram objeto de atuação de hackers, de invasões, ou seja, de ataques cibernéticos. Para que se tenha uma ideia, o Brasil teve em 2022 110 bilhões de ataques cibernéticos no nosso país. Em 2023, esse número diminuiu para menos de 70 bilhões, só que eles tiveram elevada a sua qualidade, ou seja, o risco aumentou. E vai aumentar mundo afora. Há incidentes que são patéticos em matéria dos efeitos, por exemplo, no sistema de saúde de um país, como já aconteceu na Inglaterra. Você já imaginou? Todo o sistema de defesa, que já é digital, todo o sistema hospitalar e de saúde pública de um país
ser afetado em tudo que esteja sendo gerido de maneira digital por um hacker. Então, exemplos na segurança, na infraestrutura, repito, na saúde, na educação, mas talvez o mais divulgado seja o risco do ataque ao sistema financeiro. Então, o Brasil não é um país desimportante nisso. O Brasil é o segundo país onde mais ataques cibernéticos acontecem no mundo. E temos levado isso de maneira muito, olha, não é para já. O que nós ontem constatamos? Primeiro, é para já, é para ontem. Porque, criada uma agência de defesa cibernética, há um prazo para o seu amadurecimento, para a formação de recursos humanos. Nós não temos nem um curso, propriamente, de formação para a defesa cibernética. Vamos ter que criá-lo, regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação. E, a partir daí, esses profissionais poderão se dedicar no serviço público ou engrossar as fileiras dos que já estão atuando na iniciativa privada. Então, quanto à agência, está se consolidando a necessidade, a convicção da necessidade de criá-la. Segundo ponto, como é que ela vai atuar de maneira cooperativa com a iniciativa privada? Isso nós estamos estudando, aprendendo. O que já se sabe é que a maioria dos países do Ocidente tem uma agência regulamentadora da atuação da defesa cibernética e temos a participação de agentes privados para determinados planejamentos e para determinadas emergências. Isso ainda vai ser consolidado, eu repito. As formas de parceria, o conjunto de maneiras de contar com a iniciativa privada nesse esforço, isso vai ser amadurecido ainda. E o nosso objetivo é oferecer um plano de defesa cibernética, uma avaliação do que já existe e uma proposta até o fim do ano. Senador, é importante pensar também em formar profissionais especialistas em segurança da informação, inclusive pensando em reter esses profissionais no Brasil, porque às vezes a gente Sim. tem esse quadro, mas eles são levados para fora. Bom, isso é um pouco difícil de você legislar sobre esse assunto. Uhum. O nosso remédio é formar. Se ele tem uma formação, ele mesmo vai se aperfeiçoar e aí o mundo é dele. E é bom que seja assim. O ser humano, através da educação, vai se qualificando e vai tendo mais oportunidades. Nós não podemos frear isso. O que nós não podemos é deixar de produzir, ou seja, de formar os recursos humanos mínimos, indispensáveis para a ação do governo e da iniciativa privada, porque a formação do hacker não é regulamentada e ele não segue regras. Ele nos dá sustos, muitos sustos. Pois é, e esse cybercrime, ele é muito organizado, né? Às vezes ele até é mais do que uma quadrilha. Atua em rede, né? Atua em rede. A gente tem um dado aqui na verdade é uma frase do presidente da Albânia que disse que se o cybercrime fosse um Estado, ele seria o terceiro do mundo, perdia apenas para Estados Unidos e China, com um capitão PIB, seria de 10 trilhões de dólares, que é o volume que o cybercrime consegue movimentar. Ou seja, 5,5 vezes o Brasil. O PIB do Brasil. E um outro dado que essas empresas de segurança de informação forneceram, na verdade, esse aqui é um relatório do TCU de 2022 também, que mostra o seguinte: de 410 repartições públicas estudadas, apenas 306 fazem backup dos seus dados, que mostra que as informações do Estado estão muito frágeis também. E o Brasil tem um governo relativamente digitalizado. Nós não podemos dizer que estamos na idade da pedra. Portanto, somos muito vulneráveis, porque quanto mais meios digitais nós usamos, ou seja, quanto mais nós nos modernizamos, mais sujeitos a esses ataques cibernéticos nós somos.
Então, formar gente qualificada para poder prover a nossa defesa é fundamental. E se ele vai servir ao governo ou à iniciativa privada, isso nós vamos ter que começar a entender de mercado de trabalho. Mas sem a formação dos recursos humanos, nós vamos ter uma carência irrecuperável. A questão desses ataques, dessa invasão digital, o presidente da NPD, uma vez, ele falou aqui no Congresso, no Senado, da importância de se incluir na própria grade curricular das escolas essa disciplina de segurança da informação, de defesa, para que desde cedo as pessoas saibam se proteger e isso evite que se arraste até mais na frente esses futuros golpes. Eu acho que o nosso currículo básico tem que ser atualizado, né? Pela defesa cibernética, pela defesa civil. Né? Nós estamos tendo cada vez mais problemas climáticos maiores e com mais frequência. Então, eu concordo. E a base é esta, formação de recursos humanos. Se eu dou consciência para o garoto, já no ensino fundamental, do que são finanças, gerir finanças, eu estou favorecendo a capacidade dele valorizar as coisas. Né? Saber o que é o dinheiro, como é que se ganha o dinheiro honestamente e como se faz para não desperdiçá-lo. Isso faz parte da educação. Igualmente, a parte da defesa cibernética, eu acho que tem que criar consciência para ir fazendo com que o nosso cérebro, das crianças, dos jovens, dos adultos e dos velhos, sejam educados para esse risco novo. É uma guerra nova, invisível, e gerar um pouco de solidariedade para nós que somos os alvos. Né? Nesse sentido, nós também vamos conhecer algumas iniciativas que existem no mundo sobre como se pode estabelecer solidariedade em termos de iniciativa privada. O primeiro passo, então, seria a criação dessa agência, né, senador? Eu não diria que é o primeiro passo. Eu acho que nós já deveríamos ter criado essa agência, pensando bem, se não tivéssemos tido interrupções políticas. Nós tivemos interrupções políticas, tanto no mandato da presidente Dilma, na brevidade do mandato do presidente Temer, durante o mandato do presidente Bolsonaro. Tratou-se disto e estávamos avançando. Agora houve uma retomada. Creio que o governo federal já tem consciência disso, mas tivemos transtornos aí no meio do caminho. Sem esses transtornos, provavelmente, antes mesmo da NPD, a processação de dados, nós teríamos criado a defesa cibernética, como aconteceu com as Forças Armadas. O Exército cuida dessa defesa cibernética, promove inclusive ensaios de ataques cibernéticos, exercícios de ataques cibernéticos. Né? A Marinha cuida do que diga respeito à energia nuclear, que também é um setor vulnerável e com efeitos que podem ser desastrosos, e em termos espaciais é a aeronáutica que desenvolve essa pesquisa e esse conhecimento para fins de defesa cibernética. Você já imaginou um ataque num aeroporto? Sim. Não, um ataque cibernético. Sim, né? Em termos de controle de voo, a tragédia que isso pode representar. Então, nós já temos o aprendizado. O que nós não temos é a organização, Estado e iniciativa privada, para participarmos sabendo de onde é que está vindo o tapa, né, a ofensa pelo mundo afora. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, acho que é um tema fascinante, que até rejuvenesce as pessoas. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Idosos e a universidade.
Reserva de vagas para a terceira idade em debate. Não tem que ser 70 mais, tem que ser 60 mais. Eu sou completamente contra a questão de colocar como cota. Tem que ter algum critério de seleção, né? Mínimo conhecimento. Nós entendemos que os critérios eles são muito amplos e vagos. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desse total, 92% são mulheres e a maioria absoluta, mulheres negras. A conquista de direitos importantes dessa categoria também teve a participação dos senadores. PEC das domésticas é proposta de emenda constitucional? Exatamente. E aí entra na Constituição, né? Não é só uma proposta de lei. Oi, eu sou a Lavínia Rocha, sou professora de História, escritora e criadora de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre a PEC das domésticas. O que a gente pode falar dos direitos alcançados? Se a gente pudesse enumerar alguns, a gente falaria de... A gente poderia falar de FGTS, aposentadoria, por invalidez, por tempo de serviço, por idade. A gente vai falar de férias remuneradas, a gente vai pensar em auxílio maternidade, hora extra, adicional noturno. Então esse trabalho feito no lar, um trabalho doméstico que por séculos foi feito de graça, hoje ser pago, ter direitos é algo muito complexo, por isso é um marco na nossa história. Desde a abolição da escravidão passaram-se 125 anos até o primeiro olhar sobre legislação do trabalho doméstico, né? Foi preciso esperar não, lutar muito para alcançar essa PEC das domésticas. E o Senado aprova por unanimidade a PEC das domésticas. É muito importante, é um marco. Não dá para esquecer da Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra, mineira, que atuou muito no estado de São Paulo, que estava ali nas associações de empregadas domésticas e lutou muito para que esses direitos hoje existissem. Além de Benedita da Silva, que já foi empregada doméstica, senadora e também a relatora da PEC das domésticas na Câmara dos Deputados. O tratamento igual para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, garantido por lei. Essas conquistas fazem parte da história do país. Senado, 200 anos. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Bem-vindo, senador. Eu que agradeço, cumprimento aqui todos os telespectadores do programa Assunto de Estado, aqui da TV Senado. Senador, para a gente começar, o senhor tem tido destaque no apoio ao tratamento e à prevenção de câncer no Maranhão, mais especificamente apoiando 3 hospitais, Aldenora Belo,
Hospital do Amor, Imperatriz, e também o Dr. Antônio Dino. Qual que é a expectativa para o avanço no cuidado oncológico no Maranhão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 2 mortes, a partir de 2030, uma poderá ser por conta do câncer. E hoje essa doença ela está aí, independente de classe social, ela chega e não adoece apenas o paciente, adoece toda a família, os amigos, o tratamento, além de caro, dolorido, ele é incerto. Então, segundo os especialistas, quanto mais cedo você identifica essa doença, mais chances você tem de cura. As mulheres, ao identificarem um câncer de mama, por exemplo, logo no início, mais de 97% de chance de elas terem sucesso no seu tratamento. Então, o Hospital de Amor, que é uma realidade, foi uma das conquistas do meu mandato. Eu viabilizei os recursos e conversei com o Henrique Prata, na época, para viabilizar essa unidade de prevenção em Imperatriz, que é a minha terra natal. De lá, hoje se tornou uma realidade. Além do Hospital Dia que nós temos em Imperatriz, ele tem 2 carretas do Amor, que faz o exame de mamografia, Papa Nicolau, e faz esse trabalho de prevenção em várias cidades no entorno de, não só de Imperatriz, mas várias regiões do Maranhão. O Hospital Aldenora Belo de São Luís, que é mantido pela Fundação Antônio Dino, ele já tem um trabalho fantástico e são de pessoas de ilustres maranhenses que tem já essa bandeira de luta no combate ao câncer. É um hospital super avançado, a bancada federal tem ajudado muito e eu ainda como deputado federal sempre mandei recursos para o Aldenora Belo. Tivemos agora essa conquista importante de conseguir uma unidade do Aldenora Belo, que é da Fundação Antônio Dino, na cidade de Pinheiro, que é a maior região do Maranhão e uma das mais pobres, a Baixada Maranhense. Inaugurado já agora no início do ano, essa unidade ela já está funcionando e em breve estará em pleno vapor, com tratamento de quimioterapia e o ambulatorial já está funcionando, a parte ambulatorial e várias outras áreas, como por exemplo de consultas e também de tratamentos mais simples. Mas também lá terá uma carreta para que se possa visitar os municípios e fazer esses exames preventivos. Dia 21 agora de junho, nós teremos o lançamento da pedra fundamental de mais uma unidade do Hospital Aldenora Belo, da Fundação Antônio Dino, na cidade de Santa Inês. Essa articulação da bancada federal foi proposição do então deputado Fufuca, que hoje é ministro, e de pronto todos nós nos juntamos, assim como eu fiz em Pinheiro e fizemos nessas outras unidades, viabilizamos os recursos da bancada federal para garantir o início dessas obras em Santa Inês, para que tão logo a gente tenha também essa unidade. Nosso sonho, em breve, é ter todas as regiões cobertas para que a gente possa fazer essa identificação cedo e, obviamente, dar oportunidade ao maranhense de ter acesso a um tratamento justo e menos doloroso numa doença tão terrível, como eu falei, que não é só a pessoa que fica, não é apenas o paciente que fica doente, a família e os seus amigos também. Interessante que o senhor falou sobre o acesso a outros municípios via carretas de saúde, né? Com equipamentos de saúde. Agora, falando de uma forma mais ampla, que medidas adicionais o senhor consideraria para facilitar o acesso a toda a saúde, todos os tratamentos para o público do Maranhão? Primeiro, os centros de imagens. Além das carretas, eu tenho apoiado muito os municípios do Maranhão para que tenham seus próprios centros de imagens modernos, porque o grande desafio hoje não é apenas o exame, e sim o bom profissional que possa laudar ele e fazer um bom exame com um laudo positivo, um laudo que tenha 100% de assertividade. Então, hoje, um dos grandes desafios da nossa saúde pública é justamente você conseguir interiorizar ela. Eu falei muito no Maranhão na eleição passada, para o governo do estado, sobre a possibilidade de se levar a internet como um item de cesta básica para todo maranhense. Justamente por quê? Porque através dela você consegue uma coisa chamada conectividade para acesso à educação, curso de qualificação,
saúde, porque se eu não tenho condição de ter nos 217 municípios profissionais de saúde, cardiologistas, especialistas nesses municípios, mas se você tem condição de ter conectividade no mundo que nós vivemos hoje, do 5G, que já está chegando aí o 6G e outras gerações, nós poderíamos estar pensando na telemedicina, que já é realidade em alguns cantos, em algumas regiões do Brasil. E através da telemedicina você poderia estar democratizando e facilitando o acesso de bons profissionais em todos os cantos do Maranhão. Senador, em 2023, o senhor destinou recursos, mais de 5 milhões, para a aquisição de viaturas, motos, equipamento, para o fortalecimento da segurança pública no Maranhão. No mesmo ano, no entanto, o Maranhão figurou entre os 5 estados do Brasil em que houve crescimento no número de mortes violentas. O que fazer para o povo do Maranhão se sentir seguro de fato? Olha, o problema da segurança pública é um problema nacional. E cultural. Você tem que ter muita força e energia em várias frentes. Não se faz apenas segurança pública com dinheiro, com armamento e com viatura. Se faz segurança pública com também política pública na cultura, no esporte, na arte, lá na educação. Eu sou de um partido que defende a escola em tempo integral. E você, quando dá acesso à educação e consegue fazer com que esse cidadão tenha acesso à qualificação e à preparação para o mundo do trabalho, e não apenas para o mercado de trabalho, você dá condição de ter uma sociedade mais inclusiva. Então, eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Obviamente, você tem as questões mais urgentes. Além de você fazer esse trabalho que é geracional, ele não é de uma eleição, e já dizia, né, mais fácil você educar uma criança do que transformar um homem. Então, hoje você tem que ter também as ações repressivas, e uma delas é você dar as condições para o sistema de segurança poder fazer um bom trabalho. Eu já sou amigo da segurança pública do meu estado já há muito tempo. Como deputado federal, eu fui o autor da lei que ajudou a anistia dos policiais militares que naquela época participaram das greves, que desencadearam em vários estados do Brasil e tiveram que ter leis específicas para cada estado para anistiar aqueles militares que iam ser punidos, inclusive com a perca da sua função pública. Logo depois disso, ano 2023, eu destinei quase 8 milhões de reais para a segurança pública. É a primeira vez na história da Polícia Militar do Maranhão que a Polícia Militar do Maranhão tem viaturas blindadas para fazer policiamento ostensivo. E isso é importante porque você está falando ali não é apenas com o policial militar, você está falando com um pai de família. Ele sai de casa para trabalhar e ele volta. Ele tem a sua esposa, tem os seus filhos, tem a sua família. Então, você também dar condições a esse cidadão e prepará-lo para que ele possa representar bem o Estado na sua função, isso é fundamental e eu tenho também feito a minha parte na segurança pública. E outra área que o senhor colaborou recentemente com o envio de recursos de emenda parlamentar foi a educação técnica. Por exemplo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. A gente preparou aqui uma arte para falar mais a respeito. Então, foi anunciada a construção de 4 novos campi, né, nos municípios aqui, Chapadinha, Colinas, Balsas e Amarante do Maranhão. Isso vai impactar na construção civil e também na geração de emprego. Um investimento total de 100 milhões aproximadamente e 5.600 novas vagas para alunos interessados. O que o povo pode esperar dessas melhorias do Instituto? Olha, eu tenho assim uma satisfação grande de ser um dos parlamentares que individualmente mais ajuda o IFMA do Maranhão. Lá em Barra do Corda existe um bloco que foi ampliado para poder atender os alunos, não só de Barra do Corda, mas da região central, enviados ainda com emenda, foi construído com emendas parlamentares de minha destinação, de minha autoria. O campus de Imperatriz, também na minha cidade natal, nós estamos construindo um bloco lá do curso de engenharia, que era um sonho da nossa estudantada lá ter o seu espaço com laboratórios, com tudo mais, com salas de aulas modernas para poder se ter bons cursos, a boa condição de se exercer esse curso de engenharia civil, que era um sonho lá da região. A biblioteca de lá hoje, parte dela e dos equipamentos foi mobiliada
também com recursos enviados por mim. Este ano, 2024, eu destinei recursos para o IFMA da capital, o IFMA Maracanã, lá em São Luís. Se eu não estou enganado, foi o recurso na ordem de R$1 milhão ou mais, mas eu acho que foi 1 milhão. E vários outros institutos tiveram essa colaboração individual, além do apoio que nós damos na bancada, via emendas de bancada, para ajudar a instituição como um todo. Então, eu tenho, assim, essa tranquilidade também de dizer que, assim como a bancada envia recursos para as universidades do nosso estado, nós temos um Instituto Federal, que é um curso técnico, são estudantes do antigo ali, 2º grau, que estão lá se preparando para o mercado, para o mundo do trabalho e que precisam do nosso total apoio, e eu tenho tido esse cuidado para poder apoiar essa juventude, essa estudantada que está lá na ponta, em várias regiões do Maranhão, que podem estar aí prontas já para entrar no mercado de trabalho. E como você falou, esse atendimento aqui que o presidente Lula fez a pedido da nossa bancada, meu pedido também, dos campos, e não só dos campos, mas também das condições que nós estamos permanentemente lutando para ajudar a viabilizar, até porque foram alguns anos no governo anterior que se ficaram sem condições, as universidades, os institutos, sem condições mesmo, inclusive financeiras, de poder construir políticas públicas e avançar nesse trabalho que é permanente. Agora, recente, caiu um muro da universidade que próximo tem um curso de medicina na Universidade Federal, né? Então, emergencialmente, o reitor correu aqui em Brasília, eu ajudei a viabilizar, levar no Palácio, conversar com os ministros, enfim, viabilizar os recursos emergenciais para que fizesse a obra de contenção que vai começar nos próximos dias, para que nós evitássemos um mal maior no futuro, que é essa erosão poder chegar a um prédio importante, que é o prédio do curso de medicina da UFMA na nossa capital. Então, eu tenho tido esse cuidado, sou filho de professora, então, está dentro do meu partido a bandeira da educação, né, o Brizola, todos que lutaram por ela, o Jackson Lago, então, tenha certeza que eu vou, no mandato, também continuar fortalecendo essa pauta importante. E isso vai absolutamente ao encontro do que o senhor falava na resposta anterior sobre capacitar e também investir em educação das pessoas para diminuir a criminalidade. Diminuir a criminalidade. Eu, por exemplo, sobre o combate à segurança, por exemplo, uma vai puxando a outra. Eu sou um dos parlamentares, ou o parlamentar do Maranhão, que mais enviou equipamentos para os conselhos tutelares do Estado. Hoje são mais de 70 municípios que têm um carro e um kit de conselho tutelar para que esse conselheiro esteja lá na ponta. O que tem a ver, Everton, com segurança pública e com educação isso? Para quem não sabe, o conselheiro tutelar, ele é ali o para-choque, é o que está lá na ponta para atender uma denúncia anônima, para fazer uma diligência, para proteger as crianças e adolescentes vulneráveis nas comunidades. E ali você vem com todo tipo de situações, desde a questão do enfrentamento à droga, à violência física e, infelizmente, a sexual. Então, temos aí um papel fundamental e importantíssimo, que é dar essas condições. Isso é segurança pública e, acima de tudo, é ajudar a mãe, que muitas das vezes, no Maranhão, no Nordeste, no Brasil como um todo, a maioria dos chefes de família são as mães. Elas que, muito delas solteiras, é a que tem que cuidar do seu filho, criar toda a sua família e ainda ir trabalhar para conseguir botar o pão de cada dia nessa casa. Então, não é fácil a vida dela e por isso que eu tenho dedicado meu mandato a ela. Tanto que as leis que eu tenho aprovado sempre é com esse olhar que eu sei que na ponta, não só todos, como todos vai ser atendido, mas a mulher principalmente. Agora, senador, segundo o IBGE, o Maranhão tem o pior índice de desenvolvimento humano no país. Quais ações o senhor consideraria prioritárias para reverter essa situação? Olha, eu falei também muito sobre isso na campanha de governo. Você não combate pobreza apenas falando dela, e sim gerando riqueza. E isso tem uma frente coordenada, que precisa ser intersetorial. A primeira coisa que eu acredito que poderia ser feito para enfrentar a pobreza do Maranhão é nós tratarmos de forma séria a questão da regularização fundiária. A pessoa que tem ali o seu pequeno barraco, a sua casa, ali o seu canto, a sua vida toda ali dentro, a pessoa, quando recebe o documento da sua casa, ela começa a gerar riqueza, né? Ela começa a ter um patrimônio concreto, porque se aquilo ali vale 20, 15, 30 mil reais, imediatamente já dobra a partir do momento que ela tem um papel, uma segurança para dizer que tem um patrimônio. A partir daí vem a questão da geração de
oportunidade de emprego. E como é que você gera oportunidade de emprego? Com uma visão desenvolvimentista, sustentável. O Maranhão ele tem incríveis potenciais que precisam ser de verdade explorados. E isso vai acontecer um momento. Você tem do turismo, que aqui a gente costuma falar que é a indústria sem chaminé, até o porto do Itaqui, né, que é um dos maiores portos do mundo, com maior profundidade do mundo, o segundo maior, né, e estrategicamente, de forma geográfica, muito estratégico. Então, assim, você tem lá o gás natural, você tem lá a base de Alcântara, você tem um povo trabalhador, ordeiro. Então, assim, você tem condição de abrir várias frentes para que você possa fazer com que se gere oportunidade de trabalho e, consequentemente, se enfrente à pobreza. E eu acredito muito nesse potencial do Estado e por isso que tenho feito a minha atuação muito nessa luta de, primeiro, ajudar nas políticas sociais, que precisa-se dessa proteção social a quem mais precisa, ao mesmo tempo de defender que é preciso também se dar a oportunidade e se dar a condição para que as pessoas possam amanhã trabalhar e possam ter condição de colocar a sua comida dentro de casa com o seu próprio suor. O senhor comentou sobre o turismo e o Maranhão tem uma posição geográfica privilegiada até para isso. O senhor considera que o potencial turístico do Estado é suficientemente explorado? Não, jamais. Muito pouco. O Brasil não explora muito pouco. Eu tenho conversado muito com o ministro que tem se esforçado demais, o Celso Sabino, ministro do Turismo, e com vários outros ministros e lideranças aqui políticas e empresariais do nosso Brasil, falando justamente sobre essa potencialidade que o país tem. Você pega ali a rota do Potiguar, a rota das emoções, a rota das falésias, que vem de João Pessoa, na Paraíba, até aqui no Maranhão. Então, você passa aí por João Pessoa pela Paraíba, você passa pelo Rio Grande do Norte, passa pelo Ceará, passa por um pedacinho do litoral do Piauí. Tem muita gente que nem sabia que o Piauí tem praia, né? É pequeno litoral, mas bonito. E os Lençóis Maranhenses, por exemplo. Então, assim, você tem ali uma condição enorme de gerar condição de fazer com que isso possa, de verdade, fazer virar a chave. Você pega a República Dominicana, ela recebe a quantidade de turismo, a mesma quantidade que eles têm de habitantes, quase 8 milhões de habitantes você tem de turistas. Você pega aí a cidade de Barcelona, ela recebe por mês mais de 4 milhões de turistas. Você pega ali o Louvre, um museu na Europa tem condição de receber e hoje recebe mais de 7 milhões e meio de turistas. Aí você pega o Brasil, a gente não consegue receber 8 milhões de turistas no ano. O Brasil. Juntando Rio de Janeiro, juntando as belezas que tem a Bahia, as belezas que tem o Maranhão, as belezas que tem o Nordeste. Alguma coisa está errada. Precisamos, primeiro, criar infraestrutura, fazer com que a iniciativa privada ela tenha essa segurança jurídica para ela poder fazer os seus investimentos e melhorar a sua mão de obra para dar bons serviços, ao tempo também que ir lá fora buscar esse turista que depois da pandemia está querendo conhecer lugares abertos, lugares belos como nós temos para oferecer. E isso eles vão vir se tiverem, que eu falei, infraestrutura, desde a segurança até bons serviços. Senador, o senhor é autor do projeto de lei que prevê a redução da jornada semanal de trabalho sem prejuízo do salário do empregado. De janeiro para cá, 22 empresas no Brasil aderiram ao chamado programa 4-Day Week Brasil, que prevê 4 dias semanais de jornada de trabalho. E dessas 22 empresas que eu mencionei, nenhuma é do Maranhão. Então, conta para a nossa audiência, principalmente para o empresário do Maranhão, qual o potencial de benefício desse projeto? Primeiro que não são todos os tipos de serviços que as empresas oferecem que teriam condição de aderir a esse tipo de projeto. Mas tem muitas outras que podem. E isso você faz dentro de uma visão onde o mundo começou a acordar para que entender que a peça principal da sua empresa, que é o seu empregado, ele ter qualidade de vida. Você imagine só, durante o expediente, sempre se tem um jeitinho para poder depois ou antes do almoço ou na correria ou até no afogadilho resolver um problema, seja de saúde da sua família, do seu filho, da sua filha, da sua esposa ou dos seus pais ou seu mesmo, né? Então, é sempre tudo muito complicado. Na hora que a pessoa tem também num dia útil
tempo para poder organizar a sua vida, ter mais qualidade de vida, tenha certeza que essa pessoa ela se dedica mais ainda aos 4 dias que ela tem na semana, porque ela sabe que aquilo ali está fazendo com que dê condição a ela também de viver, né? E de fazer com que a família esteja mais integrada. E pelo menos os números e as informações que nos têm chegado, que as empresas que estão fazendo isso estão saindo, estão começando a ter bons êxitos, bons resultados. Seja também no enxugamento, porque quando você está com a empresa ou com um determinado local a menos naquele momento, mas com a tarefa cumprida, né, seja da carga horária ou da sua tarefa, você está ali economizando no vale de transporte, na alimentação, na energia, no custo que é a operação para se manter, o custeio para se manter aquela unidade, aquele espaço de trabalho funcionando. Então, claro que ainda é o início, ninguém aqui está dizendo, vai ficar todo mundo em casa, está todo mundo tranquilo e tal, não é, porque se fosse assim, meu gabinete estava morto de feliz comigo, porque ia começar a me pedir também os 4 dias, mas aos poucos você vai começando, repito, pós-pandemia, começando a trazer essa reflexão de que as empresas só existem se existir o empregador. E o empregador entender que eles só existem se existir o empregador. Então, para me defender o trabalhador, eu tenho que ter o empregador. E para o empregador também ter êxito, ele tem que entender que ele tem que crescer mais junto com o seu trabalhador. Então, é uma junção que eu tenho certeza que é o caminho para você enfrentar a pobreza, de você começar a gerar de verdade riqueza e também distribuir de forma justa a vida, né? A qualidade de vida para todos que merecem. Senador, esse ano o Senado celebra 200 anos da sua existência. Eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência, na sua opinião, quais foram os fatos mais relevantes para o Maranhão que passaram aqui pela casa e também como o Senado pode continuar atuando para atender as demandas do Estado. Olha, eu tenho 2 frentes. A minha do mandato, né? Durante o mandato de senador, eu tenho a honra de dizer que eu tenho 2 leis aprovadas de minha autoria já nesse mandato. A primeira que proíbe o corte de energia elétrica dia de sexta, sábado, domingo e véspera de feriado. E isso não é apenas para o Maranhão, é para todo o Brasil. E a lei que garante à mulher pobre que não tem plano de saúde, não tem dinheiro para fazer o seu exame, a ter o acesso ao ecocardiograma fetal durante a sua gestação, no mínimo 3 vezes. E isso hoje já está valendo também a autoria da lei do senador Everton. Esse trabalho que nós estamos fazendo no combate ao câncer, enviando recursos parlamentares para ajudar na saúde dos municípios, para ajudar na questão da infraestrutura dos municípios, seja no bloquete, no asfalto, seja na estrada vicinal, na oportunidade que nós estamos criando de geração de emprego nessas cidades, essa é uma linha de atuação minha. Mas a principal é a linha de atuação que eu tenho tido aqui no Senado, com responsabilidade ao lado do presidente Lula de ajudar o país e ajudar o nosso Estado, seja na valorização real do salário mínimo, na volta de programas importantes como Minha Casa Minha Vida, o fortalecimento do programa Bolsa Família e as ações concretas que nós estamos fazendo na área do empreendedorismo. Eu tenho tido essa sintonia, não só com o nosso também pequeno produtor, com o homem do campo, como também com o agro, para entender que dá para se conviver, dá para se fazer com que cada um cumpra bem a sua função e com isso a gente possa ajudar a fazer com que a roda gire. Essa casa, a Casa do Rui Barbosa, que foi a primeira a fazer com que um parlamento, no momento onde o mundo estava em lockdown, fechado, todo mundo sem saber o que fazer com a pandemia, foi a casa que fez a sua primeira sessão remota. E daqui nós decidimos muito pelo Brasil e demos como referência e viremos referência no mundo, com as sessões remotas que iniciaram no Senado Federal e depois se espalhou pelos parlamentos afora. E eu tive a oportunidade, naquele momento, de, como membro da mesa do Congresso Nacional, ao lado do presidente Davi Alcolumbre, do momento também, ajudar nos primeiros 4 meses mais difíceis da nossa vida brasileira recente a estar aqui presencialmente ao lado dele e o restante do Senado todo remotamente, tomando muitas decisões que ajudaram a garantir o emprego, também a manter o recurso dos municípios e dos estados
e, acima de tudo, a dizer que não poderíamos perder a esperança, ajudando os profissionais de saúde, como a valorização que se teve, não só aos enfermeiros, mas aos profissionais de saúde, ajudando de verdade a garantir com que as categorias pudessem ter um mínimo de reconhecimento e de apoio daqui do Congresso Nacional. Esse Senado dos 200 anos do Rui Barbosa é o Senado que, apesar de estar aí dividido ideologicamente falando, mas ele se une quando se trata de pauta que trate o Brasil. E nós temos votado muitas pautas que trate o Brasil justamente por essa visão grande de líder que o presidente Rodrigo Pacheco tem tido. Então, eu tenho hoje muito orgulho de fazer parte dessa história dos 200 anos e dizer que, como membro hoje também da mesa do Senado Federal, nós não vamos fugir jamais às nossas responsabilidades e continuaremos aqui aprovando leis e ajudando o Estado do Maranhão e ajudando o Brasil, porque no final nós somos um só. Veja aí o Rio Grande do Sul. Outro dia eu conversava com um parente que mora lá. O Rio Grande do Sul passa por um momento e tem toda a nossa solidariedade, estamos todos aqui lutando. O Maranhão mesmo, a bancada se reuniu e destinou alguns milhões de reais para lá, quase 20 milhões de reais na saúde para ajudar o Estado. Assim como cada um está fazendo a sua parte, seja uma fralda até um lençol. O mais pobre lá do Nordeste, que muitas das vezes é criticado, esse no momento da dor não lembrou da crítica. Fez a sua parte, está lá dando a sua contribuição. Isso mostra que o Brasil é um só. No momento difícil, é a hora de se unir. E é assim que a gente está fazendo e era assim que deveria se fazer também nas outras agendas e nas outras pautas para que a gente pudesse, de verdade, acabar com essa polarização que só tem feito mal ao Brasil. Senador Everton Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço e quem quiser continuar ou tiver mais interesse de acompanhar o meu mandato, é só acompanhar minhas redes sociais, o Everton Senador. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 21ª reunião da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, criada pelo requerimento número 722 de 2023, com a finalidade de examinar os projetos concernentes ao relatório final aprovado pela Comissão de Juristas responsável por subsidiar a elaboração de substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil, criada pelo ato do presidente do Senado Federal número 4 de 2022, bem como eventuais novos projetos que disciplinem a matéria. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhor presidente, pela ordem. Só um instantinho, senador. As senhoras e os senhores senadores a questão de ordem anterior a esse ato, senhor presidente. Como se encontram? Senhor presidente, a questão de ordem anterior a esse ato. Eu peço a Vossa Excelência... Excelência, primeiro, antes da questão de ordem, Vossa Excelência tem que registrar a presença.
Senhor presidente, por gentileza. Isso não é problema, senhor presidente. Por gentileza. Porque assim eu não posso acatar a decisão de ordem. Questão de ordem do senador Marcos Rogério. Agradeço Vossa Excelência Obrigado. pelo zelo extraordinário que conduz essa sessão e com esse mesmo zelo é que vou suscitar a Vossa Excelência a questão de ordem que apresento. Pois não, Excelência. Na forma do disposto no artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal e com base no que estabelecem os seus artigos 109 e 132, submeto a Vossa Excelência a presente questão de ordem para arguir a concessão de vista na 20ª reunião desta comissão, realizada no dia 4 de julho de 2024, do relatório do eminente senador Eduardo Gomes, sobre o projeto de lei 2.338 de 2023. Efetivamente, estabelece o artigo 109 do Regimento Interno que a comissão deliberará por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Afirma, de outra parte, o artigo 132 da mesma norma que, lido o relatório, desde que a maioria se manifeste de acordo com o relator, passará ele a constituir parecer e que o parágrafo único desse artigo acrescenta: o pedido de vistas do processo somente poderá ser aceito por uma única vez e pelo prazo máximo e improrrogável de 5 dias, devendo ser formulado na oportunidade em que for concedido o voto proferido pelo relator. Há a possibilidade, e foi o que Vossa Excelência interpretou, quando há mudança substancial do relatório, da concessão de novas vistas. Todavia, fica claro pela combinação dos dois dispositivos que o pedido de vista é parte do processo de deliberação e, como tal, somente pode ser concedido quando a comissão tem presente a maioria de seus membros. Ocorre que, no momento da concessão de vista da matéria, em tela, a lista de presença só registrava a presença de 6 membros desta comissão, não havendo quórum regimental. Assim, na forma do inciso 10 do artigo 412 do Regimento Interno, que determina a impossibilidade de tomada de decisões sem a observância do quórum regimental estabelecido, cabe tornar sem efeito a decisão sobre a concessão de vistas no relatório do projeto 2338 de 2023, tomada na 20ª reunião desta comissão, aguardando a existência de reunião com quórum regimental para tal procedimento. É a questão de ordem que apresento. E por que apresento nesse momento? Porque Vossa Excelência propôs a aprovação da ata da sessão anterior. Obviamente que a questão de ordem, sendo conhecida e deferida nos termos apresentados, em razão dos fundamentos apresentados, a ata da sessão anterior não deve ser apresentada na forma como se apresenta. Doutor Marcos Rogério, a questão de ordem está rejeitada, porque a vista coletiva foi concedida na 18ª reunião, não na 20ª. Na 20ª foi apenas um comentário da minha parte. Não, Vossa Excelência na sessão passada... Não, na 18ª nós concedemos a vista coletiva. Na sessão passada Vossa Excelência não concedeu vista? Não, só comentários. Do novo relatório? Não, eu concedi mais prazo para não votar naquela data. Então não deu vista? Não dei vista. Então o pedido está acolhido de forma inversa, mas... De toda maneira, vamos dar sequência aqui, peço a aprovação da ata e já tomei uma decisão sobre a questão do relatório, que eu vou apresentar a Vossa Excelência. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Senhores, a primeira... Só um minutinho. Para consignar, é sobre a ata, presidente. Pois não. Apenas para consignar. A ata não consta que na sessão anterior... Foi 18ª. Foi na 18ª. Não consta, Excelência. Só estou consignando por dever de Perfeitamente. lealdade processual. Bem, primeiro detalhe é o seguinte. Esse não é um assunto fácil, não é um projeto simples para o país. Primeiro, pela complexidade dos próprios setores envolvidos. Segundo, pela questão política e os interesses todos que estão aqui dentro das colaborações. Então, um primeiro argumento que a gente quer deixar bem claro, e eu tenho falado isso desde o começo, e é um acordo meu com o senador Eduardo Gomes. Não há pressa em votar.
Primeira coisa, isso desde o começo. Tanto que nós fizemos 12 audiências públicas. Na sessão da 18ª, que o senador Marcos Pontes pediu mais 5 sessões, nós fizemos as 5 sessões, as 5 audiências públicas para poder designar. Todos os setores participaram, colaboraram, do governo ao judiciário, aos setores econômicos, todos. São inúmeras, milhares de colaborações que nós, desde o início, estamos colocando. Agora, existe no parlamento brasileiro hoje aqueles que querem a discussão, a mídia para ganhar dinheiro e para aproveitar da desinformação da população. Está lotado de gente que faz isso em rede social, que levanta o argumento de censura, mas por quê? Ganham em cima disso. Ganham, estão ganhando em cima de rede social e da desinformação da população. Agora, o Senado não é a casa para esse tipo de palco, para esse tipo de picadeiro. O Senado é a casa da discussão democrática, aberta. Nós estamos aqui para solucionar os problemas da República. Pelo menos essa é a minha visão sobre o Senado. Eu sou um senador em que eu não quero a discussão simples porque eu não ganho nada em rede social. Eu deveria até estar, mas não ganho nada em rede social. Então, deputados, façam a sua parte, mas nós temos a responsabilidade de entregar ao país um projeto de lei que vai nos dar possibilidade de defender os direitos individuais, defendemos a democracia e, principalmente, caminharmos juntos com as nações mais desenvolvidas, porque todas elas estão criando regulação para esse setor e nós não podemos fugir essa responsabilidade. E o meu compromisso foi, nós não temos aqui nenhum tipo de censura à questão do relatório. Nada, nenhum tipo de censura. Só um minutinho, Zé. E todas as vezes que foram colocados aqui, seja por quem quer que seja, a discussão sobre... Nós demos prazo e vamos colocar. Então, aqui, eu hoje pela manhã conversei com o senador Eduardo Gomes, conversamos bastante tempo, fizemos um levantamento de todos os pontos que estão sendo discutidos, que estão sendo polemizados. Né? A meu ver, a maioria já foi contemplada em debates. O que nós temos aqui é... vamos dizer assim, uma forma de querer chamar a atenção sobre um assunto que rende rede social, mas que não está no texto ou não traz ao país qualquer tipo de prejuízo. Mas é o respeito que a gente tem ao ritmo dessa casa, né? É preciso que a gente dê sequência. Bom, então, eu vou dar a palavra aos senadores para a gente poder... mas eu já aviso que não votaremos o relatório hoje. É uma decisão minha como presidente dessa sessão, dessa comissão. Já avisei ao senador Eduardo Costa, já avisei ao Eduardo Gomes, nós não vamos votar até que a gente tenha esclarecido ponto por ponto de tudo isso, porque não é essa argumentação que nós queremos sobre um tema tão importante para nós no Brasil. Tá certo? Senador Isalci Lucas, com a palavra. Presidente, primeiro eu parabenizo Vossa Excelência por essa decisão. A questão aqui não é... Eu não vou nem falar na questão de fake news, de controle de mídia, não vou falar nada disso. Eu vou falar aqui como presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa, que faço isso há 15 anos, como deputado, os 2 mandatos, e agora com 12 anos. O que a gente conversa muito com eventos, reuniões, audiências, é com o setor de tecnologia. Acho que poucos aqui defendem a inovação como eu, né? São raros aqui. Está aqui o senador Marco Pontes, que foi ministro, né? Vossa Excelência também, presidente da comissão. E o que a gente percebe, e está aqui, ó, tem um relatório da CNI. A CNI representa, de certa forma, o setor também de tecnologia. Eles trazem aqui, e com razão, e eu apresentei novas emendas agora, a dificuldade com relação ao que nós estamos criando para a inovação com esse projeto, com esse relatório, por mais que tenha sido aperfeiçoado. Eu acabei de presidir agora a comissão especial sobre execução fiscal e tributária. Fizemos, também teve a comissão especial, foram 10 projetos, 8 projetos de lei e mais 2 de lei complementar. Nós pedimos agora mais 90, tudo redondo, porque realmente o Código de Defesa do Contribuinte e a execução fiscal é um dos grandes problemas que nós temos. Eu vejo que está bastante maduro, mas, mesmo assim,
a Receita Federal e mais algumas instituições pediram mais um tempo. Prorrogamos e vamos prorrogar de novo agora essa comissão, porque é um assunto muito sério. Então eu vejo assim, esse projeto, ele afeta muito as empresas de inovação. E a vulnerabilidade é muito grande, porque essa meninada, startups, esses jovens que conhecem essa parte de tecnologia, eles vão ter a possibilidade de fazer tudo isso que estão fazendo hoje, que podem fazer hoje, através da internet, fazendo por outros países. Então nós estamos perdendo a oportunidade com esse projeto de avançar muito na inovação. Nós já estamos muito atrasados com relação a isso, por falta de investimento, por falta de uma série de coisas. Então, eu não sei, sinceramente, qual é a pressa, não é, dessa discussão e votação dessa matéria, porque, veja bem, eu fui presidente da comissão aqui numa audiência pública com a OCDE, e eles levaram 5 anos discutindo isso, então eu vejo assim, talvez por uma questão do Supremo, da urgência de votar essa matéria do TSE, ou interesses lá do Supremo Tribunal Federal, eles queiram votar essa matéria não pela questão da inovação, não pela questão da inteligência artificial, mas por outras questões ideológicas lá, e essa questão da polarização, que não pode comprometer um projeto de tamanha importância. Eu, sinceramente, em função das diversas colocações aqui, de ponderações, a gente precisava ter mais tempo para isso aqui. Não tem lógica a gente querer votar uma matéria que vai mudar o país, porque isso aqui, pode ter certeza, a inteligência artificial, para concluir, a inteligência artificial vai ser, o Brasil vai ser um antes e outro depois. Com isso aqui, a gente vai acabar inibindo muito a inovação. Então, o nosso apelo aqui, vou fazer isso no plenário, vou fazer isso para todo lado, é que a gente dê um tempo, né? Vamos esperar o recesso passar aí. Não tem sentido votar essa matéria nesse assodamento todo, uma matéria que pode comprometer o país com relação à inovação. Então, essas minhas colocações, presidente. Mas eu vou fazer esse apelo sempre aqui, viu, com relação a isso. Eu concordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência citou uma confederação, eu não vou entrar em nome de nenhuma delas e tudo, são várias que estão representadas aqui. Só que eu tenho uma coisa, o meu pensamento, e juntamente com o relator, é o seguinte: quem tem que tomar as decisões finais somos nós. Porque se nós deixarmos, os vários setores vão querer controlar esse projeto. E nós temos que votar pela soberania do país. Nós temos que escolher, claro que nós vamos, de todos os pontos que foram apresentados por essa confederação, se 10 foram apresentados, 9 foram atendidos. Aí um que não é atendido vira polêmica. Assim como outros setores querem fazer também. Então, nós temos que buscar o consenso disso daqui. Mas, claro que nós vamos, em determinados momentos, desagradar um setor, desagradar outro, no interesse do país. Agora, atrasar a pesquisa de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para poder colocar à frente. Mas nós temos que ter, nós fomos eleitos para isso. Somos nós que vamos tomar a decisão final. É justo, lógico, que todos os assessores estão aqui, os representantes. Mas essa é uma decisão soberana nossa sobre os vários setores da economia. O que nós decidimos em relação a isso tem que ser respeitado. Eu aprendi, presidente, aqui nessa casa, como na Câmara e aqui, é o seguinte: nada de nós sem nós. Regulamentar uma matéria sem ouvir realmente isso aí. Eu estou falando assim. Mas já foram ouvidos, senador. Todos os setores foram ouvidos. Mas não foram atendidos. A minha decisão até de dar mais prazo é em respeito aos senadores. Não, sim. Aos senadores. Então, porque, mas eu, como em termos senador, de. eu estou falando aqui como tem senador. 2 anos que nós estamos trabalhando. A OCDE ficou 5, 10 anos discutindo isso. Eles são vários países estão aguardando exatamente para não cometer, não é o que a gente pode cometer aqui, que é exatamente inibir qualquer inovação. Nós vamos fazer uma legislação que daqui a 2 anos possivelmente terá que ser revista. Semana que vem vai ter revista, que a inovação acontece todo dia. Mas do jeito que está aqui, semana que vem nós temos que votar essa matéria. Mas eu insto os seus ídolos, nós temos que decidir. Mas obrigado, senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu queria primeiro fazer dar uma palavra de reconhecimento ao gesto de Vossa Excelência. Esse é um tema realmente sensível. E esse é um tema dos senadores da República. Acho que Vossa Excelência usou uma expressão que eu não usaria. Talvez, só para ter a atenção de Vossa Excelência. Vossa Excelência usou uma expressão que eu não usaria num ambiente como esse. Vossa Excelência usou o termo picadeiro. Não é apropriado.
não é apropriado. E, sobretudo, com quem está olhando para o projeto com a responsabilidade de estar legislando para o Brasil e para os brasileiros. E conectado com a visão de mundo, porque esse não é um tema do Brasil, é um tema do mundo. O avanço tecnológico é um caminho sem volta. Nós já, cada dia que passamos aqui a discutir esse tema, nós já estamos atrasados, porque a tecnologia já está na frente. E eu tenho dialoguei com Vossa Excelência, dialoguei com o relator amplamente, e eu quero fazer esse reconhecimento. Eu sei do compromisso que Vossa Excelência, como presidente, tem de pautar essa matéria e tentar avançar nessa etapa, porque depois ainda vai para o plenário, e eu espero que para outras comissões também, mas é preciso avançar na hora certa, com o texto certo, o texto que dê conforto e segurança ao conjunto dos senadores e das senadoras. Eu tive o cuidado de repassar esse texto, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por todo ele. Já dialoguei sobre isso com o relator. Esse texto, assim, quando você olha para o conjunto do texto, ele fala muita coisa, mas de inteligência artificial, o cerne dele é um cerne menor. Ele fala do conjunto das redes como um todo, trata o tema como um todo, e trata aspectos da questão da desinformação, e aqui há uma mudança no paradigma de comando, e é preciso entender do que significa e o impacto que isso vai ter lá na ponta, que é preciso observar com muita cautela. E aí eu posso aqui discorrer como alguém que está no parlamento há muito tempo e sabe dos efeitos que tem a norma quando sai daqui, como é que ela é aplicada lá na ponta, ou eu poderia falar aqui como um mero jornalista. Discutir, Vossa Excelência é jornalista. E se eu pegar aqui o que está nesse texto como jornalista, eu não quero avançar no debate no dia de hoje, porque Vossa Excelência já fez aqui a sinalização do que nós vamos fazer. Mas eu quero fazer isso depois internamente com os colegas senadores, antes até de vir para esta comissão. É muito impactante o que está aqui. Muito impactante. E nós temos que nos balizar por países livres, democráticos, e não pela exceção no mundo. E eu, quando conversei sobre isso na semana passada com Vossa Excelência, vi que Vossa Excelência tem preocupações em relação a determinados pontos. Conversei amplamente com o senador Eduardo Gomes, que é o relator dessa matéria, e vi nele o tempo todo preocupação de que, olha, eu não quero ser o dono da verdade. Eu estou relatando numa comissão que tem um conjunto de senadores e é o fruto dessa visão compartilhada que será determinante no relatório final. Então, quando eu vejo Vossa Excelência no dia de hoje fazendo esse gesto aos senadores de dizer que vai dar o tempo necessário para amadurecer a proposta e garantir conforto aos senadores para votar, eu devo reconhecer a grandeza do gesto de Vossa Excelência, do gesto do relator dessa matéria, porque isso dialoga com as nossas preocupações. Eu tenho muito interesse que essa matéria avance, porque ela é um tema importante para o país, mas com essa cautela que é necessária ao tema. Falo isso aqui, agora há pouco estava aqui o senador Esperidião a mim e me compartilhou antes de sair. Disse, olha, se você for falar, pode compartilhar, que esse sentimento é o sentimento nosso, de reconhecimento à sensibilidade de Vossa Excelência. Obrigado. Eu, quando me referi, usei o termo picadeiro. É bom mesmo que você seja tocado, que eu vou explicar. A rede social no Brasil hoje está dentro de um conceito que eu estudei muito como jornalista e professor e pesquisador universitário. Há uma diferença entre o que é popular e o que é populista. Popular é o assunto que interessa a todos. Populista é o que explora o medo, o sentimento das pessoas e a desinformação. Muitos dos que estão se levantando para criticar o projeto são populistas. Estão usando daquilo que as pessoas não sabem, justamente para poder manter os likes. É a rede, não é? E até ganhar dinheiro com isso. O que nós precisamos, e eu quero colocar claramente, é o seguinte: nós vamos dar os prazos aos senadores, porque essa é uma decisão nossa, e é preciso que todos os senadores tenham realmente clareza do que está sendo votado aqui. Para isso, nós estamos dispostos a ouvir todos,
Né? E que eu ponderei com o Eduardo hoje, falei, Eduardo, não dá para votar. Vamos suspender a sessão, vamos e deixar as pessoas, trazer tudo que for detalhe para a gente poder tomar uma decisão no Senado que faça avançar. Porque se nós criarmos aqui um projeto muito polêmico, ele não avança nem no plenário, não avança nem na Câmara em relação a pontos. Presidente, se me permite só um adendo, o seguinte... Senador Exauci, fique à vontade. Eu estou vendo assim, a discussão está muito no foco dessa questão da desinformação fake news. Eu estou tratando... Isso aqui é inteligência artificial. Você, por exemplo, na indústria, seja... Não é, em outras atividades, a inteligência é fundamental, não tem nada a ver com fake news ou com essas questões. Acho que nós estamos tirando o foco, essa questão que tem lá, que tem esse projeto tramitando, e jogando aqui dentro. Concordo plenamente. Eu não sei nem se esse projeto aqui realmente fala exatamente de inteligência artificial. Talvez, substituindo aqui por outro termo, internet, ou utilização da internet, acabe do mesmo jeito. Mas, por exemplo, ele falou agora dos outros países. Eu só vou dizer aqui um exemplo aqui, ó, que é o artigo 1º, só para começar para o artigo 1º. Que regula a própria tecnologia e não o seu uso ou aplicações, ao contrário da legislação de vários países. Aí você tem aqui a Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Singapura, Europa, que faz totalmente diferente do que está aqui. Então, eu tenho medo, né? Exatamente, meu foco é inovação. Quem botou a inovação da Constituição, graças a Deus, a gente trabalhou nisso e colocamos o marco regulatório e tudo mais. Então, eu vejo esse aspecto da inovação, eu não estou nem olhando essa questão de fake news e parece que o projeto está muito preocupado com isso, com essa desinformação e regular a inteligência artificial polêmica, né? Em cima dessa polêmica. Nós não podemos fazer isso. Claro, perfeitamente. Presidente. Vossa Excelência, só um minutinho, senador. Vossa Excelência, a palavra é muito importante, eu concordo plenamente. Se o texto tem 1% de dúvidas, 2% de dúvidas, nós vamos tirar. Agora, nós não podemos comprometer 98% de qualidade de um trabalho que foi muito bem feito com todos os que participaram aqui, inclusive com os senadores da oposição. Senador Rogério Carvalho. Eu sou fã do Marcos Rogério. Eu queria cumprimentar primeiro Vossa Excelência como presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que junto com meu amigo senador Eduardo Gomes, estão fazendo um trabalho histórico. Histórico porque nós estamos tratando de um assunto que vai mudar a vida em sociedade. Nós estamos falando de algo que tem implicação em tudo, já está tendo implicação em tudo que diz respeito às nossas vidas, certo? Está no processo de compra nos sistemas online ou no e-commerce. Eu vou dar um exemplo em como é que a inteligência artificial, você usa o seu IP. Se você procurar muito um produto, quando você passa faz 2, 3 buscas, a 4ª busca, o preço já é mais alto. Se você quiser comprar, você tem que pegar um outro celular com outro IP para poder comprar. Isso é, de certa forma, o uso da inteligência artificial como força de mercado. Não tem nenhuma crise em relação a isso. É a inteligência artificial administrando o interesse de mercado que uma pessoa tem sobre determinado produto, mas tem inteligência artificial. Se a gente voa, naquele avião tem inteligência artificial operando, certo? Todos os parâmetros, gerenciando os parâmetros em que o avião está voando. Tem inteligência artificial. Se a gente vai nas linhas de produção automatizadas, tem inteligência artificial. Ou seja, e agora nós vamos caminhar para um momento em que a inteligência artificial também vai entrar na área de serviços, o que era inimaginável, mas vai estar também na área de serviços, né, complementando ou substituindo determinadas formas de trabalho que não se imaginava fosse capaz de ser executada por um não ser humano, certo? E eu acho que o presidente, o relator, trata de um tema que é o mais importante de todos. A inteligência artificial, ela tem que ter como questão central a integridade. Se não tiver integridade na inteligência artificial, nós estaremos distorcendo toda a sequência que vem
depois. Então, senhor relator, eu quero dizer que esse termo, essa palavrinha, a busca da integridade na formulação, no estímulo e na obrigação de quem utiliza a inteligência artificial é fundamental. Isso quer dizer a seriedade, isso quer dizer o compromisso com a sociedade, isso quer dizer o compromisso com fatos que, de fato, têm veracidade. Mas eu estou falando aqui, inclusive, do ponto de vista de artigos científicos, eu estou falando aqui do ponto de vista de pesquisas que a inteligência artificial terá que fazer para poder se posicionar para a sociedade. A sociedade vai ser conduzida pela inteligência artificial. Imagine se essa condução não tiver integridade. Como ficaremos? Como ficará a humanidade sem essa integridade? Então, eu quero dizer que se a gente tem aqui uma grande conquista, é a conquista do debate da integridade. E isso só é possível se tiver essa questão colocada na legislação. Acho também absolutamente pertinente que um tema dessa importância não fique subordinado a uma única agência, mas a um conjunto de setores que trabalham com inteligência artificial. Então, acho que é outro avanço significativo. E quero dizer também que ela pode ser a nossa grande aliada para que a gente tenha uma sociedade mais civilizada, mais crítica do ponto de vista da compreensão dos fatos e dos eventos que ocorrem no dia a dia, ajudando a gente a preservar a vida, ajudando a gente a preservar o meio ambiente, ajudando a gente a preservar as relações, o respeito. Ela pode ser esse instrumento, certo? Mas também pode ser um instrumento de destruição. Então, para que isso vire um instrumento a serviço da humanidade, a gente precisa ter espaços de acompanhamento permanente, porque não há uma lei, não há uma legislação perfeita e capaz de dar conta de toda a complexidade que virá, que o devir histórico nos apontará a partir da introdução cada vez mais intensa da inteligência artificial. Para isso, é preciso ter um espaço de gestão potente. A ANPD, junto com as outras agências reguladoras. E nesse ponto, senador Eduardo Gomes, eu quero dizer que Vossa Excelência foi de uma sensibilidade e de um brilhantismo extraordinário. Eu coloco aqui duas questões centrais. A integridade, porque é ela quem vai definir a qualidade da produção da inteligência artificial. O estímulo para que a gente não fique para trás, o estímulo à pesquisa, o estímulo à liberdade para a produção. Nós não podemos, sob hipótese alguma, castrar e impedir o que é inexorável. Portanto, a gente tem que estar atento e acompanhando. Por isso, o princípio, o conceito da integridade associado a este ambiente de regulação permanente, eu acho que traz... E eu acho que também já teve 3 audiências públicas, tem um esforço. Nós vamos estar dialogando com esse debate universalmente ao apresentarmos um relatório com essa amplitude. Eu quero só terminar, senhor presidente, dizendo o seguinte. Eu tive um professor chamado Carlos Matos, que foi ministro do Allende, ministro que escreveu uma obra chamada Política, Planejamento e Governo, e criou o Planejamento Estratégico e Situacional. Eu fui aluno dele, trabalhei com ele, e ele sempre dizia uma coisa: por mais que a gente construa, que a gente junte cérebros, que a gente junte pessoas, que a gente tente buscar a perfeição nós nunca vamos dar conta completamente da realidade. Então, essa mobilidade, para que a gente vá acompanhando o que vem acontecendo, é muito importante. A outra coisa, de um outro professor chamado Roberto Xavier Pittini, que ele dizia o seguinte: nenhum instrumento
é perfeito. A gente só aperfeiçoa quando a gente começa a viver e a exercitar e a implementar algo, porque todo plano, toda lei, toda construção humana, ela só se materializa na efetiva ação e na prática. Por isso, eu acho pertinente fazer os ajustes necessários, mas acho também fundamental que a gente feche esse capítulo para que o Brasil possa avançar sem ficar para trás de novo. Eu estou aqui, o senador Marcos Pontes. Senador Marcos Pontes, o senhor sabe que nós já perdemos muitas oportunidades de dar saltos tecnológicos. E este momento é um momento histórico e quem sair na frente pode compensar tempos perdidos, pode superar dificuldades que a gente não superou ao longo da história para promover o nosso desenvolvimento tecnológico, nosso desenvolvimento econômico, social e, portanto, eu quero parabenizar a todos que formam esta comissão e, principalmente, o presidente, vice-presidente e o relator pelo trabalho muito, como diz na minha terra, não é uma construção dura, é um bordado, porque só um bordado é capaz de tecer o que vocês estão construindo com a participação de vários segmentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o senador Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Eu vou aproveitar alguns dos trechos do senador Rogério Carvalho também. Bom, eu trabalho, talvez eu seja um dos que mais tempo tenha trabalhado com inteligência artificial. Literalmente, eu trabalho com inteligência artificial faz décadas, realmente. E eu tive a oportunidade, como ministro também, levantar já o potencial da inteligência artificial, assim como biotecnologia, lá durante a transição em 2018, razão pela qual nós investimos bastante nesse setor, inclusive com criação de 8 centros de inteligência artificial no Brasil, e muitas outras coisas, como startups no IA2, inovação aberta em inteligência artificial, e outros programas muito importantes para o desenvolvimento disso no país. Então, o que foi falado pelo senador Rogério Carvalho, o que foi falado aqui, acho que todo mundo concorda, o Zalci falou a mesma coisa, da importância da inteligência artificial. A gente não pode ficar para trás. O Brasil não pode perder, como já perdeu outros casos, como foi falado aqui, como os chips, por exemplo, né? Desenvolvimento de chips, semicondutores, o Brasil ficou para trás, e muitos outros setores, porque não foi colocado o fomento adequado, não foi colocada a prioridade adequada, não foi colocado o planejamento adequado, a meta adequada, e o Brasil perdeu terreno, perdeu competitividade. Nós temos condição de ser um dos países mais desenvolvidos em inteligência artificial, acreditem nisso. Nós temos condições intelectuais, condições de formação dos nossos profissionais, que são muitas vezes levados para fora, para trabalhar lá fora, né, podendo trabalhar aqui dentro para o desenvolvimento do nosso país. Agora, a gente precisa, com essa lei, dar uma consistência, uma segurança para que isso seja aplicado no Brasil. Eu começo aqui parabenizando o nosso relator, porque ele recebeu, né, pela paciência também do relator Eduardo Gomes, deve ter recebido milhares, eu não sei quantos, mas milhares de inputs diferentes, representando muitos setores, muitos interesses diferentes também. Colocar tudo isso junto no texto certamente não é fácil. E eu fui o que presidiu a maior parte das audiências públicas. Nós tivemos muitas audiências públicas aqui, discutindo com diversos setores sobre as implicações. Primeiro, como eu tenho falado muitas vezes, inteligência artificial é algo que tem que ser visto por perspectivas diferentes. Primeiro, a pesquisa e desenvolvimento, para o desenvolvimento dessa tecnologia no país. Segundo, a utilização dessa tecnologia pelas empresas, ou seja, como que isso aí pode ser utilizado para aumentar a competitividade, a eficiência do Brasil. E depois, como que isso aí traz implicações, riscos, implicações positivas, logicamente, muitas delas, a maior parte, e alguns riscos também adequados. Idealmente, né, até anotei aqui, uma lei como essa, ela tem algumas necessidades, alguns requisitos que a gente coloca. Primeiro, uma abordagem principiológica
E de que forma a gente vê isso? Se você olhar no texto e identificar no texto algo que não seja verdade daqui a 10 anos, ou que tenha risco de não ser verdade daqui a 10 anos, cuidado, porque tem algo que pode ou deve dificultar o desenvolvimento disso no país. Segundo, baseado em riscos, realmente isso. E esses riscos têm que ser avaliados frequentemente, não dá para ser escrito em pedra, porque isso aí muda com a mudança da tecnologia. Terceiro, incentivar o fomento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil do setor. Quarto, incentivar as aplicações com o mínimo de restrições para que as empresas possam desenvolver, gerar mais lucro, gerar mais empregos, gerar mais possibilidades, mais produtos, mais nota fiscal, mais arrecadação para o país baseado em inteligência artificial focada e desenvolvida aqui no país. Utilizar objetividade nos riscos para evitar a insegurança jurídica. Quanto mais objetividade, menos insegurança jurídica. Servir de guia para as regulações setoriais, ou seja, nós já temos regulação em vários setores, também foi falado, estou usando aqui a fala do senador Rogério Carvalho, né, sobre isso também, a importância de se ter a participação dos diversos setores, né, para que a lei não dificulte ou não interfira nesses setores. Garantir o conhecimento, importante essa parte, garantir o conhecimento para mitigar os riscos. Você só consegue mitigar risco daquilo que você conhece. Se você não conhecer alguma coisa, esquece, você não vai conseguir mitigar o risco. Esse é um ponto importante. E lembrar que tem dois tipos de risco. O risco à competitividade e o risco às pessoas, né? E olha, apesar de todo o esforço que nós fizemos, o relator, a comissão, nós tivemos todas essas audiências públicas, a gente tem que concordar que o texto ainda tem problemas. Lógico, ainda tem problemas. E a razão disso, 2 pontos. Primeiro, o tempo é complexo. Segundo, o medo. E principalmente o medo. Quando a gente fala do medo, essa é o que tem norteado, essa é a emoção básica do ser humano que tem norteado os principais problemas que a gente vê nessa legislação, no texto que a gente tem. O medo ele causou aqui, né? Aliás, isso é importante, o fato da complexidade também, da gente ter mais essas discussões. Aliás, parabenizo o nosso presidente de tomar essa decisão, de discutir mais, embora eu também tenha algumas ressalvas, mas para que os senadores conheçam mais o tema. A maior parte dos senadores não conhecem o tema. Deve ser um pouco longo, mas assim, o medo, o que ele causa? Né? Primeiro, o que o medo causou? Primeiro, incluir dentro do texto a descrição do risco, alto risco, no texto da lei. Qual o problema disso aí? Vai tornar obsoleto muito em breve. Esse é um primeiro ponto. Segundo problema, o que o medo causou? Deixar a classificação de risco de forma mais subjetiva, ou seja, a critério de alguns, ou assim. Isso também dá mais insegurança jurídica. Qual outro problema que a gente pode e deve trabalhar para solucionar? Incluir elementos que deveriam ser parte de outras leis, né, ou leis específicas. Deixa eu explicar isso através de um ponto. Nós temos que ter no texto de inteligência artificial aquilo que afeta a inteligência artificial. Por exemplo, se falar em direito autoral, aquilo que afeta os bancos de dados que são utilizados pela inteligência artificial, certamente tem que ser tratado na lei de inteligência artificial. Agora, como a inteligência artificial afeta o direito autoral, tem que ser tratado na lei do direito autoral. Senador Marcos Pontes, pois não. Vou fazer uma proposta, Vossa Excelência. Nós deixamos esses pontos todos quando nós reabrimos as discussões. Sim. Porque aí nós já vamos trabalhar mais uma vez, efetivamente, um novo, se for preciso, um novo relatório. Então, vou pedir só a excelência, então, para deixa eu só encerrar aqui, que é curto a partir daí. Sim. Por quê? Eu gostaria de encerrar justamente porque muita gente não entende isso e quando a gente fala de ciência e tecnologia, o que a gente mais vê, eu senti isso como ministro, é que as pessoas ou não têm paciência ou elas não têm um conhecimento sobre aquilo e, de repente, simplificar parece ser a melhor resposta, mas muitas vezes não. O que acontece é que se você começar a querer colocar dentro do texto de inteligência artificial o que é razão para outras leis, por exemplo, como que a inteligência artificial afeta o direito autoral? Tem lá a lei, se eu não me engano, o número é 9610 de 1998, que trata de direito autoral, tem que estar lá dentro. Como que ela afeta fake news, ou essa parte, tem que estar na lei de fake news. Agora, como que a fake news afeta a inteligência artificial? Aí deveria estar aqui, se existir esse caso.
E é importante que a tendência humana, por causa do medo, é sempre querer incluir tudo o que nós achamos, do nosso ponto de vista pessoal, dentro de alguma coisa que a gente tem em mãos aqui agora. E isso é uma tendência que a gente tem que combater. Outra coisa muito importante para a competitividade, Zalci, é quando você trata como alto risco e coloca uma série de restrições dentro de uma lei, tem que tomar muito cuidado com isso, que afeta. Igual fazer um programa de computador. Cuidado com o que você coloca ali, que pode ter consequências diferentes. Então, isso pode reduzir a nossa competitividade, reduzir a pesquisa e desenvolvimento, reduzir o investimento no Brasil. Ou seja, eu levantei esses pontos para ver como que a gente pode melhorar, sempre com essa ideia de melhorar. Agora, tem uma coisa, a gente não pode ficar nessa discussão a vida toda. Nós precisamos chegar num ponto em que a discussão chega no final. A gente precisa ter um final e dar sequência nesse processo. Não pode ficar aqui discutindo como se fosse um loop infinito. A gente precisa, não vai dar para coordenar tudo, colocar tudo que se quer ali, mas eu fiz questão de falar esses princípios básicos e falar a respeito desses problemas que podem ser resolvidos para dar um norte de alguém que trabalha com isso há muito tempo e que está nessa comissão justamente por causa disso. E então, cuja colaboração é fundamental, senador. Obrigado, presidente. Obrigado. Você citar aqui, só um minutinho, agradecer a deputada federal, professora Luciane Cavalcante, está presente, o deputado Carlos Gaguin, presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, também conosco aqui. Com a palavra o relator, o senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, senhor vice-presidente Astronauta Marcos Pontes, senhor senador líder Marcos Rogério, senador Zalci, senador Rogério Carvalho, que participou dessa audiência até agora, deputado Carlos Henrique Gaguin, da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, a todas as instituições que têm colaborado com esse processo, assessores, a comissão de juristas, ao deputado Eduardo Bismarck, que iniciou esse processo lá atrás, e a todos que estão se manifestando a favor ou contra, nesse momento, a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Senhor presidente, eu queria, além de agradecer a Vossa Excelência pelo entendimento, a paciência, todo o trabalho que tem sido feito nesse momento, passando um breve relato sobre a discussão da inteligência artificial do Brasil, nós temos que levar em conta aqui a data de 3/2/2022, né, quando ainda, fevereiro, era o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República, a NPD estava sendo instalada, houve a leitura do projeto de lei, isso é importante que seja frisado. Dia 17 de fevereiro, a instituição da Comissão de Juristas, sob a presidência do ministro Cueva e secretariado pela doutora Laura Schertel, a quem eu faço um desagravo pelo período inteiro de trabalho, intenso, dedicado, de diálogo, de concordância, de divergência, apenas para destacar que eu sou filho da dona Gilda e do doutor Zé Gomes, sobrinho, já falecido. Então, eu acho que as pessoas precisam ter ciência de qualquer tipo de referência pessoal que limite nos trâmites da cidadania e do respeito. Então, a ela, o meu desagravo, o agradecimento pelo apoio acadêmico e por todo o trabalho que ela fez também e vem fazendo com o Fabrício, doutor Fabrício, a Adriana, o César, o Biondi, né? Nosso Marco Biondi, a todos aqueles que têm colaborado com esse processo. Depois, dia 8/12, portanto, ainda em agosto, ou em dezembro, encerramento da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Cueva, apresentação do PL 2338 pelo presidente Rodrigo Pacheco, a quem também agradeço pela confiança, e também faço dele aqui as minhas palavras de que concordo com o fato de dizer que a inteligência artificial não é mais perigoso que a burrice humana. A desinteligência artificial é quando ela reproduz aquilo que não é consenso ou que não é, ou que é dissenso com respeito. Então, isso é que precisa ficar claro nesses nossos debates. A aprovação do requerimento, presidente, dessa comissão foi no dia 15/8/2023. Estamos próximos a realizar um ano de funcionamento. Pela presença de Vossa Excelência, e depois nós tivemos, majoritariamente, por uma questão de dinâmica, já que Vossa Excelência foi convocado para ser pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, que nos honra muito, mas
nesse ponto, agradeço muito ao senador Marcos Pontes, que durante 887 dias nos ajudou nesse processo da comissão, já que a comissão de urgência foi 295 dias, e a comissão nossa tem 330 dias de funcionamento. O astronauta Marcos Pontes presidiu a maioria das realizações de debates, 12 audiências públicas e um seminário internacional. 103 manifestações, que significa, acho até que na correção, manifestação, uma manifestação que é a palavra de algum especialista sobre algum tema e que em algum momento interagiu com a comissão e com todo o Brasil e com todo o mundo através do nosso sistema de gravação, o sistema de divulgação do sistema de comunicação do Senado Federal e do Congresso Nacional. Realizações, 14 audiências públicas, 87 exposições e só na CTIA, só sobre a presidência da CTIA, e uma sessão temática com 16 expositores, essa no plenário do Senado Federal. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, depois de ter tido alguma experiência, acho que tenho mais ou menos, sou contemporâneo do meu líder, nosso querido líder Marcos Rogério. Estivemos juntos na Câmara dos Deputados, eu só tive a oportunidade de dar a primeira posse dele, porque eu era da mesa da Câmara, quando ele chegou para tomar posse, a gente fez a posse junto. Nós conseguimos, durante 3 anos e 3 meses, líder do governo do Congresso Nacional no mandato passado, com o apoio da oposição, portanto, com o apoio do PT, do PCdoB, do PSB, do PSOL, do Partido Novo. Eu até faço uma brincadeira já histórica com eles, que eu brinco muito, fazendo, não é o novo, é de novo. Porque a gente discutiu tantas quantas vezes foram necessárias para aprovar, por exemplo, a criação da NPD para aprovar, presidente, o texto universal de proteção de dados na Constituição, tudo isso sem nenhum ruído, sem nenhuma contaminação lateral. Proteção de dados hoje no Brasil é um direito de todo cidadão, nós fizemos, não deu um problema. Então, o que acontece no dia de hoje, quando a gente chama para fazer uma reflexão prática sobre a questão do adiamento? E por isso que eu agradeço mais uma vez ao presidente Carlos Viana e aos parlamentares que aqui estão, que contribuíram, líder Marco Rogério, Isalci, todos nós estamos conversando. Primeiro, quando a gente começou a discutir objetivamente o projeto e conversando com todo mundo, com o governo, com o Poder Judiciário, com as entidades, a gente abriu um relacionamento claro e transparente de colaboração. Em todo o tempo, o relatório foi consultivo. Pela primeira vez, desde que eu acompanho aqui no Congresso, esses 23 anos, a gente expõe tanto uma matéria, presidente, a gente coloca para que as pessoas venham, critiquem, elogiem e, se possível, ajudem no texto. Isso aconteceu o tempo inteiro. A diferença, a partir de agora, é que a gente entendeu melhor do relacionamento com as instituições e como é que nós estamos tratando. A gente, sinceramente, não pode sentar com uma instituição, fazer uma relação sobre o debate, Isalci, de 10 pontos, atender 9 e o ponto restante gerar uma nota que critica todo o trabalho da comissão e todo o trabalho dos senadores e senadoras. Isso não vai acontecer. Assim como a gente não pode ganhar uma voadora digital na hora que você está discutindo um tema, você é membro do Congresso Nacional, a qualquer momento você pode ser questionado, você pode ser... o mandato nosso é para isso mesmo. Se eu tiver alguma dúvida com o senador Marcos Rogério, eu telefono para ele, vou no gabinete dele, vou no seu, vou de qualquer um. Então, isso a gente precisa entender. Agora, todo esse tempo que nós estamos discutindo inteligência artificial, ela nos leva para um senso prático sobre tramitação legislativa. Qual é a minha ponderação, que tem sido minha ponderação no dia de hoje, que o presidente Carlos Viana sabiamente tomou uma decisão? A gente aprova hoje um texto sobre tiroteio, que a gente não tem ainda existem alguns questionamentos. A gente tira sem a contribuição daqueles que estão questionando de maneira muito clara. Eu conversei agora com o senador Contarato e brincando com ele, disse, olha, você está querendo fazer a Assembleia Nacional Constituinte no relatório de IA. A gente não vai conseguir fazer. Agora, isso não tira a urgência, a importância e a preocupação muito grande que todo brasileiro deve ter, como todo mundo no mundo tem, com as relações de trabalho. Chegará um tempo em que a inteligência artificial vai nos obrigar a ter uma nova relação de trabalho, porque isso já está acontecendo em todos os países do mundo. Portanto, eu queria, muito mais nesse momento, desmistificar
qualquer tipo de interpretação assodada sobre a questão da gente exercer mais uma vez o diálogo. O que aconteceria hoje numa votação? Porque aqui, senador Marcos Rogério, eu quero ser bem sincero com Vossa Excelência, para lhe dizer da abertura de diálogo, da capacidade da gente negociar, que foi exercida há muitos anos com a oposição, de que a gente precisa ser sincero, que em algum momento dessa votação, lá atrás, se a gente fosse olhar sobre situação e oposição, nós tivemos condição de aprovar o texto, assodadamente. Nós da oposição, eu faço parte da oposição, não na relatoria, mas no plenário, houve um momento lá atrás que a gente poderia fazer isso. E houve um momento logo posterior que o governo teve condição de fazer isso. Então a gente não consegue fazer relação parlamentar sem transparência, sem sinceridade. Houve um momento que, se o governo quisesse votar, tinha votado. Até não tinha gente aqui, tinha sistema remoto, tinha votado, tinha aprovado. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente tenha clareza sobre o que a gente quer, e a gente ia mandar esse texto hoje, amanhã, pela manhã, ia mandar esse texto por recesso. Depois de tramitar, de ficar parado no recesso, esse texto poderia ir para a Câmara, que está aqui o deputado Carlos Henrique Gaguin, que nós estamos realinhando a prática legislativa entre Câmara e Senado. Isso não é segredo para ninguém no Brasil. Está lá o projeto do VOD, que o Senado aprovou por unanimidade, todos, governo e oposição. E o projeto está na gaveta lá. Está lá que é do Álvaro Dias, que você foi relator aqui, que é da Foro Privilegiado. Quer dizer, nós temos 10 matérias que estão lá, que não adianta nada ir para lá se não tiver um acordo mínimo de tramitação. Se torna uma inutilidade. Então, vamos aproveitar esse tempo, primeiro garantir as conquistas, garantir a participação de pontos importantes. Para não ser injusto com todas as categorias, mas vamos pegar os dubladores, que tiveram, depois de anos, um ajuste, um trabalho feito com radiodifusão e tudo para os seus direitos autorais. Então, assim, saúde, que é um campo absolutamente sensível, que está diretamente ligado a todos os 230 milhões de brasileiros. Não há um questionamento sobre essa questão. Nessa época, até, nessa ocasião, o astronauta Marcos Pontes chamou a atenção para esse assunto. Nós conversamos com o setor especializado, conversamos com todo mundo, e nessa área os riscos foram reconvensados. Então, vamos aproveitar que a gente tem um texto que muita coisa dele caminhou e vamos partir para essa relação de arremate, de votação. A gente precisa fazer essa votação. O quanto antes não quer dizer o quanto pior. A gente não tem esse compromisso. Quando a jornalista me perguntou ali fora, senador, o senhor vem dando consequência ao relatório desde o começo, já leu, já fez isso, fez aquilo outro. Só uma coisa que eu queria ressaltar: ninguém aqui tem pressa para errar. Acho que nem o governo e nem a oposição. Não é um assunto de governo e oposição, é um assunto institucional. Então, para não alongar, hoje a gente tem essa sessão com essa determinação, presidente, dizer, primeiro, ressaltar o papel do presidente Rodrigo Pacheco. Em nenhum momento, quando ele fala até com a certa eu concordo, a burrice humana é pior do que a inteligência artificial, porque, no fundo, quem vai alimentar a inteligência artificial é o ser humano. Então, a gente precisa ter inteligência emocional, cidadania e respeito. Em nenhum momento o presidente Rodrigo Pacheco me ligou acelerando ou pedindo pressa ou interferindo na comissão, nem a mim, nem o presidente Carlos Viana, nem o Marcos Pontes, já que ele é o líder, ele é o presidente da casa. Então, só para deixar essa questão muito tranquila, estou muito tranquilo, sereno, e sei exatamente as pessoas que conversaram sobre esse projeto até agora, e estou ansioso para ouvir as novas que virão para a gente discutir esse tema. Então, quero agradecer a todos, mas dizer, presidente, que a sua decisão me deixa absolutamente tranquilo, mas não me deixa acomodado. A gente vai continuar conversando, continuar acelerando o processo de conversação, e precisa também, de primeiro ponto, já deixar tranquilo, viu, líderes? A gente deixar tranquilo aqueles que passaram pelo processo e já tiveram uma posição identificada, já há consenso sobre aquilo, e vamos trabalhar no dissenso, na discórdia, para a gente achar o melhor ponto de equilíbrio para a votação do projeto. Muito obrigado a todos. Presidente, só para esclarecer um detalhe, né? Porque eu citei a CNI, porque eu estou com o relatório aqui, mas eu quero dizer que essas preocupações são de várias entidades, Brascom, a CESPRO, Sinfó, várias entidades. Agora, o que a gente precisa entender, e aí na fala do meu querido amigo, o senador Eduardo, eu senti que houve
uma fala com a preocupação da desinformação, dessas coisas que estão acontecendo. O que eu quero deixar claro aqui, é o meu entendimento, é que a inteligência artificial é uma ferramenta. Essa inteligência artificial ela é usada na saúde. E lá na saúde, a inteligência artificial na saúde, tem lá já todas as formas de você punir ou fazer qualquer coisa se houver abuso. Você tem a inteligência artificial na indústria, que é outro tratamento. Então, você não pode, a gente não pode pegar esse projeto e ter um foco nessa questão de fake news. Vamos discutir isso lá, porque também afeta, tem inteligência artificial na questão da comunicação e etc. Mas eu vejo que o foco está muito nessa questão aí, da desinformação, da preocupação com o TSE, essas coisas que eu vejo que pode comprometer o objetivo do projeto. Era o que nós não queríamos. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu vou confessar a Vossa Excelência que talvez, eu sei do cuidado de Vossa Excelência sem querer, olha, não vai discutir, não vai avançar, vamos encerrar. Mas talvez essas digressões, talvez essas argumentações que acontecem num ambiente como esse, e que está aqui o relator a ouvir, está Vossa Excelência, está todos nós a ouvir, e ouvir a pluralidade de ideias, talvez seja o que vai contribuir para a construção do texto ideal. Porque há um ponto aqui que é um ponto consensual. Todos nós queremos construir uma legislação que regule o tema da inteligência artificial. A questão é o contorno dessa regulamentação. Mais fechada, restritiva, mais aberta, com foco mais nas consequências, e aí o regulador, o Estado, colocando ali dispositivos para o enquadramento para quem a usa para o mal. Isso é uma opção política. O líder Eduardo trouxe aqui a frase do presidente Rodrigo, e eu acho uma frase bonita, é uma frase de efeito, né? A inteligência artificial só não é mais perigosa que a burrice humana, e eu acrescento, e a esperteza dos maus. Porque o problema, a inteligência artificial, ela é pura, ela é técnica, ela não tem maldade em si. O problema é o vírus da maldade que está em quem manipula os algoritmos que vai promover a inteligência artificial. Então, e a razão da inteligência humana, é em razão da inteligência humana que está por trás da inteligência artificial, que nós temos que ter cuidado com os contornos dessa legislação. Então eu queria dar essa contribuição. A fala que fiz inicialmente, eu apenas pontuei ali das preocupações, mas eu não quis entrar no cerne do debate. Eu estou com todos os pontos. Mas eu penso até, senhor presidente, que talvez esse debate a gente pudesse o fazer de forma com os colegas senadores, mostrando ponto a ponto quais são as preocupações, qual é o desdobramento desse ou daquele comando normativo, qual é a ligação dele com outros pontos, para a gente tentar construir esse consenso. E aí trazer para cá um tema maduro que trate, de fato, de inteligência artificial. Eu estou absolutamente aberto para ajudar nessa construção. Obrigado, senador Marcos Rogério. Obrigado, senador Marcos Pontes. Obrigado ao Exalci, ao Eduardo Gomes. Obrigado. E uma coisa, nós queremos o diálogo, queremos as contribuições, um texto que chegue ao consenso o maior possível, mas nós não vamos abrir mão de votar essa legislação ao país. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. As vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Mão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, é possível aliar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social? Este é o tema desta agenda econômica. Nos últimos 15 anos, a economia e a imprensa comercial brasileiras vêm sendo dominadas pela corrente neoliberal, que prega a redução das políticas sociais do Estado, o controle estrito do déficit público e a subordinação das políticas de governo aos humores do mercado financeiro. Algumas vozes têm sido dissonantes, entre elas o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, conhecido por defender uma política econômica soberana para desenvolver socialmente o Brasil. E é o Paulo Nogueira que eu recebo aqui na Agenda Econômica. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, prazer. Paulo. É um prazer estar aqui, Antônio. Essa pergunta, ela tem sido, de certa forma, ela tem percorrido a economia brasileira há décadas, né? A gente teve lá nos anos 70 o milagre, vamos crescer o bolo para depois dividir o bolo cresceu, mas não foi dividido. A gente tem hoje uma política econômica, um país com uma certa estabilidade desde o Plano Real. Então, vamos começar vendo se você consegue responder, né, na sua tese essa pergunta: como a gente aliar essa estabilidade econômica conquistada ao desenvolvimento social? No meu entender, não há desenvolvimento econômico, desenvolvimento de um país, sem levar em conta a dimensão social. O Brasil nunca poderá ser considerado um país, no meu entender, plenamente desenvolvido quando tiver essa concentração da renda e da riqueza que nós temos aqui, que é uma das mais altas do mundo, o nível de concentração da renda e da riqueza no Brasil. E isso é muito prejudicial, porque tem muita gente passando necessidade, então não adianta nada exibir indicadores econômico-financeiros bons ou razoáveis se você não resolve esse problema, né? Como diz o presidente Lula, disse na campanha, e eu creio que ele está tentando implementar, né? É preciso colocar o pobre no orçamento, né? E preservar as políticas que favorecem as classes mais baixas de renda, abrir espaço no orçamento para isso, né? Colocar o pobre no orçamento, e ele acrescentava na campanha, e tem que ainda cumprir essa promessa, e o rico no imposto de renda. Que uma das razões da falta da má distribuição da renda é que a tributação sobre os ricos e super ricos é baixa no Brasil. A gente tem hoje uma política bastante, ou pelo menos uma imprensa bastante dominada por uma ideia de que é preciso controlar as contas, é preciso reduzir o déficit da Previdência, é preciso reduzir o déficit público e, para isso, só cortando gastos. Como é que se faz essa segunda parte? Não tem um embate político aí para além da economia? Sempre tem, porque o ajuste fiscal é sempre uma questão política. Quem é que vai ser beneficiado pelos gastos? Quem vai ser prejudicado por redução de gastos? Quem paga os impostos adicionais? Sempre é uma questão de economia política. E como você disse na abertura do seu programa, um problema grave no Brasil, já há algum tempo, mas persiste, é que não há debate real das questões econômicas na mídia tradicional, na mídia comercial. Ela escuta só um ponto de vista, que é o ponto de vista mais ortodoxo, neoliberal, que não é todo, ninguém é dono da verdade, né? O que é importante é que os pontos de vista divergentes sejam expostos a um contraditório, né? E isso não acontece, infelizmente. Então, por exemplo, quando se fala em ajuste fiscal, que a previdência social é indispensável para ajustar o déficit fiscal, cortar os benefícios da previdência ou tratá-los mais duramente,
isso é uma visão que implica sacrificar setores de menos favorecidos, né? Esses que falam da Previdência raramente mencionam o desequilíbrio financeiro provocado pelas altas taxas de juros do Banco Central. Se você olha as contas públicas hoje, no consolidado, a maior parte do déficit global do setor público se deve à despesa líquida de juros, que por sua vez é influenciada pela política de juros do Banco Central. Então, onde é que estão os tão preocupados com o risco fiscal, com o risco de desequilíbrio das contas públicas, quando se trata de discutir as implicações da política monetária do Banco Central? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que toda essa questão é muito complexa, há vários pontos de vista, e só um ponto de vista é escutado em geral, né? Por isso que eu estive aqui recentemente no Senado e tivemos uma audiência pública sobre a questão da proposta de emenda constitucional que dá mais autonomia ao Banco Central, e o senador relator, o Plínio Valério, trouxe pontos de vista divergentes, né, para discussão. Que eu até disse na ocasião, olha, parabéns, senador, por trazer aqui pontos divergentes, porque o debate público sobre economia praticamente desapareceu no Brasil. A gente sempre se remete a essa questão da estabilidade econômica, porque quem tem um pouco mais de memória, como a gente, sabe do que era a economia do país no começo dos anos 1990. E a gente está aí completando 30 anos do Plano Real, dessa estabilidade, que trouxe, de certa forma, essa estabilidade econômica para o país e também algum nível de estabilidade política. Você lá atrás participou, no começo dos anos 90, você falava de uma cesta de índices nacionais que evitasse o país cair numa dolarização como tinha caído à época a Argentina e como voltou agora. Como é que foi esse trabalho de desenvolvimento de uma metodologia que pudesse trazer o país a uma política econômica que pudesse nos trazer a essa estabilidade atual? No meu entender, o grande mérito do Plano Real foi a URV, Unidade Real de Valor, que foi uma ideia original concebida pela equipe de economistas do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e que foi uma solução engenhosa para o caso brasileiro. A minha participação de fora do governo foi que a discussão era como fazer a transição da URV para o real e como ancorar a URV. E havia, na equipe econômica, simpatizantes de uma semidolarização. E eu argumentei que não era necessário, que a URV podia estar ligada a índice de preço nacional. E o que acabou prevalecendo, foi uma boa solução na época, foi usar uma média de 3 índices reconhecidos de preços. E o presidente Itamar Franco, na época, era muito contrário a qualquer ideia de dolarização. Eu conversava informalmente com ele e ele ficou muito contente quando prevaleceu o ponto de vista de que a URV não ficaria necessariamente atrelado ao dólar, e mandou uma mensagem, olha, ficou contente? 3 índices nacionais. Então foi uma boa solução, mas a minha participação foi muito limitada. A concepção do plano foi feita por... E o grande mérito é que nós vínhamos de uma inflação muito alta, historicamente, né? Chegando à hiperinflação no final dos anos 80, início dos anos 90, e o Brasil desde então manteve uma inflação até agora, 2023, 2024, nós temos uma inflação controlada, né? E isso é muito positivo. O que não é tão positivo é que nós conseguimos a estabilidade sem garantir um crescimento econômico expressivo e sem enfrentar e resolver o problema da concentração da renda. Isso não se pode pedir tudo ao Plano Real. O Plano Real tinha um objetivo de combate à inflação, mas no pós-Plano Real nós ficamos devendo a volta do crescimento econômico sustentado e uma melhor distribuição da renda no Brasil. Queria falar um pouquinho mais sobre essa questão ainda de dolarização, porque pulando 30 anos aí, né? O Brasil ainda vive, de certa forma, na época vocês queriam evitar uma dolarização, uma dependência do Brasil, né? Dessa questão mais específica do dólar, mas, de certa forma, a economia brasileira vive ainda em função das flutuações dos humores do dólar, do Banco Central dos Estados Unidos, do FED, do governo norte-americano. E essa flutuação do dólar e também uma possibilidade de subida novamente da inflação são argumentos utilizados pelo Banco Central para manter a taxa de juros no nível que ela está hoje, em 10,5% na reunião de junho, né? Eu queria, e também tem uma questão aí da expectativa do mercado financeiro de que a gente tem uma inflação que vá
que vai subir mais do que o governo está prevendo. Eu queria que você analisasse um pouquinho, porque você falou da audiência que você participou aqui no Senado, né, sobre essa questão da independência do Banco Central. Eu queria que você analisasse um pouquinho essa forma de tomada de decisão do Banco Central. Se a gente não está, de certa forma, preso a índices e a economias externas ao Brasil. São muitos pontos, vamos tentar abordar pelo menos alguns deles. Dolarização sempre foi uma coisa muito negativa, no meu entender, no entender de muitas outras pessoas, porque você perde uma dimensão da autonomia nacional, que é a emissão da sua moeda, o controle da sua moeda, e nós recuperamos isso quando conseguimos controlar a inflação depois do Plano Real. Foi muito positivo. Agora, todas as economias, em maior ou menor medida, sofrem a influência do Banco Central americano, das mudanças de humor em relação à política monetária e os juros nos Estados Unidos, não é peculiaridade do Brasil. Isso tem a ver com o fato de que o dólar exerce o papel de moeda hegemônica no sistema internacional. E isso afeta inevitavelmente a todos os países em alguma medida. Agora, o Brasil tem um trunfo muito importante que nós conseguimos no primeiro governo Lula, depois no segundo, e depois no governo Dilma continuou, que é um nível muito elevado de reservas. Isso nos protege consideravelmente contra a influência de fatores externos desestabilizadores. A Argentina não tinha isso, caiu em nova crise, está falando em dolarização até, né, o governo Milei. A Turquia não tinha isso, teve grandes dificuldades. O Brasil tem um colchão de liquidez internacional muito importante. Agora, a taxa de juro. Eu não me convenço que o Brasil precisa continuar pagando juros reais que estão entre os mais altos do mundo, se não os mais altos do mundo, persistentemente. Não é uma questão de um mês, 2 meses, são anos de prática de juros reais extraordinariamente elevados. Isso ajuda a combater a inflação? Pode ajudar, mas a que preço? Deprime o investimento. Quem é que vai investir quando pode obter facilmente rendimentos financeiros sem risco e com liquidez? O Brasil é o paraíso dos rentistas, é o paraíso fiscal dos super ricos e é o paraíso dos rentistas com a taxa de juros. E depois, o efeito sobre o emprego, né? Se a economia não cresce sustentadamente, como é que você vai fazer? Agora, você fala nesse crescimento da economia e um outro argumento utilizado pelo Copom atualmente é que, como a economia do país está dando bons sinais, né, está aquecida, isso pode gerar uma pressão inflacionária. Como é que é isso? Se a economia não estiver aquecida, não tem crescimento, mas se tiver crescimento, necessariamente tem inflação. Como é que isso não acontece em outros países? Isso é muito discutível, esse ponto de vista, porque não há clareza de que a inflação esteja sendo impulsionada por um excesso de aquecimento da economia. É um argumento muito discutível. É possível que esse problema exista? É. Mas o Brasil continua com capacidade ociosa, continua com taxa de desemprego elevada, especialmente se você considera definições mais amplas de desemprego, que incluem trabalho precário, desemprego por insuficiência de horas trabalhadas, desalento. É algo como tem flutuado em torno de 18% o desemprego nesse sentido amplo, desemprego da força de trabalho como um todo. Então, dizer que a economia está muito aquecida, a impressão que eu tenho é que toda vez que o Brasil bota a cabeça de fora e quer crescer um pouco mais, é que são uma espécie de coro no mercado, na mídia, no Banco Central, de pânico. Nós precisamos testar os limites dessa política. Não vejo que ela tenha sido efetivamente testada. Quanto às expectativas, a expectativa de inflação não está apontando para um descontrole, está ainda dentro do intervalo previsto no regime de metas, né? Então, eu acho que tem muito... Antônio, essa discussão está toda extremamente politizada, no pior sentido da palavra, sabe? Eu vejo que toda essa onda em torno do assunto tem objetivos muito práticos. Intimidar o governo. Intimidar o governo porque agora se toma uma decisão muito importante, que é o novo presidente do Banco Central no lugar do Roberto Campos Neto. O que está se fazendo é um circo, no meu entender, um circo de pressões para que o governo Lula, no final do ano de 2024, escolha alguém para substituir o presidente do Banco Central aceitável
para o capital financeiro e para a mídia. Nessa audiência que você participou no Senado, algumas pessoas colocaram que o Banco Central, você foi uma delas, mas outros também, que o Banco Central, assim como outras instituições públicas, estão, de certa forma, capturadas pelo mercado financeiro. Como é que você vê essa questão e como é que você acredita que o Banco Central poderia ser realmente independente? Porque ele hoje busca uma independência do governo, do Poder Executivo. Como é que, no seu ponto de vista, deve ser essa independência do Banco Central? O Banco Central já tem uma autonomia considerável, garantida por lei, em relação ao poder público, em relação ao governo eleito. Essa foi a lei complementar de 2021, ainda no período Bolsonaro. O que se quer agora, através da proposta de emenda constitucional, é reforçar a autonomia, constitucionalizar os aspectos hoje na lei complementar e reforçá-la, praticamente tirando o Banco Central da órbita do Estado. O que é a meu ver, uma ideia totalmente estapafúrdia, porque o Banco Central, é preciso lembrar, o Banco Central é uma entidade que exerce funções estatais, emite moeda por delegação do poder público, controla a inflação por meio de taxa de juro, supervisiona o sistema financeiro, regula o sistema financeiro, administra as reservas cambiais que não são deles, são do Estado Nacional, socorre o sistema financeiro em momentos de crise sistêmica. Então, uma entidade desse tipo não pode estar desvinculada do Estado, não pode virar uma empresa pública de direito privado, como se quer na proposta de emenda constitucional que está aí na mesa. Então, eu vejo o seguinte, qual é o problema? Se você torna o Banco Central tão distante, tão autônomo em relação ao poder político eleito, isso significa que ele está realmente independente? Não, porque nada se fez para lidar com a ligação umbilical entre o regulador, o Banco Central, e o sistema financeiro, o regulado. Né? Porque aí, explicando muito sucintamente uma questão complexa, é a chamada porta giratória. Porque quem comanda o Banco Central, de modo geral, vem do sistema financeiro e vai para o sistema financeiro depois. As regras são muito frouxas. Então, o comando do Banco Central é umbilicalmente ligado aos interesses financeiros privados. Você pode me dizer, mas se alguém entrar lá, já está garantido, tem um mandato fixo, ele não pode fazer a política que ele considera mais útil para o país, independente da pressão do lobby financeiro privado? Pode. Mas o sujeito que faz isso, uma coisa é certa, ele nunca mais fará uma carreira no sistema financeiro. Ficará marcado para sempre como alguém que não dançou conforme a música. Como os que integram o comando do Banco Central vêm do mercado financeiro, fazem a sua carreira lá, no Banco Central eles têm que dançar conforme a música, senão acaba a carreira financeira privada, entende? É uma forma de corrupção, na verdade, para usar uma palavra forte, né? É uma forma de corrupção porque você troca favores, não é? Não está escrito em lugar nenhum, não tem um caminhão de dinheiro entrando para ninguém, mas é um comprometimento do interesse público em razão da estrutura institucional débil. Sabe? Como evitar isso? Para evitar isso, seria preciso, primeiro, no meu entender, e de muitos outros economistas, a autonomia formal não é necessária. Mas agora já é um pouco chorar sobre leite derramado, que a lei complementar foi aprovada. Mas, dada essa situação, teria que haver uma regra muito estrita sobre a saída dos dirigentes do Banco Central depois do seu exercício do mandato. Uma quarentena rigorosa, relativamente longa, supervisionada sob pena de infração criminal, para que quem entre para o Banco Central tenha a perspectiva de interesse público. Não queira sair dali correndo com informações privilegiadas para ocupar um cargo confortável no sistema financeiro privado, entende? Então, isso existe em outros bancos centrais e outros países e pode ser feito aqui também, mas pergunta se alguém está discutindo isso. Ninguém. Esse sistema não existe. Está completamente ausente do debate público. As pessoas nem sabem que esse problema existe, dado o grau de unilateralidade com que se discute a questão no Brasil. Paulo, você tem uma grande experiência internacional. Você foi diretor do Brasil e outros países no Fundo Monetário Internacional e trabalhou lá para tentar fazer o que vocês chamavam de democratização do sistema, fazer com que o FMI trabalhasse uma perspectiva de favorecer os países mais pobres. Depois você foi para o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Como é que você vê esse sistema internacional, financeiro internacional,
e o gerenciamento desse sistema hoje? No FMI, a luta toda foi para conseguir reformar a instituição, como você bem disse, mas também para melhorar a posição do Brasil. Né? Eu estava lá como diretor brasileiro, estava preocupado com o sistema, também com o Brasil e com os países próximos a nós. Né? E nós conseguimos uma reforma em 2008, outro passo em 2010, que botou o Brasil como 10º acionista do Fundo Monetário, veio lá de 18º para 10º, deu um pulo. E os BRICS, trabalhando em conjunto, Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul, conseguiram obter o direito de veto. Hoje, se os BRICS atuarem de forma coordenada, eles podem vetar decisões que requeiram 85%, e algumas requerem, são muito importantes, né? E dentro do fundo e no arranjo financeiro de empréstimos que o fundo tem. Se os BRICS exercem isso bem ou não é outra questão, a base foi lançada. Agora, a verdade seja dita, a questão da reforma está pendente. Está há 14 anos, desde 2010, há 14 anos que não acontece nada. Existe o projeto, mas não existe a ação. Existe o compromisso de reformar, aceito por todos no G20, mas não acontece. Eu até escrevi recentemente, agora esse ano, concluí um trabalho, agora em 2024, concluí um trabalho sobre esse tema, que tenta explicar, olha, a reforma está estagnada há 14 anos, por motivos geopolíticos, fundamentalmente, e o que se pode fazer nesse quadro geopolítico adverso. Aí fiz sugestões específicas que pudessem ser levadas adiante, mesmo com a resistência dos acionistas principais. Mas é um tema que tem sido, até agora, muito pouco frutífero, porque desde 2000, você imagina, né? 14 anos que não acontece nada em termos de reforma da governança do Fundo Monetário Internacional. Agora, você falou que os BRICS podem agir em conjunto, os BRICS são hoje um grupo mais forte, tem o novo Banco de Desenvolvimento, fala-se inclusive numa possibilidade da criação de uma unidade, não é uma moeda, mas uma unidade internacional para negociação, que não para transações comerciais, que não seja o dólar. A gente está num momento confuso do mundo, Estados Unidos em guerras, Europa com uma economia de certa forma debilitada, China consolidada, Rússia crescendo. Como é que fica o Brasil nesse quadro todo? Bom, o Brasil tem um papel fundamental, porque ele exerce a presidência do G20 no ano de 2024 e exerce a presidência dos BRICS em 2025, dentro do esquema de rotação, né? Então, esses temas que você mencionou vão estar na pauta. A pauta do G20, estão na pauta do G20, vão estar na pauta dos BRICS. O Brasil pode assumir um papel de liderança, por exemplo, nessa questão monetária. Os russos começaram a discussão, é uma questão complexa, demorada. O Brasil pode continuar, se estiver preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, pode dar um passo adicional na direção de criar uma unidade monetária de referência alternativa ao dólar. Porque o problema é o seguinte, os americanos, eles têm a hegemonia monetária desde a Segunda Guerra Mundial, ou até antes, e isso se cristalizou. Porém, tem um país que atrapalha muito esse sistema monetário centrado no dólar. Esse país são os Estados Unidos, que atuam constantemente para minar a confiança no dólar, na medida em que usam o dólar, o sistema financeiro internacional que eles controlam, como um mecanismo de sanções a países que eles consideram hostis, né? O que aconteceu com a Rússia, né? A Rússia é um exemplo mais recente e mais impressionante, porque cerca de 300 bilhões de dólares de reservas foram congeladas. Então, quem é que... Imagina a China. Confiar. Imagina a China, que tem reservas de 3 trilhões de dólares, se não me falha a memória. Grande parte aplicada em títulos do Tesouro Americano. Como é que a China deve estar se sentindo? Porque ela está em conflito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em conflito com ela, melhor dizendo, né? E ela fica exposta, por isso eu digo, é muito provável que os BRICS caminhem cada vez mais na direção de discutir alternativas ao sistema monetário atual. Eu queria falar um pouquinho sobre esse papel, mais sobre esse papel do Brasil, que sempre foi muito aliado aos Estados Unidos, agora está com os BRICS, está se aliando, e aí eu queria trazer o livro que você escreveu, que é de 2021, mas tem uma edição mais recente, vou pedir a Bruna para colocar aqui, que eu achei o título muito curioso, que é O Brasil não cabe no quintal de ninguém, porque na década de 60 e 70 se falava que o Brasil era quintal dos Estados Unidos, né? Então,
Então, a proposta o Brasil não é quintal dos Estados Unidos, mas também não vai ser quintal da China, da Rússia. Como é que você desenha essa possibilidade para a gente? É isso, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, não quer dizer que não caiba apenas no quintal dos Estados Unidos, não cabe em nenhum quintal, nem no da China, nem... E o brasileiro tem uma dificuldade de ver o tamanho do Brasil, né? Mas é uma questão objetiva, o Brasil é um dos 10 maiores países do mundo, em termos de população, território, PIB. São só, olha, para você ter uma ideia, então, são 5 países no mundo apenas que integram as listas dos 10 maiores. PIBs, populações e territórios. Esses 5 são os Estados Unidos e os 4 BRICS originais, China, Índia, Rússia e Brasil. Então, o Brasil é um dos gigantes do mundo. Às vezes você fala isso, esse sujeito é megalomaníaco, né? O brasileiro não tem megalomania. Nós sofremos de um fenômeno radicalmente oposto, que o Celso Amorim denominou de nanomania, mania de ser pequeno. Então, as pessoas não enxergam, por exemplo, que o Brasil, ao participar dos BRICS, ele não está se aliando politicamente, de maneira integral, com a Rússia e a China. Ele está cooperando com esses países. Com isso, ele não está querendo dizer que ele é hostil à Europa, hostil aos Estados Unidos. Apenas eles querem, nós queremos, né? Que a Europa, os Estados Unidos, que estão acostumados a mandar no mundo há séculos, né? Que eles entendam que agora o mundo mudou. Eles não podem querer ditar regras na África, na América Latina, na Ásia. Cabe esse mundo de multipolar, que é uma expressão mais usada mais recentemente? Cabe esse mundo multipolar? Os Estados Unidos vão deixar o mundo ter outros polos que não ele? Os Estados Unidos não têm escolha. O que está acontecendo, basta dizer o seguinte, os países desenvolvidos têm 15% da população mundial só. 15%. Esses 15% não vão mais mandar no mundo. As dificuldades que nós estamos tendo agora, Ucrânia, Israel, a disputa geopolítica dos Estados Unidos e China, no meu entender, são em larga medida explicáveis pela relutância dos americanos e dos europeus em aceitar que o mundo mudou, que eles não vão mais ditar regras no planeta inteiro. Isso desde a Revolução Industrial, que começou na Europa, eles estão acostumados a dizer, tem que ser assim, tem que ser assado, não é possível fazer isso, isso acabou. Eles têm que entender que esse mundo acabou. Esse mundo tem outras regiões, de preferência em regime de paz, mas se eles não entenderem e quiserem à força sufocar os países, vão acontecer coisas como estão acontecendo agora, né? Essas guerras, essas instabilidades, né? Que caminho você vê para a gente fechar esse caminho do Brasil? Vamos pensar no Brasil. O Brasil precisa ter uma estratégia nacional que parta do princípio de que nós não temos que seguir a liderança de ninguém. Não queremos também liderar ninguém. Acho que a palavra líder é uma palavra péssima para nós brasileiros usarmos. Nós queremos cooperar com os países grandes, pequenos e médios em regime de paz, com os nossos vizinhos em especial, que está na América do Sul, que é uma região de paz e desenvolvimento. Então, o Brasil, se levar a sério a sua condição de grande país, ele pode ter uma influência muito positiva, não só para si, mas também para o resto do mundo. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos torcer para isso. Foi um prazer, obrigado. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site senado.leg.br/TV ou canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso a informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Após denúncias de estupros, mulheres e crianças ganham abrigos exclusivos no Rio Grande do Sul. Desastre ambiental em Maceió. CPI da Braskem conclui investigação sobre o afundamento de bairros da cidade. Auxílio internet. Câmara analisa projeto que garante conectividade a pessoas de baixa renda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Toda sexta, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Donde estamos actualmente
Es un parque nacional, es una área natural protegida de carácter federal. Su belleza paisajística, desde luego, conformada por dos de las terceras montañas más altas de México, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Tenemos 85 años protegiendo esta importantísima zona, que además de toda la biodiversidad que se encuentra dentro del polígono de esta área, pues provee de importantes servicios ecosistémicos. El principal pues es el abasto de agua para las localidades que se asientan en sus alrededores. El área se conforma principalmente por bosques de coníferas, pero en las partes más altas, después del bosque de coníferas, tenemos pastizal alpino. De igual forma infiltra agua y almacena gran cantidad de carbono. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá! Como conseguir uma cultura de paz nos estabelecimentos de ensino? Porque, de repente, uma violência extremada surge em algum canto do país, impactando alunos, famílias, professores, comunidade. O projeto de lei quer um profissional da segurança pública dentro das escolas. O debate foi realizado no Senado. Estavam lá representantes da Justiça, da Educação, dos trabalhadores, dos donos de escolas. Todos buscando a paz no ambiente escolar. Nós também vamos falar aqui de números, os números da violência escolar. Mas por trás das estatísticas, há inúmeras causas conhecidas e outras nem tanto, que explicam o descompasso da educação brasileira e esses acessos de fúria. É um fenômeno que a gente vê com maior intensidade nos últimos 20 anos no nosso país, que perpassa desde ações que são praticadas por pessoas que estavam vinculadas àquela comunidade educacional e que sofreram algum tipo de violência em algum momento e que mais à frente decidiram promover algum tipo de violência nesses ambientes, mas também há grupos de ódio organizado, há grupos que tentam chamar a atenção promovendo um tipo de violência contra o ambiente educacional. Nós somos 193 países no mundo reconhecido pela ONU e o Brasil é o 14º país desigual do mundo. Nós estamos falando da educação escolar, onde temos 40 milhões de matrículas, mas nós temos 80 milhões que não têm acesso à escola, nem têm acesso ou não concluíram a educação básica. Nós estamos falando de 200 mil pessoas que moram, se a gente pode dizer morar, nas ruas. E são potenciais seres humanos que deveriam estar dentro da escola e ter sua habitação. Nós somos 4 milhões de trabalhadores de educação na base, atuando nas escolas. Só metade é profissionalizado. Outra metade tem alguns que não são analfabetos e atuam dentro da escola. Daqui a pouco vamos conhecer o projeto de lei que prevê a presença obrigatória de um profissional de segurança nas escolas. Ele surge a partir de ocorrências de atos violentos contra estabelecimentos de ensino. Entre 2002 e 2023, o Brasil teve 36 ataques a escolas, com 164 vítimas, 49 mortes. O governo se mobilizou,
Primeiro veio o grupo de trabalho, com especialistas em violência nas escolas, 30 audiências públicas, mais de 2.000 colaborações. E do relatório final, o livro Ataque às Escolas no Brasil. Entre as recomendações, responsabilização de plataformas digitais por conteúdo extremista e ilegal, promoção de políticas de saúde mental nas escolas e criação de mecanismos de interação com as famílias contra o fenômeno da violência nas escolas. Eu me preocupo muito com esses games de violência que hoje crianças e adolescentes jogam, né? Eu tenho 5 netos, que vão dos 20 aos 9 anos de idade, né? E a gente vê esses jogos onde a criança vai matar fulano, beltrano, cicrano, e já vimos casos, não é, de ataque à escola, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, de pessoas que foram instigadas, não é, por esse tipo de videogame. Então é algo, não é, que a gente talvez tenha que pensar, não é, vamos dizer assim, na forma de um controle. É óbvio que esse é um controle que tem que ser feito muitas vezes dentro do núcleo familiar, mas é algo que me preocupa. Queremos o envolvimento da comunidade escolar, participar da gestão da escola, garantir o processo de discussão, verificar dentro dessa infraestrutura que o Ian chamou a atenção da escola, quais as demandas que nós precisamos para que a escola de fato tenha uma estrutura adequada para cumprir o seu papel. E essa relação se faz com a comunidade participando. Agora a proposta em tramitação no Senado. O projeto de lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, para dispor sobre a presença obrigatória de um profissional de segurança nas escolas. Detectores de metais também seriam instalados na entrada das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Nós não temos na literatura algo que afirme que ao colocar vigilantes dentro das escolas vai ser solucionado o problema. Ao tempo também que é importante que diga que algumas escolas, a partir de uma própria análise das secretarias, ter um agente de portaria é importante. Então, nessa busca pela mediação, é que nós temos que encontrar esse caminho. Eu preciso discordar do senhor, professor. E eu tenho uma estatística que eu li alguns anos atrás, eu até procurei na internet e não achei. Os prédios mais invadidos no Brasil por malfeitores, ladrões, enfim, né, são aqueles que não têm porteiro, que alguns prédios mais simples não têm portaria, não tem porteiro presente. Então, a estatística, eu não vou me lembrar os números, obviamente, que tem muitos anos, eu não achei a estatística, mas eram números assim, 1000% a mais dos prédios que são invadidos e apartamentos roubados são por edificações que não têm portaria. Então, a presença, não estou falando nem de polícia, estou falando de um porteiro, coíbe a invasão. Esse projeto ele nasceu na esteira de acontecimentos, né, ocorridos ano passado, de ataques a escolas e que levou aqui o Senado Federal e o senador Messias de Jesus a propor um projeto de lei para a presença de agentes de vigilância nas escolas com a finalidade de aumentar o nível de segurança. Emenda de minha autoria era para a colocação de portais, né, por causa da questão de você fiscalizar a passagem de armas, facas e outros instrumentos, né, que podem ser utilizados para ferir as pessoas. Falo com o senhor com toda certeza e tranquilidade. Precisamos sim reforçar, especialmente as escolas básicas e de ensino médio, precisamos colocar policiais ou agentes ou porteiros em cada uma dessas escolas que eu tenho certeza que vão coibir esses covardes, seja por problemas psiquiátricos, seja por frustrações, não importa. Ninguém tem o direito de entrar lá na escola da minha filha ou do seu filho e tirar a vida de ninguém por causa da frustração dele, que vai um psiquiatra se tratar. Não menos importante, a inconstitucionalidade é flagrante, já que o serviço de segurança é obrigação do Estado, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, não sendo de responsabilidade do setor privado. Por fim, como dito no item 6, a modificação da LDB, prevista no projeto de lei, a via escolhida não é adequada para obrigar a escola privada a contratar segurança
o serviço de segurança, pois foge da sua finalidade, já que não é legislação de ensino, tampouco princípio pedagógico. Assim, o projeto de lei 2775 de 2022 se apresenta inconstitucional. O que todos queremos, buscamos, é a paz. O ir e vir sem solavancos, sobressaltos. No ambiente escolar, então, nem se fala. O medo paralisa, aquela sensação de insegurança que paira no ar. Na verdade, a escola estava ali, às vezes, em um ambiente extremamente seguro, mas existia dentro de uma espécie de onda de medo, né? de uma espécie de pandemia desse sentimento de insegurança que tomou conta das escolas, e as escolas não queriam abrir, os pais não queriam levar os filhos para as escolas, embora a gente estivesse garantindo a segurança. Então, isso é importante, porque quando a gente pensa enquanto órgão público responsável para promover a segurança das pessoas, a gente precisa sair, às vezes, um pouco daquilo que o senso comum pensa. Muitas vezes as pessoas podem projetar que vai ser a força pela força que vai superar essa situação de medo. E muitas vezes o efeito é reverso. As pessoas, quando ela desconhecem o sistema de segurança, às vezes, ao chegarem a uma escola e virem, por exemplo, uma viatura em frente à escola, as mães têm medo. Elas têm pânico porque elas pensam que aconteceu alguma coisa. Porque existe no senso comum aquele sentimento de que a polícia foi lá porque aconteceu alguma coisa. Porque a prevenção é colocada em segundo plano. Então, isso é uma percepção importante que tem orientado a política de segurança pública dentro do MJ. Segurança é uma sensação e que a gente passa a ter essa sensação quando nós andamos na rua e não precisamos olhar para trás com medo. Quando a pessoa está falando ao celular e não tem que ficar preocupado se vai passar alguém numa bicicleta para roubar o celular dele. São muitos os olhares quando falamos em educação, seja ela pública ou privada. Acabamos de falar da sensação de medo. Já essa busca pela sensação de segurança reúne escola, alunos, família, comunidade. Quando nós vamos olhar, inclusive o que tem de literatura no Brasil e no mundo, nós vamos ver que aonde melhorou, incluindo os Estados Unidos, que é o local onde mais se coloca sempre a lupa, aonde melhorou o desempenho educacional e aonde se enfrentou a violência foi exatamente quando a escola, o país, o Estado conseguiu colocar a família para próximo da escola, conseguiu integrar a comunidade. Os nossos esforços, eles vão exatamente no sentido de nós não permitirmos que exista uma sociedade de cancelados e canceladores. Os nossos esforços vão exatamente no sentido de nós podermos ter uma escola democrática que dialogue, que a comunidade olhe para esse ambiente como um local de pertencimento. Lembrando sempre que a escola é um espaço de convivência. E nós, que estudamos em escola pública há bem mais de 20 anos atrás, tínhamos toda a tranquilidade para ir e vir para a nossa escola, na convivência dentro do colégio, e a gente vê que isso veio sendo perdido e muitos dos aspectos que hoje perturbam o dia a dia da escola foram mencionados aqui na exposição do Ian. Nós estamos tratando cuidado com as crianças e os jovens e também com sua formação cidadã. Então, temos como princípio a defesa dos direitos humanos. Somos seres humanos, regramos os direitos humanos e lutamos muito para que a gente tenha mais educação e menos prisão, porque nós queremos viver num ambiente saudável, não só dentro da escola, mas dentro da nossa cidade, dentro do nosso município. Uma lei com um olhar específico sobre essa problemática da violência nas escolas. Foi o que aconteceu em 2023. Em agosto do ano passado, surge o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, o SNAV. Um decreto agora em abril regulamentou esse serviço de monitoramento que reúne estados, municípios e o Distrito Federal. Entre as ações estão programas educacionais para a formação de uma cultura de paz, assessoramento às escolas consideradas violentas e prestação de apoio psicossocial às vítimas de violência escolar. Esse decreto ele institui um Sistema Nacional de Acompanhamento e de Combate à Violência nas Escolas. Então já é um instrumento jurídico interessante e que busca, de alguma forma, olhar e mobilizar toda a sociedade brasileira para o enfrentamento responsável, técnico e científico, sobretudo humanizado, no enfrentamento a essa situação que é tão preciosa, tão central para todas as famílias brasileiras. Sim, tem a lei.
mas também tem programa específico para agregar forças de segurança, comunidade, sociedade civil num grande esforço pela paz nas escolas. O representante do governo falou sobre o Programa Nacional de Polícia Comunitária. O Programa Nacional de Polícia Comunitária, ele visa exatamente fortalecer esse relacionamento que vai além da proximidade, que vai além da presença policial. É relacionamento entre o profissional de segurança pública e a escola. Então, uma das formas que a gente tenta inovar a partir do Programa Nacional de Polícia Comunitária é exatamente gerar, juntamente com a sociedade, trazendo a população, trazendo a comunidade escolar, trazendo a classe política, trazendo as igrejas, trazendo as organizações de bairro para essa macro discussão, para que as pessoas possam participar e depositar entre todos a sua expectativa que elas têm da própria segurança pública. Uma das coisas que a gente está promovendo para ampliar, né, essa repercussão é o Curso Nacional de Polícia Comunitária Aplicada, nível multiplicador. Então, nós estamos trazendo agentes de segurança em todo o país. Então, todo o país será contemplado. Polícias militares, polícias civis e guardas municipais, onde eles irão ter um contato com um curso de multiplicador e eles vão reproduzir esse conhecimento lá nos seus territórios. A lei é de 2019 e trata de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. E quando esses serviços existem, acontecem, são de grande valia. Nós temos dados aqui em Campinas de uma inserção da psicologia e do serviço social nas escolas públicas que mudam o clima da escola. E que quando você fortalece as crianças para esse enfrentamento cotidiano, a escola passa a ser um lugar mais seguro e mais protetor. Nós, das escolas, nós nos preocupamos não só com a questão interna, de alunos que possam estar tendo um comportamento diferenciado dos demais alunos e que merece toda a acolhida por parte da coordenação, por parte da direção da escola, do seu corpo psicopedagógico, para aproximar as famílias da escola, aconselhar as famílias no sentido de que procurem o atendimento a essa criança, a esse adolescente, a ajuda de um profissional quando habilitado, quando se constatar a presença ou um comportamento um tanto quanto atípico com relação aos demais membros. A busca pelo aperfeiçoamento da legislação é uma constante para se ter o melhor ambiente escolar possível. Mas muitas vezes a solução não está na força da lei, mas na simples observação de uma alteração de rotina. Eu já cheguei a superar uma situação de extrema violência numa escola, quando a escola adotou, por exemplo, uma espécie de crachá de acesso à escola. Para entrar na escola tinha que ter um crachá. E era uma escola simples, uma escola pública, em uma área muito vulnerável, que tinha muita dificuldade com a ordem local naquela escola. E a gente adotou, a partir de um diagnóstico do nosso policial, que foi lá e percebeu que a escola tinha uma fragilidade no acesso. E o policial foi lá, a gente fez uma reunião com a diretoria da escola, ela comprou a ideia e a gente resolveu o problema. E trouxe tranquilidade, trouxe aquela sensação de segurança para a escola. A gente trazer o pai que ameaçou o diretor, de repente, para uma mediação presenciada ali, no caso, lá, os próprios policiais eram treinados, a gente tinha esse sistema funcionando bem, por exemplo, lá no Ceará, e as pessoas se abraçarem. Aquele diretor que estava literalmente já não indo para a escola com medo de ser violentado pelo pai, eles se abraçarem em uma roda de mediação. E quando o vínculo é parte importante do processo de paz nas escolas, a crítica à terceirização de servidores. E o que está acontecendo nas nossas escolas públicas desse país? Primeiro que todo o serviço do porteiro da escola, que consideramos uma peça fundamental nessa relação que o Messias colocou, na segurança que o Ian também aqui apresentou, a nossa merendeira que cuida da alimentação escolar, o nosso pessoal da limpeza, todos estão sendo terceirizados. Ou seja, empresas que vão prestar serviços com pessoas que não têm uma frequência de atuação dentro da escola. Ter um quadro de pessoal permanente dentro da escola é uma política fundamental para a nossa segurança, para essa relação com a comunidade escolar, para essa relação com a comunidade local. Nós observamos que nas escolas privadas, se há uma tentativa de mudar o porteiro, as famílias reagem.
Porque eles gostam quando a pessoa chega e o vigilante, o porteiro grita: fulano, chegou seu pai, chegou sua mãe, chegou seu avô. Por que na escola pública a gente tem que estar numa rotatividade sem criar essa relação? Esse elemento do concurso público é fundamental. Então, combater as terceirizações nos serviços públicos e dentro da escola pública é uma política importante nesse processo para a gente garantir essa segurança. A paz no ambiente escolar depende de inúmeros fatores. Tem a questão da segurança ou da falta dela. Acabamos de ouvir sobre o vínculo escolar, mas o déficit é grande. Os nossos funcionários administrativos da secretaria e os nossos professores estão sendo contratados temporariamente. A relação no Brasil é que nós somos hoje 53% de professores contratados temporariamente. O meu estado de Pernambuco, nós somos 66% de contratos temporários. Esses contratos temporários perdem todo o vínculo com a turma que ele está envolvido. Nós temos uma denúncia de alunos do terceiro ano do ensino médio reclamando: eu tive 4 professores de matemática no terceiro ano. Numa relação educacional, nós precisamos criar vínculo com a nossa turma. E essa rotatividade, essa temporalidade não cria esse vínculo. O piso salarial que nós conquistamos em 2007 é para o conjunto da nossa categoria, para os profissionais da educação, do porteiro à diretora da escola. No entanto, o que foi regulamentado foi o piso do magistério, da professora e do professor. Mas 40% dos municípios não aplicam a lei do piso. Combater também essa política de resultado, que coloca a situação de escola que tem melhor IDEB contra aquela que tem o pior IDEB, há disputas internas. Então, a gente criou dentro do espaço da escola um espaço de competição por melhor nota, por melhores características, e a detrimento aí, contrariando o princípio da solidariedade humana que nós precisamos desse processo. Livros e armas, bibliotecas e os clubes de tiros. Espaços e objetivos distintos, mas que provocam debates. Acompanhe. Como presidente da federação, eu vou em alguns municípios desse país e raramente a gente chega no município e encontra uma biblioteca pública municipal. Mas eu estou encontrando muito clube de tiros. Então, a política de incentivo do uso das armas, de compra das armas, você chega em municípios que o prédio mais bonito que você tem lá agora, mais enfeitado, decorado, é um clube de tiro. E você não tem uma biblioteca colocada nesse processo. Então, essa política nacional de incentivar, né, bibliotecas públicas, bibliotecas nas escolas, também é um elemento da leitura, é importante nesse processo. Ele disse que muitas cidades hoje não tem clubes de tiro e não tem bibliotecas públicas. Na verdade, esses dois ramos não se competem entre si. Nós podemos sim ter bibliotecas e clubes de tiro, porque quem compra uma arma de fogo tem que treinar até para manusear a arma, se necessário, no momento propício. E tem um agravante aí que eu queria lembrar ao senhor. Hoje, a maioria das publicações físicas, jornais, revistas, migraram para o modelo digital. Eu, por exemplo, as minhas leituras hoje em dia são na maioria de aplicativos de livros tradicionais, livros clássicos, hoje migraram para o smartphone, para o notebook, para o iPad, etc. E hoje as crianças, eu vejo minha filha também, baixa livros na internet, inclusive por recomendações dos professores, e as bibliotecas acabam se esvaziando, assim como as publicações de jornais e revistas tradicionais, no tempo que nós éramos mais jovens, saíram das bancas e hoje estão no formato digital, as que subsistiram. Eu sei o quanto é importante a escola, porque venho da escola pública, da universidade pública, e o quanto são importantes as bibliotecas, senador, porque a biblioteca não é mais um espaço só da busca pelo livro, mas ela é um espaço também do estudo, dos estudantes terem um ambiente concentrado que às vezes não tem nas suas casas, e por isso é tão importante ter as nossas bibliotecas. Já falamos aqui do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Está lá no decreto, identificação e monitoramento, ou seja, prevenção a partir dos serviços de inteligência. Existe uma mobilização dos serviços de inteligência, né, inclusive dentro das redes sociais, auscultando esse tipo de movimentação para que a gente possa fazer o trabalho, sobretudo preventivo, né, desestimulando a qualquer tipo de ação que venha desencadear no que já aconteceu na história do nosso país, né? De 2002 a 2023 foram 36 ataques às escolas brasileiras, né? Com cerca de 49 mortes. A gente quer
que isso não aconteça, né? E uma forma muito interessante é mobilizar os diversos sistemas de inteligência brasileira para que estejam monitorando esses movimentos, inclusive dentro dos municípios, dos estados e, portanto, dentro da União. A desigualdade que violenta a educação, a violência que não escolhe classe social. Um Brasil desigual na busca pela cultura da paz. O caminho que nós temos que construir é um caminho do diálogo. Não se pode achar que esse problema vai se resolver só com políticas educacionais. E não se pode achar que a segurança pública, que os órgãos de segurança não têm um papel a cumprir nesse processo. O porteiro é um gestor, o professor é um gestor, o vigilante é um gestor, o funcionário é um gestor, todos ali estão trabalhando no andamento, no desenvolvimento do trabalho educacional e pode muito bem colaborar nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que nós somos acometidos aí por invasões, por violências nas escolas. A gente tem o princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Se eu tenho 40 dentro e 80 fora, nós estamos cumprindo esse princípio. O princípio, né, da solidariedade humana, que eu já falei, e da liberdade. E temos a finalidade de garantir o pleno desenvolvimento do educando e seu exercício pleno da cidadania. E a escola não está cumprindo esse papel. De tudo aquilo que foi colocado, não é, está claro a preocupação tanto da área da educação como da área da segurança pública com esse problema da violência nas escolas, que não é um problema que, vamos dizer assim, é só de escola da periferia, né? Ele ocorre em escolas também de áreas nobres e é um reflexo, né, minha visão, do mundo que nós estamos vivendo hoje. É isso, educação é um conjunto. Tem um aluno, o professor, a comunidade escolar, a família. No ensino não cabe o medo, só a esperança de um futuro melhor. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Pensemos en el calentamiento global. Vamos a tener menos agua de la que tenemos en este momento. El análisis que habíamos revisado era el 72% del agua de México, agua superficial, 72% está contaminada. 7 de cada 10 ríos están así. Como el 70% del agua que utilizamos viene del subsuelo, es de la que se saca de pozos. No se toma de acá, ni de lagunas, ni nada. Casi toda se rasca. Pero pues esta agua se filtra ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es sacamos el agua que está en el subsuelo limpia, la ensuciamos y la echamos acá. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos la acabamos, ¿no? Estamos ensuciando toda el agua. Eso hacemos. Estamos en guerra contra el medio ambiente y la tierra. Y si ganamos, perdemos. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, eu acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer em nome do Tribunal de Contas da União que nós estamos trabalhando com a tese da governança.
Nós temos que liderar, não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. Eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. A lei de diretrizes básicas, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eleições 2024 já salva na sua agenda. 6 de outubro é dia de eleger prefeitos e vereadores. A votação ocorre nos mais de 5.500 municípios do país. Você está por dentro das regras para a campanha deste ano? Já sabe o que pode e o que não pode fazer nas redes sociais? Vamos conversar agora com o secretário de Eleições do TRE de Minas Gerais, Pablo Aragão, e com o advogado Renato Ribeiro de Almeida, que é especialista em direito eleitoral. Cibele Nunes está ligada nas redes sociais, traz a sua participação, aproveita para tirar todas as suas dúvidas. Bom, muito obrigada por estarem aqui hoje. E vamos começar, Pablo, porque as eleições só são em outubro, mas até lá a gente tem vários prazos e regras importantes de serem observados aí, né? Eu queria saber quando é que a gente vai saber, Pablo, oficialmente, quem está concorrendo para prefeito e vereador neste ano de 2024. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tenhamos um excelente programa. Nós estamos vivendo o período eleitoral e, sob o ponto de vista das candidaturas, nós iniciaremos, a partir agora do dia 20, o prazo para as convenções partidárias. Então, os partidos, as federações, que são novidades agora para a eleição municipal, têm do dia 20 agora de julho ao dia 5 de agosto para realizarem suas convenções, e são nas convenções que se fazem as escolhas dos candidatos. Então, em resposta à sua pergunta, eu diria que a partir das convenções partidárias, nós já teremos conhecimento aí daquelas pessoas que serão escolhidas pelos partidos e pelas federações para concorrerem aos pleitos. Tá certo, mas a gente já tem pré-candidatos, não é isso, Renato? E essas pessoas, elas já estão aí mencionando que vão concorrer, elas já estão sujeitas aí a algumas proibições também, não é isso?
Exatamente. Olá a todas e todos. O que acontece é que ninguém acorda, né, no dia da convenção e fala, puxa vida, vou ser candidato. Não é bem por aí. Então existe a pré-campanha, tem pessoas que estão fazendo, especialmente nas redes sociais, a pré-campanha. Isso, inclusive, é permitido fazer um impulsionamento, ainda que moderado, de valores na pré-campanha, mas não pode pedir voto. Não pode falar, olha, lembra de mim, dia 6 de outubro tem eleição, conto com seu apoio, conto com seu voto, o meu número é tal. Esse tipo de coisa só a partir do momento do começo da candidatura, que a legislação brasileira fala que no dia 16 de agosto é que se pode efetivamente começar a pedir voto. Como muito bem colocado pelo Pablo, a partir da convenção nós já saberemos quem são os escolhidos de cada partido para concorrer, mas somente no dia 16 de agosto é que é possível começar a pedir voto. A pessoa começa, olha, sou candidato a prefeito, sou candidata a prefeita, vereador, vereadora, somente nesse período. Tá certo. Bom, a gente vai detalhar melhor aí esses prazos, proibições, mas antes a gente já tem pergunta aí, né, Cibele? Bom dia. Isso, Sara, Renato, Pablo. E o Renato falou da pré-campanha que já pode acontecer nas redes sociais, né? E nós perguntamos justamente para as pessoas se elas acompanham políticos ou candidatos nas redes sociais. E aí tivemos uma resposta com uma grande maioria das pessoas respondendo que sim, 73% das pessoas hoje em dia acompanham candidatos e políticos pelas redes sociais. E apenas um número pequeno de 27% das pessoas não acompanham. Eu vou emendar com uma pergunta para o Renato, aqui da Ana do Distrito Federal. Ela quer saber o seguinte, Renato, como evitar fake news na internet em período eleitoral? Essa é uma pergunta muito importante e também bastante delicada, né? Porque a fake news na internet... Vocês me veem, então? Tá bom o vídeo? Tá tudo certo. Sim. Como diz, essa é uma pergunta de milhões, né? Porque é uma das perguntas mais importantes para porque tinha congelado aqui, então às vezes, né? Tá certo. Mas retomando, a propaganda na internet, ela tem uma série de regras. Então, um candidato, quando ele vai fazer propaganda nas redes sociais, ele tem que estar habilitado, tem que obedecer regras impostas pela Justiça Eleitoral, apresentar CNPJ de campanha e tudo mais. Só que, além desse assunto, nós temos a divulgação, infelizmente, das fake news e até das chamadas deepfakes. São aqueles vídeos, aqueles materiais audiovisuais que são feitos por inteligência artificial e esse material acaba induzindo o cidadão a erro, porque é a minha voz sendo utilizada, é a minha imagem, parece que sou eu que estou falando, só que tudo aquele conteúdo foi produzido por inteligência artificial, eu jamais falei aquele assunto. Às vezes até é possível fazer até em outra língua. E para quem está vendo, parece real. Então tem que tomar muito cuidado, tem que checar do ponto de vista do cidadão, não acreditar em tudo que aparece e principalmente verificar se isso de fato está sendo colocado por canais sérios de comunicação. Se é uma coisa apócrifa, de um canal que ninguém nunca viu, de um site, de um portal que ninguém nunca viu, provavelmente é um conteúdo difamatório ou então que tende a caluniar, destruir reputações. E isso é combatido. É combatido pelo Ministério Público, é combatido pela Justiça Eleitoral. Os advogados de cada um dos partidos, advogados eleitoralistas e também dos candidatos, acionam a Justiça Eleitoral para conseguir tutela até a remoção desses conteúdos, mas ninguém melhor do que o próprio cidadão, a própria cidadã, o eleitor, para identificar esses conteúdos e também ou fazer a denúncia ou pelo menos descartar, não passar isso para frente. Não é porque isso desagrada um adversário meu, então é alguma coisa grotesca de um candidato que eu não gosto, que eu vou passar para frente mesmo sabendo que é mentira. Aí é um exercício de cidadania mais do que qualquer outra coisa. Tá certo. E é um pouco até preocupante, né? Porque recentemente saiu pesquisa mostrando que o Brasil, no ranking, né, dos países aí que conseguem identificar uma notícia falsa, a gente está lá embaixo, porque
as pessoas recebem e elas acreditam, né, em conteúdos que são inverídicos, que não têm fonte. Então tem que ter muito cuidado, gente. E Pablo, eu queria que você pudesse falar, a gente até estava falando sobre isso antes, que é como que a Justiça Eleitoral, né, como é que ela vai fazer esse grande acordo aí com as plataformas, porque a notícia falsa, como é que vocês vão chegar e bloquear aquilo de imediato, né, para que aquilo não se propague e não tenha um estrago muito grande? É importante salientar, até para reiterar a fala do doutor Renato, a importância da participação do cidadão no combate à desinformação, no combate à fake news, porque ele consegue, através da sua ação, barrar, inclusive, que isso seja disseminado com mais amplitude. Do ponto de vista da Justiça Eleitoral, nós já experimentamos em 2022, por exemplo, um grande esforço junto com as plataformas, os provedores, um grande acordo para que a gente consiga, sob o ponto de vista tecnológico, também identificar e coibir e até mesmo retirar do ar conteúdos e contas que são utilizadas aí para fazer a disseminação desses conteúdos. Então, para 2024, a resolução do TSE trouxe regras específicas sobre a retirada desses conteúdos, né, dizendo que as plataformas elas têm por obrigação, independentemente de ordem judicial, se detectada a disseminação de conteúdos falsos, que esses conteúdos sejam retirados. E do ponto de vista também do exercício da jurisdição, os juízes eleitorais agora, em se tratando de disseminação de conteúdo falso que ataque o sistema eleitoral, que ataque a justiça, as instituições, os juízes também eles podem fazer um controle no âmbito do poder de polícia do conteúdo veiculado na internet. Então, nós tivemos um avanço muito grande do ponto de vista da legislação, agora com as alterações que o TSE promoveu na resolução, e temos também do ponto de vista das empresas, das instituições também, esse esforço nacional para que a gente consiga avançar um pouco mais no combate à desinformação, mesmo sabendo que a desinformação, a fake news é um fenômeno não só brasileiro, né? É um fenômeno mundial, é um fenômeno que não diz respeito somente aos pleitos, que não diz respeito somente à democracia, mas que está espalhado por vários fatores e vários setores da vida social em todo o mundo. Eu acho que, do ponto de vista da democracia, a desinformação ela é uma grande barreira para que a gente consiga promover e realizar eleições limpas, tranquilas, serenas, porque o dever de informar e o direito de ser informado, ele pressupõe aí a veracidade da informação. Então, a veracidade é um princípio fundamental da propaganda eleitoral e a gente tem isso muito atacado do ponto de vista aí da desinformação. Então, a gente precisa de ter esse esforço, o cidadão precisa ter essa consciência, os candidatos, os partidos também precisam, e a Justiça Eleitoral, enquanto órgão constitucionalmente previsto para organizar eleições, também precisa se preparar e está se preparando para esse trabalho agora em 2024. Tá certo. E falando em fake news, a gente tem perguntas sobre isso também, né, Cibele? Sim, nós temos uma pergunta do André, do Rio de Janeiro, Renato, que é a seguinte: como que você falou que nós avançamos, né? O TSE avançou em relação à legislação contra fake news, mas quais são as punições previstas atualmente, sobretudo em relação ao estrago que já foi feito? Porque mesmo quando a notícia é retirada do ar, muitas vezes já houve um estrago de imagem. Quais são as punições previstas para isso? Bom, tem punições que são graves, e porque a gente tem que partir do pressuposto que a internet é uma terra sem lei. Tem gente que tem vontade, né? Eu não tenho a coragem de ir da praça pública falar determinadas coisas, caluniar, difamar, injuriar pessoas, mas se sente muito encorajada atrás do celular, atrás de uma tela, para fazer esse mesmo tipo de prática. Só que essas práticas, elas são criminosas, seja na rua, xingando alguém, ofendendo, chamando de ladrão, qualquer coisa nesse sentido, seja na rede social. Então, o que acontece? Se houver a prática de crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, essa pessoa está sujeita a responder, inclusive criminalmente, pelas suas palavras, pelas suas colocações,
Eu, inclusive, isso é o meu dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas procuram justamente por esse fenômeno maluco que acontece no Brasil. Tem gente que extrapola completamente e ninguém pode chamar o outro de ladrão, de bandido, de corrupto, desse tipo de coisa, sem a devida comprovação. Até porque essas condutas são consideradas crimes e doloso é calúnia. Então, é um crime chamar alguém de criminoso, desde que aquela pessoa não seja. E do ponto de vista dos próprios políticos, dos próprios partidos e tudo mais, gente que faz isso de maneira reiterada, até com um propósito eleitoral, tem a retirada do conteúdo e, além da retirada do conteúdo, também está sujeito a penalidades. Penalidades que podem levar à inelegibilidade e à cassação do mandato. Então, é uma coisa muito séria. Eu sempre digo, sempre venho ressaltando, nós tivemos no Brasil um deputado estadual que foi cassado, teve o seu mandato cassado por disseminação de conteúdo indevido. Ele falava barbaridades sobre as urnas eletrônicas e acabou tendo o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Nós temos um ex-presidente que teve o seu mandato, não teve a eleição, não foi reeleito, mas se tornou inelegível por conta de uma força de decisão da Justiça Eleitoral, em 2 episódios, naquele comício, né, o famoso comício do imbrochável e aquela situação envolvendo a reunião dos embaixadores. Ou seja, existe hoje uma legislação que é muito firme e que ela vai ser aplicada, seja para condenar presidentes, ex-presidentes, seja para condenar candidato a vereador em município do interior do Brasil. Então, essas pessoas têm que estar conscientes da forma com que a legislação se apresenta e do rigor que a Justiça Eleitoral tem encarado esses fatos para ver se vale realmente a pena disseminar fake news e cometer crimes pela internet. Ô Pablo, e a gente tem um ingrediente a mais agora, que é a inteligência artificial, né? E isso é muito preocupante mesmo, porque como vocês mencionaram, né? A gente pode estar recebendo aí um vídeo de uma pessoa que não é original, com a voz da pessoa falando aí qualquer tipo de bobagem, né? E qualquer tipo de barbaridade. Então eu queria assim que você explicasse um pouco como que vai ser tratada a questão da inteligência artificial, né? Como é que a justiça, o que pode, o que não pode fazer material com uso de inteligência artificial? Esse material tem que estar identificado, até qual é o limite para usar essa ferramenta? Agora, para 2024, o TSE regulamentou o uso da inteligência artificial. Eu acho que o primeiro ponto que deve ser esclarecido para o cidadão e para a cidadã é de que o TSE não proibiu o uso da inteligência artificial, mas houve uma regulamentação exatamente porque essa ferramenta, ela, nesse contexto social atual, é uma ferramenta inevitável. Então, o problema não é a ferramenta em si, mas é o uso que se faz dela. Então, observando isso, o TSE vai dizer, lá na alteração que foi feita, que a inteligência artificial pode ser utilizada desde que seja informado para a sociedade, para a Justiça Eleitoral, para o eleitor como um todo, qual a tecnologia que foi empregada e que isso seja, eu dizer assim, isso tem que se apresentar na propaganda, ou seja, isso tem que ser informado através de rótulo, se for audiodescrição tem que aparecer. Isso é importante para que a gente consiga entender que ali houve o uso da inteligência artificial e qual a ferramenta utilizada para isso. Por outro lado, nem toda inteligência artificial pode ser utilizada, e aí é o caso que o Dr. Renato também já comentou, as deepfakes, elas são absolutamente proibidas, então você não pode fazer a utilização sintética, né? A produção sintética de voz de pessoas que não existem ou de imagens de pessoas que já faleceram para disseminar conteúdos. E a gente também tem a questão do avatar e do chatbot, que ele pode ser contratado, ele pode ser utilizado, mas ele não pode simular uma conversa ali real do cidadão com o candidato ou do cidadão com qualquer outra pessoa natural. Então, a inteligência artificial, ela vem com essa regulamentação, é uma regulamentação mínima, mas necessária para o processo eleitoral, e também vem com uma perspectiva de que, se houver abuso, se houver irregularidade no uso da inteligência artificial, potencializando a desinformação, seja em relação a outros candidatos e partidos, seja em relação ao sistema de votação, à urna eletrônica,
o candidato, o beneficiário, o partido político está sujeito aí a várias sanções. Dentre elas, a gente tem a cassação do registro ou do mandato. Então, eu quero só reiterar também a fala do Dr. Renato, no sentido de que o uso da inteligência artificial não fica restrito aí à retirada do conteúdo ou aplicação de multa, porque a depender da gravidade, se apurado em um processo judicial que houve inteligência, que isso de algum modo teve gravidade suficiente, então as pessoas podem sofrer aí sanções e retirar, inclusive, o mandato. Então, é muito importante. A Justiça Eleitoral tem falado sobre essa capacidade da inteligência artificial potencializar a desinformação. Eu acho que é isso que é o cerne da questão. É como as pessoas podem se utilizarem da inteligência artificial e isso se tornar um problema ainda muito maior do que tivemos aí nas últimas eleições. Tá certo. Cibele? Nós vamos mostrar mais uma enquete agora, Sara. Nós perguntamos para as pessoas, apesar da internet, se elas ainda acompanham a propaganda eleitoral nos veículos tradicionais, como a televisão e o rádio, né? E tivemos um resultado surpreendente até. Muitas pessoas ainda acompanham propaganda pela TV e pelo rádio. 40% das pessoas disseram que assistem pela televisão os programas eleitorais e 13% que acompanham pelo rádio. Um número muito grande de pessoas, 47%, já não acompanham mais pelas mídias tradicionais. Sara? Tá certo. Então, assim, uma boa parte já está acompanhando aí muito pela internet, né? E vamos falar um pouquinho sobre internet? Queria que o Renato pudesse explicar, porque, Renato, eu estou com umas dúvidas aqui que são pessoais. Por exemplo, eu estou na minha rede social. Eu posso fazer propaganda, declarar o voto no meu candidato? Agora, se for um influencer, né, se for uma pessoa aí famosa na rede social, essa pessoa pode declarar o voto no candidato? Como é que ficou isso? Pode declarar o voto, o cidadão ele é livre para declarar o voto, mas tem que ser alguma coisa espontânea, porque o influencer ele tem a responsabilidade de ser considerado, até para efeitos legais, muitas vezes um artista. Então, a pessoa que faz o uso comercial desse tipo de atividade. E daí não pode ser utilizado. Eu vou fazer um paralelo aqui com a questão dos comícios, por exemplo. Nós tivemos, até as eleições de 2004, a possibilidade de se contratar os showmícios. Então, o que acontecia lá? Imagina o interior do Brasil, o candidato era um mero apresentador do show sertanejo, principalmente sertanejo acontecia muito disso. E isso arregimentava multidões. Mas imagine um custo para se fazer um evento como esse, né? Então, isso gerava uma distorção econômica muito grande e tirava o propósito político. A pessoa ia lá por causa do entretenimento, da música, porque era fã do determinado cantor e tudo mais. Então, acabou esse tipo de coisa. Um influencer é alguém que recebe recursos por meio de publicidade, especialmente nas redes sociais. Então, a pessoa se torna famosa, se torna autoridade dentro das redes sociais, falando sobre diversos assuntos. E aí você tem influencer que fala sobre esportes, que fala sobre moda, que fala sobre todo tipo de assunto, carros, enfim. Todo assunto tem um nicho e tudo mais. Se você contrata uma pessoa dessa, a pessoa recebe para declarar o apoio, então isso se torna uma ilegalidade. Tá certo. Ô Pablo, eu queria que você comentasse também, porque uma dúvida, né? Muita gente ainda questiona a questão da segurança das eleições, né? E aí, para a gente também ter aí uma oportunidade de explicar como é que é garantida a segurança das urnas, dessa votação, para a gente também poder deixar esse serviço para o cidadão. O sistema eletrônico de votação ele é cercado de uma série de segurança do ponto de vista da tecnologia. Então, desde a concepção dos sistemas, a lacração, a assinatura digital, desde a urna eletrônica que não tem conexão com a internet, desde a transmissão dessa votação que se dá por uma rede segura e criptografada, a Justiça Eleitoral tem se empenhado e tem trazido para dentro do processo eletrônico de votação tecnologias
que são tecnologias de ponta. E, além disso, todo esse processo, além de ser absolutamente auditável pelas instituições públicas e privadas, ele ainda é transparente sob o ponto de vista também dos resultados. Então, nós estamos trabalhando no aprimoramento do processo, que já é um processo muito seguro, do ponto de vista do resultado que se apresenta e do ponto de vista também do eleitor, né, do serviço que é prestado. Então, o que nós podemos dizer é que a Justiça Eleitoral brasileira é um exemplo, né, isso aí para o mundo inteiro, do ponto de vista de segurança da informação, e o nosso sistema eletrônico de votação, sob o ponto de vista da segurança, ele é muito mais confiável e ele é muito mais, eu diria assim, garantidor da vontade popular do que os métodos tradicionais de votação manual. Então, a Justiça Eleitoral é um grande patrimônio do Brasil, é um grande patrimônio, e a gente tem avançado muito para garantir, porque esse é o nosso papel, né? Garantir que a vontade do eleitor, aquela vontade que ele deposita na urna, é aquilo que vai ser contabilizado para o resultado total das eleições. Então, eu quero só indicar também o site do TSE, e lá a gente tem uma página muito completa sobre o sistema eletrônico de votação, sobre os testes de segurança, sobre os resultados, sobre as auditorias, todas as auditorias que são realizadas desde a concepção dos programas até o dia da votação, para que o eleitor e a eleitora possa se inteirar mais sobre esse tema e votar tendo a certeza de que o seu voto será contabilizado exatamente da forma como ele depositou na urna eletrônica. Pablo, nós temos uma pergunta aqui do Valdemir de Alagoas. Nós falamos de segurança do processo eleitoral. Ele quer saber o seguinte: a inteligência artificial que entrou agora, né, no jogo, digamos assim, como que isso pode colaborar com mais segurança e mais transparência no processo eleitoral? A IA, ela pode integrar esse processo? Essa pergunta é muito boa, porque a gente sempre trata a inteligência artificial do ponto de vista negativo, né? Então, sob o ponto de vista negativo, é um problema e a gente já reconhece. Mas a inteligência artificial, quando bem conduzida, quando bem concebida, ela pode ajudar e muito no processo de votação. Sob o ponto de vista da urna, a urna não tem conexão com a internet, então a gente não tem nem como cogitar que alguma coisa de inteligência artificial possa se integrar à questão da urna. O que a gente tem experimentado na Justiça Eleitoral é o uso de inteligência artificial para dar celeridade aos processos. Então, um exemplo claro é um sistema concebido pelo TRE da Bahia e que já tem sido levado para alguns tribunais chamado JANOS, que é um sistema que integra automação e inteligência artificial que vai auxiliar os tribunais na análise dos pedidos de registro de candidaturas. Então, por exemplo, aqui em Minas, em 2020, nas eleições de 2020, nós tivemos mais de 80 mil pedidos de registro de candidaturas. Então, agora nós temos um sistema com base em automação e inteligência artificial que vai conseguir auxiliar os juízes e as juízas eleitorais na análise e na produção de minutas de decisões desses processos. Então, esse é um exemplo prático e concreto de como a inteligência artificial pode auxiliar a justiça eleitoral em se tornar ainda mais célere nas suas entregas relativas às eleições. Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e lembrar que todos nós temos a responsabilidade aí, né, de fazer uma eleição com transparência, sem notícia falsa, porque é a gente que está consumindo todo esse conteúdo. Se você vir alguma coisa, quer denunciar, existe um aplicativo chamado Pardal. E você também, por favor, gente, sites oficiais, tse.jus.br. Vai lá no site oficial e checa se a informação é verdadeira. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a TV Senado. Até a próxima edição. Tchau.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o senador Paulo Paim. Ele é o presidente da comissão temporária que acompanha as ações de enfrentamento à tragédia no Rio Grande do Sul e vai fazer para a gente aqui um balanço das atividades do colegiado até agora. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Prazer é nosso. Senador, a comissão já fez algumas diligências ao Rio Grande do Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi esse trabalho e um balanço das atividades do colegiado até agora, por favor. Primeiro, quero aqui cumprimentar e elogiar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que logo que aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, ele nos chamou na residência dele, os 3 senadores do Rio Grande, e pediu que a gente formatasse uma comissão externa para ir ao Rio Grande, acompanhar e aqui, então, viabilizar projetos que atendam o povo gaúcho. Na linha que o presidente Lula está fazendo, fica aqui meus elogios ao presidente Lula e também ao governador do estado, Eduardo Leite. E os prefeitos fazem o que é possível, né? Que é um estado gravíssimo, né? É um estado de calamidade pública. Eu mesmo fui o relator do projeto de calamidade pública aqui na casa, de iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, um lá atrás na primeira enchente e outro agora de iniciativa do presidente Lula, que eu também fui relator. Fui relator também, e a gente falava um pouquinho antes da dívida do Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul tem uma dívida com a União de mais de 100 bi, não tem como pagar. Eu apresentei um projeto em 2014 que mandava fazer a correção pelo INPC. Se fizesse essa correção, a dívida do Rio Grande do Sul seria quase que zero. Claro que precisam de cálculos, né? Eu fico contente em saber 2 questões que eu tenho autoridade para falar. O presidente Rodrigo Pacheco está coordenando essa situação de todos os estados e, naturalmente, o projeto que eu apresentei também vai ser instrumento de composição, né? Mas, pelo menos, pelo que eu sei, o INPC vai ser o índice. Se for o INPC, já é um avanço, mas sem juros nem correção, usando só a atualização da dívida baseada no INPC. E, com isso, se nós olhar para o passado, o Rio Grande do Sul praticamente apagou tudo, não deve 100 bi. E o presidente Lula, na reunião do Conselho da Federação, que eu faço parte a partir da convocação que recebi, até para cuidar um pouco dessa questão do Rio Grande do Sul, tomou lá uma série de medidas para atender todos os estados. E falou também da dívida. E ele disse, quando ele falou da dívida, estamos negociando com o Congresso a questão da dívida dos estados, mas quero deixar claro aqui que o Rio Grande do Sul vai ter um tratamento especial. Naquele primeiro momento que ajustamos, eu fui relator, ficou que para os próximos 3 anos o Rio Grande do Sul não paga dívida. Pagamento zero, né? E não vai haver cobrança de juros nesse período. Não vai haver cobrança de juros nesse período. E aí vai haver uma economia aí de 23 bilhões, mais ou menos, né? Que vai ficar para investimentos no estado da situação que todos sabem lá, 182 mortos, milhares de pessoas que perderam tudo, casa. Desaparecidos continuam em torno de 30, que infelizmente podem ter morrido, né? Aí vamos chegar a mais de 200, podem, espero que não, né? Agora, o momento é da reconstrução do Estado. Só a Fiergues fala que precisaria algo em torno de 100 bilhões só para a indústria. Que muitas, e é verdade, eu fui lá e vi, né? Muitos complexos industriais foram inundados e acabou com tudo. Não ficou nada lá, não ficou nem papel da empresa, não ficou as máquinas, não ficou computador. E começar do zero, né? Começar do zero. Fui visitar um agricultor rural também. Quando eu digo fui, é junto com a comitiva dos 8 senadores, que eu vou fazer questão de citar eles aqui. Os senadores estão dando todo o apoio para o nosso trabalho, o presidente Pacheco também está dando. Nós vamos visitar uma área rural. E foi chocante a situação
que vimos lá daqueles que dependem da terra para sobreviver. Ele dava o exemplo. Eu fiz empréstimo, comprei a terra, ampliei a minha propriedade, né? Só que com a enxurrada, com a chuva, com a enchente, o rio tomou conta de quase grande parte do vale onde ele tem a terra, ele perdeu tudo. Como é que ele paga o empréstimo e como é que ele sobrevive? Por isso que a gente trabalha muito aqui num projeto de renegociação dessa dívida e anistia naquilo que for possível, né? Então, a comissão já está na 7ª reunião, foi 2 vezes ao Rio Grande do Sul, vai agora no dia 15 e 16 de agosto, depois do recesso, e vai fazer um evento em forma de audiência pública, um em Caxias do Sul e um em Porto Alegre. Caxias do Sul porque é a região da Serra Gaúcha, né? E ali teve muitas montanhas que praticamente desmancharam, como se fosse montanha de gelo, e o sol bateu, né? E aí foi levando casa, levando os animais, matando gente, enfim. Tem notícias ali muito tristes, como não sei se eu te contei, né? Em uma das casas encontraram as pessoas abraçadas e mortas, né? Senador, o senhor falou das Serras Gaúchas, e aí me fez lembrar de um tema, que é o turismo, né? Que ficou muito afetado com tudo isso, porque a gente fala aí da região de Gramado, Canela. E uma dos pontos que foi muito tocado na última audiência pública da comissão foi a importância da retomada do aeroporto Salgado Filho. Como é que está isso, senador? Você tem razão. O Rio Grande do Sul é um estado que ele atrai muita gente, né? É um estado de um clima, digamos, muito equilibrado, mas principalmente nessa época do inverno, né? Há muita simpatia, não só do Brasil, mas de outros países, para ir para lá. Gramado, Canela, Caxias mesmo, São Francisco, e ali aquela região do vinho também. O pessoal gosta do bom vinho, né? E o Rio Grande do Sul é famoso pelo seu vinho, tem ganhado diversos prêmios a nível internacional. Então, é fundamental os aeroportos. Nós temos Socorro, porque temos hoje em torno de 12 aeroportos que estão, de uma forma, claro, não igual como o aeroporto de Porto Alegre, mas ajudando, principalmente o de Canoas. E já o acesso à Serra Gaúcha, do aeroporto de Canoas, que é onde eu resido, já está tranquilo, já está recuperado. Já o acesso, no primeiro momento, estava ilhado, né? Eu sempre dou o exemplo de Veranópolis, porque eu tenho amigos que moram lá. Em Veranópolis não tinha como ir a Bento. Bento é uma cidade do lado, porque os rios romperam as pontes ou prejudicaram, deixaram em estado perigoso, acho que existe, né? Agora é que eles estão começando, graças ao trabalho do DENIT, que tem feito um trabalho muito grande, e o presidente Lula tinha dito e disse que está ajudando. Não vai faltar para recuperar as estradas. Então, se nós recuperar o aeroporto de Porto Alegre, que infelizmente falam que só mesmo no Natal, houve uma notícia que ele poderia estar recuperado em setembro, mas é muito difícil, setembro é logo ali, nós estamos em julho, né? Setembro é logo ali. E o estrago foi grande, calculo, o aeroporto enorme, e que bom que é enorme, tipo de Brasília, assim, né? E a água subiu 2 metros. Então, toda digamos, os fios, toda a sincronia no campo dos robôs, da automática, né? Que guia, na verdade, daí a chegada dos aviões, ficou embaixo d'água. Contaminou tudo, a engenharia do campo elétrico, né, em toda a sua... da própria inteligência artificial, que também é possível, tudo ficou prejudicado. Então, um prejuízo enorme. Mas está se fazendo possível, mas antes de novembro eu não acredito, viu? O senhor falou que é possível. Mas para o turismo nosso é fundamental. Eu falei de outros aeroportos porque há um chamamento já junto à imprensa gaúcha. Você que mora nos estados pode vir para o Rio Grande. Tem outros aeroportos, né? Como, por exemplo, o de próprio Caxias, que fica bem na região, né? E dali dá para chegar tranquilamente a essas rotas turísticas. O senhor falou que deve fazer uma diligência com a comissão no meio de agosto. Quais são as outras atividades previstas para a partir após o recesso parlamentar? Nós teremos uma audiência pública, inclusive proposta pelo senador Mourão, na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira para discutir a questão dos trabalhadores rurais, né? Então nós estaremos aí discutindo, vendo, porque há uma série de projetos que apontam nesse sentido. Projetos que até já entregamos ao presidente Rodrigo Pacheco. Eu terei outra conversa com ele para ver se... São vários projetos prioritários que foram elencados pela comissão. Eu posso até listar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho porque eles são de forma concreta, né?
Mas só fechando a questão do aeroporto, não está pronto de Porto Alegre, mas os outros aeroportos daquela região toda estão em plena atividade. Turistas, pode olhar para o Rio Grande que dá para chegar lá. Eu gostaria de falar, talvez rapidamente aqui, se me permitir, há uma construção coletiva no Rio Grande do Sul, desde a época do governo Tarso, todo mundo trabalhando para que as bacias do Rio Caí, a bacia não só do Rio Caí, Rio Caí, do Vale dos Sinos, do Vale do Taquari e do Vale da Grande Porto Alegre. Eu chamo vale, né? Todos aqueles vales são águas que vêm desses rios e vão desembocar tudo no Guaíba. Então, há um projeto que nós conseguimos aprovar na comissão como uma indicação que vai para o governo para que tanto hajam diques de contenção na região metropolitana de Porto Alegre e nas bacias dos rios Gravataí, Sinos e Caí, né? Com isso, você vai... É uma medida de prevenção para que isso não aconteça. Já tem orçamento, já tem empresas interessadas, mas, claro, para nós não compete discutir orçamento. Nós apenas dizemos que esse processo está em discussão há 12 anos e que agora, com a ajuda do governo, o governo já se prontificou. O chefe da Casa Civil disse que em torno de 6 bi está sendo preparado para resolver isso, para que não volte a acontecer enchentes, inclusive, que sobre, digamos, a minha cidade ficou quase que embaixo d'água, aqui em Canoas, por exemplo, né? Bom, tudo isso mostra que esses projetos que nós listamos e entregamos para o presidente, que eu tenho aqui a relação de cada um, só para dizer que a reunião de segunda-feira que o Mourão propôs, e com o nosso apoio, estarei junto, vai ser coordenado pela Embrapa, né? A Embrapa que vai ser o grande participador desse evento. Agora, os projetos, me permite, os projetos são muitos, né? Eu tinha que botar no papel, eu não vou lembrar tudo de cabeça, né? Vamos fazer um resumo. Fazer um resumão aqui, quer ver? É bem interessante e está bem resumido. Os projetos. Por exemplo, o 5002 está na mão do Pacheco e eu vou hoje essa semana ter uma reunião com ele. Institui a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre. É do Marcos Pontes. Esse é de minha autoria, mas tem um do Marcos Pontes também. Os dois diferem, mas são importantes e se completam, né? Esse que eu apresentei, Sistema Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre, Sistema de Informação sobre Gestão Integral. Depois tem outro do Alessandro Vieira, que é muito importante, que ele garante medidas de auxílio quando for reconhecido o estado de calamidade pública. Aqueles auxílios de emergência. Sim, Ele legaliza aqueles auxílios de emergência. Depois tem outro do Hamilton Mourão, que considera crime, ele avança na pena para quando em situações como essa, que está acontecendo muito isso. Saque, milícias, né? vão para o saque. O cara saiu de casa desesperado, levou com a roupa do corpo, o cara encosta um barquinho lá e rouba o pouco que ele tinha lá dentro de casa. Então é um projeto muito importante também. Pois tem outro que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial financeiro para a Santa Casa, senador Guigneu. Esse é um projeto que eu estou como relator. Eu estou conversando com o Ministério da Saúde para construir uma proposta alternativa. Porque o projeto, talvez, exatamente como está, não é possível, mas eu também não podemos botar uma diz o próprio Mourão. E eu também digo, né? Olha que ele foi vice-presidente da República do governo anterior. Eu também digo botar uma pauta bomba, né, aqui no parlamento. Então, aquilo que for possível, vamos construir, que vai atender os hospitais filantrópicos, esse projeto. Tem o projeto do Cajuru, que institui moratória de tributos federais, estaduais e municipais, para garantir que, nesse período, você possa recuperar a própria indústria. Tem outro também muito interessante, benefício tributário. Esse é da Margarete Busetti. Ela não é da comissão, mas eu estou defendendo o projeto. Por quê? Ela diz o seguinte: temos que reconstruir milhares e milhares de casas no Rio Grande do Sul, né? Pelo que aconteceu. E indústria também. Ela diz: os empresários que doarem todo o material de construção... Vão ter benefício tributário. Isso, vão ter benefícios para não pagar impostos, por exemplo, né? Eu achei bem interessante. Tem outro... Eu queria saber em que pé que estão essas propostas. Elas chegaram ao presidente do Senado e aí vai começar a tramitar nas comissões? Como é que está isso? Bom,
tem o deslocamento interno, que é muito importante. Ah, sim, das migrações, né? Migrações, é um projeto de nossa guia que já está com muita simpatia da casa. O Flaviano, tem um que diz que quem ganha o BPC nesse período ganharia o dobro do salário. Eu faço questão só de terminar esses projetos, né? E outros projetos, como o do Marcos Ponte, vai na mesma linha que o meu. Então, o que eu conversei com o Marcos Ponte, já nos entendemos, né? Você falou do Marcos Ponte, para a gente construir junto esse projeto, faz um substitutivo, indica um relator e vamos em frente, né? Então, estamos caminhando bem. Como é que foi a conversa com o presidente Rodrigo Pacheco? Ele recebeu esses projetos, a Leila também defendeu um projeto de mentoria, que é de uma ajuda em caso de catástrofe, mas ela achou simpático, que atinge a todo o Brasil. O que diz o presidente Rodrigo? Nós temos que sentar, conversar com o governo, para quando formos votar consciente do que estamos votando e qual é o impacto financeiro, né? O impacto social sabemos que terá. Então, estamos trabalhando nesse sentido, estou tendo conversas com o presidente Rodrigo Pacheco e muito ali também, diretamente com o Mourão e com o Irineu, né? Que são os dois que estão ali, o vice e o relator. Mas estamos caminhando bem. O presidente Rodrigo Pacheco disse que aquilo que tiver ao alcance dele, ele vai ajudar, mas nós dependemos também do governo, né? Eu sempre digo que essa comissão ela veio para ajudar e não para complicar. Ela não interfere em nada no Estado, não interfere do trabalho do governo Lula no Estado, que é o ministro Pimenta que cuida lá. Agora, aquilo que depende aqui do Congresso, venha do Executivo, venha do Estado, venha dos prefeitos, que eles também têm propostas interessantes, nós reunimos, trabalhamos em cima dela e vamos falar com o presidente Rodrigo Pacheco, que, por sua vez, chama o governo para o diálogo com os senadores. Achamos que é possível avançarmos. Claro, sabemos que a política é dinâmica. Está aí a reforma tributária, por exemplo, né? Eu estou aqui há 40 anos, dizem que ela tem mais de 50 anos de debate e até agora não saiu. Eu ainda falei na tribuna, vejo com simpatia a reforma tributária, porque ela tem o aspecto social, né? Político, mas muito social também, claro, quem cuida do econômico. Isso vai ser bom para todos, inclusive para o Rio Grande do Sul, numa situação como essa. Com certeza. Senador, quero agradecer a sua presença, seus esclarecimentos, desejar sucesso nas propostas aí que vão ajudar o Rio Grande do Sul. Eu que agradeço. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Olá, boa tarde. Está prevista para daqui a pouco, às 18 horas, a chegada ao Senado do presidente da Itália, Sérgio Mattarella. Ele chegou ontem ao Brasil, neste domingo, para uma viagem de 5 dias ao país. Além aqui de Brasília, o presidente da Itália deve visitar o Rio Grande do Sul e levar uma mensagem de solidariedade às vítimas das enchentes. Deve ir também a Rio, São Paulo e Salvador. Em 24 anos, essa é a primeira visita de um chefe de Estado italiano ao país e ele vem principalmente comemorar a data de 150 anos da imigração italiana no Brasil. O primeiro compromisso do presidente da Itália foi aqui em Brasília nesta manhã com o presidente Lula para assinatura de acordos. Em seguida, os dois presidentes foram a um almoço no Palácio do Itamaraty e em seguida o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, vem aqui para o Senado Federal. Ele deve subir a rampa do Congresso Nacional até aqui o Salão Negro, onde nós estamos, e daqui vai se encontrar com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Os dois vão até o Salão Nobre do Senado Federal, onde terão uma reunião fechada. Em seguida, eles devem visitar a exposição comemorativa dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, a exposição Oltreoceano, que está acontecendo aqui também no Salão Negro. E essa exposição tem várias obras, são 33 obras e inclusive 4 obras de Cândido Portinari. E
um dos responsáveis pela visita que vai acompanhar o presidente da Itália é o filho de Cândido Portinari, João Cândido Portinari. Além dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, o presidente da Itália também vem tratar de outros assuntos importantes, como um acordo Mercosul-União Europeia, o enfrentamento às mudanças climáticas, a transição energética, o combate à fome e à desigualdade e a proposta brasileira de taxação dos super ricos, que é o carro-chefe da presidência brasileira no grupo G20. A TV Senado vai transmitir toda a visita do presidente italiano ao vivo e nós, então, voltamos em instantes assim que a comitiva chegar aqui ao Senado. Até já. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 8h, aqui na TV Senado. Os brechós deixaram de ser uma raridade no Brasil nos anos 90, viraram tendência nos anos 2000 e hoje são um ramo consolidado do comércio de moda. Consolidado, sofisticado e lucrativo. A perspectiva do mercado de segunda mão é tão boa que fez Júlia, uma designer de moda, optar por ele, em lugar de desenvolver uma marca própria. Visto que existe muitas marcas já e muitas peças surgindo o tempo todo. E aí eu vi realmente como uma opção de trabalho, como uma área mesmo que eu queria seguir, por uma coisa que eu acredito muito. A avaliação de Júlia encontra lastro nos dados levantados pelo Sebrae. Pesquisa da instituição mostra que entre 2020 e 2021, o mercado de segunda mão cresceu cerca de 48% no país. E a economia circular agora faz parte da estratégia oficial do Ministério da Fazenda para aumentar a geração de empregos. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros,
porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições a
A forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso, e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país, porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão, mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo, mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores
se fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Alexandre Neri, como podemos reduzir o risco do roubo de dados pessoais na internet? Principalmente, não clique em links desconhecidos que você recebe por aplicativos de mensagem, desconfie de ligações que você recebe de números desconhecidos e não forneça seus dados, por exemplo, CPF, em qualquer situação. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para a gestante na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamento adequado. O Senado votou. Agora é lei. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates
e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Idosos e a universidade. Reserva de vagas para a terceira idade em debate. Não tem que ser 70 mais, tem que ser 60 mais. Eu sou completamente contra a questão de colocar como cota. Tem que ter algum critério de seleção, né? Mínimo conhecimento. Nós entendemos que os critérios eles são muito amplos e vagos. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Nós organizamos um texto que fortalece o ensino médio. Ele amplia a carga horária da formação geral básica, as disciplinas obrigatórias, mas mais do que isso, os itinerários formativos passam a ter uma orientação que deve ser definida pelo Conselho Nacional de Educação, ouvidos os estados, ouvidos os conselhos específicos. Não tem jeito, não tem mais reprovação, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Cara, nossa juventude hoje, 20% é na faculdade, 80% não entra. E fica essa geração nem. Com todo respeito, a gente precisa pegar e trabalhar essa matéria técnica de uma forma assim, não só com a lei, mas com recurso definido, com ações, com metas definidas. O ensino médio é a conclusão, é a fase final da educação básica e, ao mesmo tempo, é um passaporte para quem quer fazer ou pode fazer um ensino superior. E destaco também uma questão que, para nós, é muito cara, que é tirar o ensino médio do isolamento a que ele se colocou ao longo dos anos. E agora nós temos um governo que prioriza a educação e que o ensino médio aqui vai ser prioridade, ampliação do tempo integral, ampliação da escola técnico profissionalizante. A nossa missão dentro dessa casa, de estarmos o tempo todo debatendo uma pauta que falamos de economia, falamos de pautas femininas, falamos de meio ambiente, mas sim, senhores, a educação é que vai trazer progresso, que vai trazer uma esperança, principalmente aos jovens. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O nome é grande,
Mas a importância dessa lei é maior ainda. Ela define todo o processo de organização da nossa educação brasileira, do ensino infantil ao ensino superior. Hoje ela faz parte da história da nossa sociedade, mas, claro, também faz parte da história do Senado. Em 1961, vem a primeira ideia do que seria uma lei de diretrizes e bases da educação. É um pontapé inicial para a gente pensar nas bases da educação brasileira. Fala pessoal, aqui é o Sr. Josu, professor de História e de Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando chega 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofre uma nova transformação. Transformação importante, professor. O ensino à distância é instituído, o supletivo também. Eu sou alguém que deixou de estudar aos 17 anos de idade, voltou a estudar com os 24 anos de idade e só pude voltar a estudar por causa do supletivo, né? Daquilo que a gente chama de EJA. É em Fernando Henrique Cardoso, em 96, e com o Darcy Ribeiro, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação toma um outro rumo, um rumo mais sólido. Temos também o Plano Nacional de Educação, que é renovável, estudado a cada 10 anos. Outra conquista da lei de Diretrizes e Bases, né, professor? Perfeito. Olha só como foi importante essa lei, porque a partir da lei a gente pensa na educação brasileira de forma sólida. Uma lei nacional de regras gerais sobre a educação. Na verdade, uma carta magna da educação no Brasil. Conquistas muito importantes para quem aprende, muito importantes também para quem ensina. Uma trajetória que também passou por aqui. Senado, 200 anos. Pensemos en el calentamiento global. Vamos a tener menos agua de la que tenemos en este momento. ¿De dónde vamos a obtener el agua? La tenemos aquí. Lo que pasa es que no la hemos utilizado de manera racional, inteligente, no la hemos planificado, hemos abusado del agua. O Caminho da Água, série em 4 episódios. Todo sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul. Fui à Estação Espacial Internacional. Eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial. Também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru. E eu passei então a ser candidato ao Senado, sempre cumpri missões na minha vida, e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho... Apresentando aqui meu gabinete. O gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Sou brasileiro e muito da minha vida eu passei 20 anos com a NASA, então tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores para mim aqui era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas na verdade é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí, você está estudando para quê? Não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais.
Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Após denúncias de estupros, mulheres e crianças ganham abrigos exclusivos no Rio Grande do Sul. Desastre ambiental em Maceió. CPI da Braskem conclui investigação sobre o afundamento de bairros da cidade. Auxílio internet. Câmara analisa projeto que garante conectividade a pessoas de baixa renda. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Nesta edição do programa nós vamos falar sobre defesa cibernética. Como podemos nos defender de ataques hackers, golpes digitais, roubo de dados e as informações do Estado também estão seguras? Para falar melhor sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Senador, obrigada pela sua presença. Queria já começar perguntando para o senhor, a subcomissão, né, de defesa cibernética fez uma reunião e ouviu especialistas sobre esse assunto. Queria que o senhor contasse para a gente o que mais chamou a atenção do senhor. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Sim, tivemos uma reunião muito interessante. Ouvimos representantes de empresas, Google, outras empresas que se valem, né, do e-commerce e fazem o e-commerce crescer. Representantes do BID, que patrocina, apoia iniciativas como a nossa, mundo afora, especialmente no Ocidente. A participação também de representantes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Governo, que cogita sobre qual o primeiro passo a dar em matéria de agência reguladora. Teremos ou não teremos? Precisamos ou não precisamos de uma agência que oriente a defesa cibernética, que hoje já é exercitada, por exemplo, nos bancos. Todos os bancos desenvolvem os seus mecanismos de defesa cibernética. Grandes organizações, empresas que já foram alvo, já foram objeto de atuação de hackers, de invasões, ou seja, de ataques cibernéticos. Para que se tenha uma ideia, o Brasil teve em 2022 110 bilhões de ataques cibernéticos no nosso país. Em 2023, esse número diminuiu para menos de 70 bilhões, só que eles tiveram elevada a sua qualidade, ou seja, Boa noite, são 18 horas e 21 minutos em Brasília. Interrompemos a nossa programação porque chega ao Congresso Nacional, neste momento, o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. Ele está em visita oficial ao Brasil e vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A comitiva desce já a rua que se dirige à entrada da frente do Congresso Nacional.
onde há a rampa. Sérgio Mattarella é presidente da Itália desde 2015. Foi reeleito em 2022. Ele é filiado ao La Margherita, um partido criado em fusão com o Partido Popular Italiano. Sérgio Mattarella tem formação jurídica e já foi juiz da Corte Constitucional da Itália, que equivale ao nosso Supremo Tribunal Federal aqui. Também já foi parlamentar, foi deputado, foi ministro da Educação, ministro da Defesa. Ele está perto de fazer aniversário, vai fazer 83 anos na terça-feira da semana que vem, dia 23. Vemos aí o carro oficial com as bandeiras do Brasil e da Itália. A chefe de cerimônia na rampa com o tapete vermelho estendido. O sistema na Itália é parlamentarista. Então, Mattarella é chefe de Estado. E a chefe de governo é Giorgia Meloni, que faz parte de uma coalizão de direita, extrema-direita, a primeira-ministra. Expectativa para a descida do Sérgio Mattarella do carro, presidente da Itália, que ele chegou ontem ao Brasil, ontem à noite, e vai ficar toda semana com uma agenda extensa de encontros, reuniões. Hoje, em Brasília, ele já se encontrou com o presidente Lula, participou de reunião no Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores. Desembarcou ontem à noite. A previsão é que amanhã ele vá ao Rio Grande do Sul, em companhia de Lula, do presidente Lula, para visitar imigrantes italianos que sofreram com a tragédia das chuvas lá. Vemos aí já ele caminhando para subir a rampa. Nessa tragédia do Rio Grande do Sul, a Itália enviou 25 toneladas de ajuda humanitária, de itens de ajuda humanitária. E depois, na quarta-feira, Mattarella deve visitar São Paulo, na quinta-feira, o Rio de Janeiro, e na sexta, dia 19, Salvador, na Bahia, capital da Bahia. Vemos aí os dragões da independência, a tropa em cerimônia oficial do recebimento do chefe de Estado. Sérgio Mattarella está discutindo com as autoridades brasileiras os 150 anos de imigração italiana no Brasil, que estão sendo comemorados agora, e a chegada dele também, encontro com o presidente Lula, também representa o diálogo entre dois grandes membros de fóruns multilaterais. O Brasil, no momento, está presidindo o G20, que são as 20 maiores economias do mundo, e a Itália está presidindo o G7, o grupo dos 7 países, das democracias, né? 7 maiores democracias do mundo. Entre os assuntos aí das reuniões, vemos aí o presidente Pacheco, o presidente do Congresso Nacional, aguardando a chegada de Sérgio Mattarella e os cumprimentos agora. Eles vão se reunir no Salão Nobre do Congresso Nacional para essa conversa, é uma reunião. Entre os assuntos deve estar aí acordos entre o Mercosul e a União Europeia, além de mudanças climáticas, combate à fome, à desigualdade. Uma questão também é a taxação de super ricos, que o Brasil talvez possa implementar. Esse é o Salão Nobre do Congresso Nacional, onde vai acontecer reunião. Vemos alguns senadores ali que vão participar do encontro.
Falei. Não sei mais. Bem, já nós vamos acompanhar os desdobramentos dessa reunião entre o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. Depois dessa reunião com o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Itália deve visitar a exposição Oltreoceano, que celebra os 150 anos de arte ítalo-brasileira. A mostra foi organizada em parceria com a Embaixada da Itália para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A inauguração foi no dia 25 de junho. Vamos ver uma reportagem sobre isso. Em homenagem aos 150 anos da imigração italiana ao Brasil, a exposição Oltreoceano apresenta uma ampla visão sobre a riqueza e diversidade do trabalho de artistas italianos e ítalos descendentes, destacando suas contribuições para a arte brasileira. A exibição foi organizada pela Embaixada da Itália em Brasília, com colaboração da Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália e participação do Museu de Arte de Brasília. Oltreoceano em italiano significa da outro lado do oceano. É uma exposição muito importante porque justamente é a comemoração desse aniversário muito importante, não somente para os brasileiros, também para os italianos. E temos essa apresentação, essa inauguração aqui no Congresso, porque a exposição foi organizada junto da Embaixada da Itália com a Frente Parlamentar Ítalo-Brasileira, que é uma das maiores frentes parlamentares aqui no Parlamento Brasileiro. E agora nós estamos aí resgatando toda essa importância do Congresso Nacional para a nação brasileira, juntamente com aqueles imigrantes que contribuíram tanto para que o Brasil desenvolvesse na cultura, na arte, na culinária, na indústria, no comércio, enfim, é uma retribuição e trazendo aqui esse conhecimento para o povo brasileiro. As obras presentes são desde o final do século XIX até os dias atuais e retratam diversos movimentos artísticos. A Embaixada me procurou com o objetivo de fazer uma exposição de arte que celebrasse os 150 anos da imigração italiana para o Brasil. E não tinha como fazer isso sem falar da contribuição que os italianos deram para a arte brasileira de 1874 para cá. E, de fato, os italianos estão presentes em todos os movimentos artísticos que surgem nesse período. A ideia, então, é que tenha um artista de praticamente cada movimento que surgiu no Brasil nesses últimos 150 anos. Essa exposição Oltreoceano, de arte ítalo-brasileira, fica ali no Salão Negro do Congresso Nacional e é lá que está a nossa repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela. Tem informações novas aí pra gente? Boa noite, Márcio. O primeiro compromisso do presidente da Itália aqui no Brasil foi um encontro com o presidente Lula hoje de manhã para assinatura de acordos. Em seguida, os dois foram aqui ao Palácio do Itamaraty para um almoço. Sobre esses acordos, eu vou conversar agora com o comentarista internacional da Rádio Senado, Ivan Godoy, que tem as informações. Ivan, o que foi assinado pela manhã? Foi assinado a renovação do acordo de vigência recíproca das carteiras de habilitação, né? Ou seja, o motorista brasileiro, ele levando a habilitação brasileira, pode dirigir um carro na Itália e
vice-versa, né? O turista italiano que vier aqui também pode usar a sua habilitação italiana, né? Esse é talvez um efeito prático, né, para as pessoas. E também tem outros acordos, por exemplo, um importante memorando entre a Embrapa e a Universidade de Turim, exatamente para intercâmbio tecnológico, científico. E sobre o acordo do Mercosul-União Europeia, como ficou? Bom, na verdade, a visita em si, né, não pode decidir nada sobre isso, né? Mas sim, ambos os presidentes manifestaram a sua posição favorável a que avance esse acordo, né, que está, na verdade, um pouco parado, né, por objeções de alguns países, etc. E o presidente Lula e o presidente Mattarella, eles coincidiram na importância desse acordo, que é um acordo não só de livre comércio, mas de parceria estratégica entre o Mercosul e a União Europeia. Tem a possibilidade de taxação dos super ricos que o Brasil defende no grupo do G20. Parece que a Itália é contra. Será que eles falaram sobre isso também? Bom, esse é um dos possíveis temas de conversa, né? De qualquer maneira, o presidente Lula, sim, colocou a posição brasileira, né? Evidentemente, esse é um tema sensível, porque há setores que consideram que a taxação dos super ricos pode significar também a fuga de capitais, né? Então, há toda uma discussão sobre isso, né? Ivan, além dos 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil, qual a importância da visita do presidente italiano aqui? Olha, em primeiro lugar, é a primeira visita em 24 anos, né? Levando em conta que são países tão próximos, você tocou na imigração italiana, o Brasil abriga a maior comunidade italiana fora da Itália, né? Isso tem uma importância, sem dúvida, né? A gente sabe toda essa presença, mas tem outra questão também. Nesse ano, a Itália, ela tem a presidência do G7, né? Que você sabe, aqueles 7 países mais ricos do mundo. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem a presidência do G20. No caso do G7, já aconteceu a reunião de cúpula, inclusive o presidente Lula foi convidado, ele participou recentemente lá na Itália, e a reunião do G20, ela é uma reunião que vai ser realizada no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro, agora. Então, é uma coincidência, né, que os dois países dirijam blocos tão importantes, né? E estarem aqui conversando exatamente na véspera desse encontro. Exatamente. Sem dúvida, com isso serve sempre para amarrar alguns pontos, né? Levando-se em conta sempre que o presidente Mattarella é o chefe de Estado. A Itália tem uma chefe de governo, né? Então, que a senhora Meloni, né? Então, no caso, a chefe de governo é a que toma as decisões, mas sempre a visita do presidente da Itália é uma ocasião para conversar sobre todos esses temas, né? Fala um pouquinho para a gente desse regime político da Itália. Então, ele é o chefe de Estado, mas a visita dele aqui tem uma importância simbólica, além da chefe de governo. Sim, porque qual é a questão? É que a visita, o caso da Itália, como todos os países parlamentaristas, o chefe de Estado representa o país, né? Ele tem uma função um pouco mais, digamos, mais cerimonial. E que é uma função importante também, em que sentido? Quando o governo deixa o poder, né? Então ele convida, né, o líder do partido político mais importante, ou do grupo, coligação política mais importante, para assumir o poder. Ele representa todo o país, né? Não representa um grupo político. Essa talvez seja a grande importância. Agora, a pessoa que vê efetivamente a política no dia a dia no caso, a primeira-ministra, né? Então, nós vemos como esse tipo de regime é bem diferente do Brasil, que no Brasil o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo ao mesmo tempo, né? Sim, o presidente veio acompanhado da filha, né, que ocupa o cargo de primeira-dama. Exatamente. Inclusive, a filha deve estar aqui para visitar essa exposição, né, de artistas italianos e descendentes de italianos,
nesse momento, aqui mesmo no Senado, e devo dizer também que é significativa essa visita, como é significativa a presença desses artistas italianos e dos descendentes de italianos na cultura brasileira, né? Vamos falar do nosso, talvez, máximo pintor, né? O Cândido Portinari, que, aliás, tem 4 obras aqui nesta exposição, né? E qual é o símbolo da escolha dos lugares que o presidente da Itália vai visitar aqui no Brasil? Ele vai amanhã para o Rio Grande do Sul para prestar solidariedade, uma mensagem de solidariedade para as vítimas das enchentes. Depois ele vai para Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Como você vê isso? Bom, eu vejo, em primeiro lugar, como você falou, Rio Grande do Sul, além de ter sofrido essa tragédia, é um dos lugares que mais concentra a comunidade italiana no Brasil, né? Vamos lembrar que são ao redor de 30 milhões de pessoas, é muita gente, né? 15% da população brasileira, com presença em todos os setores. Então, essa visita mostra a solidariedade da Itália, levando-se em conta também que a Itália já manifestou concretamente essa solidariedade, mesmo antes da vinda do presidente Mattarella, né? Muitas toneladas de ajuda, muito importante para a população gaúcha nesse momento difícil, né? Agora, os outros lugares, evidentemente, Rio de Janeiro tem toda uma importância econômica e cultural para o Brasil, a antiga capital, e São Paulo, né, a capital econômica do país, e Salvador, para mostrar também o interesse da Itália pelas demais regiões que compõem o Brasil, que é um país continente, um país continental e com várias características culturais diferentes, né? Você vai para a Bahia, você vai encontrar muita coisa diferente do que você vai encontrar no Rio Grande do Sul, né? Sim, extremamente diversificado, né? Ivan, depois ali da reunião fechada no Salão Nobre, os dois, o presidente da Itália e o presidente do Senado, vão visitar a exposição que a gente está comentando e a gente volta então depois para acompanhar essa exposição. Certo? Muito obrigado. Voltamos com você, Márcio. Muito obrigado, Isabela. Obrigado também ao Ivan Godoy aí por essas explicações aí. Mais novidades, pode chamar a gente. Bem, enquanto a gente aguarda aí o fim dessa reunião ali no Salão Nobre do Senado, vamos em mais uma informação internacional e com repercussão aqui no Senado. Os senadores repercutiram o ataque ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, candidato nas eleições presidenciais deste ano, durante um comício na Pensilvânia. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou repúdio ao atentado. Disse que atos extremistas e violentos vêm se repetindo em todo o mundo e é preciso uma reflexão urgente sobre esse estado permanente de ódio. Ou ampliamos a busca pela convivência pacífica e democrática, ou veremos outras tragédias acontecerem, finalizou ele. Pelas redes sociais, o senador Marcos Rogério disse que esse é um episódio de violência política grave e demonstra mais uma tentativa de silenciar a direita. O senador Flávio Bolsonaro postou o vídeo do atentado e escreveu: "A esquerda é assim no mundo inteiro, sempre tentando resolver as coisas na bala ou na faca." O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, escreveu: "Política é e sempre será o espaço para o diálogo e a democracia. A violência em qualquer lugar, contra quem quer que seja, deve ser sempre combatida e repudiada por todos os democratas do mundo." O senador Jacques Wagner classificou o atentado como mais um inaceitável episódio de violência. "Precisamos urgentemente voltar a ter um ambiente de paz e respeito acima de qualquer divergência", escreveu ele. O senador Marcos Duval também se manifestou, dizendo que é imperativo que tais atos sejam repudiados com veemência, pois representam uma ameaça não apenas à integridade física das lideranças políticas, mas também à própria essência da democracia. "Repudio veementemente toda forma de violência. Precisamos de diálogo e respeito, não de agressões", postou o senador Nelsinho Trade. O senador Eduardo Girão prestou solidariedade aos familiares das duas vítimas e aos americanos, sejam democratas ou republicanos, que apreciam a verdadeira democracia.
Podemos ter divergências no campo ideológico, político, partidário, visão de mundo, né? Agora, você querer assassinar um adversário porque pensa diferente do que você pensa, é um ato que tem que ser condenado pelo mundo todo, né? Bom, agora são 6h41. O presidente da Itália continua reunido com o presidente do Congresso Nacional e nós vamos voltar para lá ao vivo logo que terminar essa reunião. Como vimos, amanhã ele deve ir para o Rio Grande do Sul, onde há muitos imigrantes italianos e aconteceu a tragédia das chuvas, das enchentes. A comissão temporária que acompanha o enfrentamento das enchentes no estado fez hoje uma audiência pública sobre os planos da Embrapa para recuperar a produção agrícola. O presidente em exercício da Embrapa destacou as duas principais vertentes de atuação da empresa brasileira de pesquisa agropecuária na recuperação das áreas afetadas. Colocarmos a ciência à disposição para a restauração ambiental, até porque tivemos muitas áreas de reserva legal, áreas de APP, encostas de morro que foram extremamente atingidas e áreas também, evidentemente, de produção de alimentos, de espécies animais, vegetais e florestais também que foram grandemente afetadas. Uma das preocupações, além desta, que foi apresentada agora com muita presteza, com muita clareza, a condição econômico-financeira, a condição de recursos, financiamentos com juros baixos a longo prazo para aqueles agricultores efetivamente afetados. As proporções da tragédia dão a dimensão do tamanho do desafio para recuperar as áreas mais atingidas. Segundo o levantamento do governo estadual, mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas com perda na produção e na infraestrutura. Foram prejudicados 48.674 produtores de grãos, grande parte de milho e soja. Terminando, no meio rural, 19.190 famílias tiveram perdas relativas às estruturas das propriedades. Mais de 14 mil casas afetadas, 738 silos, 15.661 produtores de soja que foram atingidos, 1.581 produtores de arroz, mais de 8.381 produtores de frutas, 8.049 produtores de hortaliças que foram afetados por essas cheias, algo sem precedente justamente na história do estado do Rio Grande do Sul. A importância de uma atuação conjunta nas diversas esferas de poder foi destacada da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Há necessidade de uma transversalidade fundamental entre os três poderes: o poder federal, o poder estadual, o poder municipal, e juntos estabelecermos um planejamento estratégico que possa envolver todos os atores que atuam nesse setor. Né? É a Emater, é a própria Embrapa, é o Sistema S, as cooperativas, todos têm que estar envolvidos num propósito único. A ação da Embrapa precisa ser complementada por esforços conjuntos de governo, setor privado e sociedade civil. Precisamos de políticas públicas que incentivem a adoção de tecnologias sustentáveis, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e campanhas de conscientização sobre a importância da sustentabilidade. E o plenário do Senado pode votar amanhã um projeto de lei que trata da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Emendas ao projeto incluem os municípios com até 160 mil habitantes. A reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia está na pauta de votação do plenário. O projeto de lei, de autoria do senador Efraim Filho, concretiza o acordo feito entre o Congresso Nacional e o governo. Pelo texto, a desoneração será mantida em 2024, mas a partir do próximo ano, a reoneração será gradual. 5% em 2025, 10% em 2026 e 15% em 2027. A alíquota original de 20% volta a valer a partir de 2028. Atualmente, as empresas pagam um percentual que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Entre os 17 setores impactados pelo projeto estão os que trabalham com confecção, calçados, construção civil, fabricação de veículos e tecnologia da informação.
A votação do projeto estava na pauta da semana passada, mas por falta de acordo sobre as fontes de compensação ao benefício, a saída foi adiar a votação para esta semana. Em um congresso de jornalistas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o assunto. São setores altamente empregadores e que tem que ter uma lógica de recolhimento para a receita diferente e mais justa. Essa é a razão de ser. E no caso dos municípios, eles pagam 20% de alíquota. Houve uma redução de alíquota nesse projeto que agora gradativamente vai voltar até os 20%. Então isso está resolvido, já foi acordado. Não há porquê o governo federal, o Ministério da Fazenda, o Congresso Nacional estabelecerem qualquer tipo de conflito em relação a isso, porque isso já está definido. Agora nós precisamos encontrar uma fonte de compensação, porque o Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Poder Executivo, que não aceitou a decisão política do Congresso Nacional, exigiu a apresentação da fonte de compensação. Também estão na pauta de votação outros 2 projetos. Um cria o regime especial para ajudar estudantes com dificuldades para frequentar aulas em razão de tratamento ou condição de saúde que impeça o seu deslocamento. E outro projeto que garante o direito da criança e do adolescente de visitar a mãe ou o pai internado em uma instituição de saúde. São agora 6 horas e 47 minutos. Nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Isabela Dutra, que está lá no Salão Nobre, perto do Salão Nobre, no Salão Negro do Congresso Nacional. Olá, Isabela. Bem-vinda de volta aí. Quais as novidades você tem? Nós já falamos que assim que terminar a reunião fechada dos 2 presidentes ali no Salão Nobre, aqui atrás de mim, o presidente do Senado e o presidente da Itália vão visitar a exposição Oltre-Oceano, que está aqui no Salão Negro também e que comemora os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Eu vou conversar agora com o curador dessa exposição, Marcelo Gonzarowska. Marcelo, boa noite. Explica pra gente qual a importância de trazer essas obras para cá. Você estava me dizendo que são obras muito raras, não? Isso. A gente reuniu 6 coleções públicas e particulares aqui de Brasília para conseguir fazer uma espécie de sobrevoo sobre o que foi a contribuição italiana para a arte brasileira. Então, a gente trouxe obras que, enfim, ficam escondidas nas casas dos colecionadores aqui de Brasília, os Portinares que ficam, primeira vez que eles saem da embaixada, na história, e a gente traz aqui para o público brasileiro entender e reconhecer esse intercâmbio que há entre Itália e Brasil, que forma o que a gente conhece como arte brasileira hoje. Como você escolheu essas obras? Não foi fácil escolher as obras, porque quando você começa a estudar o assunto, você descobre que os italianos estão em tudo envolvendo a arte brasileira de, enfim, 1874 para cá. E então são centenas de nomes. O que a gente fez foi escolher aqueles nomes realmente mais importantes e aqueles artistas que estavam ligados às vanguardas, a trazer a modernidade, enfim, novas tendências para a arte brasileira. Então a gente fez questão de escolher esses, foi muito difícil selecionar, foram 37 obras e a gente traz eles, enfim, desde gente de antes da semana de 22 até os dias de hoje. E os Portinari, onde eles estavam? Os Portinares, eles têm uma história super interessante. Eles são encomendados, Portinari, quando ele estava no começo da carreira dele ainda. Ele tinha ido estudar na Europa, ele volta para o Brasil e ele recebe uma encomenda do embaixador da Itália para pintar painéis para decorar a sala de jantar da embaixada italiana, que na época era no Rio de Janeiro, hoje é aqui em Brasília. E então em 34 ele encomenda isso, o Portinari pinta. A gente não tem uma foto de como é que era esse salão da embaixada, mas provavelmente esses quadros estavam incorporados à arquitetura lá, eles não podiam ser retirados. Com a mudança da embaixada para cá, eles são retirados e vão direto para a embaixada aqui no Brasil. E aí é a primeira vez que eles saem da embaixada para vir serem expostos ao público, primeira vez em 90 anos. Uma honra, né? E o filho dele, João Cândido, vem acompanhar a visita. Isso, o João Cândido ele tem feito um trabalho muito importante de reavivar a memória do trabalho do pai dele, porque o Portinari ele era considerado o artista mais importante do Brasil na primeira metade do século XX. Então o João Cândido vem fazendo esse trabalho e hoje ele está aqui para apresentar exatamente esses 4 painéis raríssimos para o presidente da Itália. Bacana, né? Marcelo, e qual foi o fio condutor, o roteiro dessa exposição que você montou? Conta pra gente. A gente estabeleceu um percurso cronológico mostrando a contribuição dos italianos desde o final do século XIX até os dias de hoje para a arte brasileira. Então, a gente começa, por exemplo, com um artista que trabalhou o realismo social, o que a gente chamaria na Itália de verismo.
aqui no Brasil, que ele faz uma escultura, ele é um escultor e ele trabalha esculturas menos idealizadas, menos greco-romanas. Ele quer mostrar a realidade do povo, temáticas reais. E daí, em seguida, a gente vai para a Semana de Arte Moderna de 22, que só aconteceu por causa de artistas italianos e filhos de italianos. É engraçado que Anita Malfatti, ela faz em 1916, ou seja, 6 anos antes da Semana de 22, ela faz uma exposição revolucionária em São Paulo, que foi muito criticada e Monteiro Lobato acabou com a raça dela no artigo do jornal. Só que o lado bom disso foi reunir em torno da Anita um grupo de intelectuais, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que foram os responsáveis por organizar a Semana de Arte Moderna de 22. Então, sem a Anita, a gente não teria Semana de Arte Moderna de 22. A arte italiana tem uma interferência, uma importância enorme na arte brasileira, né? No desenvolvimento da nossa arte brasileira. É importante a gente enfatizar que não há arte brasileira do século XX para cá sem artistas italianos e seus descendentes. Eles têm a relevância de trazer para cá movimentos que não existiam aqui no Brasil, ou tendências. O contexto cultural do Brasil sempre foi muito conservador. A gente tem um pouco de resistência, sobretudo naquela época, né, há 100 anos atrás, a gente sempre teve um pouco de resistência a aceitar novas propostas artísticas. Mas eles não têm vergonha. Eles estão dispostos a botar a cara a tapa e trazem esses movimentos e essas tendências para renovar a arte nacional. Então, tudo que a gente imagina de arte do século XX hoje teve algum dedinho de algum italiano. Marcelo, muito obrigada aí por essa aula de cultura e de arte italiana e brasileira também. Te agradeço, a exposição deve estar linda e assim que eles passarem aqui para visitar, a gente vai acompanhar. Que bom. Gente, é uma pena que está acabando a exposição, vamos torcer para ter outra em menos de 90 anos. Márcio, voltamos com você. Certo, Isabela, muito obrigado por essa entrevista aí. E o Banco Central brasileiro vai ter autonomia financeira ou não? O assunto pode ser votado nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O tema entrou em pauta na semana passada, mas não houve acordo. A votação da proposta de emenda à Constituição, que dá autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central, foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça para a próxima quarta-feira, dia 17, por falta de acordo entre as bancadas. A próxima reunião da comissão vai ser quarta-feira da semana que vem, único item por acordo numa reunião semipresencial. A PEC transforma o Banco Central numa empresa pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. Se o texto for aprovado, o Banco Central vai ter o poder de controlar a gestão sem vinculação com ministérios, nem subordinação a órgãos públicos e decisões políticas. Hoje, a autoridade monetária funciona como uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. Durante a reunião, senadores favoráveis e contrários à PEC se manifestaram. E esse é justamente o escopo da PEC. Manter e ampliar sua autonomia. Porque aqueles que são contra a autonomia administrativa e são contra a autonomia decisória do Banco Central. Alguma flexibilização jurídica para deixar o Banco Central mais eficiente, mais eficaz, mais apto a realizar esse importante trabalho que ele realiza, é oportuno. E não me convence o argumento, e não convence nenhum jurista, com todo respeito, que nós alterarmos o regime jurídico do Banco Central seja algo incompatível. A PEC não pode ser um instrumento para burlar aquilo que está estabelecido na Constituição como cláusula pétrea, que é a separação dos poderes. A autonomia financeira administrativa do Bacen, não há nenhum problema conosco, nenhum. A forma de atingi-la que nós não concordamos, de transformar o Bacen em uma empresa. E explico por quê. Para transformar, como não sei se está ainda no relatório, tem figuras como seletista estável. São figuras exóticas, eu diria, no mínimo. Segundo, o prejuízo
da administração das reservas nacionais pelo Bacen, se há uma desvalorização, ele gera prejuízo. Também foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça a votação da proposta de emenda à Constituição que fixa o marco temporal para reconhecimento de terras indígenas. O líder do governo sugeriu aceitar sugestão para que o tema seja analisado por representantes das duas casas do Congresso e integrantes do Supremo Tribunal Federal, conforme uma sugestão do ministro Gilmar Mendes. O presidente da comissão, Davi Alcolumbre, se comprometeu a colocar o texto em votação no mês de outubro. A proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Dr. Irã, do PP de Roraima, quer inserir na Carta Magna a data de 5 de outubro de 1988, quando a atual Carta Magna entrou em vigor, como a referência temporal para se demarcar terras indígenas, ou seja, serão reconhecidas as áreas que povos indígenas efetivamente ocupavam nessa data. O relator relembrou a controvérsia que já dura 35 anos. Já os constituintes haviam definido que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas nos 5 anos seguintes à promulgação da Carta Magna, o que não foi feito. Parece claro que havia um propósito de pacificar o assunto e adotar as providências subsequentes à demarcação. A grande questão é que a União jamais concluiu essa demarcação, de modo que se agigantou a dívida histórica da sociedade brasileira com a proteção das comunidades indígenas em relação às terras que tradicionalmente ocupavam até 5 de outubro de 1988. Não se está a impedir que novas demarcações sejam feitas, desde que se comprove que a ocupação da terra já ocorria pelo modo tradicional nessa data. Nós estamos resgatando aquilo que não foi feito nessa casa durante esses 26 anos e que gerou toda essa confusão jurídica entre o parlamento, que tem como uma das suas competências constitucionais legislar. Nós estamos legislando, nós não estamos brigando com quem quer que seja. O líder do governo trouxe uma proposta que veio de um ministro da Suprema Corte: adiar a votação em favor da construção de um entendimento entre os dois poderes. Então fez o ministro Gilmar Mendes uma proposta ao presidente da nossa casa, ao presidente da Câmara dos Deputados, de se fazer uma comissão com 3 representantes de uma casa, 3 da outra, imagino que 3 do Supremo, não sei, não conheço a composição, na tentativa de, a partir de 5 de agosto, se trabalhar nessa matéria, visando uma visão que pudesse conciliar. Eu quero logo antecipar que eu sou a favor de que se tem que botar definitivamente um ponto final nisso. Todos conhecem minha posição. Houve insatisfação entre os apoiadores da PEC. Eu quero falar do efeito colateral dessa usurpação do Supremo Tribunal Federal, que nos tomou isso. E está pior, não só nos tomou a prerrogativa, como nós estamos imitando com essa proposta de prorrogar, de protelar. Eu fiquei esperançosa da gente resolver os problemas dos dois lados, injustiças que são cometidas dos dois lados, presidente Davi, né? Mas tá bom, o que temos hoje? Uma PEC, né, para reafirmar o que já está na Constituição. Mas tudo bem, se é isso que a gente precisa fazer, vamos fazer. É nosso papel de legisladores votar. E que a maioria vença. Eu vou fazer o meu compromisso aqui, que no mês de outubro nós vamos deliberar isso aqui. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos convidados do 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que aconteceu em São Paulo na sexta-feira. Ele falou sobre os desafios do Poder Legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi sabatinado nesta sexta-feira durante a 9ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo em São Paulo. Entre os temas discutidos, propostas em tramitação no Congresso Nacional, como a desoneração da folha de pagamento de setores da economia e de municípios e as dívidas dos estados, entre outras. O projeto nada mais é
do que a possibilidade que o Estado tem de pagar essa dívida entregando ativos de sua propriedade Estado. Não há nenhum tipo de controvérsia em relação a isso, há alguns pontos aqui ou acolá que podem ser melhorados na redação, nós estamos totalmente abertos para isso. Estão reagindo a esse projeto de lei alguns setores do mercado financeiro que querem nada mais, nada menos que adquirir a preço de banana, a preço vil, a propriedade e os ativos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de estados endividados. Os atos antidemocráticos do 8 de janeiro e a defesa da democracia também foram debatidos. Esse monstro da antidemocracia, desses movimentos de radicalismo, de extremismo, de negacionismo, que usam de maneira muito competente as redes sociais para minar instituições, para minar veículos de imprensa, para minar o poder legislativo, para minar juízes e membros do Ministério Público Brasil afora, e agora também a Polícia Federal, a BIM, etc., estão sofrendo também com essas investidas. Nós temos que estar atentos e compreendendo que isso aconteceu há 1 ano e meio atrás. Que todos nós temos que entender que isso está muito recente e o nosso compromisso com a democracia é um compromisso que tem que ser constante. Os jornalistas também questionaram Pacheco sobre a proposta de emenda à Constituição, que trata dos quinquênios, sobre a equiparação do aborto ao crime de homicídio e ainda sobre a tramitação da PEC sobre as drogas. Eu não poderia concordar com uma descriminalização que é própria de lei federal, né, através de uma decisão judicial. E em relação a esse tema, para muito além da discussão sobre se maconha faz mal ou maconha não faz mal, acho até que maconha faz menos mal do que álcool. Acho que o álcool tem desestruturado muito e muita gente na sociedade, famílias, etc., e é uma droga lícita, né? A lógica era muito mais de que quem disciplina se uma droga é ilícita ou não é o Supremo Tribunal Federal e nem é o Poder Legislativo. É a administração pública que tem um rol de substâncias ilícitas entorpecentes e a lei federal, ao disciplinar os crimes inerentes à porte disso, remete a essa regulamentação. Na discussão sobre o assédio judicial contra jornalistas, Pacheco se comprometeu a pautar projeto de lei que combata essa prática. Eu considero que quando as coisas não se resolvem pelo caminho próprio das regras internas do próprio Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça, é preciso se avançar para o processo legislativo. Isso já me chegou a projeto, inclusive no Senado Federal e na Câmara dos Deputados tramitando, que visa justamente algum tipo de tutela ao direito do jornalista, que garante a ele independência e tranquilidade para o exercício da sua profissão, de modo que essas práticas que nós nos deparamos, de uma série de ações judiciais contra o mesmo jornalista em comarcas diferentes, em estados diferentes, para fazê-lo contratar mais de um advogado, para fazê-lo viajar, para fazê-lo se defender e tomar o seu tempo que poderia estar destinado ao exercício da sua profissão. Isso é evidentemente um abuso, isso é uma disfunção e diante dessas práticas eu acho que nós podemos adotar instrumentos legislativos e aí sim eu quero assumir todo o compromisso de poder pautar um projeto dessa natureza porque estou plenamente de acordo com o mérito dele. Agora são 7h04, nós vamos voltar ao vivo ao Salão Negro do Congresso Nacional, onde está a repórter Isabela Dutra. Oi, Isabela, mais informações sobre o encontro entre o presidente do Senado e o presidente da Itália? Sim, Márcio, nós temos aqui algumas falas que foram feitas agora durante essa reunião fechada aqui no Salão Nobre do Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse é um momento extraordinário para os dois países, porque o Brasil preside o G20, que é o grupo das 20 maiores economias do planeta, e a Itália preside o G7, que é o grupo dos 7 países democráticos mais ricos. Então, que esse é um momento histórico, muito especial, extraordinário para os dois países. E é um desafio de países democráticos que nesse mundo politizado é muito importante buscar o diálogo e a paz. E falou também, Rodrigo Pacheco falou da importância da balança comercial entre os dois países e do Brasil para a Itália também, principalmente na exportação de commodities do Brasil para a Itália. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, respondeu falando sobre que os dois países têm multilateralismo em comum, existe uma colaboração entre os dois países, não existe uma
competição e que estão empenhados para que finalmente haja um acordo União Europeia-Mercosul e Brasil. Essa colaboração entre os dois países pode abrir uma maior integração entre os continentes e melhorar as relações internacionais. O presidente da Itália falou que nas conversas que teve hoje com o presidente Lula, ele sentiu também essa sintonia e esses valores em comum entre os dois países. Do ponto de vista econômico, segundo o presidente da Itália, as relações têm aumentado muito e ele espera que possam se desenvolver ainda mais. O presidente da Itália também falou pelo amor pela paz que os dois países têm, né, que são um exemplo para os outros países de todo o planeta e que os dois países estão empenhados também na luta contra a fome. Lembrou que a sede da FAO, a Organização das Nações Unidas contra a Fome, fica na Itália e que a Itália também está empenhada na luta contra a fome. Márcia, essa é a informação preliminar que a gente tem aqui. Essa reunião fechada ainda não terminou. Os presidentes estão lá acompanhados de senadores e daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informações sobre o que foi dito lá dentro, Márcio. Certo, Isabela. Muito obrigado. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Lembrando que logo depois que terminar essa reunião, o presidente do Congresso e o presidente da Itália vão visitar uma exposição de arte ítalo-brasileira que está no Congresso Nacional. A cobrança de tributos vai mudar. A regulamentação da reforma tributária foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados e agora vai ser analisada pelos senadores. As novas regras dessa reforma começam a valer em 2026 e serão aplicadas gradativamente até 2033. O novo sistema, que simplifica impostos e traz algumas inovações, ainda precisa passar pelo Senado. Veja o que pode mudar a partir do texto aprovado na Câmara. O projeto que regulamenta a reforma tributária estabelece regras para cobranças do imposto e da contribuição social sobre bens e serviços e ainda do imposto seletivo. Eles substituem o PIS, COFINS, ICMS, ISS e parcialmente o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. O objetivo é simplificar impostos e zerar a cobrança de diversos itens. É na hora das compras do supermercado que a população poderá sentir no bolso o impacto das mudanças nos tributos. 22 itens da Cesta Básica Nacional terão alíquota zero, como arroz, feijão e café. A novidade foi a inclusão da carne nessa lista. Outros produtos como queijo, tapioca e mel, que fazem parte de uma cesta estendida, terão desconto de 60% sobre a alíquota dos novos impostos. Na farmácia, a conta também pode ficar mais barata. O projeto prevê uma lista de 383 remédios com imposto zero, assim como absorventes e coletores menstruais. Outros medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação e os produtos de higiene, como escova de dente e papel higiênico, terão redução de 60% na alíquota. A reforma tributária também inclui devolução de imposto para consumidores de baixa renda, uma espécie de cashback. Criação da categoria de nanoempreendedor, que será isento do pagamento de imposto, desde que não tenha aderido ao MEI. Redução de 60% na tributação sobre consumo de medicamentos populares, vacinas e soros de uso veterinário. Redução de 40% em operações com bens imóveis. Devolução de tributos em produtos comprados no Brasil por turistas estrangeiros. E redução ou alíquota zero para prestadores de serviço em setores como cultura, reabilitação urbana, Instituto de Tecnologia, educação e profissionais liberais. Os benefícios da Zona Franca de Manaus não foram contemplados no texto aprovado na Câmara. O texto da reforma tributária aprovada na Câmara Federal não é nada bom para a Zona Franca, não. E prejudicando a Zona Franca, prejudica o Amazonas. E defender o Amazonas é o nosso papel aqui no Senado. No Senado, o projeto vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do senador Eduardo Braga, que prometeu ampliar a discussão. Este PL vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, portanto, lá terá a designação do relator, terá um plano de trabalho que será apresentado, terá, portanto, a participação de todos os senadores da República, membros e não membros da Comissão de Constituição e Justiça, e lá na Comissão de Constituição e Justiça, então, vamos apresentar o relatório sobre a reforma, a regulamentação da reforma. Bem,
Neste momento são 7h10, está perto do fim a reunião entre o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Itália, lá no Salão Nobre. Vamos ver imagens. Eles estão aí se caminhando para o chamado Livro de Ouro, que registra a presença de reuniões de autoridades nessas reuniões no Salão Nobre do Congresso Nacional. Eles, agora o cumprimento. Sérgio Mattarella assinou o livro. Sérgio Mattarella assinou o livro aí e posam para os fotógrafos, registros jornalísticos dessa importante presença, importante reunião de hoje. Cumprimento ali os senadores que participaram da reunião. Do outro lado, vemos a comitiva italiana, de autoridades italianas que estão acompanhando Sérgio Mattarella nessa visita de 5 dias ao Brasil. Eles agora devem se encaminhar para a exposição Oltreoceano, que tem artes de artistas brasileiros, obras de artistas brasileiros e italianos, ou ítalo-brasileiros. São 35 obras de 33 artistas. Essa exposição está ali logo do lado do Salão Nobre, onde eles se reuniram, que é onde eles estão agora, o Salão Negro do Congresso Nacional. A guarda que recebeu a chegada do chefe de Estado da Itália. Nessa visita, nós vimos aí uma entrevista ainda agora do curador Marcelo Gonçalves, explicando como foram escolhidas as obras de arte para participar dessa mostra e a importância da cultura italiana na cultura brasileira, o intercâmbio cultural dos artistas. Um nome importante nessa exposição é do artista brasileiro, ítalo-brasileiro, Cândido Portinari, que está agora cumprimentando o presidente da Itália. O nome dele é João Cândido Portinari. Ele está guiando as duas autoridades pela exposição de arte ítalo-brasileira. Deixa ele apresentar os quadros, ele está muito emocionado. Olha, temos então a troca de informações aí. Essa obra ficou em exposição quase um mês, aí no Salão Nobre, no Salão Negro do Congresso Nacional, com visitação gratuita para a população. Ele está sendo encerrado agora. Vemos algumas obras, está sendo encerrada com essa visita do presidente da Itália. Uma chave de ouro para fechar a mostra da exposição. São 33 artistas. O curador da obra que fez a seleção e falou com a nossa reportagem ainda há pouco, o Marcelo Gonçalves, que escolheu as obras pela representatividade e pela importância no laço entre as duas culturas, italiana e brasileira. E agora, a condução pelas obras, quem está falando ali, vemos agora de gravata vermelha, é o filho do Cândido Portinari, nosso artista plástico. Ele ficou encarregado dessa apresentação das obras no Salão Negro do Senado. Encerramento dessa exposição. Salão Negro do Congresso Nacional. Essa mostra também celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil, que é um dos assuntos mais importantes nessa visita do chefe de Estado da Itália. O nome da exposição é Oltreoceano. Isso. Perdão, presidente, primeiro. Presidente. Sou Marcelo, sou o curador da exposição. Rápida da exposição para vocês. Uma rápida apresentação de questa mostra. No Brasil, não há arte brasileira sem a contribuição dos italianos. In Brasile non c'è opera artistica senza che vi sia il contributo degli italiani. Desde que os italianos chegaram, de 1874 para cá, eles têm estado em momentos importantes da história da arte brasileira.
dal 1874, da quando i primi italiani sono sbarcati in Brasile, diciamo che l'arte e la cultura brasiliana hanno vissuto una trasformazione. Se a gente puder começar por quadro ali. Possiamo cominciare da una tela. Ainda não. A gente vai falar desse quadro aqui. Bem, vimos ainda a visita à exposição, que trata dos 150 anos da migração italiana no Brasil. Mattarella tem feito essa aproximação com a América Latina, principalmente. Nos últimos anos ele já visitou Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e México. E agora, nessa importante visita ao Brasil, desde o ano 2000, não vinha um chefe de Estado italiano aqui. Então é um momento importante, significativo, até porque o Brasil tem 32 milhões de ítalo-descendentes. É uma das maiores comunidades italianas em todo o mundo. São 730 mil inscritos nos registros consulares do Brasil, pela Itália. Temos ali o presidente do Congresso Nacional e o curador da mostra, explicando algumas obras ao presidente da Itália. O comércio bilateral entre o Brasil e Itália é de 10 bilhões de dólares por ano. O Brasil vende commodities, como celulose, café e soja, e compra manufaturados, principalmente medicamentos, acessórios para veículos e máquinas para indústrias. São cerca de 1.000 empresas italianas no Brasil que geram 150 mil empregos diretos aqui no país. E a Itália é o 18º país entre os maiores investidores no Brasil. Só em 2023, no ano passado, investiu 319 milhões de dólares. Como falei, essa é a primeira viagem de um presidente italiano ao Brasil nos últimos 24 anos e é derivada um pouco da questão de reciprocidade diplomática, porque o presidente Lula visitou a Itália em junho, numa reunião do G7, o grupo das 7 maiores economias e democracias. Lula foi lá como convidado, participou da reunião e convidou o Sérgio Mattarella a vir aqui também. Então essa reaproximação, depois de 24 anos, tem essa origem aí numa visita em junho do presidente brasileiro à Itália. Durante esse período todo houve algumas divergências, alguns problemas no relacionamento entre os dois países, como na questão da extradição do terrorista Cesare Battisti no fim dos anos 2000. E também há divergências sobre a guerra na Ucrânia, sobre a faixa de Gaza. Os países pensam de forma um pouco diferente em relação a questões importantes assim. E tem um problema diplomático também no reconhecimento da cidadania italiana por brasileiros descendentes, porque há algumas denúncias de irregularidades. Mas agora o diálogo está se reabrindo depois desses 24 anos sem visitas físicas, com essa visita que está começando hoje. Serão 5 dias. Nasceu em Roma. Vamos ouvir a explicação sobre a arte. Que produziu muito. Centenas de artistas produzindo muito. Sì, sono stati centinaia di artisti con una ricchissima produzione. A gente pode ir para aquela cadeira. Os italianos também contribuíram para o design moderno brasileiro. Gli italiani hanno contribuito anche al moderno design brasiliano. Isso aqui foi feito por uma arquiteta italiana que desenhou o Museu de Arte de São Paulo. Questa è stata opera, il disegno di una architetta italiana che ha disegnato il
O MASP. il Museo di São Paulo. Ela estava preocupada em fazer móveis bonitos e práticos. E la sua preoccupazione era realizzare dei mobili che fossero belli ma anche pratici. Então essa cadeira foi desenhada para ser empilhada e ela vai sendo empilhada em espiral. Questa sedia, ad esempio, la sua peculiarità era che si potevano impilare e si formava una sorta di spirale. Ricorda l'epoca dell'Art Déco. È epoca Art Déco. Em seguida, a Art Déco. Subito il successivo. A gente pode ir para ver uma última obra? Essa escultura preta. Andiamo a vedere un'ultima opera, questa scultura. Simpático. O que vocês veem? Che cosa ci vede? Qui, Michelangelo. Sì, il Cristo. É um artista brasileiro descendente de italianos. Artista brasiliano, discendente di origine italiana. Ele faz esculturas com plástico que ele molda com a mão dele. E che realizza queste sculture con della plastica che modella con le stesse mani. Ela parece um pouco chocante, mas ela é preta para representar o luto pela morte de Cristo. Può sembrare un po' cupa, però è intenzionalmente nera a esprimere il lutto per la morte di Cristo. E é um dos artistas mais importantes da arte contemporânea brasileira. Ed è uno degli artisti più importanti del panorama dell'arte brasiliana. É isso. È geniale l'utilizzo del materiale. È geniale, assim, o uso do material. Concordo. Poi i riflessi, la brillantezza attenuano il nero. Também esses reflexos com essa forma que é meio irregular acabam mitigando essa dureza do luto, da morte. Verdade. Muito bem apresentado. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Parabéns, hein? Obrigado. 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 Até a vista, obrigado. Tchau. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns, hein? Obrigado. Bem, acabamos de ver aí então a conclusão da explicação do curador da mostra, da exposição, ao presidente da Itália sobre os trabalhos que estão nessa mostra de artistas brasileiros, italianos e ítalo-brasileiros, ítalo-descendentes. A exposição também celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e está sendo encerrada hoje ali no Salão Negro do Congresso Nacional. No início da exposição, o presidente da Itália foi recebido e guiado pelo filho do artista plástico brasileiro Cândido Portinari. Agora Sérgio Mattarella se dirige já à rampa para a saída dessa visita, encerrando essa visita importante aí no primeiro dia de compromissos dele aqui no Brasil. Ele chegou ontem à noite, hoje se reuniu com o presidente Lula, foi ao Itamaraty e agora, no fim do dia, visitou o Congresso Nacional, sendo recebido pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e conhecendo essas obras de arte dos dois países, que mostra bem o enlace cultural das duas nações. Sérgio Mattarella amanhã deve ir para o Rio Grande do Sul visitar imigrantes italianos que sofreram lá com a tragédia das enchentes. Ele vai acompanhar o presidente Lula, que viaja para o estado gaúcho. Lembrando que a Itália, diante dessa tragédia das chuvas, doou 25 toneladas de itens de ajuda humanitária. Sérgio Mattarella vai fazer 83 anos na terça-feira da semana que vem, dia 23. Ele é o presidente da Itália, lembrando que lá, diferente do nosso sistema aqui, ele é apenas o chefe de Estado. Tem muitos compromissos ritualísticos, mas ele realmente não governa. Existe a chefe de governo e essa chefia de governo, no momento,
está sendo exercida pela Giorgia Meloni, que é parte de uma coalizão de direita e é a primeira-ministra lá da Itália. Momentos da saída, vemos aí Rodrigo Pacheco e a tradutora de italiano entre as duas autoridades, entre o Pacheco e o Mattarella. Ela é a tradutora de italiano. O presidente do Congresso parece estar mostrando o prédio feito pelo nosso arquiteto Oscar Niemeyer, esse prédio que vemos agora, lindo, de arte moderna, explicando a arquitetura, o simbolismo dessas duas cúpulas, os dois prédios onde ficam gabinetes. O cumprimento final, já ali no finzinho da rampa, onde está o tapete vermelho, para o presidente da Itália prosseguir na sua visita, que amanhã, como eu disse, deve incluir aí a ida ao Rio Grande do Sul, e depois, nos outros dias, ele vai a outros estados também. Na quarta-feira, em São Paulo, na quinta-feira, Rio de Janeiro, e na sexta-feira, Salvador, encerrando essas andanças pelo Brasil, em vários estados brasileiros, começando hoje aqui, na capital federal. Lembrando que Mattarella tem formação jurídica e já foi juiz da Corte Constitucional, lá na Itália, que equivale ao nosso Supremo Tribunal Federal. E ele também teve uma participação intensa na política, com cargos como deputado, então também já participou da vivência legislativa. Então ele entende a importância do Congresso aqui, que ele está visitando agora, para o país, a contribuição é importante. Também já foi ministro da Educação, ministro da Defesa. E ele é presidente desde 2015, porque foi reeleito em 2022. Pertence ao partido chamado La Margherita, que foi criado de uma fusão de um antigo Partido Popular Italiano, ao qual ele pertencia. Nessa visita aqui ao Brasil, como vimos até na participação da nossa repórter Isabela Dutra, ele conversou com o presidente do Congresso e também com o presidente Lula sobre questões de combate à fome, desigualdade, taxação de super ricos. Há aí envolvidas algumas assinaturas de acordos também, como reconhecimento da carteira de motorista para os brasileiros poderem usar lá. O carro agora parte, carro oficial com a bandeira dos dois países. E o presidente da Itália vai se recolher. Ele está fazendo há alguns anos já uma política de atenção à América Latina e principalmente essa reaproximação com o Brasil agora, depois de 24 anos sem visita de um chefe de Estado italiano ao nosso país. Mudanças climáticas também foram discutidas e questão do Mercosul e a União Europeia, os dois blocos econômicos aos quais pertencem os dois países, tanto Brasil quanto Itália. Vamos voltar a falar com a nossa repórter Isabela Dutra, ela está lá no Salão Negro e ela tem mais informações para nos dar. Olá, Isabela. Olá, Márcio. Agora há pouco eu falei sobre as declarações iniciais do presidente do Senado e do presidente da Itália durante a reunião fechada aqui no Salão Nobre. Eu vou conversar agora sobre essas declarações aqui de novo com o Ivan Godoy, comentarista internacional da Rádio Senado. Ivan, o que você achou? Foram conversas sobre paz, multilateralismo, balança comercial? Como foi a visão geral? Exatamente, o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Mattarella, né, da Itália, eles falaram sobre a posição, né, de ambos os países de defesa do multilateralismo. Esse é um dos pontos. Ou seja, o mundo não pode depender só da opinião de 2 ou 3 países poderosos, né? E é importante que outros países, que inclusive são potências regionais como o Brasil, tenham a sua voz e seu voto, digamos, na decisão de uma série de assuntos. Na questão, por exemplo, da Itália, há uma série de coincidências, porque quando o Brasil se torna
um país que é um paladino dessa questão do combate à fome, né? Isso é uma questão que o Brasil está falando muito, né? E está levando aos fóruns internacionais. Temos que ver que a Itália, por exemplo, é a sede da FAO, né? Fica em Roma, a sede da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, né? Que trata diretamente disso, né? Então, há toda uma ligação nesse sentido de uma série de preocupações comuns de ambos os países na presente situação internacional, né? O Brasil é bastante atuante na FAO, inclusive o diretor-geral foi um brasileiro durante muitos anos. Durante muito tempo, né? Que o Brasil já teve, não só na FAO, mas outros organismos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica, né? Que deu até uma polêmica, você lembra algumas décadas atrás, uma polêmica quando houve aquela questão da guerra lá no Oriente Médio contra Saddam Hussein, né? E que o presidente, né, o presidente da Agência Internacional de Energia Nuclear era um brasileiro, né? E era uma figura muito independente, né? Não se dobrava a opiniões, às potências, né? E então, o que eu quero dizer é que o Brasil tem esse papel sempre em várias entidades internacionais. E a Itália também, né? Como eu digo, a Itália é sede de entidades internacionais, principalmente a FAO, né? Que interessa muito ao Brasil nesse sentido, né? Ivan, depois Rodrigo Pacheco fez um balanço da atuação do Congresso Nacional nos últimos 8 anos. Ele falou das reformas mais importantes, tributária, previdência, reforma trabalhista. Ele sempre faz esse balanço em todas as visitas de chefe de Estado. É importante ele dar esse panorama da atuação do Legislativo, não? Sem dúvida, porque a questão básica é o seguinte: o Executivo, ele representa um grupo de partidos políticos que estão no poder, né? Esses partidos políticos que estão no poder. Já o Legislativo representa todo mundo, governo, oposição, esquerda, direita, e isso é bom, porque aqui é onde se dá realmente o debate, né? Aqui se dá o debate desses grandes temas. Eu considero até que é útil para o Executivo esse debate que se dá aqui, né? Porque senão o Executivo fica com aquela visão do poder apenas. É importante essa visão de todos os setores da sociedade. E esses setores estão representados aqui no Congresso. E é por isso que o presidente Pacheco gosta de destacar isso. Por exemplo, a participação importantíssima do Congresso na reforma tributária, né? Que está em discussão nesse momento, e reformas anteriores, reforma da Previdência, reformas que foram importantes para a modernização do país. Então, o presidente Pacheco, ele gosta realmente de destacar isso. Me lembro que quando esteve recentemente ainda, esse ano já, o presidente da Croácia esteve aqui. Exatamente, o presidente Pacheco também falou de todos esses temas, do papel do Congresso nesses temas, não apenas temas econômicos e sociais, mas também meio ambiente e outros temas como informática, inteligência artificial. Pois é, isso que eu ia te falar. Com o presidente da Croácia, ele também falou do rumo da sustentabilidade, no Brasil, rumo à sustentabilidade, e da COP30, que vai acontecer lá em Belém, né? Esse é um tema bem recorrente. E, sem dúvida, com uma grande participação de senadores. Eu tenho certeza que haverá uma nutrida presença de senadores na COP30, né? E é um evento importantíssimo. O Brasil se tornará um centro de atenção mundial, né? Com a COP30. E não há dúvida que, desde já, o Senado brasileiro, o Congresso em geral, está dando atenção ao tema, né? E realmente é muito importante. E a gente também, se não me engano, eles falaram também sobre a inteligência artificial, que é outro tema que o Senado está tratando muito. E, inclusive, me lembro quando esteve o presidente da Croácia, ele elogiou muito isso, porque destacou que era importante. E o assunto foi tratado de novo hoje com o presidente da Itália, porque inteligência artificial é uma coisa muito importante, pode significar algo muito positivo, como também tem aspectos negativos. E é importante que o Congresso e o Senado em particular discuta isso. Certo. Ivan, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todas essas informações que você sempre nos dá. Muito obrigada. As ordens. Nós encerramos por aqui, Márcio. Muito obrigado, Isabela. Eu agradeço também ao Ivan Godoy, nosso colega comentarista internacional da Rádio Senado. Obrigado, Ivan. Bem, nós assistimos então à recepção do presidente da Itália no Senado Federal do Brasil.
Você pode ver uma reportagem completa sobre essa visita e outras notícias de hoje nos nossos telejornais e na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre energia limpa, saúde pública, valorização da mulher, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não percam. E quem mais vai incentivar a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Donde estamos actualmente es un parque nacional, es un área natural protegida de carácter federal. Su belleza paisajística, desde luego, conformada por dos de las terceras montañas más altas de México, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Tenemos 85 años protegiendo esta importantísima zona, que además de toda la biodiversidad que se encuentra dentro del polígono de esta área, pues provee de importantes servicios ecosistémicos. El principal pues es el abasto de agua para las localidades que se asientan en sus alrededores. El área se conforma principalmente por bosques de coníferas, pero en las partes más altas, después del bosque de coníferas, tenemos pastizal alpino. De igual forma infiltra agua y almacena gran cantidad de carbono. No Brasil, não temos nenhum comparativo de uma reconstrução da magnitude que será necessária para o Rio Grande do Sul. Em razão disso, precisamos traçar estratégias inteligentes. Precisamos unir as forças da nossa federação, União, Estados federados, Distrito Federal, municípios. Precisamos dialogar, sobretudo, no âmbito dos poderes constitucionais. Quais são os instrumentos que tem que ter um município para poder evitar desastres? Está aqui os dados, todos. Porque nós estamos vivendo uma tragédia lá no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Carta Geotécnica de Aptidão da Urbanização. Em Porto Alegre não foi feito isso. Plano Municipal de Redução de Riscos, não tem. Boa parte dos municípios não tem. Lei de Ocupação do Solo que contempla a prevenção e escorregamentos e deslizamentos em costas, não temos. A tragédia climática no Rio Grande do Sul é um alerta de que precisamos agir com urgência e determinação. Nossa responsabilidade é tomar medidas concretas para proteger nossas comunidades e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Em nível internacional, senhor presidente, precisamos seguir cobrando os principais culpados por esse cenário em nível global. É urgente que o financiamento climático seja coerente com o tamanho dos estragos que esses eventos vêm causando. Este é o novo normal. E se as nossas cidades não estiverem preparadas, se não estiverem adaptadas, se a resiliência às nossas cidades não for uma prioridade para este país, nas obras de prevenção a desastres, nós iremos ver tragédias como essas cada vez mais frequentes, onde sairá muito mais caro. Alexandre Neri, como podemos reduzir o risco do roubo de dados pessoais na internet? Principalmente, não clique em links desconhecidos que você recebe por aplicativos de mensagem, desconfie de ligações que você recebe de números desconhecidos e não forneça seus dados, por exemplo, CPF, em qualquer situação. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado, quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres que estão sendo esterilizadas são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta, e teve momentos que essas instituições impediram ou dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. As vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desse total, 92% são mulheres e a maioria absoluta, mulheres negras. A conquista de direitos importantes dessa categoria também teve a participação dos senadores. PEC das domésticas é proposta de emenda constitucional? Exatamente. E aí entra na Constituição, né? Não é só uma proposta de lei. Oi, eu sou a Lavínia Rocha, sou professora de História, escritora e criadora de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre a PEC das domésticas. O que a gente pode falar dos direitos alcançados? Se a gente pudesse enumerar alguns, a gente falaria de... A gente poderia falar de FGTS, aposentadoria, por invalidez, por tempo de serviço, por idade. A gente vai falar de férias remuneradas, a gente vai pensar em auxílio maternidade, hora extra, adicional noturno. Então esse trabalho feito no lar, um trabalho doméstico que por séculos foi feito de graça, hoje ser pago, ter direitos é algo muito complexo, por isso é um marco na nossa história. Desde a abolição da escravidão passaram-se 125 anos até o primeiro olhar sobre legislação do trabalho doméstico, né? Foi preciso esperar não, lutar muito para alcançar essa PEC das domésticas. E o Senado aprova por unanimidade a PEC das domésticas. É muito importante, é um marco. Não dá para esquecer da Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra, mineira, que atuou muito no estado de São Paulo, que estava ali nas associações de empregadas domésticas e lutou muito para que esses direitos